O programa a seguir é livre para todos os públicos. O adolescente é um ser em formação, numa fase da vida onde tudo é descoberta, novas experiências na busca de entender o mundo, emoções à flor da pele. Nesse período em que o apoio dos pais é fundamental, muitos hábitos podem ser desenvolvidos, inclusive alguns perigosos, com riscos para a saúde. Para falar sobre adolescentes e o consumo abusivo de álcool, Cidadania convidou Laura Cury, coordenadora da ONG ACT Promoção da Saúde. Seja bem-vinda, Laura. Olá, Paulo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Laura, quando estamos falando de consumo abusivo de adolescentes, quem são essas pessoas? Qual é a faixa etária desses adolescentes? Bom, quando a gente pensa, inclusive com os inquéritos que a gente utiliza, né, por exemplo, a PENSE, que é a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, ela considera essa faixa etária, né, de 13 a 17 anos. De 12 a 18, a gente tem no Brasil, inclusive, a legislação, né, que proíbe a venda e o consumo por menores de idade, ou seja, por menores de 18 anos. Então, a gente está falando aí dessa faixa etária, né, principalmente, e geralmente essa fase de transição, né, da infância para a vida adulta, pessoas que estão experimentando novas formas de socialização, que muitas vezes estão marcadas aí também com essa vontade de ter uma aceitação social. Então, assim, é basicamente esse público, né, de 13 a 17, de 12 a 18 que a gente está falando. Bom, e na pesquisa foi detectado que de adolescentes que experimenta começa com que idade? Uau. Então, o que a gente tem essa faixa etária, né, de 13 a 17 anos. E o que a gente percebe, né, que os inquéritos vêm mostrando, é que existe um aumento na experimentação, né? Então, por exemplo, essa PENSE, né, a pesquisa de saúde do escolar, ela, em 2012, ela apontou uma experimentação entre 53% dos jovens que foram analisados. Em 2019, isso já passou para 63%, né? Então, a gente tem aí um aumento significativo. E mesmo quando a gente não fala só de experimentação, por exemplo, você consumiu nos últimos 30 dias, né? Que é uma pergunta que também se faz com adultos, né? No Vigitel, por exemplo, a gente tem cerca de 30% também de escolares, né, nessa faixa etária que tinham consumido alguma quantidade de bebida alcoólica nos últimos 30 dias. Então, assim, os estudos mostram que é um consumo que vem crescendo ao longo dos anos e que, enfim, pressupõe aí uma maior atenção, um maior cuidado, né? Inspira maiores cuidados. Como é que nós estamos aqui no Brasil, nossos adolescentes, em relação aos adolescentes de outros países? É possível dizer isso? Eu acho que, assim, em diversos aspectos, os adolescentes aqui no Brasil, eles podem ser considerados menos protegidos, né, do que em outros países. Principalmente dos países que têm políticas públicas implementadas mais rígidas, mais eficazes para a gente prevenir e controlar, né, o uso do álcool. Né? Então, tem vários fatores aí que contribuem para essa maior vulnerabilidade dos adolescentes no Brasil. E eu acho que isso destaca aí a necessidade da gente reforçar e implementar mais políticas públicas no Brasil. Eu queria, assim, trazer aqui alguns exemplos, né, para a gente conversar. O primeiro é com relação à idade mínima para compra e para consumo, né? Então, como falei, no Brasil a gente tem essa idade mínima prevista na lei, ela é de 18 anos, mas muitas vezes a fiscalização dessa lei, ela, enfim, deixa a desejar, né? Então, permite com que esses adolescentes, né, crianças e adolescentes, consigam comprar e consumir álcool com bastante facilidade, né? Então, existem países com uma
com uma lei e uma fiscalização mais rigorosa. Então, os Estados Unidos, por exemplo, a idade mínima para compra é de 21 anos. Alguns países da Europa é de 20 anos. E mesmo em outros países, né, por exemplo, a França, que também tem uma idade mínima de 18, a fiscalização é maior e a penalização para quem não cumpre essa regra é mais severa, né? Então, isso, nesses países, né, ajuda a proteger a população mais jovem. Uma outra questão é a regulação de publicidade da bebida alcoólica, né? Então, ainda que no Brasil a gente tem uma lei que regulamente o consumo a propaganda de álcool, a gente tem algumas questões com relação a isso, a gente pode voltar logo mais, mas mesmo assim a gente ainda tem muitas brechas na nossa legislação, que inclusive compreende, para fins da legislação, tá? A cerveja não é considerada álcool, ou seja, a cerveja não está colocada dentro desse arcabouço jurídico que permite que ela tenha veiculação em TV, em rádio, que possa associar o consumo de álcool, né? Por exemplo, cerveja e de outras bebidas com menor alcoólico, mas que não por serem de menor alcoólico são, né, inócuas, elas têm etanol, portanto elas pressupõem risco, e elas são associadas à imagem de sucesso, de diversão, de juventude, de aceitação social. A gente, principalmente em eventos esportivos, em culturais. Hoje em dia também se fala muito das bets, né, que acho que é outro assunto que precisa de muita atenção, e da mesma forma como isso precisa, né, ter um olhar aí da regulamentação, acho que a maior regulação da publicidade também. Tem países como Noruega, França, que têm restrições bem mais severas para a publicidade de álcool, né? Inclusive, às vezes, proibição total em alguns contextos, né? Como em eventos esportivos ou as mídias voltadas para adolescentes. É engraçado. Na Noruega... Desculpe, não, eu ia só falar que a França, que é um país, né, que tem uma cultura de vinho muito forte, ela tem uma lei desde do início da década de 90, que já colocou essas regras bem rigorosas para a publicidade de álcool, que são voltadas principalmente para a proteção da população mais jovens com bons resultados. Na Noruega e no Canadá, as lojas que vendem álcool, aí nesse caso a cerveja não está incluída, mas que vendem bebida alcoólica com gradação do vinho para cima, são todas vendidas através de um monopólio, é apenas um conglomerado. Na Noruega, por exemplo, as lojas fecham no sábado à tarde, às 3 horas da tarde, e não abrem durante o final de semana, e você não pode comprar em qualquer outro lugar. E o preço das bebidas de maior gradação alcoólica é simplesmente abusivo. Agora, aqui no Brasil existe ainda uma certa cultura em que a cerveja não é considerada bebida alcoólica, ou pelo menos considerada menos perigosa. Nas pesquisas que vocês encontraram, que vocês têm notícia, que a cerveja seja o primeiro passo para que o adolescente consuma álcool? Olha, essa é uma questão interessante. Eu acho que sim, é natural que seja cerveja por diversos motivos. Primeiro, porque a cerveja é a bebida mais consumida no Brasil, de longe. Ela também é uma bebida, e você trouxe isso, Paulo, ela é uma bebida mais barata, ela é mais acessível. Então, é natural, né, que o público com maior restrição orçamentária, né, como crianças e adolescentes e outras populações mais vulneráveis, tenham aí uma porta de entrada para o consumo de álcool. E é um hábito que, enfim, que pode se estender ao longo da vida, né? Então, quanto mais cedo você começa a consumir, maior o risco de você se tornar um consumidor usual, né, frequente, ou mesmo, né, um consumidor aí com padrões mais problemáticos de consumo. E é interessante porque o preço no Brasil para cerveja, mas também para outras bebidas alcoólicas, ele ainda é muito baixo, né? Então, e a gente sabe que políticas de preços e impostos, elas são as mais importantes, que mais dão resultados para a gente promover a saúde, né, prevenir o consumo e impedir a iniciação, né, principalmente por essa parcela da população. E você estava me perguntando antes, né,
comparação com outros países, né? Então, sim, né, como você falou, a gente poderia, como outros países, né, você falou da Noruega, da Suécia, Finlândia também, a gente poderia utilizar a tributação como uma ferramenta de regulamentação, né, de controle. Então, né, em países que a gente tem altos impostos, o acesso fica muito mais. Isso reduz o consumo de maneira geral, mas obviamente também para crianças e jovens. E a gente tem agora, no Brasil, uma oportunidade de colocar isso na prática com a reforma tributária, né? Então, a bebida alcoólica, ela já está prevista dentro do rol dos produtos, né, que vão estar sujeitos a um imposto seletivo, né? É um produto, conhecidamente, que faz mal à saúde e ao meio ambiente, portanto, tem que ser tributado. Mas o que eu acho que a gente tem oportunidade de fazer, principalmente de agora em diante, é garantir que essas alíquotas, que elas sejam elevadas. E que mesmo que exista essa gradação, né, de teor alcoólico, que o piso, que inclua as bebidas de menor teor, como a cerveja, alguns vinhos, ices, etc., que ele seja suficientemente alto para a gente conseguir proteger a população, principalmente os jovens. Bom, acho que essa é uma questão muito importante. Vocês defendem, então, que o aumento da tributação seria tipo um freio, que ficaria mais cara. Bom, evidentemente existe aí vai ocorrer uma guerra política, né? Através de outros meios, porque existem projetos, inclusive no sentido de que aqui no Brasil o vinho também seja tolerado como bebida não essencialmente alcoólica, como é em alguns países também fora daqui do Brasil. Mas o que eu pergunto, assim, é qual o efeito, assim, qual a cultura do álcool, como as famílias brasileiras encaram essa cultura do álcool? Porque me parece que o exemplo paterno, o exemplo da família é muito importante. Isso se choca com aquele espírito naturalmente transgressor do adolescente, que eu vou tomar ali com meus amigos e tal. Já existe algum tipo de alternativa para isso, sem que invada o pátrio poder, assim, o poder das famílias sobre os adolescentes? Que tipo de iniciativa você sugeriria? Bom, eu acho que a gente volta aí para a questão da... Mas para dar um passo atrás, né, acho que o ambiente familiar, nesse contexto familiar, ele tem sim um papel no consumo por crianças e adolescentes. Então, é claro, quando uma criança ela ela cresce num ambiente onde o consumo de álcool é frequente, é normalizado, onde você tem fácil acesso, é claro que essas pessoas, né, essas crianças, elas estão mais propensas a desenvolver o consumo, né, igualmente, né, a falta de supervisão dos pais, a exposição para comportamentos de risco dentro de casa, né, tudo isso são fatores importantes e que devem ser considerados, mas, assim, eu acho que, assim, saindo do ambiente micro e levando para o macro, que é o que a gente sempre tenta trazer mais, né, nós trabalhamos com políticas públicas, eu acho que é isso, a gente precisa considerar o ambiente social, né, mais amplo. Então, qual é o ambiente, o contexto social que normaliza, glamoriza o consumo de álcool e que acaba influenciando o consumo por crianças e adolescentes, né? Como é que isso está na sociedade como um todo, claro, mas principalmente em festa, em escola, em estádio de futebol, que é né, ou na TV. Acho que tudo isso leva a um maior consumo, né? Um desejo de aceitação social, medo de ser excluído socialmente, né? De não participar de determinado grupo, de não ir para a festa. Enfim, e eu acho que tudo isso, esse contexto social mais amplo, acho que ele passa pela necessidade de regulamentação, né? Então, acho que a gente precisa pensar, assim, em políticas de preços e impostos, né? O preço precisa ser mais alto para que esse produto não seja tão acessível assim. A gente precisa regulamentar melhor a publicidade e a propaganda no Brasil. A gente precisa pensar, como você mesmo já trouxe aqui, Paulo, na questão da disponibilidade, sem qualquer lugar que vende, quais são os horários de venda. Então, acho que sim, as políticas públicas ajudam a colocar um freio e a desnormalizar o consumo de um produto que, enfim, que sabidamente, né, cientificamente, a gente sabe que faz mal à saúde. Além de trazer vários outros problemas sociais, inclusive, né? Eu pergunto, então, se haveria alguma... Já existem estudos em outros países que
o papel que teria introduzir essa advertência, esse aconselhamento a respeito do consumo de álcool dentro das escolas ou no currículo escolar? Já existe isso em outros países? Sim, não, existe. A Islândia, por exemplo, acho que é um caso de sucesso nesse sentido, que teve todo um programa aí de prevenção e de conscientização dentro das escolas, mas acho que também fora das escolas, e que trouxe resultados bem importantes também para a Islândia, por exemplo. Acho que Canadá também tem, enfim, tem diversos exemplos de trazer isso, essas campanhas de conscientização, de educação, mas reforço, né, que acho que ainda que essas campanhas sejam fundamentais, acho que, né, a gente precisa ter acesso à informação de qualidade, comprovada, né, baseada em evidência científica, mas a gente também precisa passar pelas políticas públicas, né, porque uma acaba reforçando a outra. Eu acho que é muito que a gente viu aqui no Brasil mesmo com a própria questão do tabaco, né? Temos dados, temos dados no sistema de saúde sobre o efeito do álcool, do abuso de álcool entre os adolescentes? É possível isso? Bom, a gente sabe que o uso de álcool ele acarreta em diversos problemas de saúde para as pessoas, e para adolescentes isso não é diferente, né? Então, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela traz que o consumo de álcool, ele é um dos principais motivos, é uma das principais causas de morte de crianças, né, de jovens, entre 15 e 24 anos, isso em todo o mundo. E a gente costuma pensar que esses problemas eles vêm mais ao longo da vida. E claro, né, quanto mais exposto você está a esse fator de risco, né, o álcool é um fator de risco para diversas pior porque tem um efeito cumulativo. Porém, você pode ter desde coisas mais imediatas, né, com crianças e adolescentes, como, por exemplo, problemas gastrointestinais, gastrite, né? O álcool pode causar gastrite, pode causar úlcera, mas também pode sim, mesmo em jovens, causar problemas hepáticos, está relacionado a algumas questões aí cardiovasculares. Meninas, por exemplo, e essa é uma questão, porque o consumo entre meninas é maior, ainda que historicamente meninos e homens consumam mais álcool do que meninas e mulheres, a gente tem visto uma inversão desse padrão. E a PENSE já mostra que meninas experimentam mais e consumiram mais nos últimos 30 dias do que meninos, né? Então tem toda uma questão aí com as meninas. E, por exemplo, as meninas que bebem um X de álcool por semana, elas têm 3 vezes mais chance, por exemplo, de desenvolver nódulos benignos nas mamas. Sim, inicialmente eles são benignos, mas a gente sabe que alguns tipos desses nódulos, eles são associados ao maior risco de você ter um câncer de mama mais para frente, né, no decorrer da vida. Agora, Laura, se eu falo com adolescentes sobre doenças que o álcool pode causar, o adolescente é um ser que se considera eterno, ele não tem freios, ele vai, o poder de intervenção até dos pais é muito pequeno. Agora, o que se observa aqui no Brasil é que, por exemplo, campanhas contra o tabaco, elas foram muito bem sucedidas. Acredito eu, porque as restrições na publicidade foram muito maiores, as restrições, né? Agora, teria como... Agora, se eu sento com o meu neto em casa para ver um jogo da Champions League, um jogo de futebol, por exemplo, tá lá a cerveja patrocinadora e tal, quer dizer, existe uma diferença muito grande nessa... a sedução é muito maior e parece que há uma guerra econômica, inclusive, para que a cerveja seja mais tolerada. Seria possível, o que resultados teria se fossem aplicados para o álcool, inclusive a cerveja, as mesmas restrições que ao tabaco, ao consumo do cigarro, por exemplo? Isso é fundamental. Então, assim, a OMS, inclusive, coloca, né, que tem uma série de medidas comprovadamente eficazes para a gente reduzir consumo e, portanto, proteger a população, né? Principalmente a população mais vulnerável. Então, a gente está falando aqui de crianças e adolescentes, né, e quais seriam essas medidas? Isso, então, a primeira é a questão de preços e impostos, né? Se aumenta o preço, você diminui o acesso e o consumo, e inclusive dificulta a iniciação.
A segunda é justamente a restrição de publicidade e propaganda. Então, eu acho que, como você falou, a gente ainda que a gente tenha uma legislação no Brasil que regulamenta isso, ela não é eficaz, né? Tanto que ela não é eficaz que a gente já falou que a gente sabe que tem um aumento de experimentação e de consumo por adolescentes, ou seja, não está funcionando. Não está funcionando por quê? Porque isso exclui cerveja e outras bebidas de menor teor alcoólico. E a gente sabe que essas são justamente as bebidas mais consumidas pela população jovem. Não é eficaz porque a gente tem uma propaganda maciça, não só na TV, rádio, etc., mas em estádio, né, como você falou, em eventos esportivos e eventos culturais, né, show de música, e as mídias digitais. Ou seja, qualquer regulamentação que possa existir de horário, por exemplo. A nossa lei prevê que o que é considerado álcool, né, para fins da legislação, não pode ser veiculado entre 9 da noite e 6, só pode ser veiculado entre 9 da noite e 6 da manhã. Para o meio digital, isso é muito mais difícil de fiscalizar. Aliás, qualquer coisa no meio digital é muito mais difícil de fiscalizar. O que está sendo vendido? Né? Muitas vezes eu entro, inclusive, em sites de compra para saber, o máximo que pergunta é: você é maior de idade? Sim ou não? É óbvio que qualquer adolescente, se quiser comprar, vai escrever sim, mesmo que não seja, e não tem nenhum tipo de fiscalização. Aplicativo de entrega também. Entrega na sua casa sem pedir qualquer tipo de um RG ou comprovação de idade. Enfim, acho que a gente precisa regular. O meio digital, por exemplo, é uma grande questão para a gente conseguir diminuir o consumo, além do básico, que ainda está muito falho. Existe alguma política pública efetiva aqui no Brasil? Ou seria possível implantar uma política pública, inclusive para atender a esses adolescentes que já tenham desenvolvido o hábito, além no sentido que já atingiu, já comprometeu a saúde deles? Existe essa política pública aqui no Brasil? Que crítica você faz às políticas inexistentes ou não aqui? Então, o que nós temos no Brasil? A gente tem a proibição de venda para menor, mas como eu falei, isso muitas vezes não acontece. Inclusive, os inquéritos mostram que, assim, perguntam para as crianças, para os adolescentes: você bebeu álcool? Sim. E como é que você conseguiu acesso a esse álcool? E eles respondem: em festa, é o primeiro lugar. O segundo é comprando, em bar, mercearia, loja de conveniência, né, seja lá onde for. Tem fácil acesso, ou seja, então a gente tem uma lei que proíbe a venda para menor, porém ela não é implementada a contento, né? Não tem uma fiscalização muito restrita disso. De novo, a gente tem uma regulamentação para publicidade e propaganda, mas ela não define, ela não abarca todos os tipos de bebida alcoólica, principalmente aquelas mais consumidas por jovens. Aliás, as mais consumidas pelos brasileiros de maneira geral. Então, também, aí ela fica aquém, ela não dá os resultados esperados. A gente tem lei falando de uma população jovem, porém não mais de crianças e adolescentes, de beber e dirigir, que em alguns lugares funciona melhor do que em outros. Eu moro em São Paulo, né? É difícil ver uma blitz em São Paulo, né? São poucas as vezes que eu presenciei uma. E, aliás, faz tempo que eu não vejo, inclusive. Eu sei que em outras regiões isso funciona melhor, mas enfim, então como um todo também tem falha aí nessa regulamentação. O preço ainda é muito baixo, então sim, a gente tem já algum tipo de imposto sobre bebida alcoólica, mas ele é muito baixo e muitas vezes ele nem funciona, às vezes tem até uma espécie de um subsídio para cerveja, por exemplo. Então também é muito fácil, você consegue comprar bebida alcoólica na rua por um preço mínimo, pífio, é mais barato do que uma garrafa de água, muitas vezes. Então, assim, a gente tem algumas legislações, mas acho que a gente precisa melhorar, né, ampliá-las, e existem, né, e talvez prever outras, né? Então, melhorar o que a gente já tem e talvez prever outras. Por exemplo, a questão do marketing e da disponibilidade digital, que acho que é uma questão nova e que precisa ser pensada. Rotulagem também é uma questão que o tabaco tem, né, advertência sanitária, a gente tem isso agora em alimentos também, a rotulagem nutricional frontal, que fala alto em, né, sódio, açúcar, gordura.
E para álcool, essa é muito menor. A gente tem, no máximo, alguma coisa não apta para gestantes. Geralmente, se beber, não dirija. Assim, a gente tem advertências ainda muito tímidas para bebidas alcoólicas. Laura, muito obrigado pela sua presença. Espero que a sua organização consiga evoluir, sucesso nessa campanha de prevenir o abuso de álcool por parte dos adolescentes. Obrigado por você. Muito obrigada pela possibilidade, pelo bate-papo. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Nós produzimos muita soja. A grande maioria dessa soja produzida no Brasil é para exportação. O grande comprador da soja brasileira é a China. E o destino dessa soja são porcos e animais chineses. Por que os chineses não plantam soja? Porque soja requer muita água. Agenda Econômica. Nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Pessoal, hoje nosso assunto é imunidade eleitoral. Gente, o que foi que você disse? Não entendi nada. Imunidade eleitoral? Ô, Teté, eu vou te explicar. A pauta é a seguinte: 15 dias antes das eleições, até 48 horas depois da votação, candidatas e candidatos não podem ser presos ou detidos. Oxi, então é isso? Essa regra é nova, né? É sim, fia. Tá lá no Código Eleitoral desde 1932. Código este, inclusive, que criou a Justiça Eleitoral. Roda a vinheta! Precisa disso, não. Mas me conta aqui, qual que é o motivo dessa regra? Bom, é que naquela época o coronelismo estava bastante presente nas eleições brasileiras e a ideia era impedir que candidatas e candidatos fossem presos e assim impedidos de fazer campanha eleitoral ou até votar. Ah, saquei. E essa regra também serve para eleitoras e eleitores? Sim, mas o prazo é diferente. 5 dias antes das eleições, eleitoras e eleitores não podem ser presos. Então, a pessoa pode sair fazendo o que bem entender, que nesse período ninguém vai preso, isso aqui vai virar uma bagunça. Calma, Teteia, que não é bem assim. Em casos de flagrante ou por condenação judicial por crime inafiançável, é possível sim ser presa e preso. Ah, uma regra para proteger a democracia e não quem quer fazer coisa errada, né? Gênia! Então é isso, tchau! Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 21 de outubro e o Senado Notícias está no ar. O plano de trabalho para o principal projeto de regulamentação da reforma tributária deve ser apresentado pelo relator na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. O texto já recebeu mais de 1.400 emendas.
A regulamentação da reforma tributária está em debate no Congresso Nacional. O projeto mais importante está em análise no Senado e já recebeu mais de 1.400 emendas. O relator da proposta, senador Eduardo Braga, deve apresentar o plano de trabalho para análise do texto na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. A reforma prevê a substituição de 5 tributos por 3. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços e o Imposto Seletivo. O projeto de regulamentação traz uma longa lista de exceções e alíquotas especiais. Em evento em Roma, na Itália, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que ainda não há consenso sobre a proposta, mas adiantou que o texto deve ser aprovado ainda em 2024. Nós estamos otimistas de que tenhamos a aprovação até o final do ano desse projeto de lei complementar e possamos virar essa página, aguardar o período de transição e fazer valer um sistema tributário melhor do que o anterior, que é nisso que verdadeiramente nós acreditamos. Eu creio que até o final do ano a gente quer ver pelo menos essa parte da regulamentação, lembrando que é 108, esse é o PL 168. 108 ainda está na Câmara, portanto esse dificilmente será aprovado até o final do ano. Mas a parte mais consistente que está concentrada no 68, eu creio que nós acabaremos dentro desse ano. A Comissão de Assuntos Econômicos criou um grupo de trabalho que realizou 21 audiências públicas para debater a proposta. O senador Exalci Lucas, que coordena o grupo, defendeu que o projeto seja votado também na CAI e não apenas na CCJ, como está previsto. Mas eu entrei com requerimento para a gente oficialmente tramitar pela CAI. A CAI é a Comissão de Assuntos Econômicos, é de mérito. A CCJ é constitucionalidade. Não tem sentido o governo e o presidente Rodrigo insistir em que essa matéria só tramite na CCJ. Então nós vamos botar esse requerimento em votação. O texto tramitava em regime de urgência constitucional e chegou a trancar a pauta de votações do plenário do Senado, mas o governo decidiu retirar a urgência. Nós tiramos, mas isso não pode ser lido como vamos deixar para quando quiser. Nós queremos votar a reforma e o senador Rodrigo Pacheco tem esse compromisso com ele próprio, com o governo e com o país, porque a reforma é boa para todo mundo, de a gente terminar essa votação até dezembro. Lembrando que, como ela iniciou na Câmara, ela volta para a Câmara. Alguns pontos de destaque da reforma tributária. Cesta básica. A lei complementar vai definir a lista de produtos que terão alíquota zero. Remédios para doenças graves, como câncer, devem ter alíquota zero. Medicamentos e produtos de cuidados básicos à saúde menstrual terão desconto de 60% no imposto. Combustíveis e lubrificantes terão tratamento diferenciado. A cobrança será monofásica, quer dizer, em uma única etapa da cadeia produtiva. Passarão a pagar IPVA os veículos aquáticos e aéreos, como jatos, helicópteros, iates e jet skis. O imposto será progressivo conforme o impacto ambiental do veículo, ou seja, quem polui mais, paga mais. Profissionais liberais pagarão 70% da alíquota padrão do IVA. Nós precisamos facilitar a vida de quem trabalha no Brasil, principalmente dos exportadores, do empresariado brasileiro. É muito importante a aprovação da reforma tributária brasileira, criando novos conceitos de tributos no Brasil. A dívida bruta do governo deve crescer 12,4% nos 4 anos de mandato do presidente Lula. Os números estão no relatório de acompanhamento fiscal de outubro, produzido pela IFE, a Instituição Fiscal Independente do Senado. No documento divulgado esta semana, a IFE lembra que a dívida atingiu 78,5% do PIB em agosto, crescimento provocado pelo aumento dos juros. Com isso, a dívida bruta do governo deve subir 12,4% nos 4 anos de mandato do presidente Lula. O resultado representa não só o endividamento do governo federal, mas também de estados e municípios. A projeção da Instituição Fiscal Independente é que o país deve fechar o ano com a dívida chegando a 80% do Produto Interno Bruto brasileiro e com tendência de alta. As previsões são de 82,2% em 2025 e 84,1% em 2026.
Isso porque as taxas de juros estão muito altas e o Brasil não está produzindo superávites. Então tem que fazer emissão de dívida nova, líquida. Então esses dois principais fundamentos, vetores, provocaram a ampliação da dívida. E uma questão importante não é só a fotografia do momento, é o filme. E o filme tem viés de alta. A nossa expectativa é que a dívida em 2025 bata no final do ano em 82,1 e em 2026 chegue ao patamar de 84,1. Agora a gente confere as atividades programadas para esta segunda-feira aqui no Senado. Às 10 horas da manhã, sessão especial para comemorar a campanha Outubro Rosa, de conscientização sobre o câncer de mama. No mesmo horário, na Comissão de Educação, vai ser realizada a 9ª audiência pública sobre o projeto de lei do novo Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034. Também às 10 horas, Comissão de Comunicação e Direito Digital. Vai ser realizada uma audiência pública para debater um projeto de lei sobre regras para a divulgação de crimes cometidos com violência no ambiente escolar. Como vimos na agenda, o Senado realiza daqui a pouco uma sessão especial para celebrar o Outubro Rosa. É o mês de conscientização sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, o segundo tipo mais frequente de câncer. Eu preparei uma reportagem que mostra os desafios das mulheres que enfrentam a doença e que encontram apoio de iniciativas de um grupo de voluntários do Senado. Meu nome é Andréa Moura. Eu fui diagnosticada com câncer de mama em 2016, aos 49 anos. E tô aqui, né? Tô aqui sobrevivendo e tentando vencer todos os dias. Meu nome é Cláudia, eu sou médica e sou paciente em tratamento de câncer de mama. Eu sou a Maria José, trabalho aqui no Senado Federal. Através do Outubro Rosa eu fiz um autoexame, a mamografia e descobri um câncer. Desde os anos 90, em todo o mundo, outubro é um mês de alerta. A cor rosa presente em edifícios como o Congresso Nacional lembra que é um mês para se falar de uma doença que só este ano deve afetar mais de 73 mil brasileiras. Eu percebi o nódulo na mama assim no mês de maio, né? Um carocinho pequenininho, eu mesmo fazendo aquele autoexame. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente entre as mulheres, atrás apenas do câncer de pele. Mas se antes um diagnóstico de câncer de mama era visto quase como uma sentença de morte, hoje, com a evolução dos tratamentos e o diagnóstico precoce, as chances de cura são de mais de 95%. E é por isso que as campanhas focam tanto em prevenção. A gente precisa falar que mamografia deve ser feita acima de 40 anos, anual, para todas as mulheres. Essa recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia. E quando a gente tem um diagnóstico precoce, a gente está salvando vidas. A gente está falando de mulheres que não vão morrer de câncer de mama. A gente não tem que ter medo da mamografia. Isso é um mito que a gente precisa também falar. A mamografia não tem uma radiação significativa para um adoecimento. A mamografia ela vai encontrar lesões não palpáveis que vão salvar a vida da paciente. Por isso é importante garantir a todas as mulheres não só o acesso à mamografia, que é a prevenção, mas também ao tratamento. Atualmente, enfrentamos diversos problemas no SUS quanto às enormes filas e demoras para conseguir exames complementares, consultas com especialistas e até mesmo o início do tratamento oncológico. Para vocês terem uma noção, atualmente no Brasil, a espera média para uma mastectomia, que é uma cirurgia de retirada da mama, é em média 166 dias, mais de 5 meses. Então precisamos aproveitar o Outubro Rosa para conversar também sobre isso, sobre essas dificuldades do SUS e exigir melhorias no SUS, principalmente no âmbito da oncologia. Não é possível que em pleno século XXI, mulheres desse país precisem andar de 100 a 150 quilômetros para fazer uma mamografia. A maioria dos cânceres diagnosticados de mama nesse país, na rede pública, que ainda quem salva a gente, é diagnosticado com câncer já avançado. Então precisamos sim rever, ou seja, vamos botar a saúde da mulher
mulher no orçamento desse país. Em parceria com a Câmara, o Senado oferece mamografias de graça para as colaboradoras terceirizadas. E foi graças ao engajamento do Senado na campanha Outubro Rosa que a Maria José, que trabalha na limpeza, descobriu a doença a tempo e conseguiu o tratamento. Eu senti uma ardência, mas eu pensava que era por causa do tempo. Mas aí, quando teve a campanha da mamografia, aí eu fiz e deu o câncer. É doloroso a gente descobrir um câncer, mas a gente cuidando, a gente vence. Outubro Rosa é um mês, um chamado para a gente lembrar que a gente precisa se cuidar, né? Eu acho que é aquela parada durante o ano para vamos refazer os exames, né? Vamos fazer os periódicos e lembrar também do autoexame de mama. A Liga do Bem, grupo de voluntários do Senado, também abraçou a causa e durante todo o mês de outubro tem uma programação voltada para o apoio às mulheres com câncer. A parceria com salões de beleza no corte solidário, que se transforma em perucas para as mulheres em tratamento, oficinas de maquiagem e a fabricação de bandanas e almofadas para apoio após a cirurgia, são ações que revelam o cuidado e o amor por quem passa por momentos tão difíceis. As peças que produzimos aqui estão recheadas desse carinho. Eu, como responsável, me sinto imensamente gratificada e feliz por isso, por fazer parte desse projeto que é tão grande. O cuidado de instituições como o Senado, ONGs e grupos de apoio, por exemplo, realmente fazem a diferença na vida das mulheres que passam por esses momentos de dor. O convite feito pela ONG Recomeçar para ser modelo na exposição Mulheres e Niemeyer, aberta no Senado, devolveu a Andréia a autoestima perdida. Para mim foi assim um desafio, né? Um desafio porque eu nunca tinha feito fotos. Para mim foi uma oportunidade de trabalhar minha autoestima, né, que realmente estava uma baixa estima, mas agora melhorou bastante com as fotos e com o resultado de toda a campanha. Fiquei muito feliz. É muito importante você se tratar, você se cuidar, porque não é só você, é uma família toda que está atrás disso, né? São pessoas que amam você, então a gente tem que pensar não só em nós, temos que pensar nas pessoas que nos amam também. Elas representam 52% do eleitorado brasileiro, mas não conquistaram nenhuma prefeitura das capitais no primeiro turno das eleições. Entenda como foi a participação feminina e o que esperar do segundo turno. As mulheres são maioria da população brasileira e do eleitorado. Uma proporção ainda não refletida no resultado das urnas. Neste primeiro turno das eleições municipais, 13% das vagas nas prefeituras e 18% nas câmaras de vereadores foram para candidaturas femininas. Se comparado a 2020, os números cresceram discretamente, de 1% a 2%, mas ainda muito longe de refletirem um equilíbrio de representatividade. Mas a subrepresentação da mulher nestas eleições foi reforçada antes mesmo do voto nas urnas. Segundo o levantamento do Observatório Nacional da Mulher na Política da Câmara dos Deputados, mais de 700 cidades não cumpriram a cota mínima de 30% para candidaturas femininas. Nas eleições municipais de 2020, a cota foi desrespeitada por quase o dobro de municípios. Durante a coletiva de imprensa realizada ao fim do primeiro turno, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, lamentou a ausência de mulheres nas capitais. Eu acho uma pena e acho muito triste que mesmo com todas as campanhas que já são feitas e nós já melhoramos, não somos mais um ou outro movimento de mulheres, somos nós hoje mulheres em permanente movimento para que a gente tenha a efetividade dos direitos, do direito principalmente à dignidade e respeito igual a todos os outros. Mas, a despeito disso, nós ainda temos uma situação como essa. No primeiro turno, nenhuma mulher eleita nas capitais dos estados. Nesse cenário que a gente está vendo hoje, a gente tem potencial, temos aí mulheres concorrendo em pelo menos 5 capitais,
mas a gente só tem certeza de que teremos uma mulher eleita em Campo Grande porque temos ali Rose Modesto concorrendo com a atual prefeita, que é a Adriana. Nas câmaras municipais, das 58.309 vagas em todo o país, 10.603 foram ocupadas por mulheres. Kalinka Meirelles levou uma dessas vagas. Ela foi reeleita vereadora em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. A partir do próximo ano, ela vai atuar no parlamento ao lado de outras 2 mulheres. Juntas, elas representam cerca de 14% das cadeiras da Câmara Municipal. E hoje na Câmara Municipal, nessa reeleição, nós temos 3 mulheres, o que é um fato histórico na cidade de Rondonópolis. Nós nunca tivemos 3 mulheres representando Rondonópolis. Sempre ou era uma, ficamos 12 anos sem nenhuma mulher e depois 2 e agora 3. E a gente vê que as mulheres têm tomado gosto pela política e a gente precisa incentivar com que as mulheres venham fazer parte desse quadro feminino para que a gente tenha equilíbrio entre as decisões. Nas capitais, nenhuma mulher foi eleita como prefeita em 6 de outubro. Para o segundo turno, das 15 capitais em que a eleição ainda será definida, 7 têm mulheres na disputa. Porto Velho, Curitiba, Aracaju, Campo Grande, Natal, Porto Alegre e Palmas. O que isso pode implicar? Pode implicar numa rejeição, por exemplo, de toda a chapa e com esse indeferimento da chapa, o indeferimento de todos os registros de candidatura que são vinculados àquela chapa. Então, essa é uma primeira possibilidade. E a gente também tem a possibilidade de ter ações por fraude à cota de gênero, que podem ser já a cassação daqueles e daquelas que foram eleitos, porque quando você tem a cassação por uma candidatura fictícia, uma candidatura que não foi real, a gente tem essa possibilidade, então, de ter posteriormente uma ação que pode ensejar, pode ter como consequência a cassação de toda a chapa, gerando a inelegibilidade para os envolvidos. Quem por algum motivo não votou no primeiro turno das eleições, será que pode votar no segundo turno? Pode sim, mesmo que ainda não tenha justificado a ausência. Em 51 municípios brasileiros, as eleições ainda não acabaram. No dia 27 de outubro, os eleitores vão voltar às urnas nesses locais para escolher o prefeito entre os 2 candidatos mais bem votados no primeiro turno. As orientações para o segundo turno são as mesmas do primeiro. Depois de se informar sobre os candidatos e decidir para quem você vai dar seu voto, confirme seu local de votação e compareça entre 8 e 17 horas pelo horário de Brasília, levando um documento oficial com foto. Quem estava viajando ou por qualquer motivo não participou do primeiro turno, também pode votar, mesmo que ainda não tenha justificado a ausência. O prazo para justificar é de até 60 dias após cada turno. A justificativa pode ser feita pelo aplicativo para celular e-Título ou apresentando um formulário de requerimento de justificativa eleitoral, que pode ser impresso a partir do site do Tribunal Superior Eleitoral ou dos tribunais regionais ou obtido nas unidades de atendimento da Justiça Eleitoral, além dos próprios locais de votação. Quem não votar nem justificar pode pagar uma multa de cerca de R$ 4,00 e regularizar a situação. Os 80 anos da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino foram celebrados em sessão especial do Senado na última sexta-feira, com a presença de representantes da organização e alunos de escolas filiadas à Confenem. A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, a Confenem, é a principal entidade representativa das instituições de ensino privado no Brasil e congrega cerca de 45 mil instituições de todos os níveis educacionais. A Confenem defende a coexistência do ensino privado e público e a autonomia das instituições de ensino. Os representantes da Confederação ressaltaram a importância da Confenem. Celebrando 80 anos em 2024, a Confenem destaca-se não apenas como uma entidade sindical, mas como um movimento político-ideológico em prol de uma educação democrática, livre e inclusiva, em oposição às limitações impostas por regimes autoritários e ditatoriais. Nossas escolas têm investido fortemente na implementação de programas de educação socioemocional, que proporcionam o
desenvolvimento de competências como empatia, resiliência, postura solidária, gerando atitudes próprias de uma vida verdadeiramente cidadã, de compromisso com a sociedade e com o país. Fundada em 1944 como Federação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, foi renomeada para a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino em 1990. O senador Flávio Arnes destacou as contribuições da Confenem para a educação brasileira. Desde sua criação, a Confenem teve intensa participação na construção de nosso arcabouço legal da área educacional, frequentemente sendo convocada pelo Legislativo para colaborar, ou seja, trabalhar em conjunto com deputados e senadores em temas de sua especialidade. Em ato simbólico, o presidente da sessão pediu para que senadores e as autoridades convidadas aplaudissem de pé os alunos, as famílias e os professores. Nós só estamos aqui por causa dos professores, professoras, profissionais da educação na escola, o bibliotecário, o secretário, o inspetor de pátio, a pessoa da porta, o merendeiro, né? E chegamos aonde chegamos, e todos vocês podem chegar onde vocês desejarem e para aquilo que vocês se esforçarem. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Nós produzimos muita soja. A grande maioria dessa soja produzida no Brasil é para exportação. O grande comprador da soja brasileira é a China. E o destino dessa soja são porcos e animais chineses. Por que que os chineses não plantam soja? Porque soja requer muita água. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Eu sou a primeira mulher diretora do Instituto e não médica. E também, na verdade, eu sou a primeira mulher negra. E eu sempre fui muito fascinada pelos mecanismos, a fisiopatologia da doença falciforme e as questões sociais. Ela não tem uma cura, mas o indivíduo, por ter uma doença sistêmica, ele precisa de um tratamento que envolve diferentes especialidades. E aí é que entra a questão social. Nós trabalhamos há muito tempo com os pacientes, com as famílias, com os clínicos e nós conseguimos mudar alguns aspectos no acompanhamento do paciente e também com relação a políticas públicas. A criança que vai para a escola, ela tem uma alteração, uma doença que faz com que às vezes eles precisem ser internados. Se ele é internado, ele precisa de classe hospitalar, precisa de um acompanhamento clínico adequado e precisa de uma compreensão também por parte dos educadores. Então, todo cuidado ele tem que ser mantido desde o nascimento da criança, com acompanhamento pediátrico e também com as várias especialidades. Então, o governo tem que se preparar para fazer esse aporte, já que nós fazemos o diagnóstico da doença no teste do pezinho. Aqui na Bahia, pelo teste do pezinho, a
cada 640 nascimentos você tem uma pessoa com doença falciforme. Nós temos uma prevalência mundial elevada da doença falciforme, principalmente no continente africano. E essa prevalência elevada da doença terminou também ocorrendo em determinados países e continentes. Nós tivemos uma imigração forçada de indivíduos da África. O Brasil tem uma prevalência grande, uma incidência grande de doença falciforme, e o estado da Bahia é o estado que tem a maior prevalência e incidência da doença. A doença falciforme é uma doença genética, ela é decorrente da presença da hemoglobina S, que ocorre devido a uma alteração no gene da globina. E o aspecto mais grave da doença é quando o indivíduo herda os dois genes para a hemoglobina S. O que acontece é o seguinte: a hemoglobina, ela é uma proteína que está no interior do glóbulo vermelho, do eritrócito, e ela fixa o oxigênio. Então, ela é responsável pelo transporte do oxigênio. Como a hemoglobina ela tem uma alteração na cadeia de globina, ela tem uma dificuldade nesse transporte do oxigênio. Devido a essa deprivação de oxigênio, a hemoglobina ela tende a polimerizar. A polimerização da hemoglobina no interior do eritrócito muda a forma do eritrócito. Então, o eritrócito termina assumindo uma forma alongada. E isso dificulta a passagem do eritrócito. Apesar da doença falciforme ser uma doença genética, é uma doença que tem repercussões hematológicas, inflamatórias e uma repercussão sistêmica. O indivíduo ele tem alterações de infecção, ele tem alterações oftalmológicas. É muito frequente o acidente vascular cerebral em crianças, principalmente até os 5 anos de idade, retinopatia, alterações ósseas. E um aspecto muito frequente da doença são as crises de dor e também as crises que nós chamamos crises vaso-oclusivas. Gosto muito de história, então é a história da doença falciforme, a história da nossa Bahia, os países africanos e toda essa história sempre me encantou. Também eu considero que é uma área em que eu consigo trazer diversidade para o laboratório, Tem um projeto com a África, países africanos. É importante, esse projeto foi financiado pelo CNPq. Nós trouxemos 16 alunos de pós-graduação do Benin e da Nigéria, com bolsa de pós-graduação, no estudo para desenvolver teses e dissertações no tema doença falciforme, que tenha uma doença falciforme que é caracterizada por uma alteração com a presença da hemoglobina S. Nós trabalhamos com aspectos genéticos da doença, aspectos inflamatórios da doença e também os aspectos laboratoriais, aspectos bioquímicos, a busca de biomarcadores de prognóstico com relação a cada um dessas alterações clínicas que o indivíduo apresenta. Agora nós estamos desenvolvendo um estudo mais da qualidade de vida da família e dos pacientes, porque a gente sabe que você tem uma criança doente, você mexe com toda a estrutura familiar. E é importante porque, como ela é uma doença grave, é uma doença que precisa de um cuidado especial, de uma equipe multiprofissional, é importante essa interação da gente com toda a família, com o paciente, com a equipe clínica que cuida do paciente. É um trabalho que tem várias nuances, do social, do histórico e o aspecto humano também, de estar com a família, de acompanhar e não só tratar como um número, como um indivíduo que vai fazer parte de um estudo, mas que também ele vai ser beneficiado com os resultados que nós obtivemos. E a gente tem feito isso. A pessoa que eu me transformei, ela é reflexo do trabalho que eu desenvolvi ao longo dos anos. Eu tenho um cuidado muito especial com a pessoa, com o ser humano. Isso me ajudou. O que eu desenvolvo no laboratório, com os pacientes, com as famílias, eu levei para a gestão na diretoria do Instituto.
Eu conheci o Instituto, eu ainda era aluna da graduação, então quando eu venho trabalhar aqui, eu penso na comunidade que hoje eu estou dirigindo. Então eu termino que eu sei da vida de cada uma das pessoas que estão aqui, porque eu acho importante que você administre com amor. Eu digo isso e eu penso isso todo dia. Eu digo, gente, eu tenho o poder de estar aqui tomando decisões que vão afetar a vida de cada uma das pessoas. Então eu acho que as pessoas hoje que estão no poder, elas têm que ser humanas, porque estar no poder afeta a vida das pessoas diretamente. Em cada decisão que eu tomo, eu penso primeiro na pessoa e no quanto que isso pode afetar a vida daquela pessoa, que eu acho super importante. O poder, ele tem que ser usado para o bem e não para o mal. Então é isso. O tempo, todos nós somos passageiros e a gente tem que aproveitar a nossa estadia aqui para deixar o melhor. Dentro do meu coração, eu tenho que fazer o para as pessoas. Isso é você, na verdade, pensar no tempo. O quanto que nós somos frágeis. Vida é para ser vivida, é para ser feliz e é para a gente fazer tudo que a gente gosta. E deixar muitas pessoas que realmente, quando você for, sintam falta de você, mas que também tenham um sorriso e que digam, olha, ela fez diferença. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Os brasileiros gastaram 68 bilhões de reais em apostas esportivas no intervalo de um ano. Na regulamentação da reforma tributária, o Congresso está propondo incluir as apostas no rol de produtos que seriam taxados com imposto seletivo. Originalmente, esse é um tributo que pretende desestimular o consumo de produtos danosos, como bebida e cigarro. Mas será que no caso das apostas em bets e em outros jogos, o imposto seletivo teria o efeito esperado? Na Agenda Econômica de hoje, nós vamos falar sobre a tributação das apostas. O meu convidado é o consultor do Senado, Paulo Henrique de Holanda Dantas. Tudo bem, Paulo? Muito obrigado. Obrigado pelo convite. E o Paulo fez um estudo, né, que trata justamente desse tema, da tributação das apostas. E antes de eu te fazer a primeira pergunta, Paulo, eu queria que nós olhássemos aqui alguns dados sobre os gastos dos brasileiros com apostas no período de um ano, né, de junho a junho, de 23 a 24. No Brasil, se gastou 68 bilhões em apostas, foram pagos de prêmios 44 bilhões e os apostadores, em consequência disso, perderam 24 bilhões. Eu queria que você esclarecesse primeiro, esses dados se referem só a bets ou a que tipo de apostas? Esses dados eles se referem aos pagamentos que foram feitos para apostas esportivas, né, especificamente. Esses dados eles podem estar subestimados, inclusive, porque entrou somente o balanço de pagamentos do Banco Central. Então, algumas outras formas de pagamento não entraram nessa conta. Então, há quem estime que os gastos foram superiores a 68 bilhões. Talvez em algo em torno de 100, 120 bilhões. É muito, né? Então, inclui, por exemplo, também a loteria esportiva? Não, isso é só a aposta esportiva de bets mesmo. Só de bets mesmo. Então, nós estamos falando de bets, que é a grande moda agora, né? É uma questão que, até no seu estudo, eu estava vendo, a gente pode concluir, nesse caso, que a casa sempre ganha, porque as apostas e os prêmios pagos... Exatamente. Esses 24 bilhões, curiosamente ou não, né, coincidentemente ou não, são exatamente o mesmo valor que corresponde às taxas que eles cobram, né, de administração lá pelas casas de apostas, né?
Então, esses 24 bi são exatamente o que eles perdem, os apostadores perdem, é o que a casa acaba faturando, né? É o lucro dela, É poderíamos o lucro dizer dela, assim. exatamente. Para a gente dimensionar, para as pessoas que estão nos assistindo dimensionarem, dinheiro investido em apostas, se a gente for pensarmos como um produto da economia, né? Mais de 100 bilhões, que é a estimativa que você disse? Isso, em todo o mundo, né, esses gastos com apostas esportivas, eles são considerados entretenimento. Então, para se ter uma ideia, o valor que foi gasto pelos brasileiros é muito superior ao que é gasto, por exemplo, em serviço de streaming. Então, é em torno de 3 vezes o que é gasto no serviço de streaming, que está em inúmeros lares, né? Praticamente a TV por assinatura foi substituída pelo streaming. Que esse sim é um entretenimento. É um entretenimento. Então, assim, na teoria econômica, isso aí seria visto como entretenimento. No Brasil, vamos ver mais à frente, acredito, tem apesar de originalmente ser entretenimento, muitas pessoas estão vendo como se fosse uma forma de ganhar dinheiro. Então, talvez justifique o valor tão alto. Mais à frente eu quero entrar nesse ponto, mas antes vamos ver mais dados desse estudo. Nós temos aqui informações sobre 2 pesquisas, uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha e a outra pela Associação das Mantenedoras, né, de escolas superiores, de faculdades. E esses dados, essas pesquisas mostram que as pessoas estão substituindo outros investimentos por apostas, né? Por exemplo, beneficiários do Bolsa Família. 17% fizeram apostas esportivas, essa pesquisa Datafolha de janeiro, sendo que 1/3 apostaram mais de R$100 por mês. Já a pesquisa da Associação das Mantenedoras perguntou entre aqueles interessados em começar uma graduação, um curso superior em 2024, e constatou que 35% desistiram por ter comprometido a renda com apostas. Isso mostra para a gente que a aposta, sobretudo em bets, já se tornou um problema social muito mais que um problema econômico? Perfeitamente. Você consegue ver o impacto aí, né, no geral, né, que é nesse caso do Bolsa Família. Se considerar que 1/3 apostou mais de R$100 por mês, o benefício médio do Bolsa Família é cerca de R$680 por mês. Então, é um valor muito significativo, né? E essa questão da graduação, olha, 35% desistiu de iniciar a graduação. São pessoas geralmente jovens, né, mais jovens, e que a educação é a maneira de realmente você ter um salto, né, na sua qualidade de vida, né, na sua renda, e a pessoa deixa de dar esse passo por conta de comprometer a renda com as apostas esportivas. Então, de fato, tem um componente, né, no impacto social muito forte. E a gente percebe, até pelo estudo que você publicou, que nas classes mais baixas, D e E, esse comprometimento ainda é maior. Ainda é maior. Então, assim, em vez de 35% de desistir de iniciar a graduação, chega a 41% nessas classes sociais. Então, assim, o Bolsa Família, realmente quem recebe é o pessoal das classes D e E, né, na sua maioria. Então, o impacto realmente é muito significativo nessas classes. Bom, você falou anteriormente, eu disse que iríamos avançar nisso depois, que no Brasil, normalmente o apostador, ele vê a aposta em bets e em outros jogos como uma chance de ganhar dinheiro. Exatamente. Esse comportamento não é o mesmo em outros países? Não. Em outros países, geralmente é encarado realmente como um entretenimento. E isso aí talvez seja derivado até mesmo de da forma como é feita a publicidade, a propaganda desse serviço, né? Então, muitos influenciadores, né, muitas redes sociais, elas propagam isso aí como se fosse uma maneira realmente de ganhar dinheiro, de ser bem-sucedido. Você vê alguns casos aí de influenciadores que acabaram respondendo por conta disso aí, operações policiais e tudo mais, né? Então, realmente a propaganda está encaminhando as pessoas de uma maneira errônea para esse tipo de serviço. Né? E se nós formos voltar àquele dado que mostramos no início, né, de 68 bilhões investidos, 44 foram prêmios, 24 bilhões foram perdas, a gente pode concluir que ninguém vai ficar rico jogando em bets. Não vai. E é muito curioso isso, porque hoje em dia você tem mais apostadores em aposta esportiva do que investidores na bolsa, em fundo de investimento, em previdência privada. Então, realmente as pessoas estão acreditando que vão
conseguir ter uma prosperidade financeira a partir das apostas esportivas, né? Como é um evento aleatório, você não tem controle, você tem essa ilusão do controle de que vai adivinhar o resultado sempre, né? Você pode acertar uma, duas, mas ao final vai acabar perdendo. E se não fosse vantajoso para as empresas, para as casas de apostas, não haveria tantas casas de apostas como nós vemos hoje, né? Exatamente. Agora, você já comentou que aqui no Brasil se gasta muito mais em apostas do que em streaming, que aí sim é um produto de entretenimento. Há outras despesas que estão sendo substituídas pelos apostadores? Sim, tem várias pesquisas, né? Não só uma, várias pesquisas que medem o impacto das bets no varejo. Então, cada pesquisa tem um enfoque diferente, mas já se percebeu que algumas despesas discricionárias, né, como manicure, salão de beleza, vestuário, as pessoas estão deixando ou adiando essas despesas por conta de ter comprometido o orçamento com bets, né, com as apostas esportivas. Mesmo na alimentação, é muito comum os apostadores relatarem que substituem marcas por marcas mais baratas ou ficam caçando promoções para conseguir chegar ao final do mês e ter alimentação suficiente, né? Eu não sei se há pesquisas, mas eu imagino que o endividamento também deve estar aumentando numa relação direta com o investimento em apostas, né? Isso, então, assim, muitas reportagens relatam vários casos de pessoas super endividadas por conta de apostas em bets e essas pessoas às vezes demoram para procurar ajuda e só procuram quando realmente estão muito comprometidas, né? E se nós imaginarmos que o público jovem é aquele que é mais seduzido e normalmente o público jovem é aquele que tem menos capacidade financeira, isso pode se transformar numa bola de neve, né? Isso, e pode ser um problema para o orçamento familiar, inclusive, né? Porque esses jovens geralmente não têm renda própria, então a renda própria é muito baixa e é insuficiente para arcar com as despesas próprias deles, né? E acaba repercutindo nos pais, nos avós, então é um impacto familiar significativo. Esse vício em bets, ele já se tornou um problema de saúde pública? A OMS considera isso um distúrbio, uma doença? Como é que isso é percebido? Então, assim, os manuais que classificam, né, os distúrbios mentais, né, tanto o famoso CID, né, quanto o DSM, que é americano, eles classificam esse transtorno, né, de vício em jogos como realmente um transtorno mental, transtorno de comportamento. Então, é uma doença, né? Vamos colocar assim. Bom, feita essa nossa primeira análise, eu queria que nós entrássemos agora em aspectos legais. Houve uma regulamentação, ou está havendo uma regulamentação dos jogos em bets no Brasil. Eu queria que você explicasse aí, com uma linha do tempo, como é que está esse processo de regulamentação das bets no Brasil. Tá. Em 2018, dezembro de 2018, houve a aprovação de uma lei que autorizou uma modalidade lotérica, né, chamada apostas de cota fixa, que é justamente o termo legal, o termo adequado para enquadrar as bets, as apostas esportivas. A partir disso aí, houve um movimento das bets chegando ao Brasil, mas não havia apenas autorização, não uma regulamentação muito detalhada. Ao final de 2023, dezembro de 2023, houve a aprovação de uma nova lei que estabeleceu mais parâmetros sobre essas apostas de cota fixa e nós estamos agora em 2024 tendo essa regulamentação por meio de portarias do Ministério da Fazenda. Há uma secretaria lá dentro que cuida especificamente de loterias, né? E no caso dessas apostas esportivas também. Muitas já conseguiram se regularizar e centenas de outras não. Então, essas aí, o Ministério da Fazenda está prometendo que vai realmente vai bloquear esse acesso às bets, né? Essa regulamentação que está sendo feita por meio de portarias e até da legislação, como você explicou, ela ainda não trata de tributação. Ela já trata de tributação, mas como nós estamos agora no bojo da reforma tributária, vai haver algumas mudanças, né? Então, já tem a tributação do imposto de renda, na lei de 2023, mas agora, como está sendo criado o novo imposto, o imposto seletivo, então acabou que na Câmara, o PLP 68 de 2024, ele acabou prevendo a inclusão das apostas esportivas, né, das loterias em geral, né, concursos prognósticos e fantasy esportes,
no imposto seletivo. Então, seria mais um tributo que incidiria sobre as bets. Bom, antes de falarmos desse imposto seletivo, que eu acho que é um assunto muito importante, existe alguma previsão de arrecadação com isso? O que se fala hoje no Brasil? O que isso pode gerar de receita para o Estado? Com o imposto seletivo ainda não. Né? No caso das apostas esportivas, seriam 15% do faturamento delas. Só que, como ainda estamos na regulamentação, não foi divulgado nenhum dado ainda de arrecadação, de perspectiva de arrecadação. Mas se a gente pensar naqueles 100 bilhões que você falou, seria no mínimo, então, 15 bilhões aí. É bastante dinheiro mesmo, né? Bom, eu queria que você explicasse agora, então, no âmbito da reforma tributária, como é que isso está sendo visto e como é que está se pensando em tributar as bets? Lembrando que a reforma tributária está em processo de regulamentação, o projeto já passou pela Câmara, está no Senado. Como é que a reforma tributária tem tratado esse tema? Tá. Especificamente no caso do imposto seletivo, o IVA que foi criado, que é a IBS, CBS, ele originalmente, na teoria, seria uma alíquota única para todos os bens e serviços, e o imposto seletivo ele seria uma tributação adicional, então para gravar realmente esses bens e serviços considerados nocivos ou prejudiciais, né? Só que na hora de realmente concretizar a reforma tributária, acabou havendo uma distinção de alíquotas, né? Mas as bets vão ser tributadas pela alíquota cheia e, além disso, vai ter o imposto seletivo também. Esse imposto seletivo, para as pessoas entenderem, ele é usado ou está sendo pensado na reforma tributária para que tipo de produto, além das bets? Então, são veículos, né, automóveis, embarcações aeronaves, bebidas alcoólicas, fumo, bebidas açucaradas, bens minerais, né, especificamente petróleo, gás natural e carvão mineral, e também sobre os concursos prognósticos e fontes de esportes, no caso, as bets, né? Então, nós podemos explicar para as pessoas que estão nos assistindo que esse imposto seletivo, ele é uma alíquota extra para determinados produtos. É uma carga tributária adicional para alguns bens e serviços, isso. Originalmente, no mundo todo, esse tipo de imposto seletivo, né, que é um imposto, uma alíquota extra para esse tipo de produto, é usado com qual intenção? Em muitos locais, né, assim, na história mais antiga, ele era usado com finalidades arrecadatórias. Então, mesmo no Brasil já foi muito utilizado sobre o ouro, sobre aguardente, sobre produtos industrializados, né? Então, inicialmente era para arrecadar. Só que com o tempo foi-se percebendo os impactos negativos de alguns produtos e acabou-se chegando à conclusão de que seria melhor utilizar esse produto, esse imposto especial, esse imposto seletivo, em alguns produtos que geram alguma consequência negativa para a sociedade. Então, é muito comum utilizar as 3 categorias que utilizam mais, né? Então, seria sobre bebidas alcoólicas, fumo, né, cigarros e tal, e bebidas açucaradas. Então, também com essa pegada ambiental, essa consciência maior ambiental, também estão utilizando isso aí como chama carbon taxes, né? Então, você taxar o carbono, tributar o carbono, para tentar reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Então, realmente são em cima de produtos nocivos, né? Bom, embora, teoricamente, a utilização desse imposto seja para diminuir o consumo, ele gera receita também, né? Gera receita também. É até uma crítica, né? Houve uma audiência pública na terça-feira, aqui na CAI do Senado, e um dos professores da USP, o José Maria de Andrade, ele comentou que, olha, foi uma certa coincidência, né, ou não, que as categorias que foram escolhidas para o imposto seletivo serem as mesmas que arrecadam mais no IPI, que vai ser praticamente abandonado com a reforma, né? É porque o IPI, ele já cumpre esse papel também quando você aumenta a alíquota dele para determinados produtos, como cigarro e bebida, sobretudo. Exatamente. Então, assim, ele vai praticamente ser extinto, ele vai reduzir ele para a alíquota zero com a reforma tributária, vai sobrar só o IPI para dar um diferente em Manaus, mas vamos substituir essa arrecadação pela arrecadação do imposto seletivo. Antes de nós falarmos do efeito desse imposto nas bets, eu queria que você nos explicasse o efeito dele em bebidas e cigarro. Porque me parece que, inclusive, mundialmente se reconhece que, nesse caso, ele desestimula o consumo, é verdade? Exatamente. Muitos estudos, eles comprovam que você aumentando o preço mínimo, né, o preço
mínimo de cigarros, de bebidas alcoólicas, você acaba desestimulando o consumo. Então, pode ser por meio da tributação ou pode ser por uma política de preço mínimo. Geralmente, os governos preferem por meio da tributação, porque tem um controle maior, arrecada também, né, utiliza essa receita para diversas despesas, então acaba se utilizando da tributação para ter esse efeito de desestímulo. Agora, ele é percebido nesses casos, e qual que é a sua avaliação da utilização desse artifício nas bets? Normalmente, né, assim, intuitivamente, a gente pensaria que também seria, de uma maneira, seria bem sucedido nesse propósito, né? Só que quando você vai pesquisar, você não consegue encontrar evidências empíricas desse efeito. Então, assim, vários estudos ao longo de vários anos, não só nas apostas esportivas especificamente, mas até mesmo em apostas de cassino, né, esses jogos de azar, você não consegue encontrar evidências robustas de que aumento da tributação, aumento do preço mínimo, vai ter um efeito de desestímulo. Há, inclusive, alguns pesquisadores que entendem que você impor uma tributação adicional pode até piorar o efeito negativo nos jogadores, porque, diferente de bebida e cigarro, que o mero consumo já faz mal, o problema das apostas financeiras. Se você coloca uma tributação adicional, você agrava a perda financeira do apostador. Então, há alguns pesquisadores, não são a maioria, mas há alguns que entendem que esse seria até mais um motivo adicional, além de não ter evidências, também poderia agravar a situação, né? Ou seja, eu que aposto porque faço isso no impulso, em alguns casos sou até viciado, né, em apostas, eu não deixarei de apostar por causa desse imposto, e terei uma dívida maior porque essa tributação deve incidir sobre o preço da aposta. Seria exatamente, isso? Porque a tributação vai ser repassada para o consumidor, né? Então, esses pesquisadores entendem que pioraria a situação. Bom, se nós não vamos desestimular a aposta em bets pela tributação, eu imagino que existem outros mecanismos para lidar com isso, do ponto de vista da oferta, da demanda, dos riscos, dos danos. Quais seriam alguns desses mecanismos para se combater aquilo que nós já estamos percebendo na sociedade, que já discutimos aqui hoje? Por exemplo, a substituição de despesas, o aumento do endividamento. Quais seriam os mecanismos para se conseguir isso? Pelo lado da oferta, então, é o que o Brasil está fazendo agora, né? Seria a questão da regulamentação. Então, você, de alguma maneira, limitar a quantidade de operadores de apostas esportivas. Então, seja exigindo uma licença, seja um aporte grande, né? Porque no Brasil existe 30 milhões de reais para você comprar a licença por 5 anos. Então, um valor bastante considerável. Ou seja, também exigindo alguns critérios, como sócio brasileiro, algumas restrições nesse sentido. Às vezes restringindo o tipo a disponibilidade, né? Onde você consegue acessar, as horas que elas estão disponíveis, esse tipo de coisa. Ou seja, eu limito o número de empresas que vão entrar no segmento. Exatamente. E tem uma visão e um controle próximo delas. Isso, Pelo lado da demanda, também é importante atacar pelo lado da demanda, é você controlar a publicidade. Então, você não informar de uma maneira errada o que é aquele serviço. Então, que a aposta esportiva, ela tem que ser propagandeada, tem que ser divulgada como um divertimento. Então, as pessoas não podem entender que ali é outra coisa diferente do que ela realmente é. Um meio de enriquecer, por exemplo. Um meio de enriquecer, por exemplo. Então, existe uma portaria do Ministério da Fazenda que descreve vários parâmetros que devem e que não devem conter a publicidade, né? Então, isso foi uma tática que foi utilizada, por exemplo, com bebidas e cigarro, né? Então, cigarro proibiu completamente a publicidade e as bebidas têm uma restrição muito severa o horário que ela pode aparecer na televisão, nas redes sociais, tudo mais. Então, esse é um fato, uma tática importante que você pode utilizar para controlar a demanda. Para controlar os riscos, então, tem vários mecanismos tanto de autoconsciência. Então, na regulamentação do Ministério da Fazenda, existe a previsão de que as bets, elas disponibilizam para o jogador
mecanismos de autocontenção. Então, olha, eu posso gastar no máximo tantos reais por dia, ou por semana, ou por mês naquela plataforma. Por tempo também, então, olha, posso gastar no máximo 30 minutos por dia, sei lá. Mas é algo que o próprio jogador define. Talvez uma coisa mais severa, né, de, olha, vamos impor limites, talvez por categoria de jogador, o tempo que ele está jogando, sem apresentar problemas, né? Então, essa seria uma outra estratégia. E, por fim, a questão do dano é você identificar rapidamente, né, quem está com problema, né, com o vício em apostas e disponibilizar serviço de tratamento médico, psicológico para ele, às vezes social também, né? Porque tem a repercussão na família também. A lei que está regulamentando as bets, ela já não previa esse tipo de ação? Alguns desses exemplos que você deu? A lei sim, mas ela, como é uma lei, ela não desce ao nível de detalhes suficientes. Então, é necessário ter a portaria para realmente especificar no nível de detalhe que permita a execução daquilo ali, né? Então, foram várias portarias, mais de 10 portarias, cada uma tratando de um tema específico. E eu imagino que à medida que esses problemas vão sendo experimentados, devem surgir outras portarias aperfeiçoando. Exatamente, Então... Você deu o exemplo de influencers que hoje fazem muita propaganda vendendo as bets nessa perspectiva, né? Você vai ficar rico aqui. Isso é algo que essas portarias podem limitar. A portaria de publicidade já tem uma série de limitações. Acredito que muito cedo ela vai ser revisada novamente, talvez para restringir ainda mais o tipo de publicidade que pode ser utilizada, né? Uma última questão, é claro que você não é um futurólogo, mas o próprio presidente da República já disse, olha, se a coisa sair do controle, nós podemos acabar com isso. Isso aconteceu no Brasil com os bingos no passado, né? Você acha que o volume que se investe ou que envolve esse negócio, tanto de arrecadação do governo quanto de empresas, né, que fazem seus investimentos, pode dificultar esse processo de repente, se desejar acabar com as bets? Como você falou, não sou futurólogo, mas eu acho muito difícil acabar porque nos países democráticos, em geral, é permitido. Então, você tem acesso livremente àquilo ali. Mas, claro, tem restrições. O que eu acredito é que vão ser cada vez mais severas as restrições até que se possa realmente chegar numa situação de equilíbrio, em que esse tipo de entretenimento não prejudique, não cause efeitos sociais nocivos, negativos para a sociedade. Muito obrigado pela entrevista, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Bom, eu conversei com Paulo Henrique de Holanda, que é consultor do Senado e que nos ajudou a compreender um pouco esse mercado das bets, a tributação das bets e as consequências que isso pode trazer. Agradeço a sua companhia, que você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no nosso site, senado.leg.br/tv ou no nosso canal no YouTube para que você reveja ou envie para aquelas pessoas que você acha que podem gostar desse conteúdo. Aproveite, se inscreva no nosso canal, curta o programa e garanta acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre a segurança das urnas eletrônicas. E o nosso convidado é Cleiton Eufrásio, especialista em voto informatizado do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Não percam. Mais tecnologias, mais criptografia de dados, para garantir cada vez mais que a manifestação do eleitor é aquela que será apurada sempre pela Justiça Eleitoral. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado.
programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá! Após enfrentar um tumor de mama, uma professora da UNB e a sua equipe descobriram que o veneno de uma espécie de marimbondo possui propriedades antitumorais eficazes contra células de câncer de mama e melanoma. Hoje conversamos com a pesquisadora Márcia Mortari, que transformou sua luta pessoal contra o câncer em inspiração científica, abrindo caminho para possíveis novos tratamentos com menos efeitos colaterais. Márcia, seja muito bem-vinda aqui ao Cidadania Mulher. Muito obrigada, Paula. É um prazer enorme estar aqui e poder participar desse momento. Márcia, conta pra gente a sua história, como é que começou tudo isso? Na verdade, você é neurocientista e aí você focou a sua pesquisa no câncer. Conta pra gente um pouquinho de como é que começou tudo isso. Então, eu realmente sou neurocientista, tenho trabalhado na descoberta da cura de algumas doenças, como a doença de Alzheimer e a epilepsia. Mas quando a vida desafia, a gente tem que enfrentar com coragem. E quando eu tive o diagnóstico do câncer de mama, eu fiz todo o tratamento e aí quando eu retornei para a universidade, eu me senti desafiada a tentar também descobrir algum tratamento que fosse menos nocivo e mais eficiente contra o câncer de mama. Então, eu melhorei, né, de todo o tratamento e do câncer e aí eu me senti desafiada a me vingar desse câncer que eu tinha tido e também contribuir com essa parte científica, que é o que eu sabia fazer e que eu poderia contribuir também para outros milhões, né, de pacientes que passam pelo mesmo desafio que é o câncer. E no primeiro momento, a gente sabe que pesquisa científica no Brasil nem sempre é fácil. Você teve que buscar recursos próprios, apoio financeiro e uma equipe que conseguisse com você estudar isso. Conta pra gente quais foram os desafios iniciais aí. É bem desafiador fazer ciência em qualquer canto, né, do mundo. Aqui no Brasil tem sido bem desafiador. Eu já tinha investimentos para trabalhar com veneno de marimbondos e as doenças neurológicas, neurodegenerativas, mas eu não tinha nenhum investimento para trabalhar com câncer, porque era algo novo para mim, né? E eu realmente tive investimentos próprios para essa pesquisa e também me associei aos parceiros, né? Então, a gente tem um grupo que colabora nesse projeto científico, que é da Universidade de Aveiro de Portugal, e nós, então, trabalhamos juntos com esse objetivo de tentar achar um medicamento novo para a cura do câncer de mama. E aí veio um marimbondo específico que você conseguiu identificar qual era o diferencial desse inseto para poder fazer com que você realmente desenvolvesse essa pesquisa com ele. Isso é muito interessante, né, Paula? A nossa biodiversidade ela é riquíssima e eu já trabalhava com marimbondos aqui da biodiversidade do Cerrado brasileiro. E a gente trabalhava com uma das espécies que são aqui presentes aqui no Cerrado, que é a Chategelus communis, né? Que é esse tipo de marimbondo que a gente estudou. É importante falar que no veneno de marimbondo tem mais de 200 componentes. Tem componente que causa alergias, dores, tem compostos que são neuroativos, né, que ativam o nosso sistema nervoso, e eu estava atrás agora de um composto antitumoral. Então, a gente escolheu dos marimbondos que a gente tinha no nosso laboratório, já que a gente tinha iniciado uma pesquisa de separação desses componentes, e eu fui escolher, né, aquele componente que tinha uma função antitumoral dentro dessa riqueza que é o veneno de marimbondo. Eu falo que é um tesouro que a gente tem, é uma gota única, o veneno, a quantidade é muito pequena em cada marimbondo, mas é uma riqueza inestimável. Agora, com relação a esse marimbondo, ele é um marimbondo muito comum aqui no Cerrado, ele tem um nome mais comum, mais popular, que a gente possa chamá-lo? Ele é conhecido como marimbondo
e todos são conhecidos assim, né? Mas ele é de um tipo mais encontrado em áreas preservadas, né? Não em áreas que estão muito atacadas. Então, a gente ia coletar em a preservação do ambiente. Isso é uma das... eu acho que é uma das coisas importantes da gente entender a importância da nossa biodiversidade para cuidar dela, né? Exatamente. Então, essa é uma espécie que é presente em áreas de preservação mais naturais, né? Que a gente tem uma preservação maior da natureza. E no momento cerrado. em que a gente vê o Brasil uma série de incêndios, tanto na Amazônia quanto no Cerrado, a gente vê a importância de que uma riqueza enorme na nossa biodiversidade está ali escondida ainda, a gente ainda não descobriu, e o tanto que a gente pode trazer de soluções. Por exemplo, uma doença como o câncer, que mata milhares de pessoas anualmente, né? No seu caso, foi o câncer de mama e tem um outro, que é o melanoma, que é o câncer de pele. Isso. E aí você começou a fazer a pesquisa e verificou o quê? Ele matava células tumorais? Como é que é esse processo? Essa é a parte grande e interessante desse novo medicamento, sabe, Paula? Quando a gente começou a pesquisá-lo, a gente viu que ele era muito efetivo em matar realmente as células tumorais de câncer de mama. A primeira pesquisa foi de câncer de mama e a gente fez uma segunda para melanoma. Então, ele era capaz de entrar dentro das células tumorais e dar um início de uma morte programada dessas células que a gente chama. Então, a própria célula entrava num processo de morte. Só que esse ataque desse nosso medicamento é só das células tumorais. As células sadias não eram afetadas pelo nosso medicamento. Então, esse é o grande diferencial dele. Ele é capaz, então, de encontrar essas células tumorais, levar as células a uma morte programada, mas não afetar as células sadias. E esses resultados a gente obteve tanto para o câncer de mama quanto para melanoma em seguida na nossa pesquisa. Agora, com relação ao câncer de mama, 2 tipos de câncer foram estudados, né? Explica um pouquinho para a gente por que esses 2 foram selecionados e o resultado deles ser tão positivo assim. Então, a gente quis investigar, né, esse medicamento nos principais tipos de câncer de mama que acometem, né, a população. A gente estudou o triplo negativo, que ele não tem uma ocorrência tão grande, mas ele é o mais resistente aos tratamentos e que mais tem metástase e espalhamento do câncer. E a gente quis estudar também células de tumores responsivas a hormônios, que são as mais presentes, né? 80% dos tumores de mama são esses responsivos a hormônio. Então, a gente quis estudar esses 2 tipos de tumores para que a gente pudesse ver diferenças e se ele era capaz de impactar essas células tumorais. E o que a gente viu com os nossos resultados é que ele afeta tanto o triplo negativo quanto as células de câncer de mama responsivas a hormônios. Isso quer dizer que, na realidade, ele vai detectar células tumorais, né? Independente desses subtipos de câncer de mama. Só para a gente explicar melhor para quem está nos assistindo, essas células tumorais, elas estão no meio ali das células boas, né, que a gente produz. Então, hoje, os tratamentos, a maioria dos tratamentos, eles matam tanto as células ruins quanto as boas, e isso é um grande problema. O diferencial do seu estudo é que ele vai exatamente detectar as células tumorais apenas, sem agredir as células que a gente tem, que são as sadias. Exatamente, né? E como é que tem sido recebido pela comunidade científica, esse estudo? Como é que você tem recebido o feedback disso? Porque é um achado, é uma coisa extraordinária que nós brasileiros temos o orgulho de trazer aí como novidade. Então, assim que essas pesquisas foram publicadas, a gente teve uma resposta muito interessante, né, de vários grupos científicos ao redor do mundo que pediram para colaborar com o nosso grupo para que pudesse testar para outros subtipos de câncer, e isso está em testes, e também testar
desenhar novos análogos, que a gente chama, ou seja, novas estruturas próximas, novos medicamentos, para que a gente pudesse aplicar no maior número de tipos de câncer diferentes. Então, vários grupos presentes de cientistas que trabalhavam com câncer entraram em contato com a gente para que a gente pudesse compartilhar informações, né? Então, teve um grupo na Índia que entrou em contato com a gente. Então, em várias partes do mundo, para que realmente esse novo medicamento possa chegar à comunidade científica. Além disso, Paulo, eu continuo pesquisando esse medicamento novo. A gente já produz ele em larga escala. E a gente está passando agora para uma etapa que chama de segurança, né? Então, a gente quer ver o quanto ele é seguro, efetivamente, para ser administrado nos pacientes. Ou seja, a gente não vai precisar pegar um marimbondo toda vez para poder produzir. Você já consegue fazer isso no laboratório, que é uma facilidade enorme para aumentar a escala de produto, né? Do produto. Isso é importante, a gente já não faz mais, né, coletas de marimbondo, agora a gente já faz uma síntese, que a gente já produz em larga escala, numa quantidade grande, porque isso é muito importante, né? Então, a gente já produz isso em laboratório e a gente só agradece, né, aos marimbondos e à natureza por ofertar, né, esse novo medicamento que a gente possa estudar. A gente, quem está em casa também, quem tem parentes que tiveram câncer, sempre se pergunta por que a gente hoje, com tanto estudo, ainda não chegou na cura do câncer. E o que você estava me explicando ali nos bastidores é que o câncer, ele na verdade são vários, né? Cada célula que a gente tem no corpo pode produzir um tipo de câncer. Por isso que é tão difícil, né? Para cada tipo de câncer que surge, a gente criar um novo antídoto contra ele. É isso que é a dificuldade hoje na ciência. Então, é difícil exatamente por isso, né? O próprio câncer de mama, são vários tipos, né? Então, na realidade, o câncer não é uma doença única, ela não é uma unidade. Então, você tem vários fatores, várias características que alteram o tipo de câncer e, por isso, altera o tratamento. Então, algumas células são sensíveis a um tratamento, mas outros tipos de câncer não. Então, a gente não consegue ter um tratamento único, porque não é uma doença única. Então, é muito difícil. Além disso, a gente ainda tem hoje alguns tipos de câncer que se tornam resistentes ao longo da terapia. Isso dificulta ainda mais. E por isso, a gente tem que ter uma qualidade de vida e aquelas características que ajudam a prevenção e ajudam a gente a estar saudável o suficiente para combater também, ajudar a combater essas doenças, né? Como é o câncer. Conta um pouquinho pra gente de como foi a descoberta do seu câncer e como está o tratamento atualmente. Você já está curada? Eu estou em remissão, que chama, mas muito feliz, né, de estar podendo estar aqui hoje contando a história, livre de células tumorais, mas cuidando, né? Eu descobri num exame de rotina, né? E isso é algo importante, é muito importante os exames de rotina, a prevenção, principalmente para o câncer de mama. E como eu conheço, né? E eu, quando vi a imagem daquele nódulo com aquelas características, eu já saí sabendo, né? Os desafios que eu iria enfrentar. E então, assim, foi a descoberta, foi no exame de rotina, ele era muito pequeno, isso ajudou muito no tratamento. E me vi enfrentando esse desafio, né, que é esse câncer de mama. É importante a gente lembrar que o câncer de mama afeta o nosso físico, mas afeta também o nosso emocional. E eu acho que o tratamento ele tem que acompanhar todo o amor, o carinho e a empatia de todos que estão ao redor, porque isso contribui muito. E também toda a terapia que é necessária.
A importância é a prevenção e também depois logo rapidamente fazer o tratamento, né? É importante as pessoas que estão nos acompanhando sempre estarem alerta com relação a isso. E como é que foi com relação ao tratamento, a pesquisa no laboratório? Você utilizou células cancerígenas tumorais de animais ou não? Foi própria do humano? Como é que você fez essa pesquisa? Conta pra gente como é que foi o procedimento. Essa pesquisa ela foi feita com células de câncer de mama de humanos separadas, né, de mulheres que tiveram câncer de mama. Então, elas foram testadas realmente em células tumorais, né? E agora a gente está nessa etapa de testar a segurança em animais experimentais, mas elas foram feitas em 2 linhagens de câncer de mama de células de humanos. E esse procedimento de teste em animais e depois para ser a liberação da Anvisa, como é que é todo o caminho que ainda falta percorrer para a gente poder efetivamente já ter esse tratamento aí à disposição? O caminho não é rápido como nós pacientes gostaríamos que fosse, mas a gente tem que respeitar os protocolos de segurança e os protocolos que a Anvisa estabelece exatamente para que a gente possa ter um medicamento seguro, né, e efetivo. E aí a gente passa por várias etapas de testes que a gente chama pré-clínicos, são testes antes, né, dos ensaios clínicos, que são testes realmente realizados em animais de experimentação, que a gente deve estar iniciando até o fim do ano. Então, nós vamos clínicos, após aprovação pelas comissões de ética e por todos os protocolos que são exigidos, e para uma possibilidade, né, se tudo der certo, né, da gente iniciar alguns testes clínicos. No melanoma, né, com relação ao melanoma, também está nesse estágio de pesquisa ou não? Ainda vocês estão desenvolvendo? Os testes de segurança farmacológica, eles vão ser os mesmos tanto para o câncer de mama quanto para o melanoma. Então, todos precisam passar por essa etapa de segurança. O melanoma, a gente já fez uma composição peptídeo, né, do medicamento novo num gel que possa ser passado, né, no local da lesão, tanto antes, né, da cirurgia ou pós. Então, a gente já tem uma formulação, né, para que a gente possa administrar. Mas todos precisam passar antes por testes de segurança. Então, o que vocês preveem aí é que daqui um ano e meio, se tudo correr bem, já vai estar autorizado pela Anvisa, liberado? Difícil de prever. Difícil. Os resultados precisam ser positivos primeiro, né? Então, primeiro a gente passar por essa etapa dos pré-clínicos e verificar. Nós também queremos fazer uma pesquisa que a gente já trabalha com alguns cães com epilepsia, né, para aquela pesquisa que eu faço. Então, a gente já faz alguns testes com cães com epilepsia, com outro medicamento, e a gente pensou também em fazer uma pesquisa com cães com câncer, né, para também, depois de verificar a segurança, né, antes, mas se ele também é efetivo para câncer em cães, né, que é uma ocorrência grande hoje, né? Isso, então, a gente vê muito. A gente está seguindo vários caminhos, né, para que a gente possa realmente conseguir contribuir com a sociedade para seria conseguir. Maravilhoso, porque realmente o número de cães com câncer de fêmeas, principalmente com câncer de mama, é bem assustador. A gente até acha que, de repente, a alimentação, né, as rações podem estar influenciando, porque o número realmente tem aumentado bastante. Agora, o que muita gente deve estar se perguntando em casa é como é que você chegou ao marimbondo? Você já estudava o marimbondo? Da onde surgiu a ideia de que o marimbondo podia ter uma substância antitumoral? Então, como eu falei, o veneno de marimbondos é uma gota realmente extraordinária, né, cheia de componentes. Mas o início da minha pesquisa, na realidade, com marimbondos, foi quando eu iniciei o meu doutorado. Eu trabalhava com veneno, na realidade, de sapos, né? E eu comecei a
ler e começar a observar que os marimbondos, eles tinham alguns comportamentos e eles utilizavam o veneno para diferentes ações. Então, o marimbondo usa o veneno para espantar o predador, no caso, nós já, né, provavelmente boa parte da população já levou uma picada de marimbondo porque chegou perto, né, então eles utilizam para espantar, mas eles utilizam também para pegar o alimento deles. Então, eles usam a picada e essa larva, né, que é a presa deles, ela fica paralisada. Então, ele utiliza o veneno de diferentes maneiras. Mas uma das maneiras que eu acho extraordinário é que ele borrifa o veneno no ninho para que não tenha infecção por bactéria, nem fungo. Então, eles utilizam o veneno para proteção contra bactérias e fungos. E aí eu pensei, nossa, esses compostos que são capazes de matar bactérias, será que também não são capazes de interagir com alguma célula tumoral? Ou esses compostos, né, que são protetores do ninho, será que não conseguem? E aí eu fui atrás desses compostos, deixei os neuroativos, né, um pouquinho de lado, que é a minha grande paixão, é a neurociência, mas deixei de lado e falei, não, eu vou atrás desses que eles usam para proteger o ninho. E aí a gente conseguiu identificar esses antitumorais. Então, eu falo que é uma riqueza muito grande, né? Tem mais de 200 compostos, tem um que serve, que tem uma ação antitumoral, tem um que tem uma proteção cerebral. Então, é muito rico. Nossa, e a gente fica aqui, você falando e eu pensando o quanto é o conhecimento tradicional da floresta, dos povos da floresta, você analisando aí o veneno do sapo, o veneno do marimbondo, o quanto essas populações tradicionais que já vivem lá e muitas vezes já utilizam algumas substâncias, ervas, também podem contribuir com o conhecimento científico, não é? Sim. Realmente eles conhecem, né, a floresta e conhecem as propriedades das plantas mais do que qualquer cientista e eles podem sim contribuir muito. O nosso lado de observação da natureza também, né? Então, a natureza, você observar a natureza, ter calma para olhar, para ouvir, também contribui muito. Agora, com relação aos marimbondos, você pesquisou vários ou você foi diretamente nesse? Eu, ao longo da minha carreira, já pesquisei vários, né? Porque eles já também contribuem com a questão da epilepsia e outros tratamentos. Exatamente. Então, a gente já tinha pesquisado e estudado vários. Esse, em especial, é de um tipo de marimbondo que a gente começou os estudos para também a epilepsia, mas que tinha muitos compostos inéditos que ninguém nunca tinha estudado. E são esses compostos que a gente tem estudado hoje, esses que realmente completamente novos. Você falou que o seu foco foi para a questão do câncer, mas a sua paixão é a neurociência. E você, vou dar um spoiler aqui, mas esse é um assunto para um outro programa, mas você colocou para mim que há uma pesquisa em andamento com relação ao Alzheimer, né? Também ligada a alguma substância específica de algum inseto? Como é que você está trabalhando? É de um outro tipo de marimbondo, do veneno do marimbondo, e já trazendo um pouquinho, né? A gente conseguiu identificar né, dos componentes desse veneno que foi capaz de impedir a morte de neurônios e capaz também de não deixar, né, que aquelas proteínas erradas no Alzheimer se agregassem, protegendo o cérebro e evitando a morte e essa perda de memória nos nossos modelos animais. Nossa, isso aí vai ser também um outro estouro aí. Você falou para mim que deu já 15 entrevistas, daqui a pouco com Alzheimer, então, tomara, olha, a gente torce muito para que essa pesquisa ela tenha um grande sucesso e que você venha nos contar também a próxima grande descoberta e já testada também, que é a questão do Alzheimer, que são duas questões, são duas doenças que hoje afetam a população em larga escala no mundo inteiro. Com certeza a sua contribuição é muito valiosa e a gente tem o maior orgulho de ser aqui de Brasília e a Universidade de Brasília está podendo ter profissionais tão importantes assim no campo científico para contribuir. Eu agradeço muito a sua entrevista.
Obrigada. Eu sempre tenho isso como uma visão, né? Uma das funções de um cientista é servir a sociedade naquilo que a sociedade tem de demandas, né? E eu estou à disposição para novas entrevistas, mas também queria deixar o recado que a gente trabalha com muito empenho, se dedica muito e é uma honra poder servir o Brasil e poder servir a população, tanto na descoberta da cura do Alzheimer quanto no câncer. Muito obrigada, muito bom ouvir isso. Bom, gente, essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal do YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania Mulher. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. Meu compromisso com o mandato estabelecido pelo arcabouço institucional e legal para a autoridade monetária brasileira. 2, a consciência da honra e responsabilidade que envolvem a indicação à presidência do Banco Central e do papel da estabilidade monetária e financeira na construção da sociedade que desejamos. Olhando para trás, o senhor acredita que as críticas direcionadas ao presidente do Roberto Campos foram justas? Pesando esses ataques, o senhor avalia que a permanência do presidente foi Meira? Com o senhor na presidência do Banco Central, o que mais podemos ter de colaboração para chegarmos ao mesmo patamar de 2008, com Lula? O que mais pode ser feito com o senhor no Banco Central? O senhor é um homem equilibrado, mas como o senhor vai lidar quando figuras históricas do PT não mediu palavras para atacar o atual presidente do Banco Central de formas indevidas e injustas? Como o senhor vai lidar com isso? Quanto à questão das críticas ao Roberto ou de alguma questão com o próprio presidente Lula, eu sinto que eu gerei uma grande frustração, talvez, na expectativa que existia de que, ao entrar no Banco Central, fosse começar um grande reality show com grandes disputas e brigas ali dentro. E isso, infelizmente, eu tenho uma informação chata para dar para todos. Assim, a minha relação com o presidente é a melhor possível, o presidente Lula e com o presidente Roberto. É a melhor possível, sempre fui muito bem tratado pelos dois, eu não consigo fazer qualquer queixa a nenhum deles. Toda vez que me foi concedida a oportunidade de encontrar o presidente Lula, eu escutei de forma enfática e clara a garantia da liberdade na tomada de decisões e que o desempenho da função deve ser orientado exclusivamente pelo compromisso com o povo brasileiro. Nós produzimos muita soja. A grande maioria dessa soja produzida no Brasil é para exportação. O grande comprador da soja brasileira é a China. E o destino dessa soja são porcos e animais chineses. Por que os chineses não plantam soja? Porque soja requer muita água. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. Foi criada a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. A lei define que os governos dos 3 níveis de poder que aderirem ao trabalho digno e cidadania deverão priorizar o registro dessa parcela da população no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O Senado votou. Agora é lei. Na rotina de todo dia, os senadores discutem e votam projetos de lei.
Olá, estamos de volta, são 10 horas, estamos de volta com a nossa transmissão ao vivo, porque nesse momento está começando a reunião da Comissão de Educação. A comissão faz hoje a 9ª audiência pública sobre o projeto de lei do novo Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034. Acompanhe. Referentes à primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima audiências públicas destinadas a debater o novo Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034, realizadas em 26/8, 2/9, 9/9, 16/9, 23 de setembro, 30 de setembro e 7 de outubro. Portanto, reuniões até o momento semanais, audiências públicas. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de debater o projeto de lei número 2614 de 2024, que institui o novo Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034, em atenção aos requerimentos 62/2024 da Comissão de Educação, de autoria da senadora Tereza Leitão e da senadora Janaína Farias, requerimento 63/2024, também desta comissão, de autoria da senadora Tereza Leitão, senadora Janaína Farias e de minha autoria, requerimento 64/2024, de minha autoria, requerimento 72/2024, de autoria do senador Zequinha Marinho e de minha autoria, requerimento 83/2024, de autoria do senador Marcelo Castro e de minha autoria, e requerimento 89/2024, de autoria dos senadores Hamilton Mourão e Bene Camacho. Participarão de forma remota os seguintes convidados. Quero já agradecer a todos e a todas, expositores, pela presença, pela participação, e quero destacar costumeira, regular, nos debates que acontecem no Senado Federal na área da educação. Então, saúdo com muita alegria novamente a senhora Ângela Maria Scalabrin Coutinho, vice-presidente da Região Sul, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação, AMPED. São instituições da mais alta relevância para o país. O senhor Luiz Fernando Dourado, presidente da Associação Nacional de Política e Administração da Educação, ANPAE. O senhor Nelson Cardoso Amaral, presidente da Associação Nacional de Pesquisadores em Financiamento da Educação, FINEDUCA. O senhor Romualdo Portela de Oliveira, representante do Centro de Estudos, Educação e Sociedade, SEDES. E a senhora Lúcia Maria Teixeira, presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior do Estado de São Paulo, SEMESP. A todos e todas que nos acompanham, comunico que esta reunião será interativa, transmitida ao vivo, como habitualmente acontece, e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania, na internet, no endereço senado.leg.br/E-Cidadania, ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelas expositoras e expositores. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer uso por até 15 minutos. E ao final das exposições, nós teremos mais 5 minutos disponíveis para os nossos estimados convidados e convidadas
para as considerações finais, alguns acréscimos ou reflexões sobre o conjunto das exposições feitas nesta audiência pública. Para as pessoas que nos acompanham pelo Brasil, eu quero destacar que o Plano Nacional de Educação, o projeto de lei, foi enviado pelo Executivo para a Câmara dos Deputados. Não foi, tanto quanto eu possa definir ainda por enquanto, definida a tramitação na Câmara dos Deputados. Posteriormente, ele será remetido ao Senado Federal. Então, neste sentido, nós estamos nos antecipando à chegada do PL, projeto de lei, no Senado Federal, porque ainda está na Câmara. Mas desejamos, tanto quanto possível, fazer um trabalho articulado, convergente, já anteciparmos os debates para que possamos, quando a tramitação ocorrer, já termos subsídios das instituições relevantes, importantes e tantas outras que podem opinar. Então, não só quem participa da audiência pública, mas quem está também acompanhando esse ciclo de debates, se sinta totalmente à vontade para remeter bem concretamente, em função do PL que está lá na Câmara dos Deputados, olha, em tal objetivo, em tal meta, em tal desdobramento também, né? Eu gostaria de acrescentar isso, ser bem específico, já mandando, como nós fazemos no Congresso Nacional. Quando existe um projeto de lei em tramitação, apresentamos emendas aditivas, emendas que suprimem, emendas modificativas, né? Alguma coisa que consideremos importante no projeto. Então, a sociedade pode apresentar isto, claro que seria até uma emenda, mas pode mandar todo esse subsídio, essa colaboração para a Comissão de Educação, já na forma bem concreta, né? E isso eu sempre apelo para os expositores e expositoras, além da exposição, se julgarem necessário, adequado, que inclusive sugiram a redação para atender os objetivos da exposição. Então, isso facilita muito, né, o trabalho dos eventuais relatores e relatoras no Congresso Nacional. Como esta é a 9ª audiência pública neste ano, já temos a participação de praticamente 40 instituições. É bastante gente. No ano passado, tivemos, antes do PL chegar enviado pelo Executivo ao Congresso Nacional, nós realizamos, no ano passado, 10 audiências públicas, antes do projeto de lei. Então, aqueles subsídios também estão disponíveis no portal e certamente são atuais, porque naquela época a gente discutia o que deu certo, o que não foi possível concretizar, os desafios do plano anterior e as perspectivas do novo plano. Então, é um material muito valioso que, sem dúvida, vai auxiliar em muito a elaboração de um documento que é essencial para o Brasil, que é o Plano Nacional de Educação, execuível, bom, necessário, que atenda para todos nós, de todo o Brasil, de todas as tendências, aquilo que consideremos convergentemente, né? Quer dizer, que haja essa convergência possível, esse denominador comum importante para a educação em nosso país. Então, sejam muito bem-vindos, caros expositores e expositoras, e passamos, em primeiro lugar, com muita alegria, a palavra à senhora Ângela Maria Scalabrin Coutinho, que é vice-presidente da região sul da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ANPED. Com a palavra, Ângela. Está bem, não é mesmo.
Agora abriu. Pronto. Bom dia a todas as pessoas. Quero começar cumprimentando o senador Flávio Arnes, meu companheiro de Universidade Federal do Paraná e de departamento. Alegria. E também cumprimentar aqui os demais colegas e colegas que me acompanham nessa audiência pública, enquanto expositores e de entidades, né, que temos aí, como já destacou o senador, dialogado ao longo de todo o processo de construção do novo plano, e as pessoas que nos acompanham nessa audiência pública e que podem também aqui participar, né, de modo bastante ativo, se manifestando e dialogando conosco a partir de um diálogo mais pontual sobre as nossas exposições. Eu vou muito rapidamente aqui já passar para a minha apresentação, porque o tempo é curto, né? Então, aqui represento a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a ANPED, e nominei, né, essa minha apresentação, então, de o novo PNE 2024-2034, Contexto, Processos e Desafios. Vou aqui destacar alguns aspectos que são aspectos que perpassam, né, o processo de construção do PNE, trazendo alguns elementos, né, que na ANPED, a partir especialmente do diálogo com os nossos associados e as nossas associadas, né, sendo uma entidade de pesquisa que focaliza a educação, temos discutido sobre a importância de avançar, tanto na perspectiva, né, de um texto, de uma política de Estado que, de fato, represente aqueles que são, né, os anseios, os desafios e também o que se tem produzido no campo acadêmico enquanto contribuição para o campo político, como que nós podemos pensar, né, esse diálogo com um projeto de lei que agora já está aí em tramitação e que, como chama a atenção o senador Flávio Arnes, nós podemos ainda trazer algumas contribuições, né? Em primeiro lugar, assim, em termos de contexto, acho que vale a pena sempre, né, recuperar essa ideia central do PNE, que é uma política de Estado para a garantia da educação como direito humano, com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável, retomar também esse elemento, que é outro elemento central, né, de pensar o PNE como um instrumento de planejamento voltado para a garantia da educação como direito, e desse ponto de vista, reconhecê-lo como uma construção coletiva e democrática, que inclusive se dá por meio desses momentos de audiência pública, né, de diálogo, que acompanha esse processo de discussão, que é um processo aberto, né, que é um processo participativo e democrático, né, é bastante importante. E aí quero chamar a atenção para a importância que teve, né, todo esse processo que foi de uma retomada, de uma ampla discussão, né, de uma retomada, inclusive num diálogo mais próximo com a própria perspectiva, né, do governo, de uma reconstrução e de uma retomada da democracia, das conferências municipais, distrital, estaduais e da Conferência Nacional, né? Então, o texto do plano que chega, né, como uma base para esse projeto de lei, é um texto que foi amplamente discutido, né, que é um texto que traz aqui o contraditório do ponto de vista de que vários atores e várias instituições da sociedade puderam se posicionar acerca das proposições das metas e das estratégias e, portanto, ele também sintetiza, né, em alguma medida, todos esses diferentes espaços, atores e instituições. E também reconhecer a importância do controle social, e aqui eu acho que a gente tem um grande desafio, considerando, né, os dois planos anteriores, que é de instituir processos de monitoramento que permitam olhar o todo, mas também as particularidades e efetivamente avançar na mitigação das desigualdades, e esse vai ser o meu mote aqui de discussão, né? Por quê? Né? Como eu mesmo chamei a atenção agora, né, o tema central desse PNE é pensar essa dimensão da justiça social, do direito à educação, né, vinculada aos aspectos aí, também socioambientais, de um desenvolvimento, né, que de fato considere esses elementos. Desse ponto de vista, quando a gente fala de uma política de Estado, né, ela é uma política que olha para o todo, para um território extenso como é o nosso país, como é o Brasil, que é marcado, né, pela diversidade, que é marcado pelas diferenças, por esses marcadores sociais da diferença, mas que
que também é marcado pelas desigualdades. Então, aqui eu já quero trazer um primeiro grande desafio, né, que está ligado a esse contexto do PNE, que é como olhamos para os diferentes territórios, para os sujeitos, né, numa perspectiva dessa garantia, né, da equidade e da justiça social, né? Temos entendido, a partir também dessa produção de pesquisas, né, que sem olhar para esses marcadores sociais da diferença e para essa diversidade, a partir de uma perspectiva interseccional, tentar entender como é que esses marcadores, né, se cruzam e a partir também dessa relação entre esses marcadores, processos de subalternização vão sendo produzidos, né? Dificilmente a gente avança na mitigação dessas desigualdades, né? Então, acho que um dos grandes desafios do PNE é como que as metas que hoje temos ali já explicitadas e as estratégias focalizam, de fato, a superação das desigualdades, né? Será que elas nos permitem olhar para os diferentes territórios, para os diferentes sujeitos e pensar, né, em políticas que garantam esse direito, né, de forma equânime. Isso tudo num contexto, né, e aqui a ANPED sempre tem retomado essa pauta, um contexto muito desafiador, né, que temos vivido contemporaneamente de guerra, genocídios, desastres climáticos, de múltiplas violências, né, e uma perspectiva de fato de futuro ameaçada, né. Também temos observado com muita força o avanço das privatizações, né, e aqui eu falo a partir de um estado, né, que é onde eu me situo, no estado do Paraná, em que isso tem sido muito recorrente no campo da educação pública, observando também uma crise nas licenciaturas. Então nós temos um amplo processo de evasão das universidades, especialmente, né, em cursos aí que focalizam a formação de professores e professoras, uma certa desistência da carreira, no sentido de que essa carreira não tem se tornado uma carreira atrativa, uma contratação precária de docentes, né? Nós temos observado um crescimento significativo dos contratos temporários. Então, entre 2013 e 2023, o número de professoras e professores temporários na educação básica aumentou 55%, né? Enquanto o número de efetivos diminuiu 36%. Então, essa precarização também é um aspecto importante a ser considerado no âmbito desse novo plano, e o país que tem lidado com as crianças como capital humano, investimento para o futuro, e com os jovens como problema social. Portanto, a gente vai observando uma interdição que se dá tanto no presente quanto no futuro, né? Do ponto de vista dos processos, esse processo, né, de construção coletiva do PNE, ele permitiu, de fato, um debate ampliado e plural sobre as metas e as estratégias. E aí, só para retomar, né, vou aqui muito rapidamente citar, nós temos um conjunto de acúmulos da Conferência Nacional de Educação Básica, das Conferências Nacionais de Educação de 2010, 2014, 18 e 22, né, também das Conferências Nacionais Populares, que foram realizadas em 18 e 22, do grupo de trabalho criado pelo Ministério, né, da Educação, que discutiu as estratégias, né, e as diretrizes desse novo PNE, e também aí entre esses diversos ativos políticos, né, como os documentos de referências, as contribuições do MEC, da CAPES, do TCU e de outras entidades, eles vão ganhando aí muita importância e centralidade, especialmente os estudos que têm sido feitos, realizados pelo INEP, né, quero aqui chamar a atenção do papel do INEP nesse processo de monitoramento, publicando aí os 5 ciclos, né, de monitoramento das metas do plano, o que tem sido para nós uma ferramenta, né, bastante importante, diagnóstica também para pensar, né, nos desafios que temos para o novo decênio. Ainda assim, né, ainda que tenhamos... Só tentar passar, agora, ainda que tenhamos, né, muitos avanços, um acúmulo aí de discussões e de produções, né, que fundamentam esse novo plano, tem um aspecto, né, que é importante da gente superar no sentido de não cair nessa contradição das pautas políticas e do que se tem denominado de pautas ideológicas. É importante nós pensarmos que desigualdades, processos de exclusão e de violação de direitos relativas a gênero, sexualidade, raça, etnia, religião, deficiência, geracionais, entre outras, elas afetam de modo efetivo a vida de milhões de pessoas cotidianamente. Portanto, elas são pautas políticas e não num sentido ideológico que se tem
buscado, né, atribuir a essas pautas, né? Então, assim, dizendo de melhor forma, a garantia de metas e estratégias que combatam esses processos, elas se assentam em princípios e, desse ponto de vista, em ideologias, né, de justiça social e de igualdade de direitos. É disso que se trata, né? E não de reforço de ideologias, né, que desvirtuam essa perspectiva, como se tem buscado, né, atribuir. Inclusive, né, o próprio PNE poderia avançar mais significativamente, né, no trato a esses marcadores aí sociais da diferença. Ele é até ele não é tão ousado desse ponto de vista, mas aquilo que ele revela ainda assim tem sido foco, né, de críticas e de questionamentos, que é importante que a gente debata, sim, que a gente compreenda, mas a partir dessa perspectiva da justiça social e da igualdade de direitos, né? Um plano de Estado decenal exige compromisso político dos entes federados, então cooperação entre eles, né, e uma coordenação por parte do governo federal. E aí quero muito chamar a atenção, né, de como as leis orçamentárias da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, elas precisam ser elaboradas em consonância com essas diretrizes, né, e metas e objetivos do PNE, nos seus respectivos planos, né, de educação estaduais, distrital e municipais, como prevê o PL, né? Então, pensar também nesse processo de aprovação e debate do PNE é fundamental, porque a gente sabe que ele tem uma incidência grande nos planos estaduais e nos planos municipais de educação, né? E desse ponto de vista, pensar num processo de coordenação e cooperação também exige que a gente avance, né, aí na instituição de um sistema nacional de educação. Eu trouxe como exemplo aqui, né, que é a minha área de pesquisa e, portanto, na qual eu também circulo com um pouco mais de tranquilidade, eu trouxe o exemplo da educação infantil para a gente pensar na importância de ter monitoramentos que tratem do todo, mas não perder de vista as particularidades, os territórios e os sujeitos, como chamava a atenção, né? No nosso plano de 2001 a 2011, nós tivemos 30%, tivemos uma meta que previa 30% de atendimento em creche em até 5 anos, né, de vigência do plano, e 50% até o final de vigência do plano, e previa 80% da pré-escola até o final também da vigência do PNE. Em 2014, essas metas não foram atingidas e há poucos estudos e dados que revelem os motivos, né? No plano seguinte, de 2014 a 2024, nós tivemos, a meta de 50% foi replicada, né, até o final de vigência do plano, e de 100% da pré-escola, desculpem, aqui tem um pequeno erro, não é 2017, é 2016, depois eu corrijo, mas aqui até o final de 2016. Esse 50% até o final da vigência do plano, ele se traduziu em 37,3%, né? E a pré-escola em 93%, ou seja, novamente não atingimos as metas, né, previstas para a educação infantil e para a creche, para a escola, né? Só para vocês terem uma ideia por que é importante a gente olhar para o particular e para os territórios, né, num estudo realizado pelo André Couto e pela Sandra Záquia de Souza, né, o que eles identificaram? Que 4.764 municípios, ou seja, 85,6%, atenderam em média 27,1% das crianças, ou seja, uma meta muito abaixo pela definida no PNE, né? E só 801, 14,4%, alcançaram a meta com uma média aí de atendimento de 62,5%, né? Então, a gente precisa olhar de forma um pouco mais atenta, né, para essas diferenças e para essas desigualdades. Então, o que leva os municípios a não cumprirem a meta? Quais são os principais desafios, né, dos municípios? Então, aqui, a gente tem que avançar para uma compreensão que a gente precisa de uma aprovação desse novo PNE com um conjunto de metas que, de fato, visam a garantia do direito à educação com qualidade e equidade e com estratégias que orientam a tomada de decisão quanto à ação dos governos, né, nessas diferentes esferas federativas, que possam, de fato, atingir esses objetivos e metas e que possam ser monitoradas, né? Numa pesquisa que a gente desenvolveu no estado do Paraná, a gente tentou levantar os motivos, né, de não cumprir a meta 1. O que os municípios nos revelam, né? Todos manifestam que o financiamento é um dos principais problemas para a ampliação da oferta, todos nos revelam que os programas federais têm um papel central nos municípios, né? Dificuldade para a garantia de formação continuada e flexibilização na exigência de formação para cargos caracterizados como auxiliares docentes e presença cada vez maior de estagiários, ou seja, uma precarização das formas de contratação desses profissionais.
E os municípios também têm recorrido a critérios de priorização, né, para as matrículas das crianças na creche. Ou seja, né, nesse contexto de um direito à educação, se tem escolhido aquelas crianças em maior situação de vulnerabilidade, né? Mas quais são os marcadores sociais que têm sido incluídos e excluídos dessa grande categoria? Então, para finalizar, mesmo em tom de síntese, né, é só retomar a importância da aprovação do PNE em articulação à aprovação do Sistema Nacional de Educação, avançar mais nas políticas de cooperação entre os entes federados, né, reduzindo as desigualdades regionais e entre as redes, o desafio de acompanhamento, né, um modelo de controle social que, de fato, envolva a sociedade política e sociedade civil. Outro ponto fundamental de nós pensarmos é a descontinuidade das políticas, né? Portanto, retomar essa ideia de um plano de Estado e não de governo é fundamental para que a gente possa avançar na perspectiva dessa não descontinuidade. E também essa pergunta, né? Será que as metas estabelecidas, elas podem, de fato, reduzir essas desigualdades regionais, urbano, rural, raça, cor, idade, população LGBTQIAPN+, quilombolas, indígenas, né? A gente também precisa avançar na gestão democrática e criar estratégias para lidar com aquilo que temos definido como os velhos, né? Dilemas da educação, financiamento da educação básica e ensino superior, infraestrutura, valorização dos profissionais, equipamentos, materiais didáticos, gestão democrática e esses novos dilemas que são as emergências climáticas, a violência, né, a inteligência artificial e as crises de emprego. Finalizo por aqui e agradeço essa oportunidade de estar no diálogo com vocês. Obrigada. Agradecemos a você, Ângela Maria Scalabrin Coutinho, vice-presidente da região sul da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ANPED, e minha colega de setor, de departamento e de universidade. Muito boa apresentação, parabéns, né? Passamos em seguida a palavra ao senhor Luiz Fernando Dourado, presidente da Associação Nacional de Política e Administração da Educação, ANPAE. Com a palavra, Luiz Fernandes. Bom dia a todos e todas. Eu quero inicialmente agradecer o convite ao senador Flávio Arnes para participar desse ciclo de audiências públicas, né, que considero da maior relevância. Aproveito o ensejo para cumprimentar toda a Comissão de Educação e Cultura, nas pessoas do senador Flávio Arnes e da senadora Tereza Leitão. Ressalto ainda a alegria de participar dessa audiência pública com os nossos companheiros aí, dirigentes da área de educação, a Ângela pela ANPED, Nelson pela Fineduca, Romualdo pelo SEDES e a Lúcia pela Senesp. Entendo que a discussão sobre o PL 2614 de 2024, né, do PNE 2024-2034, se entendido como epicentro das políticas educativas, como eu venho defendendo, né, ele se constitui efetivamente, ou se constituirá efetivamente no instrumento de planejamento, de mobilização e de controle social. Portanto, peças aí basilares, aí muito articulado com o que disse a Ângela, né, a materialização de políticas de Estado para a educação nacional. No atual contexto, trata-se de uma oportunidade e também de um desafio, tendo em vista que as políticas de gestão da educação no Brasil, incluindo seus processos de regulação e avaliação, vem sendo historicamente permeada por disputa de projetos, de concepções distintas a respeito do papel do Estado e, consequentemente, sobre o papel do planejamento ou sua ausência, né, e a relação entre os entes federados e suas obrigações constitucionais. Ressalto ainda, né, que a educação no Brasil tem sido historicamente marcada pela interpenetração entre as esferas públicas e privadas. Tais questões nos colocam diante do desafio de pensar um plano nacional de educação, né, desafio esse que é de fato reabrirmos um caminho para a expansão das possibilidades educacionais e, portanto, para os direitos à educação básica e à educação superior no país. Nesse sentido, ressalto ainda que é fundamental avançarmos na perspectiva de um federalismo cooperativo traduzido em novas perspectivas da coordenação
e cooperação federativa, o que nos coloca diante de um desafio histórico, e o senador Arnes presidiu com muita maestria toda a discussão do Sistema Nacional de Educação. A efetiva institucionalização do Sistema Nacional de Educação Democrático se coloca como um elemento articulado a toda essa discussão. A ANPAE, uma entidade do campo educacional há 62 anos, vem lutando pelo efetivo exercício do direito à educação de qualidade para todos, por meio da participação efetiva na formulação e execução de políticas públicas na educação. E também na perspectiva de defesa da gestão democrática alicerçada nos valores de justiça social, da liberdade e da igualdade na educação da sociedade. A ANPAE e seus pesquisadores sempre tiveram uma participação ativa nas discussões e proposições sobre o Plano Nacional de Educação. Destacaríamos aqui com muito a participação da ANPAE, por exemplo, nos CONEDs, e com toda a formulação do que foi o projeto da sociedade brasileira para o Plano Nacional de Educação. E também uma participação muito ativa na proposição do Plano Nacional de Educação 2014-2024. Isso aliado a uma atuação muito direta nas Conferências Nacionais de Educação Básica de 2008, Conferências Nacionais de Educação de 2010 e 2014, Conferências Nacionais Populares de Educação de 2018 e 2022 e, mais recentemente, na Conferência Nacional de Educação de 2024. Nosso entendimento, a nossa defesa histórica tem sido pela educação pública, popular, gratuita, com gestão pública, laica, democrática, inclusiva e de qualidade social. Quer dizer, são esses balizamentos que serão objetos da nossa intervenção, considerando que essas questões relativas ao PNE nos coloca diante dos desafios que é de avançarmos de um cenário de políticas de governo para um cenário de políticas de Estado para a educação, tendo o PNE, como eu já disse, como epicentro dessas políticas. Nós destacamos aqui que essa discussão sobre o atual plano, ela nos remonta a uma avaliação e a uma própria perspectiva e destaque da importância que foi a importância política e pedagógica da aprovação do PNE 2014-2024, que foi aprovado sem vetos e, como foi destacado pelo senador Flávio Arnes, foi objeto de uma grande articulação entre Câmara e Senado, numa construção muito participativa, o que nos coloca diante do desafio de pensarmos comissões especiais, como comissão especial como um horizonte para se avançar nessa tessitura política sem prejuízo dos debates, destacando que esse plano, a despeito de expressar um pacto nacional à época para as políticas de Estado da educação, não se efetivou e não teve o movimento, monitoramento adequado por todas as entidades previstas, a despeito do papel feito pelo Parlamento, com as suas frentes parlamentares, do Fórum Nacional Popular de Educação, das entidades da área, do INEP, com seus ciclos fundamentais em toda a discussão, do TCU, e mais recentemente, inclusive, do Fórum Nacional de Educação, que foi reconstituído democraticamente em 2023. É importante dizer que esse cenário, quer dizer, essa secundarização do Plano Nacional não foi um acidente de percurso, mas foi resultado de um conjunto de políticas na contramão de políticas democráticas para a educação básica e a educação superior. Ora, considerando o cenário atual político, e sinalizando, inclusive, que nós temos um governo do campo democrático popular, com a coalizão ampla, a tramitação, a discussão do próprio PL e do PNE representa um desafio que é técnico, que é político, pedagógico, administrativo para a política de estados. E eu quero cumprimentar uma vez mais o Senado Federal, por construir e por ampliar canais democráticos de participação social como esta audiência pública. Bom, a nossa intervenção, para além da adjetivação que fizemos da educação, nos coloca diante de defesas históricas da ANPAE, na perspectiva de políticas democráticas para a educação nacional. E nós consideramos que a Conferência Nacional de Educação de 2024 como um ativo fundamental
para a ampliação dos direitos sociais à educação, numa perspectiva de direito humano, com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável. Então, para nós, é uma grande referência na perspectiva de nós avançarmos. Entendemos que o PL 2614, encaminhado pelo governo federal ao Congresso, né, que ainda não começou a tramitar na Câmara, né, mas que já encontra nessas audiências no Senado um espaço bastante fecundo, ele traduz essa articulação, essa tensão entre as próprias contribuições da CONAI e também do grupo de trabalho do MEC sobre o Plano Nacional de Educação, resultando num conjunto de concepções, diretrizes, metas, objetivos e estratégias. Né? Isso é fundamental se nós pensarmos que nós temos aí um desafio, uma dívida histórica, uma vez que a educação no nosso país é marcada por desigualdades e assimetrias de toda a ordem. Né? Então, tendo em vista esse cenário de proposição do novo plano, né, entendemos que a sua tramitação deverá envolver vários debates e proposições, nós ressaltamos a necessidade de fortalecermos a criação de mecanismos legais, garantindo canais efetivos e democráticos de controle e de participação social, né? Exatamente por esta dimensão que nós falamos do próprio plano e do desafio em que ele consiste, né? E é por isso já ressaltamos de início a importância da criação e consolidação de mecanismos legais, orçamentários e financeiros que assegurem condições objetivas, assim como o fortalecimento de instâncias plurais, como fóruns e conselhos de educação, nessa tessitura política, nessa perspectiva que se desenha, não é, de sairmos para uma perspectiva de políticas de Estado, em que as dinâmicas de planejamento, gestão e financiamento se articulem numa perspectiva mesmo do próprio Plano Nacional de Educação, como articulador do Sistema Nacional de Educação, como previsto na nossa Constituição Federal. Nesse sentido, ressaltamos, tendo por base a própria produção da CONAI, da qual somos signatários e participamos da sua construção, ressaltamos o entendimento do Plano Nacional de Educação como epicentro das políticas de Estado, bem como do Sistema Nacional de Educação como sistema democrático, inclusivo e forma de organização da educação para viabilizar o direito social à educação. O PL, com os seus 18 objetivos, as suas 58 metas e 253 estratégias, tem convergências com o documento da CONAI, mas apresenta também, ao nosso ver, algumas proposições insuficientes, algumas ausências, questões também atinentes a prazo, que nós gostaríamos aqui de discutir, e outras sinalizações que faremos numa perspectiva mesmo de avançarmos no horizonte da garantia do direito social. Entendemos essa audiência pública como espaço fundamental, e objetivamos aqui contribuir com esse processo de tramitação legislativa e sinalizar aperfeiçoamentos. Isso só é possível exatamente por conta dessa grande articulação, dessa produção histórica e democrática que foi a CONAI, o trabalho do GT e do MEC também, quer dizer, no conjunto dessas questões, sinalizar aí, consolidar avanços, nas e das políticas de educação. Então, vamos trazer alguns pontos que, ao nosso ver, merecem uma atenção pormenorizada, Eu acho que uma grande discussão é o próprio entendimento do Plano Nacional de Educação como articulador do Sistema Nacional de Educação. Daí a sua importância, a vinculação deste plano com os demais planos decenais, estaduais, distrital e municipais, sinalizando aí ações integradas intersetoriais em um regime de colaboração interfederativa. Essa discussão ela é crucial. Isso nos coloca diante de um desafio que é de avançarmos no PL no tocante às questões atinentes à governança do PNE, incluindo suas efetivas interfaces com os planos estaduais, planos distrital e planos municipais, bem como também avançarmos no tocante às questões atinentes ao monitoramento e avaliação do plano. Como falamos, 2014 e 2024, nós tivemos limites nessas perspectivas, alguns sujeitos não tiveram uma atuação tão expressiva, e é fundamental que a gente coloque maior centralidade nessa direção.
Destacamos, portanto, que é estratégico que figure entre as diretrizes do PNE a instituição do SNE, né, bem como o estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação. É óbvio que a instituição do CNE se faz presente no PL, mas aqui nós estamos colocando que é necessário avançar um pouco mais, dando esse sentido mesmo de colaboração interfederativa. E a pensarmos as questões da aplicação, da meta de aplicação de recursos, né? Pensarmos inclusive a questão dos prazos, não vou me ater nesse desdobramento, até porque estou certo que o Nelson vai nos beneficiar com essa discussão, né? Aliado a isso, né, pensando essa intersecção PNE, Sistema Nacional de Educação, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos, faz-se necessário também ratificar a perspectiva da valorização dos profissionais da educação, bem como o princípio da gestão democrática. Né? E aí, quando falamos da valorização dos profissionais da educação, estamos sinalizando a partir de uma articulação histórica que as conferências vêm construindo, que é a relação entre formação inicial, formação continuada, carreira, salários, condições de trabalho e de saúde dos profissionais da educação. Ao pensarmos esse desenho de uma colaboração interfederativa e de uma cooperação, né, obviamente, nós também destacamos a importância de instâncias permanentes de educação e ainda a necessidade do seu caráter vinculante, não é? Garantindo aí ampla participação. Destacando aí a importância de que o PL também avance numa perspectiva de consolidação de conselhos e fóruns educacionais, numa perspectiva de fóruns plurais, autônomos, não é? Penso que essas questões são fundantes, articuladas a uma discussão que fizemos já em vários momentos, não é? Das instâncias permanentes de negociação, cooperação e pactuação. Não é? Isso envolvendo aí tanto a relação da União como coordenadora das políticas nacionais, né, articulada a ação com estados, Distrito Federal e municípios, bem como essas instâncias também envolvendo os estados e os municípios. Um outro aspecto que destacamos nessa relação diz respeito ao próprio Fórum Nacional de Educação, a instância de participação social de caráter consultivo e propositivo. Entendemos, e já temos defendido isso já há algum tempo, a necessidade de uma maior estabilidade jurídica e autonomia do fórum. Penso que isso é preciso resguardar no corpo da lei tais questões, né, e da maneira como está disposto hoje, está muito fragilizado a partir de uma portaria. Então, entendemos que é preciso avançar, inclusive, nessas sinalizações. Um outro aspecto diz respeito à própria perspectiva de qualidade social, considerando aí tanto as variáveis internas e externas. Acho que o período de pandemia nos deu aí um conjunto de novos elementos para apreendermos as questões aí articuladas, mas pensando também a qualidade com o nível de articulação com as discussões atinentes à avaliação. E aí, nesse sentido, nós temos historicamente defendido o Sistema Nacional de Avaliação da Educação. 15 segundos. Os moldes que foram sinalizados, né, pelo atual Plano Nacional de Educação. E também a articulação entre os sinais e o Sistema Nacional de Pós-Graduação. Acho que essa é uma perspectiva de avanço absolutamente necessário. A articulação entre plano plurianual, diretrizes orçamentárias e os orçamentos, né, dos entes federados devem ser formulados de modo a assegurar a consignação de nossas dotações orçamentárias compatíveis. Teríamos ainda um conjunto de questões, né, como, de fato, revermos o prazo que está disposto para a universalização da educação básica, que estava previsto pela Emenda Constitucional 59 de 2019 para ocorrer até 2016, nas 3 metas do atual plano, né, e que agora se sinalizam para daqui a 3 anos, após a aprovação do plano. Nós entendemos que é preciso rever essas questões, bem como também a meta de atendimento às creches, né? Preciso avançar na questão do custo aluno qualidade inicial e na sua conexão com o CAC, bem como o custo aluno qualidade amazônica, etc. Né?
Com relação nós teríamos ainda várias questões, mas aí, finalizando, pensando a questão da educação superior, há necessidade de se avançar, inclusive, com sinalizações mais objetivas. E quem sabe, nessa perspectiva, né, se retomar a perspectiva de percentual mínimo, tanto para a taxa bruta de matrículas, né, como taxa líquida na educação superior. Você pensa que são questões fundamentais, sobretudo se a sinalização que se coloca é a que defendemos, de uma redução de desigualdades, de assimetrias. Então, essas questões implicam também as questões atinentes, não apenas a considerar, mas a valorizar a diversidade, avançar na gestão democrática, né? E para reverter esse cenário, é fundamental avançarmos face a políticas de governo, com políticas de Estado, com maior participação, né? E, portanto, reafirmo aqui que a educação de qualidade implica a multiplicidade desses aspectos. E entendemos que essa construção se dará, não é? Quer dizer, com essa ampla participação, o PNS expressando um grande pacto federativo e democrático em educação. Muito obrigado, senador. Desculpa aí por ter me estendido alguns minutos. Nós que agradecemos, me permite chamar a você, Luiz Fernandes Dourado, que é presidente da Associação Nacional de Política e Administração da Educação, ANPAE. Quero lembrar a todos e todas que nos acompanham, reforçar que a apresentação todo visual, né, exposição e o texto eventualmente utilizado pelos expositores será disponível no portal e, ao mesmo tempo, um sumário executivo da audiência pública, tanto as do ano passado como desse ano. Inclusive, o doutor Luiz Fernandes Dourado já participou, inclusive, das audiências públicas do ano passado, né, onde abordamos muitos itens constituindo desafios para o novo plano. E agora temos o PL especificamente com o novo plano a ser apreciado. Mas agradeço muito de novo, doutor Luiz Fernandes. Passo seguir a palavra à senhora Lúcia Maria Teixeira, que é presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no estado de São Paulo, SEMESP. Com a palavra, Lúcia. Seja bem-vindo. Bom dia, um grande prazer participar desta tão importante audiência pública, cumprimentar e agradecer o convite desta comissão, nas pessoas do senador Flávio Arnes, sempre aberto ao diálogo, a receber as diferentes propostas do nosso Brasil continental, e também a senadora Tereza Leitão e todos os seus integrantes e convidados, né, que representam instituições e trabalhos tão importantes, senhora Ângela da ANPED, Luiz Fernando Dourado da ANPAE, senhor Nelson da FINEDUC, Romualdo do SEDES e aqueles que nos acompanham neste importante momento para a educação nacional. Neste ciclo de audiências públicas, não é, para debater aquele projeto que institui o Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034, que já está acontecendo, não é? Já estamos vivendo. Foi prorrogado, então, está em análise, como o senador Flávio falou, análise na Câmara dos Deputados. Estamos aqui, todas essas entidades e participantes, juntando esforços neste compromisso com um esforço contínuo de eliminação das desigualdades, não é? Conforme já foi falado, são históricas no nosso país. E sabendo da importância do PNE, não é? O Plano Nacional de Educação, para que seja a base também para aquilo que vai acontecer nos municípios, nos estados, na questão distrital. E aqui, então, eu cumprimento e coloco à disposição todo o trabalho do SEMESP, que representa não só o estado de São Paulo, mas é uma entidade que representa todos os estados do Brasil e que possui diversos institutos de pesquisa, publicações, entre as quais deixamos no Senado Federal, e faço questão de encaminhar também aos nossos convidados
o Mapa do Ensino Superior do Brasil, que é uma pesquisa e uma publicação que, inclusive, orienta com diversos dados, não é, as nossas questões nacionais, como estamos e também para onde podemos ir, né? Se a gente não sabe onde estar, como iremos traçar novas estratégias, não é? Então, nesse sentido, temos também diversas outras pesquisas, estudos do Instituto SEMESP, não é? Que estão à disposição. Temos também um grupo de trabalho, entre vários outros, que foi formado com propostas para o novo Plano Nacional de Educação. E irei encaminhar ao senador Flávio e à douta comissão, conforme o senhor solicitou, essas propostas, inclusive colocando como estamos agora, quais seriam essas propostas com base nesses estudos, não é? Mas hoje aproveito a oportunidade deste convite para falar brevemente, né, no tempo que nos foi concedido, esse tempo precioso, não é? Sobre algumas das proposições que lá estão. Falo também que sou presidente da Unisanta, Universidade Santa Cecília, na cidade de Santos, que completa 63 anos. E o SEMESP, 45 anos, não é? E convido, porque no dia 4 de novembro teremos uma sessão no plenário do Senado, convocada pelo senador Nelsinho Tradi, para justamente falar sobre esses 45 anos de existência do SEMESP e também da educação brasileira, né? O SEMESP decidiu contribuir para essa reflexão tão importante por meio deste grupo de trabalho e com um instrumento base, não é? De educação, e são implicações significativas para todos os cidadãos brasileiros, conforme, inclusive, os nossos convidados já expuseram tão bem, esses que me antecederam. E as nossas propostas, embora tenham como foco a educação superior, elas abrangem também outros níveis de ensino do sistema educacional brasileiro, porque é impossível você falar no ensino superior sem citar a educação básica, sem citar a formação de professores e sem sanarmos também os gargalos e ainda as deficiências e desigualdades e a evasão que ocorre na escola básica, né? E sem falarmos da formação de educadores. Então, quando propomos algumas soluções para o ensino superior brasileiro, nós estamos, sem dúvida, falando de alguns grandes desafios de todos os graus de ensino. Então, inicialmente, é fundamental melhorar as taxas de conclusão no ensino médio, né? A cada ciclo de entrada no ensino médio, uma taxa muito grande, 35% a 40% não se formam. É um percentual muito alto, né, de alunos que muitas vezes acabam não estudando e não trabalhando e têm as suas limitações, inclusive do mercado de trabalho, por não terem estudo, né? Dos quase 3 milhões que ingressaram em 2020 no ensino médio, somente perto de 2 milhões concluíram em 2022. Então, nós deixamos no meio do caminho desses que entraram neste período, pelo menos 1 milhão de alunos que não estudam, né? O governo federal, então, implantou este ano o programa PED Meia, né? E, ao mesmo tempo, mas nós temos que, ao mesmo tempo de possibilitar a qualidade do ensino, com a maior valorização da carreira docente e também melhorar a infraestrutura das nossas escolas, que muitas vezes não oferece o suficiente, não é? Principalmente as escolas públicas, que nós devemos, que a básica, ela forma 80%, né, dos estudantes do país. No ensino superior se inverte, né? A pública, na escola básica, forma 80%, e no superior é o contrário, né? A particular forma 80% e 20% nas escolas públicas. Nós precisamos aumentar, então, o número de egressos no ensino médio
para ampliar o acesso ao ensino superior, não é? Então, nós propomos nesse documento, inclusive, essas ideias para justamente podermos vencer esse gargalo, né? Essa juventude que fica sem horizontes no país. E como eu falei, no ensino superior é o contrário, 80% se dá por meio da rede privada. E, nesse sentido, é importantíssimo nós ampliarmos, além de fortalecer as universidades públicas, também fortalecermos as instituições privadas que recebem alunos carentes também. Então, ampliar o FIES, que é o Fundo de Ensino Superior, não é? O financiamento de ensino superior para esses alunos que querem ingressar, e ampliar o ProUni, que são as formas mais rápidas e de menor custo para aumentar esse acesso ao ensino superior, que não tem condições, né? E a gente tem aqui no Instituto Semesp diversas pesquisas que atestam que a evasão do aluno que tem esse apoio de financiamento ou de bolsa, ela é mínima, ela é 8% em comparação com a evasão, inclusive, das universidades públicas e das privadas. Então, apoiar com bolsas e com financiamentos é importantíssimo para que a gente possa acolher este aluno que sai do ensino médio, né? Porque 40% da população do ensino médio tem renda per capita até R$ 1.045, e 81% renda per capita até R$ 3.135. Se não tiverem auxílio com bolsas gratuitas e financiamento subsidiado, o Brasil não vai conseguir aumentar essa meta. Não vai conseguir. Nós sabemos que já não conseguimos, não é, atualmente, chegar nos 33% da taxa de escolarização bruta, não é? Estamos com 19%, quer dizer, aqueles da mesma faixa de idade que deveriam estar cursando ensino superior, nós não atingimos, e agora nós estamos com a meta proposta de 40%. Se a gente não der apoio a este aluno, nós, mais uma vez, não iremos atingir a meta proposta para o PNE, né? Porque em 2023, por exemplo, só 1% dos alunos do ensino superior tiveram FIES e só 2,6% tiveram ProUni. E a gente sabe que é um aluno que ele permanece e reverte com sua atuação para o desenvolvimento brasileiro, né? Os desafios, então, lembrando do FIES, na abertura de novas vagas para os alunos de nível socioeconômico baixo, a necessidade de manutenção, reestruturação desses financiamentos, o ProUni centrado em alunos de famílias de baixa renda, e o FIES servindo alunos também de outros níveis socioeconômicos nesse sentido. A formação de professores, eu vou colocar algumas das nossas, para poder continuar, algumas das minhas telas, para que a gente continue aí a nossa exposição. Então, verificar se vocês estão acompanhando. É a primeira tela, né? E vou já passar para a segunda tela, inclusive o que eu já falei, né? Tirar vocês daqui. Aqui, isso ficará à disposição, não é? A variação que a rede privada representa 80%, não é? E a taxa de escolarização líquida, que nós estamos nos 20%, e a bruta 45%. No ensino médio, que aqui eu já me referi, não é? A baixa conclusão no ensino médio, e inclusive a renda, né? Aqui os nossos financiamentos, né? O que representa tão pouco o reembolsável, que é 1%, né?
e o não reembolsável, que seria o ProUni ou outras bolsas do governo estadual, municipal e de entidades externas da própria IES, né, que representam 2,6%. E a taxa de permanência, né? Como muda essa taxa de permanência, tendo em vista aqueles que recebem ainda o financiamento e aqueles que não são beneficiados com esse financiamento ou bolsas, né? Ela cai drasticamente, né? O slide 4, então, se não houver esse auxílio, e o último, terceiro desafio, que é a meta que impacta o item 13 do novo PNE, que é a necessidade de aumentarmos a taxa de permanência nos cursos superiores, né, reduzindo a desistência e crescendo o número de concluintes. Além da ajuda com bolsas, com financiamentos, nós vemos aqui que a taxa de desistência é muito elevada, tanto nas redes privadas como nas públicas. Por exemplo, se a gente for olhar quem entrou em 2019 e no ano de 2023 deveria estar se formando, apenas 26%, isto é, 25,9%, conseguiram concluir o curso, né? 16%, 15,8%, continuavam estudando e 58,4% desistiram, né? É consequência de diversos fatores, sem dúvida, mas entre eles o econômico é o principal, né? Se nós não dermos acesso com bolsas e financiamentos, além de um auxílio financeiro para aqueles que tiverem baixa renda, porque eles precisam tanto nas instituições públicas como nas particulares. E talvez estender alguns programas... 15 segundos. O pé de meia para o ensino superior, que está sendo já isso pensado, parece ser acertado, principalmente nas carreiras estratégicas atualmente, como a formação de professores e as engenharias, né, que sofrem um decréscimo muito grande da procura e são essenciais também, como todos, para o desenvolvimento científico e econômico do país. Agradecemos. E concluiu, Lúcia? Eu concluí porque eu recebi que já estava terminando o tempo. Então, isso é uma síntese bem geral. Nós vamos encaminhar os documentos à Comissão de Educação e Cultura também, com todas as sugestões e propostas do nosso Instituto de Pesquisas e dos especialistas convidados. Agradecemos a você, Lúcia Maria Teixeira, presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo, SEMESP. Todas as projeções que você fez, caso você deseje também, ficarão disponíveis no portal da Comissão de Educação, para que as pessoas que desejarem possam olhar também com mais tempo e mais calma, porque a gente sabe que a exposição às vezes não permite detalhar, o tempo disponível não permite detalhar o que está sendo projetado. Só quero lembrar a todos e todas que nós estamos falando do Plano Nacional, como foi pelos expositores e expositoras, e depois teremos os planos estaduais e os planos municipais, objetivos, né, gerais, diretrizes, metas para o Brasil, mas tudo isso tem que se concretizar lá no Amazonas, no Pará, em Porto Alegre, Curitiba, e as realidades são muito diferentes, por isso que tudo terá que ser feito nessa pluralidade, nessa diversidade, né, da riqueza que é o Brasil. Ao mesmo tempo, quando se fala em CAC, por exemplo, custo aluno-qualidade, é um conceito novo também, né, já colocado na Constituição, quanto que nós temos que investir
na creche, na pré-escola, no ensino médio, para que seja de qualidade, né? A creche, qual que é o tamanho da sala, tamanho da escola, equipamentos, materiais, água, luz, professor, profissionais da educação, carreira, né? Nós temos que chegar a esse conceito, né? E o Sistema Nacional de Educação vem sendo debatido também, que é muito importante nesse debate todo, né? Assim como o ensino médio, né? Que a lei foi recentemente aprovada, como todos sabem, o próprio Fundeb, que é o recurso, né, para manutenção e desenvolvimento da educação básica, aquele valorização dos professores e profissionais da educação, dos que atuam dentro da escola. Então, é um conjunto de debates que vem junto, né, com o Plano Nacional de Educação. Obrigado, viu, Lúcia? Passamos em seguida a palavra ao senhor Nelson Cardoso Amaral. Quero saudá-lo novamente, né, ser presente nos debates que acontecem no Senado Federal, presidente da Associação Nacional de Pesquisadores em Financiamento da Educação, FINEDUCA. Com a palavra, Nelson. É um prazer revê-lo novamente, senador, para essa audiência muito importante no contexto do novo Plano Nacional de Educação. Nós, da FINEDUCA, estamos terminando aqui em São Luís do Maranhão o nosso 12º encontro e tivemos aqui muitas preocupações com relação aos recursos que devem se dirigir para a educação. Por conta do tempo, eu vou ser mais objetivo e vou começar a apresentar. Em primeiro lugar, agradecer muito a Comissão de Educação do Senado, né, de Cultura do Senado, na sua pessoa, senador, por conta dessa oportunidade que a gente tem para desenvolver algumas análises aqui. Como o senhor tem dito o tempo todo, o tempo é curto, e às vezes a gente começa a correr um pouquinho para tentar oferecer o máximo aqui de informações para as pessoas que assistem agora e que vão assistir depois. Deixa eu organizar aqui a apresentação. Ficar melhor. Acho que ficou bem aí para todos e todas, né? Tá bom. O título que a gente colocou é exatamente um pouco o título da nossa reunião em São Luís do Maranhão, que a gente tentou fazer uma análise o tempo todo em defesa dos 10% do PIB, porque o plano anterior a esse que está acabando agora em 2025 não tinha nem uma meta vinculada ao dinheiro da educação, e a gente defende o tempo todo que ele deve ser exclusivo para a educação pública, né? E não ter recursos também para a educação privada. A educação privada deve encontrar outras maneiras de financiamento. E quando eu terminar a apresentação, todos vão ver que diminuir a desigualdade brasileira, elevar o PIB, depende muito do dinheiro da educação e das políticas sociais implantadas no Brasil. Os impactos do financiamento na política e na economia. Então, a gente debateu bastante essa outra vertente. Porque o tema do seminário era impacto da política e da economia na educação. Agora a gente quer ver impacto do financiamento da educação na política e na economia. Então, esse vai ser o foco da minha apresentação. A gente tem uma preocupação que é o seguinte. A professora Lúcia Teixeira, de alguma forma, expressou um pouco essa dinâmica populacional brasileira quando ela falou do ensino médio. Essa aqui é a evolução da população com idade de 0 a 24 anos no Brasil, projetada pelo IBGE agora, em 2024, depois do censo da educação. Então, essa é a população de 0 a 24, a gente vê que ela vai diminuindo, e a projeção é até 2070. Então, ela vai diminuindo de 86 milhões em 2001 e vai chegar a 45 milhões lá em 2070, em 2064. E os períodos aqui são períodos dos PNS. Era 86 para 82 no PNE, que não teve financiamento.
Depois, 79 a 72, o PNE está terminando, que ficou pela metade o financiamento. E depois, o próximo PNE, que é 72 a 64 milhões de pessoas, que é 2024, 2034, e os próximos PNEs, é 56 milhões, 49 milhões, 45. Esses números em vermelho são as diferenças, né, as quedas em cada um desse período. Então, a gente vê, se o PNE 2001 até 2025 tivesse com financiamento adequado, né, a gente já teria conseguido ofertar uma educação melhor para 3,8 milhões de jovens, crianças, mais 1,9 milhões, mais 6,6 milhões de crianças e jovens. E se a gente não fizer uma ação efetiva e bem concreta, né, nos próximos PNEs, principalmente neste PNE agora, que a gente está discutindo, e nos próximos também, são grupos de crianças e jovens que vão ficar sendo formadas aí numa educação com pouca qualidade, com poucas condições de trabalho em relação à infraestrutura, em relação aos salários dos docentes e técnicos, trabalhadores da educação e tudo mais. Bom, então, essa é uma das preocupações que essa é a dinâmica populacional que está ocorrendo no Brasil e que já aconteceu em muitos países da Europa, por exemplo. A população com idade ativa, de 16 a 24, vai ter essa evolução. Eram 108 milhões, vai atingir um pico lá por volta de 2036, 2037, de 146 milhões, e depois começa a cair essa população ativa, chegando a 111 milhões. Então, a gente pode perceber que esse período agora, deste PNE que nós estamos discutindo, o futuro, né, o futuro PNE, é um período aí da última franja superior ali, da entrada da população ativa, de 16 a 24 anos. E se a gente não der uma formação, né, com boa qualidade educacional para essas pessoas, elas vão chegar depois, naquele outro período, e o país vai passar a ter dificuldades aí em relação ao crescimento do PIB, a desenvolver a economia e tudo mais, por conta de falta de pessoas, né, em idade ativa para fazer isso. Por outro lado, é claro que eu não vou entrar muito nesse contexto, mas o país tem que se preparar também para esse outro lado, que são os maiores de 60. Eram 15 milhões em 2000, vão ser 75 milhões em 2070. Então, os problemas relacionados a assistência social, previdência social e saúde vão ficar muito substancialmente multiplicados por 5 quase, né, em relação ao 2000. Então, essa é outra preocupação que tem que existir no país também em relação à sua população. Por conta disso, a gente estudando exatamente essa dinâmica populacional, e muitos países já fizeram esse movimento e tentaram superar de alguma forma, né, e fazendo as suas previsões, é que a gente foi estudar o movimento histórico realizado por muitos outros países, que sempre que sai um resultado do PISA e saem os rankings internacionais da educação superior, eles são colocados referências para o Brasil. Só que eles são colocados como referência para o Brasil numa dinâmica totalmente estranha, porque quando ele é colocado como uma referência em termos de o Brasil teria que se comportar da forma do país tal, mas nunca é examinado como que esse país se comportou em relação à educação. Então, a gente tentou fazer isso. Eu vou aqui mais ou menos passar um pouco rápido, só para a gente ver alguns países. Finlândia. Olha qual foi o comportamento da Finlândia de 1970 até 2016, que são os dados disponíveis no banco de dados do Banco Mundial, com relação ao valor aplicado por pessoa de 0 a 24. É claro que para calcular esse número aqui, a gente teve que usar dados que estão nesse banco de dados, eles não estão disponíveis dessa forma. Mas em 1970 era 2.241 dólar por dia de paridade de compra, que é uma moeda para a gente fazer comparação, né, entre os países, chegou a 6.900 e agora a 11.355 por pessoa de 0 a 24 anos. Então, esse é o perfil de evolução que a Finlândia fez.
A Coreia do Sul, que também é muito comparada com o Brasil o tempo todo, as pessoas exigindo que o país já tenha condições de se equiparar à Coreia do Sul em relação à educação básica, por exemplo. Mas era $151 quando ele para a idade de compra, passou para 712, 1.653, 3.248 e 8.230. O Japão, mesma coisa, era 1.450, 5.000, 6.000. Canadá, 4.600, 7.400, 8.100 e 8.500. O Brasil. A gente chega no Brasil, que é o que a gente almeja, né? Com esse novo Plano Nacional de Educação, que é atingir o equivalente a 10% do PIB. Vocês veem que a gente está aqui na faixa de 2.300, 2.400, e ele evoluiu de 979 em 95 para esse valor agora. A gente precisa chegar no valor mais alto. 6.540 seria o valor se o Plano Nacional de Educação for aprovado para atingir 10% do PIB e ele realmente efetivamente for implementado nesse sistema. A projeção é essa aqui. E 6.540 fica ainda longe do Canadá, que é 8.000, próximo aos valores do Japão, ainda longe da Coreia do Sul e longe ainda da Finlândia. Então, é um desafio que o Brasil tem que enfrentar. Ou ele começa a enfrentar esse desafio aqui, ele nunca vai sair dessa situação toda que foi explorada nas análises que foram feitas pelos que antecederam e na riquíssima coleção de perguntas que estão chegando aqui com a preocupação de várias pessoas de vários estados brasileiros. Então, essa é uma preocupação que tem que ser colocada em conta, né, para o futuro do país, o que a gente quer com o futuro do país. Bom, aqui é só uma para explorar um pouquinho, esses países que a gente fez a coleta. Aqui é o resultado do PISA, 526 até o Brasil é 400, e essa curva tortuosa aqui é o valor que eles aplicam para pessoa de 0,24. A gente vê, o Japão está aqui logo no começo, olha o PISA do Japão. A Coreia do Sul está aqui, o Canadá e a Finlândia. São exemplos que a gente coletou para explicitar. Nós fizemos estudos lá na Fineduc de todos eles. Então, a gente tem dados e informações de todos eles. E o Brasil está aqui com 2.490 e um resultado de 400. Então, ficam cobrando dos brasileiros, né, dos diretores das escolas, dos professores, que a gente tenha uma performance parecida com esses países aqui. É impossível. É impossível. A condição de desigualdade que existe na sociedade e tudo mais, como vai ficar claro daqui a pouco também nas minhas apresentações. Esse aqui é um documento do IPEA, importantíssimo. O título dele é Gastos com a Política Social, alavanca para o crescimento com distribuição de renda. Eles fizeram toda uma análise, isso em 2011, esse trabalho. Nós estamos lá no Fineduc tentando encontrar algum trabalho mais recente nesse mesmo contexto, mas ele é um trabalho importantíssimo, como a gente vai ver os resultados aqui. Reparem, o que ocorre. Isso aqui é uma sistematização das tabelas 1 e 2 desse trabalho, do IPEA. O título são multiplicadores decorrentes de um aumento de 1% do PIB, segundo tipo de gasto. Quando se acrescenta 1% do PIB em educação, o valor do PIB do país aumenta 1,85, amplifica o valor do PIB diretamente, e é o setor que mais amplia o PIB. Quando aplica-se 1% a mais na saúde, é 1,7%. No programa Bolsa Família, é 1,44%. No benefício de prestação continuada, 1,38%. No regime geral da Previdência Social, 1,23%. No regimento próprio da Previdência Social, 0,88%. Todos esses componentes são da área social, dos gastos do fundo público. Quando a gente aplica recursos nesses outros componentes que não são relacionados diretamente à área social, como investimento no setor de construção civil, é 1,54%. Na exportação de commodities agrícolas e extrativas, é 1,4%. E nos juros da dívida pública, 0,7%. Então, a gente pensar que prioridades que o país quer dar se ele quer fazer o PIB crescer.
Essa outra tabela, também uma compilação lá do trabalho, é efeito multiplicador do crescimento de 1%, como no anterior, só que agora sobre a renda das famílias. A educação, quando se aplica 1%, significa 1,67% na educação. Na saúde, 1,44%. O programa que mais tem essa repercussão na renda das famílias é o Bolsa Família, 2,25%. No BPC, né? 2,20%. No regime geral da Previdência Social, 2,10%. No regime próprio da Previdência Social, que é dos servidores públicos, né? 1,86%. No setor de construção civil, 1,14%. Na exportação, commodities agrícolas e extrativas, 1,04%. E no juros da dívida pública, 1,34%. Interessante também essa projeção que eles fizeram lá. Se você acrescentar 1% no PIB, 1% dos gastos públicos sociais, do conjunto de gastos públicos sociais, você tem como resultado final 1,37% no PIB, 1,85% na renda. 15 segundos. E o que é interessante é essa última aqui, que é exatamente 56% volta para o Estado em impostos e contribuições. Porque o gasto social vai exatamente para as pessoas mais pobres. E as pessoas mais pobres não vão fazer aplicação, não vão viajar para o exterior, não vão comprar apartamentos no exterior, nem nada. Ele vai gastar o dinheiro aqui mesmo. Então, há um retorno de 56% desse valor que foi aplicado em gasto público social. Então, aplicar em gasto público social não é motivo, né? Importante aí até do retorno e do aumento da arrecadação tributária no país. O índice de Gini, que é exatamente a desigualdade social, né? 1% significa a queda no índice de Gini de 1,1%, na saúde é 1,5%, no programa Bolsa Família 2,2%, no BPC 2,3%, no regime geral de previdência 1,2%, o investimento no setor civil é 0%, não há diminuição do Gini, exportação de commodities agrícolas e extrativa é 0%, não há diminuição da desigualdade, e o dinheiro dos juros da dívida pública significa aumentar a desigualdade. Claro, os juros da dívida pública eles vão para os que têm, e os que têm não estão muito preocupados com diminuição da desigualdade brasileira e fazerem com que melhore as condições brasileiras, né, da população brasileira que mais necessita, né, que é exatamente diminuição da desigualdade. E todas as pessoas que falaram anteriormente, todos os colegas, todos ressaltaram a desigualdade de algum modo, ou de uma forma ou de outra. Finalizando, esse estudo aqui da Fineduca, que é o financiamento do PNE, é chegada a hora de priorizar a educação no processo de desenvolvimento social e econômico do Brasil, é feito todo um levantamento de possíveis fontes para serem estudadas, além de tributos, que são os impostos, taxas e contribuições, claro. Então, a gente encontra lá muitas possibilidades que estão lá definidas e elas estão também nas estratégias do documento final da CONAI. Utilizar a riqueza natural brasileira, águas, minérios, petróleo e gás, utilizar recursos recuperados da dívida ativa da União, diminuir o volume de renúncias de impostos da União, elevar a carga tributária brasileira a percentuais do PIB equivalentes àqueles dos países mais ricos da OCDE. É uma falácia dizer que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Não é. A gente vai pegar os documentos, ela está numa carga tributária no 28º lugar, como percentual do PIB. Diminuir os recursos públicos, se diria, o setor privado, limitar o pagamento de juros em cargos de amortização da dívida, é preciso debater esse volume de dinheiro que é pago a juros em cargos de amortização, não é da calote, é implementar o refinanciamento de uma parcela maior dos juros em cargos de amortização para priorizar a educação do Brasil. Diminuir os recursos públicos, se diria, do setor privado, elevar a vinculação constitucional dos impostos da União, dentre outras riquezas. Então, a gente tem muita riqueza. Ninguém pode dizer que o Brasil não tem riqueza para melhorar essa situação. É isso, senador. Agradeço. A Fineduca está elaborando um conjunto de emendas, propostas de emendas,
e vai ser com grande satisfação que a gente vai encaminhar para a Comissão de Educação e Cultura do Senado. Agradecer muito, Senado. Importante, encaminhem para a Comissão de Educação e Cultura do Senado. Agradeço a apresentação muito didática, né? Qualquer pessoa, né, olhando os gráficos, vai entender com clareza o ponto de vista, e quero parabenizá-lo por isso também, além do conteúdo, obviamente, né? E a Associação Fineduca é das mais prestigiadas, né, do Brasil, então parabéns pelo trabalho. Passo em seguida a palavra ao senhor Romualdo Portela de Oliveira, como último expositor, que é representante do Centro de Estudos Educação e Sociedade, SEDES. Com a palavra. Bom dia a todas e todos. Gostaria de cumprimentar, na pessoa do senador Flávio Arnes, toda a Comissão de Educação do Senado, cumprimentar a realização desta audiência, cumprimentar os colegas participantes desta atividade e agradecer à diretoria do SEDES a confiança no meu nome para representá-lo nesta audiência. Eu queria iniciar, para facilitar, né, a abordagem, né, as coisas gerais, senão a gente acaba se perdendo no tempo, eu queria reivindicar, em nome da diretoria do SEDES, o acordo com o documento final da CONAI, que expressa a posição de conjunto da entidade. Gostaria de reivindicar a fala do professor Nelson, que me permite poupar uma parte do que eu ia falar. Outras coisas eu não ia falar, mas ele esclarece bastante. E eu gostaria de começar chamando a atenção que, para o Brasil se inserir na economia do século XXI, crescer e, com o crescimento, reduzir a desigualdade, é absolutamente colocarmos no centro da agenda um projeto de desenvolvimento nacional ancorado na educação, ciência, tecnologia e economia do meio ambiente, a economia verde, a preservação do meio ambiente, que são, na verdade, dilemas históricos da humanidade. Eu acho que o professor Nelson trouxe elementos que nos permitem compreender o sentido estratégico de tornarmos a educação o centro de uma política nacional de desenvolvimento. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Se nós não conseguirmos fazer isso, nós vamos continuar opondo reivindicações por priorização da educação a interesses de outros grupos, outros setores, que não têm a mesma abrangência estratégica do ponto de vista de desenvolvimento nacional. Só para dar um exemplo, nós subsidiamos fortemente o setor agrícola, que se não investir pesadamente em ciência, tecnologia, pesquisa e educação, não tem um futuro muito grande, principalmente se levarmos em conta que temos uma transição climática que os prejudica brutalmente. Ou seja, se nós não fizermos esta inversão do investimento no curto prazo, nós não temos futuro. E isso é muito importante a gente colocar, porque, na verdade, quando a gente vem defender 10% do PIB para a educação, nós necessariamente vamos ter que reduzir investimentos ou subsídios para outros setores. E isso é absolutamente chave. Nós precisamos fazer essa discussão com a transparência que ela merece. E para tentar informar o meu ponto, eu vou retomar uma análise histórica dos planos nacionais de educação no Brasil, que talvez nos ajude bastante. A ideia de Plano Nacional de Educação no Brasil surge com os pioneiros da educação de 32, está no Manifesto de 32. Era a ideia de dar uma racionalidade para a política educacional, são eles os que trazem para o Brasil a ideia de planejamento educacional e a ideia de estabilidade nas políticas educacionais que transcendam um governo. É muito interessante, se nós formos olhar a Constituição de 34, que foi aquela que sofreu mais diretamente a influência dos pioneiros, nós vamos ver que no artigo 150, o centro do capítulo é o PNE. E dentro do PNE está toda a Declaração do Direito à Educação. Ou seja, o PNE era, de fato, o centro da política educacional que pensava isso no longo prazo. Nós não podemos ter o contrário, quer dizer, tem uma política e tem um PNE que a gente discute e depois ele é abandonado na política concreta.
E acho que este é um dos desafios que nós temos que enfrentar. E aí eu costumo dizer que nós, de alguma maneira, meio que tortuosamente, temos aprendido com nossa experiência dos PNS. Vamos rememorar. O nosso primeiro Plano Nacional de Educação, que é de 63, que é, veja, é o Plano Nacional de Educação que devia ser complementar à Constituição de 46, né? A LDB levou 15 anos para ser votada, e aí o Plano Nacional só sai depois da LDB. O Plano de 63, ele só tinha metas. Depois ele tem uma modificação em 65 que reduz as metas, porque já se via que não ia cumprir. Durante a ditadura, nós tivemos os planos setoriais de educação e cultura, que também só tinham metas. Portanto, quando nós retomamos, pós-redemocratização, o debate sobre planos de educação, nós percebemos que nós deveríamos, junto com as metas, introduzir recursos, né? A previsão de recursos para que essas metas viessem a ser atingidas. E, de fato, isso tem no Plano Nacional de 2001. Mas todos os artigos referentes a financiamento no Plano de 2001 são vetados pela Presidência da República e nunca foram apreciados esses vetos pelo Congresso. Ou seja, do ponto de vista desta perspectiva histórica, o Plano de 2001 nasceu morto. E os eventuais ganhos, eu arrisco dizer, que nós tivemos na sua vigência, provavelmente são inerciais. Eles aconteceriam até sem o plano, porque ele tem a ver um pouco com a inércia das políticas. No plano de 2014, nós avançamos mais um pouco, porque além da previsão dos recursos, nós nos demos conta que era necessário você ter um acompanhamento e fiscalização da execução do plano. Então, a ideia de ter um controle intermediário após 5 anos, a ideia do Fórum Nacional de Educação, que ia monitorar a implantação do plano, é absolutamente central, porque é desastroso nós chegarmos ao final da vigência de um plano e constatarmos que ele não foi cumprido. Ou seja, nós temos que ter mecanismos intermediários que permitam corrigir metas, corrigir implantação, né? Essa ideia de uma CONAI intermediária que faz um balanço da aplicação do plano e ajusta rumos é muito importante. E eu diria que para esse novo ciclo, nós temos que enfrentar uma questão que me parece essencial, que é como é que nós vamos fazer para que os pontos centrais do plano, e aí eu diria financiamento e gestão, sejam de fato cumpridos, que eles não estejam à mercê de uma mudança de governo, porque a essência da ideia de plano é que nós construamos uma estabilidade, uma espinha dorsal da política educacional que transcenda os limites de um governo. E a nossa experiência tem sido, às vezes até o próprio governo que aprova o plano não cumpre, né? Ou já o reduz, né? Como aconteceu em 2001. Mas o que nós assistimos com o plano de 2014 foi que uma mudança de governo simplesmente desmontou alguns dos pilares do plano de 14, né? Quer dizer, diminuiu as funções do Fórum Nacional de Educação, não convocou a CONAI, não implementou os recursos que estavam previstos, até tem razões para isso, mas eu acho que esses são objetivos que a gente devia levar em conta. Portanto, eu acho que retomar esses pontos e enfrentar a dificuldade que nós temos conhecido de que não temos sido capazes de fazer com que o plano seja cumprido, e aí, de novo, nós queremos dar um salto de qualidade, porque eu acho, às vezes eu vejo alguns discursos bastante cínicos sobre o futuro da educação. Se nós não fizermos nada com a redução da população na idade escolar, nós vamos ter um aumento do valor gasto por aluno. Isso é absolutamente cínico, porque a gente sacrifica as gerações que nós temos até que esta transição se complete e nós perdemos de novo a oportunidade de dar um salto de qualidade. Então, é exatamente para isso que existe o plano. Quer dizer, nós queremos dar um salto de qualidade, pagarmos a dívida social que nós temos com a educação brasileira e
nos prepararmos para o futuro, né, que já está aqui. E, nesse sentido, eu acho que é muito importante que a gente leve em conta, eu acho que o Nelson trouxe alguns dados bastante interessantes, mas eu queria agregar 2 que me parece muito importante. O primeiro deles, né, que eu acho que é um argumento muito forte para que a gente defenda o aumento do gasto por aluno. O nosso gasto por aluno é substantivamente inferior ao dos países da OCDE. E aí eu acho muito interessante que a gente estabeleça como meta do IDEB ter, ao final do ciclo, que o nosso IDEB atinja a média dos países da OCDE e a gente não tenha nos nossos planos de educação a ideia de que nós temos que gastar a média dos países da OCDE por aluno. Isso é muito, digamos assim, você cria um desejo que não cria as condições necessárias para que ela venha a ser cumprida. E o segundo ponto, que eu acho que é interessante, eu acho que o Nelson levantou aí várias fontes possíveis, mas eu separei um dado só que eu acho estarrecedor. As isenções sociais, as isenções fiscais no Brasil representam 4,65% do PIB, que é praticamente o que nós precisamos para chegar nos 10% do PIB em educação. Acho que é interessante a gente colocar essa discussão. Nós temos opções do ponto de vista de país a serem feitas e que temos sido vítimas de interesses de grupos corporativos que acabam pegando uma fatia maior do fundo público na forma de isenções, subsídios e etc., que precisam ser discutidos. Eu acho que, obviamente, nós não vamos zerar isso, mas, digamos, há uma contribuição para o desenvolvimento da educação brasileira que precisa ser feito por esses setores. Abrir mão de uma parte da fatia que eles abocanham do fundo público para que nós tenhamos investimentos substantivos em saúde, educação, ciência e tecnologia. E aí, eu acho que tem uma coisa que me parece importante que a gente venha abordar nessa discussão. De novo, eu estou tentando pegar aquelas questões que me parecem assim, se não mexermos nisso, o resto não faz muita diferença, apesar de ser importante. O resto, de alguma maneira, vai ter o resultado que a gente já teria sem o plano. Ou seja, nós queremos resolver o conjunto dos problemas da educação brasileira e, portanto, pagar a dívida histórica. Para isso, nós precisamos de um choque. Um choque que tem como base ter o gasto de 10% do PIB na educação e um processo de gestão, como o Luiz falou, por exemplo, muito articulado com o desenvolvimento do Sistema Nacional de Educação e o controle por parte da sociedade civil na implementação desses planos. E aí eu fico muito preocupado com o seguinte, nós temos avançado bastante no monitoramento, quer dizer, se eu pegar a série histórica do IDEB, nós vamos ver que tem alguns limites que nós não conseguimos avançar. Ou seja, nós temos um problema estrutural do aprendizado, ou seja, da qualidade da educação brasileira. E aí não adianta fazer mais prova. Quer dizer, faz mais prova, vai constatar que nós não temos sido bem-sucedidos nisso. E aí, de novo, né, a experiência da Coreia eu sempre acho muito interessante. Não tem jeito se nós não enfrentarmos a questão docente. E é absolutamente chave termos uma política nacional de formação docente que englobe 3 dimensões. A primeira delas, a atratividade da carreira docente. É baixíssima a atratividade da carreira docente. Eu vou contar um exemplo para vocês, que uma vez eu estava em Cuba, visitando escolas, e eu perguntei para eles, como é que vocês fazem a formação docente? Eles falaram, em primeiro lugar, nós selecionamos os melhores alunos da escola média para serem professores. Eu falei, mas no nosso país nós não conseguiríamos isso. Por quê? Porque a atratividade é muito baixa. Os melhores alunos da escola média não querem ser professores. Exatamente porque tem outras opções mais atrativas do ponto de vista de condição de vida e do ponto de vista de remuneração. Nós temos que incidir aí. Em segundo lugar, nós temos que ter uma política nacional de formação de professores. E aí é importante e assustador que hoje mais da metade dos professores brasileiros estejam sendo formados em cursos à distância de baixíssima qualidade. Até o Ministério da Educação impediu a criação de novos cursos, porque a gente está abrindo cursos de formação à distância sem nenhuma experiência de formação. E veja, eu não sou contra
a formação à distância, mas tem que ter experiências bem-sucedidas de formação de qualidade, porque simplesmente, se nós não tivermos este cuidado, nós simplesmente vamos proliferar uma quantidade de pessoas com diploma de doutor, até com nível de professor com nível superior, sem a menor condição de dar aula. Ou seja, nós temos que ter uma política nacional de formação de professores que seja estratégica. E aí eu gostaria de lembrar que a melhor experiência de formação de professores que nós já tivemos foi o projeto Cefam, um projeto de formação de professores em tempo integral, com bolsa em escolas públicas bem equipadas. E veja, era uma formação em nível médio, mas de longe foi a melhor experiência que nós temos. Nós temos que ter uma política do Ministério da Educação para formar nacionalmente em grande escala no setor público professores, que garanta qualidade. E o terceiro ponto é nós temos que ter política de retenção de professores. Se nós olharmos as estatísticas, o número de professores na educação brasileira que abandonam a profissão é altíssimo. E o que significa abandonar a profissão? O professor se forma, faz concurso. 15 segundos. E depois de uns 10 anos abandona a profissão, exatamente no momento em que ele teria a melhor condição de trabalhar, ele já não é inexperiente, ainda não está cansado, né? É aquele momento em que ele teria as melhores condições de produzir e neste momento ele abandona a profissão, exatamente porque a profissão é muito pouco atrativa e nós temos que enfrentar este desafio do ponto de vista de política. E, portanto, eu gostaria de reafirmar aqui a ideia de que nós deveríamos dedicar bastante tempo na discussão deste novo plano nas questões que fazem diferença, ou seja, quanto nós vamos gastar em educação? Nós temos cálculos que mostram que é necessário 10% do PIB. Nós temos que discutir como é que vamos efetivar isto. E aí eu encerraria chamando a atenção para, digamos, uma engenhosidade que existiu no projeto do Fundef e que existiu no projeto do Fundeb, que é um mecanismo de transferência de recursos que passa ao largo da ingerência deste ou daquele governo. É uma coisa desse tipo que nós teríamos que pensar para efetivar um aumento substantivo do gasto em educação. E o segundo ponto que me parece estratégico é nós conferirmos à sociedade civil e aos organismos de acompanhamento do plano capacidade de fazer valer este plano, não ficar à mercê do governo de plantão. Sem isso, nós provavelmente teremos algum avanço inercial até 34, mas não teremos conseguido um impacto que faça mudanças qualitativas na educação brasileira. Muito obrigado. Quero agradecer também a você, Romualdo, me permite chamar você, né, com todo o respeito, né? E nada impede que vocês me chamem de você também, estou muito satisfeito também. Romualdo Portela de Oliveira, representante do Centro de Estudos Educação e Sociedade, SEDES. Eu quero dizer que eu poderia ficar escutando a fala por mais 15 minutos, meia hora, uma hora, que foi muito interessante também, muito didática, muito assertiva. Inclusive, eu já solicitei para a Secretaria da Comissão de Educação que nós transcrevêssemos depois a fala, já que foi uma exposição, para que ela oriente, de fato, os debates, né, sobre o Plano Nacional de Educação. Passamos, obviamente, o texto para sua apreciação, para ver se reflete, né, que se não estamos cometendo erros, na verdade, né? Mas muito obrigado. Antes de passar novamente a palavra aos expositores, expositoras, para considerações finais, algum acréscimo, reforço em algum argumento, eu só leio rapidamente as contribuições que vieram pelas pessoas que estão nos acompanhando. O Francisco da Paraíba: o que pode ser feito para melhorar a formação continuada dos professores por meio da melhoria dos programas de pós-graduação. Gabriela, do Rio de Janeiro: como o novo PNE propõe garantir financiamento adequado e expansão dos programas de pós-graduação com foco na equidade e na permanência. Eu só quero dizer aos que nos acompanham que todas essas perguntas ou comentários
fazem parte do relatório. Então, todos os senadores e senadoras têm acesso a essas contribuições que vêm, porque às vezes é num debate ou no outro, né, mas sempre são levados em conta o que vem, sempre é levado em conta o que vem como contribuição do Brasil inteiro. Giliene, de São Paulo, quais são os avanços em relação à seguridade dos estudantes da pós-graduação? Lucas, do Paraná, como o governo pode promover parcerias eficazes com a indústria para aumentar a empregabilidade dos egressos dos programas de pós-graduação? Maurício, do Goiás, quais são as principais mudanças neste PNE? Suelen, de Santa Catarina, quais as garantias de bolsas para estudantes da rede pública e de baixa renda conseguirem se manter nas universidades estaduais e federais? Até, olha, o programa de assistência estudantil, né, que foi aprovado no outro dia, e faço uma análise, Sueli, né, que se tiver contribuições, obviamente, para melhorar, sempre a legislação pode ser aprimorada. William, de Minas Gerais, como serão implantadas novas formas de facilitar o acesso dos servidores públicos aos cursos de pós-graduação? Comentários. Anderson, do Ceará, é preciso repensar a educação e as avaliações nacionais, que possuem uma cobrança desproporcional à realidade das escolas pelo país. Mais algumas perguntas. Britney, de São Paulo, como o plano aborda a internacional da pós-graduação brasileira? A Paola, do Rio Grande do Sul, de que forma o PNE pode trazer uma carga horária dedicada às discussões e compreensões sobre eventos e mudanças climáticas? Emanuel, do Rio de Janeiro, como garantir financiamento público para uma educação universal, inclusiva e laica, né, que tem sido, aliás, bastante abordado no dia de hoje, né? Sandro, de Pernambuco, quais são as perspectivas para os institutos federais? Observa a ampliação da rede, ao passo que acompanha a falta de investimentos nos campi. Também a Denise, de Minas Gerais, quais garantias a comunidade universitária terá de que as propostas trarão melhorias na qualidade do ensino e mais investimento na pesquisa? Lucas, de Pernambuco, a educação do campo é uma realidade em nosso país. Quais são as estratégias de investimento para as escolas campesinas, quilombolas, indígenas do campo, ribeirinhas, né? Toda essa riqueza da diversidade que também tem que estar presente, né, nos planos estaduais e municipais. Gentil, de São Paulo, em 2022, no ENAD, cerca de 853 mil estudantes do ensino superior privado tiveram conceito 2, como melhorar a qualidade do ensino privado. E um último comentário do Eduardo de Alagoas: precisamos de uma vez por todas reconhecer, valorizar e incluir disciplinas de senso crítico, como sociologia e filosofia. Agradecemos as perguntas e comentários e passamos agora, então, às considerações finais. Passo, em primeiro lugar, invertendo inclusive a ordem, para a senhora Lúcia Maria Teixeira, que é presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo. Com a palavra, Lúcia Maria. Então, agradecendo o nível das perguntas e das colocações, não é? Falo a respeito também de como melhorar essa questão dos calouros, não só nas licenciaturas, como no pós-graduação, citando, inclusive, uma pesquisa do SEMESP que fala que nós podemos ter um apagão de professores, não é? Que até 2040 nós podemos ter um déficit de 235 mil professores, não é? Diminuindo 20% até 2040.
Então, a necessidade de nós atrairmos diversas propostas do semestre para a formação de professores, baseando-se nos nossos trabalhos, iniciativas nacionais, internacionais, claro, e poder aproximar, né, novos modelos de educação, fortalecer a escola, fortalecer o papel do professor e a valorização do professor, né? Há vários caminhos, né? A bolsa docência, tornar obrigatório o estágio e também essa falta de reconhecimento social, né? Depende de vários insumos, carreira valorizada, boas condições de trabalho, salários condizentes, mas a formação inicial em nível superior e também a progressão na carreira e também possibilitarmos no pós-graduação, que foi uma das perguntas, não é? Formarmos também no pós-graduação com esses incentivos, não é? Seria também um dos caminhos a respeito disso. Foi citado também sobre as notas 1 e 2, não é isso? Recorri aqui ao nosso censo da educação superior e também verifiquei que 71% dos cursos das instituições privadas tiveram nota 3, 4 e 5, que quer dizer satisfatória, não é? E 29% desses cursos tiveram nota 1 e 2, que devemos realmente cada vez mais minorar, não é? E verificar porque uma das outras perguntas também, e eu estou sendo bem breve, fala dessa questão de termos nas avaliações um só meio, né, de avaliar, não tendo ideia em termos das diversidades das nossas instituições de ensino, não é? Com relação à avaliação, regulação. Então, que a gente possa também, que essas avaliações não se destinem apenas à construção de um ranking de instituições, porque, às vezes, a IESC tem diferentes condições, naturezas, modelos de instituições de cursos, respeitando a diversidade, a regionalidade, a inovação, que atualmente não é tão avaliada, mas que estamos junto com o INEP com diversas sugestões e sabemos que o INEP é esse instituto de pesquisas que realmente se dedica à melhoria da qualidade da inovação e é isso que nós queremos para o Brasil, né? Essa melhoria da qualidade em todos os níveis. Não sei se eu respondi todas, mas estou à disposição também para o que for importante mais. Agradecemos a você novamente, obrigado pela presença, pela participação e as portas da Comissão de Educação e Cultura estão à sua disposição, assim como dos demais expositores e expositoras, né? E da sociedade em geral, como já reforcei várias vezes durante esta audiência pública e das demais audiências. Obrigado, Lúcia Maria. Passo a palavra à minha colega da Universidade Federal do Paraná, Ângela Maria Scalabrin Coutinho, que hoje está aqui na condição de vice-presidente da região sul da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ANPED. Com a palavra, Ângela. Muito obrigada, senador Flávio Arnes. Eu vou aqui aproveitar também esses 5 minutos para fazer comentários sobre 3 questões aqui que foram apresentadas, porque também me permitem retomar aspectos importantes sobre o PNE. Uma primeira é da Britney de São Paulo, que ela pergunta sobre a questão da internacionalização da pós-graduação no PNE, né? E aí eu aproveito a pergunta dela, né, para chamar a atenção que nesse momento a gente também está construindo no Brasil o Plano Nacional de Pós-Graduação, né? Então, nós falamos aqui bastante da articulação do Plano Nacional de Educação com os planos, né, estadual, municipal e também distrital, mas também lembrar que a gente está com uma discussão em caminho, né, sobre o novo Plano Nacional de Pós-Graduação. A ANPED fez uma contribuição aí bastante específica, fazendo uma análise da primeira proposta de texto de plano, e é importante a gente olhar também essa articulação entre o PNE e o PNPG. No Plano Nacional de Educação, de modo geral, a internacionalização ainda aparece muito vinculada a um aspecto que tem sido o aspecto central
assim, um aspecto mais propulsor da internacionalização dos nossos programas, que é a mobilidade acadêmica, né? Mas a internacionalização não se limita à mobilidade acadêmica. Então, é importante que a gente também avance nesse debate, pensando em internacionalização na relação com a educação básica, por exemplo, que é algo pouco discutido e pouco efetivado, também pensando nas relações sul-sul, né? Então, nós temos aqui países irmãos, países vizinhos, que a gente pode pensar numa relação mais intensa, e também pela proximidade das fronteiras isso se torna mais possível, e o próprio processo de internacionalização em casa. Então, eu diria que a gente ainda tem uma tarefa aqui no PNE, que é de fazer um maior diálogo com o PNPG e também pensar essas outras dimensões da internacionalização. Queria comentar também sobre a questão que foi apresentada em relação à educação, né, às escolas campesinas, sobre as estratégias de investimento. Esse PNE, com esse foco nas questões, né, de equidade, justiça social, de mitigação das desigualdades, ele traz metas que vão tratar especificamente de territórios e de contextos. Então, tem a meta 8, aliás, que vai discutir a questão da educação no contexto do campo, da educação quilombola. Então, eu sugiro, né, Lucas, que também tu olhes e outras pessoas aí que estão interessadas na temática com atenção para essa meta, e assim como para outras estratégias que vão aparecer em várias metas do plano que remetem para a educação do campo e também pensando aí nas suas especificidades das águas, das florestas, né? Então, o plano, do meu ponto de vista, ele, né, do que a gente tem discutido na ANPED, ele avança em relação a essas questões, mas a gente precisa olhar com atenção, de fato, em relação a isso. E, por fim, a pergunta do Eduardo, que trata, né, da importância da gente valorizar e incluir disciplinas de senso crítico, como sociologia e filosofia, né? Esse debate tem vindo muito à tona o tempo inteiro, na discussão sobre o novo ensino médio, mas não só, né, uma diminuição significativa da carga horária dessas disciplinas, e a ANPED tem feito também uma discussão um pouco mais próxima agora, a convite, né, da Federação de Arte Educadores do Brasil, a FAEB, para pensar o lugar da arte também, né, no Plano Nacional de Educação, porque há aqui, né, uma especificidade de uma discussão que por vezes fica secundarizada, embora está lá anunciada nas diretrizes, em outros espaços. Então, como a gente está num momento importante de debate, eu acho que a gente pode ampliar aí as nossas interlocuções e também convocar outras pessoas que podem contribuir no sentido do fortalecimento da presença de disciplinas que têm sido disciplinas marginalizadas dentro do processo de formação humana, né, que é o foco da nossa educação. E dizer também que a ANPED segue aí nessa tarefa, né, e também nesse desafio de pensar o plano no diálogo com outras entidades, com outros atores, chamar atenção para a importância das entidades científicas, dos sindicatos, dos movimentos sociais, dos fóruns, né? A gente tem os fóruns aí como espaço de debate e atuação, vamos procurar os fóruns dos nossos estados, dos nossos municípios e seguir nessa interlocução. Agradecer mais uma vez o diálogo aqui com os colegas e com a colega, com o senador Flávio Arnes, e a oportunidade, o trabalho que a Comissão de Educação e Cultura tem desenvolvido em torno do PNE. Um abraço para todo mundo e até uma próxima. Obrigado pela participação, Ângela. Maria Scalabrin Coutinho, também pela forma didática, né, e clareza também, e desejamos todo sucesso a uma instituição tão importante como a ANPED, né? Continuem firmes na caminhada. Parabéns. Passo em seguida a palavra ao Luiz Fernandes Dourado, né, presidente da Associação Nacional de Política e Administração da Educação, ANPAE. Primeiro, agradecer isso, que são questões absolutamente importantes, né, que acho que colocam a agenda das políticas educacionais. Né? Então, nós precisamos avançar nessas políticas, saindo de uma dinâmica, uma concepção que, por vezes, tem sido vigente, né, de que a descontinuidade seja a marca da continuidade nas políticas educacionais. Então, esse horizonte de sairmos de política de governo para políticas de Estado significa repactuar todo o processo da educação nacional. Quero concordar com o Romualdo, né, de que
nessa direção é necessário que o projeto de desenvolvimento nacional se articule a políticas intersetoriais. No nosso caso, educação, ciência, tecnologia, não é? São basilares nessa tessitura política. Aliado a isso, é necessário, sim, pensando aí os desafios que foram impostos na perspectiva de formação de professores, né, de nós pensarmos a valorização enquanto categoria mais abrangente. Né? Nós temos discutido que é necessário que nós tenhamos política nacional de valorização dos profissionais. Somente a formação não é suficiente, é preciso pensar essa articulação de formação inicial, formação continuada, carreira, salários e condições de trabalho. Quero destacar também, com relação à pós-graduação, eu estou acompanhando, inclusive coordenando um dos eixos do Plano Nacional de Pós-Graduação, que faz a conexão entre a pós-graduação e a educação básica. Eu acho que tem aí uma fertilidade muito grande para nós pensarmos políticas, né, e tem sido encaminhado políticas nessa direção, tanto pela CAPES quanto pelo MEC, não é, de se avançar nessa perspectiva mais ampla, inclusive incluindo o conjunto dos profissionais da educação, em articulação ao artigo 61 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que consideram também os funcionários com formação técnico-pedagógica profissionais da educação. Então, é preciso pensar nos professores, mas pensar também os funcionários nesse desenho, né, de uma política nacional de valorização. O outro aspecto, parece-me que foi o Anderson, né, que destacou a necessidade de se repensar a educação e as políticas de avaliação. Acho que esse é um ponto crucial, não é, à medida em que nos coloca diante do desafio que é de pensar processos avaliativos mais amplos, não é, com a complexidade que se requer da própria avaliação, e que esses processos avaliativos se articulem a projetos educativos democráticos e emancipatórios. Ou seja, é fundamental avançarmos face ao desenho que temos hoje predominante na avaliação, que, lamentavelmente, ainda é uma compreensão de avaliação como medida 15 segundos. Que se traduz aí em instrumento de controle, ranqueamento e competição institucional. Né? Então, penso que esses são pontos fundamentais. Quero uma vez mais agradecer a possibilidade desse debate, né, e dizer que a ANPAE aposta nessa construção participativa, né, e de que o PNE possa ser, de fato, um grande pacto federativo e democrático na área educacional. Muito obrigado, senador Flávio Arnes, por essa oportunidade. Agradecemos de novo ao caro Luiz Fernandes Dourado, já presente também permanentemente nos debates, como os demais expositores e expositoras. Muito obrigado pela participação, contribuição das mais importantes e de uma instituição como nacional, como a ANPAE. Passo em seguida a palavra ao senhor Nelson Cardoso Amaral, Fineduca, presidente da Associação Nacional de Pesquisadores em Financiamento da Educação. Parabéns pelo trabalho também. Só algumas contribuições a mais, em função das perguntas que chegaram. A gente nota nas perguntas que chegaram o tempo todo a necessidade de financiamento. Cada item que é atacado, a gente vê a necessidade de financiamento. Eu vou destacar aqui alguns aspectos, para não me perder muito também, é que a parte de eventos e mudanças climáticas foi totalmente negligenciado na proposta do projeto de lei. Tem um eixo exatamente sobre essa questão no documento final da CONAI. E o PL não veio. Então, essa é uma expectativa que todos nós temos, das entidades, de que ele seja incorporado no metas e estratégias em relação a esse assunto, seja incorporado no PNE. Com relação à graduação, realmente a maioria, né, 77%, o último censo, dos estudantes estão matriculados nas instituições privadas. Mas na pós-graduação é investido isso. E muitas perguntas estão relacionadas à pós-graduação. Tanto é que apareceu na discussão o Plano Nacional de Pós-Graduação. Então, esse é um assunto importante. E com relação à educação superior, nós temos que pensar no novo Plano Nacional de Educação uma forma permanente de financiamento das universidades públicas, né, tanto federais quanto estaduais e algumas municipais, porque elas não podem viver como elas vivem.
Inicia-se um ano, você não sabe até o final do ano se vai dar para pagar a conta de água, luz e telefone. Isso é um absurdo, né? Todo esse patrimônio que a sociedade brasileira construiu ao longo do tempo, ele não pode se perder em deterioração das condições dos prédios, né? As condições de laboratórios e tudo mais, que exatamente suportam a maioria da pós-graduação brasileira que está nesse setor. Outro aspecto é com relação às necessidades da educação básica. A Fineduca e a campanha, conjuntamente, têm desenvolvido exatamente o estudo sobre o custo aluno de qualidade inicial que o senador falou num determinado momento. A gente já divulgou um estudo sobre o CAQI, né, o inicial, em 2023. Nós acabamos de divulgar agora, no Dia do Professor, dia 15 de outubro, o custo aluno de qualidade inicial referente a 2024. E reparem, para a gente implantar esse custo aluno de qualidade inicial no Brasil inteiro, seria necessário mais 50 bilhões de reais. Eu vou acrescentar só. Isso é 0,5% do PIB. Falência 0,5% do PIB. Então, são aspectos importantíssimos. E como o senador falou, esse custo aluno de qualidade, ele considera as condições para que as escolas melhorem em termos de funcionamento, salário de professores. Só para a gente ter uma ideia, né? O salário de professores dos médios dos países da OCDE, $43 mil poder de paridade de compra em média. E no Brasil, 14 mil. Então, essa é uma desigualdade muito grande, né? E você faz essas comparações. O Romualdo falou bastante da parte de ciência e tecnologia, e o valor médio dos países da OCDE é $1.418 poder de paridade de compra para aplicado em ciência e tecnologia por habitante, quando se divide o total do dinheiro por habitante. E no Brasil é 174. É muito desigual a situação, e talvez a gente tenha que caminhar para uma análise do CAC, mirando esses dados da OCDE, como o Romualdo também comentou em algum momento aí da fala dele. Só posso agradecer muito e teremos, claro, muitos encontros ainda daqui até a votação e aprovação do PNE, e será sempre um prazer estar com a Comissão de Educação e Cultura. Nesse momento, agradeço muito ao senador. Um abraço a todos e todas, e vamos tentar ver se o fundo público se dirige mais para os lados das políticas sociais, como a gente viu a grande repercussão em PIB, desigualdade e crescimento, diminuição diminuição do valor do Gini, no fim, né, das desigualdades brasileiras. Bom dia a todos e todas. Agradecemos de novo, Nelson Cardoso Amaral, pela bela apresentação, aliás, uma audiência pública das mais ricas, né, que já tivemos também, fruto, assim, da presença dos expositores e expositoras, mas também das entidades que representam no Brasil, que são referência para todos nós. Passamos em seguida a palavra ao senhor Romualdo Portela de Oliveira, que é representante do Centro de Estudos Educação e Sociedade, SEDES. Eu queria iniciar agradecendo o convite ao SEDES, a oportunidade de participar aqui, saudar a Comissão de Educação do Senado pela realização da audiência, e eu vou fazer breves comentários que eu não tive a oportunidade de desenvolver. Eu acho que o combate às desigualdades é fundamental, e acho que, ao mesmo tempo, nós temos que estabelecer critérios para tratá-las, porque se tudo é desigualdade, nada é desigualdade, né? Eu sempre acho que a gente tem que buscar aquilo que tem mais impacto, né? O John Rawls tem uma frase que eu gosto muito: a gente tem que combater primeiro as desigualdades inaceitáveis, né? E uma das que eu acho que é assustadora no Brasil é o seguinte: da população na idade correspondente à educação básica, que está fora da escola, 90% vive em famílias com renda per capita de até um salário mínimo. É pobreza.
Ou seja, nós temos que atacar. Ou seja, o motivo fundamental pelo qual as pessoas estão fora da escola é pobreza. Ou seja, nós temos que ter políticas de ingresso na escola que estejam associadas a políticas de renda cidadã. Sem isso, nós não vamos pagar uma dívida que tem quase 100 anos. Que na primeira Constituição, na Constituição de 34, nós já dizíamos que todo mundo tem direito à educação. Nós temos que pagar essa dívida com a população brasileira, né? O segundo ponto que eu queria mencionar é que nós temos... A gente fala muito da importância dos docentes, né? Mas eu fico estarrecido que todo ano, quando se discute o piso nacional salarial dos professores, tem ação de prefeitos e governadores no Supremo Tribunal Federal para não cumprir. Eu acho um escárnio isso. Quer dizer, porque se a educação é uma prioridade, este é o primeiro ponto que nós temos que cumprir. Nós sabemos que não há possibilidade de termos educação de qualidade sem professores com boas condições de trabalho, bem formados e bem remunerados. Se nós não enfrentarmos isso, né, nós não vamos ter uma política educacional que melhore. Eu me lembro sempre do meu orientador de mestrado, o saudoso professor José Carlos de Araújo Melchior, que ele dizia o seguinte: conversa todo mundo tem, mas prioridade está no orçamento. Né? Acho isso importante, a gente fazer essa discussão. Quer dizer, se você tem prefeitos e governadores que não querem pagar o mínimo que é estabelecido na lei do piso nacional salarial, é óbvio que a educação não é uma prioridade. Nós temos que fazer com que ela seja de fato, pelas razões que foram aqui largamente expostas. Nessa linha, eu gosto sempre de pensar no CAC, porque o CAC, além de estabelecer condições mínimas de funcionamento para as escolas, né, e aí está embutido a remuneração dos professores, o CAC é uma inspiração direta do artigo 74 da LDB, que diz o seguinte: nós temos que estabelecer o padrão de qualidade, e estabelecido o padrão de qualidade, temos que criar as condições para que todo mundo o cumpra. O Fundef, nesse sentido, é uma inversão da lógica, porque o Fundef é uma distribuição dos recursos que existem. É claro que ele é um avanço, mas, digamos, o avanço mesmo é a gente falar assim, de quanto é que nós precisamos ter para termos uma educação de qualidade, que está previsto no artigo 74, que, na verdade, a opção para a redução de desigualdades que nós tomamos na ocasião foi essa, e que só tinha um jeito hoje de ser atacado, né? Que era aumentar a complementação da União para diminuir as desigualdades entre as redes. E aí nós temos que chamar a atenção que existem desigualdades no interior de uma rede. Quer dizer, se você for ver o valor gasto por aluno numa mesma rede, eu tive um aluno que fez um estudo, agora é professor da Unicamp, né? O Fernando Visotto Galvão, em que ele fez um estudo para a rede municipal de São Bernardo do Campo e ele chegou a gasto real por aluno de 1 para 2. Ou seja, na mesma rede, em algumas escolas se gastava 2 vezes mais por aluno do que em outras, na mesma rede. Ou seja, nós temos que enfrentar as desigualdades a esse nível, né? Por último, eu acho que essa questão da ciência e tecnologia também é estratégica. Pelas políticas do último governo, nós tivemos um desastre pelo qual nós vamos pagar muitos anos essa conta, que foi a fuga de cérebros. A quantidade de pesquisadores brasileiros de padrão internacional que abandonaram as universidades brasileiras porque não tínhamos políticas estáveis de financiamento à ciência e tecnologia foi brutal. Isso é um prejuízo sem tamanho para o país. Nós estamos exportando gente com capacidade de produzir conhecimento 15 segundos. No século XXI. E, por último, eu acho que tem uma questão que nós precisamos dar muita atenção, que é a evasão no ensino superior. A gente tem investido corretamente na questão da expansão da oferta, mas nós temos tido muitas perdas com evasão. Nós precisamos ter uma política nacional de combate à evasão no setor público e no privado, mas no público ele é muito grave, porque, na verdade, onde a gente gasta o substantivo de dinheiro público no ensino superior, né? É isso. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e desejo a todos um bom dia. Agradecemos de novo a Romualdo Portela de Oliveira, que está nesta audiência pública representando o SEDES, que é o Centro de Educação e Sociedade. Parabéns a todos os expositores, expositoras, todos muito didáticos e importantes, trazendo um conteúdo de muita riqueza para esse debate, não só do Plano Nacional de Educação, eu diria, mas para reflexão
né, de toda a importância que a educação no Brasil merece, precisa, prioridade absoluta, e da creche ao pós-graduação, né? Toda a caminhada educacional do cidadão pela vida. E as entidades aqui representadas hoje, como já mencionei algumas vezes, são de muito prestígio, tem muito prestígio no Brasil, fruto de um trabalho exemplar de muita gente, de muitos anos, e isto também para todo esse debate é essencial. Parabéns, obrigado, quero agradecer sempre, e faço isso de maneira assim muito consciente, todo o trabalho da Comissão de Educação, na sua secretaria, Andréia, todas as demais pessoas que organizam também essas audiências públicas, a consultoria do Senado Federal, os meios de comunicação do Senado, que permitem com que esta audiência, os debates, os pensamentos de vocês, né, possam ir para todos os cantos do Brasil. E quero agradecer a participação das pessoas que nos acompanham à distância, refletindo, pensando. Por favor, enviem à Comissão de Educação todas as sugestões e contribuições que desejem fornecer. Inclusive, incentivo a revisita ao portal da Comissão de Educação para ver, assim, assistirem às audiências públicas do ano passado. Todas elas têm um sumário executivo de umas 4, 5, 6 páginas, o que as pessoas lendo os sumários executivos já vão ver se algum assunto interessa mais ou menos, mas estão todos disponíveis no portal. Lembro a todos e todas que a Comissão de Educação e Cultura é composta de 27 senadores e senadoras titulares e 27 suplentes. É a maior comissão do Senado Federal. Então, vamos juntos sempre trabalhar. E todos os senadores e senadoras recebem o sumário executivo também, porque há muita audiência, muito debate, mas também para saberem, né, assim, sinteticamente, o que foi discutido. E vários desses senadores e senadoras são também líderes na área da educação, como, por exemplo, a nossa vice-presidente, que é a professora Dorinha Seabra, que é uma pessoa reconhecida no Brasil pela sua liderança, né, e também pelo seu trabalho. Agradeço novamente a vocês, expositores e expositoras, e penso assim, conseguido alcançar os objetivos desta audiência pública, que foi o debate, a discussão, a apresentação de sugestões, e esses objetivos tendo sido, penso, alcançados também, e têm que ser alcançados permanentemente, porque a discussão continua, eu diria, a vida toda, né? Declaro encerrada a presente reunião. Obrigado. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre a segurança das urnas eletrônicas. E o nosso convidado é Cleiton Eufrásio, especialista em voto informatizado do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Não percam. Mais tecnologias, mais criptografia de dados, para garantir cada vez mais que a manifestação do eleitor é aquela que será apurada sempre pela Justiça Eleitoral. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A bióloga e professora da Universidade de Brasília, Isabel Schmidt, explica de que forma essas taxas contribuem para o aumento dos incêndios em vegetações que estamos vendo hoje. Normalmente, numa queima natural, que acontece só por causa de raios, o fogo começa por causa de raios, se alastra na vegetação que está seca ainda, porque isso geralmente acontece no início da estação chuvosa. A vegetação ainda está muito seca, então ela serve de combustível, o fogo se alastra, e o fogo natural, antes da existência de pessoas aqui, ele se apagava só pela chuva. O que a estiagem faz é manter o combustível, as plantas mais secas, o vento mais forte, o calor mais intenso, então o fogo se propaga mais. Ele não começa por causa da estiagem, mas ele anda muito mais rápido por causa dela.
Os incêndios florestais no país já destruíram este ano mais de 11 milhões de hectares. Vamos começar a partir da Constituinte, porque antes da Constituinte nós era de menor. Nós não podia tomar decisão, inclusive até para me dar uma entrevista como essa agora, eu teria que ter uma autorização do SPI, né, que era o Serviço de Proteção ao Índio, ou pela FUNAI. Índio, sai dessa mata, senão a lata pode cortar. Tira a pena da testa que a minha festa vai começar. O Império Brasileiro foi o início, o marco inicial da nossa cidadania, da construção da nossa cidadania. De um lado, você tem um projeto vitorioso da independência, que é o que vai manter a centralização, e nesse caso, comparado com a América do Sul, é o diferencial, porque ele mantém a centralização, então um projeto centralizador, mantém a monarquia, mantém a escravidão e garante uma sociedade desigual. Esse projeto está na matriz do Estado brasileiro, é o projeto vitorioso da independência. E a gente, para falar sobre direitos da população negra, começa a pensar mais nesse marco da Constituição Cidadã do que precisamente a independência do Brasil. Porque a gente tem um Brasil deixando de ser colônia, mas um povo que trata principalmente a população negra como colonizado. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? E a gente tem que ir à luta. E superando as dificuldades, a gente tem que incluir pessoas, não só nas convivências, mas também participando de políticas públicas, de colocar pessoas com deficiência ter voz e ter a sua própria autonomia também. A gente tem que fortalecer os seus direitos. Porque a gente nunca teve paz. Eu não posso assim falar que governo A, ou B ou C deu alguma trégua para a gente assim, ou tivemos alguma paz. Mesmo as próprias políticas ou programas que foram construídos para nós nos governos, sempre houve muita luta para garantir e cobrar que o Estado criasse um programa, criasse uma política que fosse importante, fosse bom para nós, povos indígenas. Porque ninguém é igual a ninguém. A gente só se juntou porque são pessoas que sofrem estigma, discriminação e preconceito. Então, foi uma estratégia. A gente inventou uma bandeira, a gente inventou uma plataforma e foi assim que a gente conseguiu os direitos. Então, a gente teve que inventar todos esses rótulos, eles são totalmente arbitrários. A gente pode mudar. Eu espero que a gente elimine. Eu não quero morrer sem a gente eliminar todas essas letrinhas e que as pessoas sejam elas mesmas e não precisa desse rótulo político. E que a igualdade não se resume aos que são iguais, mas aos que são também diferentes. Iemanjá, Iemanjá, Obalua, Iemanjá, Oxum. Obalua, Iemanjá, Oxum. Oxum. Os quilombos são a primeira forma de resistência.
porque tanto se questionava o poder escravocrata, mas como havia um espaço de resistência cultural. Era onde a gente podia, né, a gente fala, os meus ancestrais podiam, de fato, serem o que eram, né? Então, podiam cultuar os seus cultos, podiam se organizar enquanto comunidade e podiam, de fato, tomar suas próprias decisões. Tentando sintetizar esses 200 anos dessa busca por uma cidadania mais plena, mais inclusiva, a gente pode dizer que é uma estrada lenta, tortuosa, não linear, marcada por avanços e retrocessos e com um movimento que muitas vezes parte da sociedade civil, parte do conjunto de homens, mulheres, trabalhadores e que encontra eco no Legislativo, né, na Câmara dos Deputados e Senado, mas muitas vezes a Câmara dos Deputados e o Senado não tem força suficiente para aplicá-los. Então também é uma relação contraditória. Eu sei de alguns momentos em que o parlamento vai retroceder. Talvez o pior deles da história do Brasil seja 64, né? No momento em que é o parlamento que consuma o golpe de Estado quando ele declara vaga a presidência da República com João Goulart presente no território nacional. Em 1999 começa a surgir os movimentos contra nossos direitos. Em 2001 é formada uma frente de religiosos e nós também, fazendo contraponto, fundamos aqui a Frente Parlamentar pela Cidadania LGBTI+. E aí, de repente, você começa a olhar, eita, os negros não se vacinam. Eita, a mortalidade infantil é maior na população negra. Eita, as mulheres estão sendo esterilizadas, são quase todas negras. Opa, peraí, tem um problema. Então, o problema da miscigenação foi a inclusão da população negra. Mas, infelizmente, existe ainda preconceito, rejeição também. O papel do Legislativo em relação ao avanço ou os retrocessos da cidadania no Brasil é exatamente contraditório. Porque se nós tínhamos 2 projetos de independência, tem um brasileiro republicano, libertário, revolucionário, que está com mulheres instalando a República no meio da praça. Esse é o brasileiro que nós poderíamos ter sido, né? E tem o brasileiro que nós fomos, e que também se mobilizou, e que enfrentou a guerra de independência, e que montou um projeto de uma monarquia constitucional, pensou uma Constituição. Então, se você juntar as duas coisas, tem algumas perguntas. Então, esse brasileiro que nós fomos e que nós poderíamos ter sido, trazem para nós as questões centrais que estão lá. O Dom Pedro dizendo que democracia no Brasil nem pensar, e o jornal, né, saindo no dia seguinte, o jornal dizendo só a santa democracia poderá nos salvar. A questão das riquezas que tem nos territórios indígenas, eles para nós, ele não é o que interessa para nós, o que tiver abaixo das terras indígenas. O que interessa para nós é o que está em cima, é a terra que tem em cima, é a floresta, é os animais, é os encantados que a gente chama, os invisíveis que estão lá dentro e nós, os povos indígenas que estamos ali também. Os encantados são seres invisíveis que você não vê, mas que você sente. A partir da hora que você tem uma conexão de espiritualidade.
que as pessoas com deficiência possam ter voz em todos os espaços, não só nas políticas públicas também, né? E também exercer os seus próprios direitos e deveres. Nós estamos em 8º lugar no âmbito internacional em termos de direitos conquistados. Nós temos uma série de desafios, nós temos muitas mortes, nós temos uma discriminação muito grande das pessoas trans, nós temos muitos desafios, mas a gente, em termos de direitos garantidos, nós estamos bem na figura. De um lado, você tem movimentos que o Senado, pelos deputados, tentou garantir esses direitos e chegou até a ser fechado, a sofrer sanções por conta dessa luta. E teve momentos que essas instituições impediram, ou dificultaram, ou não ouviram fortemente os ecos da sociedade. Mas é o espaço, por definição, onde esses direitos são consolidados. Esses panfletos criaram um grande debate e num momento muito bonito, porque é um momento que não existe Brasil, existe só a ideia de Brasil. Então eles estão tentando dar concretude a um projeto de Brasil e a um desejo de futuro para nós. Isso eu acho que vale a pena nós chamarmos de volta ao coração hoje. Um grande debate público para que a gente possa imaginar o brasileiro que nós ainda queremos ser. Qual é o futuro que nós queremos para o nosso país? Awe, Renima Awe, Haye, Rutihi Hame, Awe, Noama Awe, Haye, Hakakurume, Awe, Renima Awe, Haye, Rutihi Hame, Awe, Noama Awe, Haye, Hakakurume, Awe, Renima Awe. Haye, Rutihi Hame, Awe, Rohama Awe, Haye, Hakakurume, Awe, Renima Awe, Haye, Rutihi Hame, Awe, Rohama Awe, Haye, Hakakurume, Awe, Renima Awe. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Ingressar no mercado de trabalho é um dos grandes desafios para as pessoas com deficiência. No Brasil, cerca de 9% da população, ou seja, mais de 18 milhões de pessoas, tem algum tipo de deficiência e enfrenta barreiras para ter trabalho digno e até acesso à educação. Direitos das pessoas com deficiência é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com o Valnei Mário. Ele é o gerente substituto da ouvidoria da empresa Infra SA.
Paunei, muito bem-vindo ao programa Cidadania. Obrigado pela sua presença no estúdio da TV Senado. Eu que agradeço e agradeço também por ter sido liberado para poder estar aqui hoje com vocês. Então, vamos falar um pouco sobre esse universo, né? O IBGE ele incluiu na Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, um módulo específico para as pessoas com deficiência e traz esses números que eu comecei a apresentar no começo da nossa conversa. Vou chamar aqui um gráfico para a gente ter uma ideia, uma dimensão do número de pessoas com deficiência no Brasil, né? São 18,6 milhões de pessoas, esses dados são de 2022, a pesquisa foi de 2022, publicada em 2023, então são dados recentes, 8,9% da população. Você faz parte desse grupo, você está no mercado de trabalho, a gente conversou um pouco antes de começar essa entrevista, você tem uma longa trajetória no mercado de trabalho e também em formação acadêmica. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre o universo dessas pessoas, porque é senso comum, quando a gente fala em pessoas com deficiência, as pessoas associam a deficiência física, normalmente aquelas visíveis. Mas esse conjunto é um pouco maior. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses diversos tipos de deficiência que compõem essa parcela da nossa população. Bem, é bom tocar nesse assunto, porque como você diz, né, as pessoas costumam sempre a questão da visualização da deficiência, né? Às vezes a pessoa tem uma deficiência visual que ela não é perceptível, ou uma deficiência intelectual, ou mesmo outros tipos de deficiência, como a auditiva, elas não são perceptíveis a não ser que a pessoa esteja usando um aparelho ou outros meios para poder ter uma melhor qualidade de vida e melhores oportunidades graças a esse aparelho, né? Então, é bom ver que a deficiência não é uma coisa só, né? Ela é multifacetada, ela é cheia e ela é complexa, tanto quanto a própria sociedade brasileira. A gente inclui nessas pessoas com deficiência também as pessoas com uma deficiência cognitiva, deficiência intelectual. Esse é um dos aspectos também que caracteriza uma pessoa como uma pessoa com deficiência? Sim, claro, né? É bom observar que as pessoas com uma deficiência intelectual, dentro do recorte das pessoas com deficiência, elas são sempre as mais prejudicadas, né? Seja na questão educativa, seja na questão de oportunidades de trabalho, seja nas questões até de segurança, né? Já que elas normalmente são as que, dependendo da circunstância, são as que sofrem maiores agressões quando isso acontece. Essa pesquisa nacional por amostra domiciliar, que foi realizada pelo IBGE em 2022, ela traz um aspecto que permeia todas as informações dessa pesquisa, que é a desigualdade em relação, especialmente ao mercado de trabalho, quando se compara, né, os números, né, os percentuais de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e de pessoas sem deficiência. A gente vai trazer aqui mais alguns gráficos, mais algumas informações sobre isso para a gente comentar um pouco e você vai poder trazer um pouco da sua opinião, inclusive como uma pessoa que está no mercado de trabalho há bastante tempo, né, uma longa trajetória, a gente conversou bastante sobre isso aqui. Então, a gente tem, por exemplo, né, num plano mais geral, 66,4% das pessoas sem deficiência estão no mercado de trabalho. Aqui a gente está falando de pessoas em idade para estar no mercado de trabalho. Sim. As pessoas com deficiência, apenas 29,2%. As pessoas que passam pela etapa escolar no ensino e chegam ao ensino superior, o que é um percentual mais baixo também das pessoas com deficiência comparado com as pessoas desse assunto também da educação, mas dentro do mercado de trabalho aumenta a empregabilidade, mas mesmo assim a gente tem uma diferença de praticamente 30%, né, das pessoas com deficiência ocupando postos no mercado de trabalho e as pessoas sem deficiência. E o nível de ocupação do mercado de trabalho, as pessoas sem deficiência, o nível de ocupação é mais do que o dobro do que as pessoas com deficiência. Quais são as barreiras para o ingresso no mercado de trabalho? Que dificuldades são essas enfrentadas pelas pessoas com deficiência? Como o Brasil não é simples, né? O Brasil sempre é um país de complexidades. Acredito que esse recorte, né, da população representa as dificuldades históricas, né? No passado não se tratava
a pessoa com deficiência com a dignidade merecida a qualquer cidadão, né? Aí se pleiteia não somente a questão da dignidade, mas da dignidade como a qualquer indivíduo. As questões de acessibilidade, que só há poucos anos, né, há poucas décadas, a gente começou a falar sobre isso, né, a trabalhar sobre isso. As leis foram aprimoradas graças às associações de classe, associações de pais, ONGs, né? Isso foi um diferencial para que hoje eu pudesse, por exemplo, estar aqui falando sobre o tema, né? Ter acessibilidade à educação, que é complicado, né? Se você não tem uma simples calçada pavimentada adequadamente, as pessoas cadeirantes, né, os deficientes cadeirantes, eles não terão essa oportunidade de chegar à escola. Se elas não chegam à escola, seja já o ensino fundamental ou superior, né, o ensino básico ou superior, elas não conseguirão chegar a melhores situações no mercado de trabalho. Então, eu acredito que seja isso. Se há oportunização dessas pessoas dentro da educação, né, há também a oportunização delas por causa da qualificação em melhores postos de trabalho, e esses números eles estão melhorando. Eles já foram muito piores, né? Então, se há acessibilidade, há oportunidade, consequentemente as pessoas com deficiência poderão ser inseridas nesse mercado. A gente tem alguns aspectos interessantes para falar sobre isso, que a gente tem mudanças legislativas que abrem novas oportunidades, que acabam mudando a realidade da sociedade, como a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esse arcabouço jurídico é um dos fatores que contribui para a melhoria desse cenário, mas existe uma questão que você falou das barreiras físicas, né, como, por exemplo, às vezes uma calçada para um cadeirante, né? Isso realmente pode pode ser o que vai determinar numa entrevista de trabalho se ele vai chegar ao lugar da entrevista ou não. Isso pode definir se ele vai ter ou não aquele posto de trabalho. Mas existem barreiras que a gente chama de barreiras atitudinais, né? E aí entra a questão do preconceito, de como a gente vê e entender que as pessoas com deficiência são pessoas capazes. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão específica. Essa questão específica é bem complexa, e ela é uma questão de educação. O indivíduo precisa se educar para entender que a pessoa com deficiência não é um empecilho, não é um problema, né? E mudar uma cultura, uma visão, eu acho muito mais difícil, né? Muito mais difícil, porque as leis elas são postas, mas a atitude de um indivíduo ela não acompanha a legislação. É preciso mudar a cultura das pessoas. E isso leva tempo. A gente tem que entender que a pessoa que não tem deficiência, que não é uma pessoa com deficiência, ela precisa enxergar o outro como e esse outro com deficiência como uma pessoa que precisa ter oportunidades e que é uma pessoa como outra qualquer, que tem seus momentos de angústia, de dificuldade, de alegria, mas que pode contribuir com a sociedade. Quando as pessoas nos veem humanizando, né, a pessoa com deficiência, eu acredito que faz a diferença, essa atitude faz a diferença. Porque quando a frase que a gente ouve muito, né, Andinho, infantiliza a voz para falar com uma pessoa com deficiência, ou trata com condescendência, né, não, mas bichinho, coisas assim. Não é essa atitude que precisamos. Precisamos que por exemplo, já que falamos do mercado de trabalho, que o empresário, ele possa dizer, não, eu tenho uma vaga que cabe para esse indivíduo, eu vou dar essa oportunidade, né? E se ele performar, se ele conseguir fazer os trabalhos como qualquer outro empregado, por que não dar melhores oportunidades? Eu acho que é o que falta, né? Mudar a postura, a cultura e oportunizar
oportunidades. É o tratamento igual. Sim. Né? A gente tirar essas barreiras que são, muitas vezes, preconceitos. Agora, você tem uma trajetória profissional bem interessante, você vem do Rio Grande do Norte, já trabalhou em vários estados do país, conversou um pouco sobre isso comigo aqui antes da gente começar a entrevista, e você investiu na sua formação. Sim. Né? A gente vai falar um pouco mais adiante sobre essas dificuldades de acesso à educação que você já trouxe para a gente também, e o percentual de pessoas com deficiência que consegue completar o nível superior é bem inferior ao número de pessoas sem deficiência que chega a essa etapa da formação educacional. E aqui nesse gráfico que a gente apresentou, na parte que fala ali das pessoas com um nível superior completo, como eu comentei, né, a empregabilidade aumenta, mas a desigualdade permanece ali na casa dos 30%. Eu queria que você trouxesse um pouco dessa sua experiência, o quanto o investimento em educação ajudou você a crescer no mercado de trabalho e ter a riqueza de experiências profissionais que você teve. Eu acredito que começa por minha mãe ter me tratado como uma pessoa, né? Ela, claro, como boa mãe, ela é super protetora e tal, mas ela não me tratava diferente da minha outra irmã, né? E eu comecei a trabalhar como uma criança que vem de outra situação muito cedo, né? Comecei numa época que não tinha legislação que impedisse isso e havia uma desigualdade muito maior no país. Então, há mais de 40 anos comecei a trabalhar. E minha trajetória teve os seus percalços. Por exemplo, eu passei na universidade pública, mas não tinha passagem para ir até lá, né? Na época não existia nenhum meio que eu pudesse. Ou eu tinha que trabalhar, né? Ou eu tinha que estudar. E o estudo de universidade pública era, no meu caso, o curso que eu escolhi era durante o dia, né? Não era um noturno, era um diurno. Isso impossibilitou de eu poder acessar, mas eu nunca desisti. Não que tenha sido fácil, não que seja uma coisa que deva ser romantizada. Ele conseguiu, né? O merecimento e tal. Não, foi uma luta constante para melhorar as questões que eu precisava. Eu disse, não, eu tenho um objetivo. Eu tenho um objetivo de ter um melhor emprego, eu tenho um objetivo de estar melhor educado, de contribuir com a sociedade. Eu tinha esse objetivo. Ou era isso, ou as situações seriam diferentes, né? E, infelizmente. Acredito que, por exemplo, pessoas que me ajudaram a fazer cursos que eu não tinha condição na época e que eu fiz e que, por causa disso, eu consegui melhores posições no mercado de trabalho e que fui investindo a partir de então. Peguei empréstimos para fazer cursos, os paguei e transformei em outras coisas. E assim, me profissionalizando, me aperfeiçoando, eu consegui isso. Isso a gente está falando numa trajetória de 20, 30 anos. Não foi o ensino rápido. Superior, esse investimento seu no estudo, essa sua persistência, mudou a sua realidade. Claro, claro. Apesar de que isso tem mudado, o ensino superior no país ainda é uma porta que se abre, né? Você é inserido na educação superior e você sai, mesmo que você não execute a sua função estudada, você sai com uma outra cabeça, com outra percepção de mundo, e aí você, por causa disso, também tem novas oportunidades. Sem dúvida. Falando em educação, a gente vai trazer aqui agora uns gráficos que mostram um pouco dessas desigualdades, ainda também sobre essa pesquisa do IBGE, no que diz respeito à educação, né? O ensino também é uma das barreiras. Na verdade, essa barreira do acesso ao ensino começa ainda no começo, ali no ensino básico, né? Ainda na infância das pessoas com deficiência, os números ali já começam a mostrar as diferenças entre pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. Alguns dados que eu trouxe aqui. Primeiro, a taxa de analfabetismo, né? A taxa de analfabetismo de pessoas com deficiência chega perto de 20%, 19,5%. E de pessoas sem deficiência, 4,1%. É um índice elevado ainda, a gente gostaria que não tivesse taxa zero, né, no país para todos, mas a diferença é muito grande.
E ensino médio incompleto, quer dizer, aí eu coloco essa dificuldade que as pessoas têm desde a infância, né, no acesso ao ensino. 57,3% das pessoas com deficiência não completaram o ensino médio, enquanto que esses números para as pessoas sem deficiência está em 25,6%, quer dizer, menos da metade. No aspecto da educação e pela sua experiência, uma pessoa que passou por todas as etapas do ensino médio, se formou, investiu em cursos, o que falta no ensino para inserir melhor esse grupo da nossa população? Uau, a gente entra em uma série de situações, né? Quando a gente fala de deficiência, pessoas com deficiência, a gente tem um Brasil profundo. A gente tem cidades que não estão preparadas para receber nem os alunos regulares, né? Quanto mais os alunos com deficiência. Então, isso é talvez um reflexo que dê esses números, né? A gente tem professores comprometidos, engajados, mas muitas vezes famílias desestruturadas para lidar com a deficiência daquele indivíduo, né? Daquele cidadão. Então, uma criança com deficiência, eu tenho uma experiência particular, tem uma amiga minha que ela teve que desistir da vida dela, teve que, no caso, parar de trabalhar para cuidar do filho com deficiência, né? Para levá-lo a médicos, para poder educar. Ela conseguiu levá-lo ao ensino médio, mas ela teve que estudar junto. Então, assim, alguém tem que abrir mão da sua vida para que isso seja oportunizado muitas vezes. Felizmente, não é em todas as situações. Mas é complicado falar sobre isso quando o universo dos deficientes é gigantesco e nem todos os lugares, nem todas as capitais, as grandes capitais, normalmente você vai ter acesso, você vai ter alguma coisa. Mesmo com as dificuldades que se apresentam, existe alguma coisa, né? ONGs e etc. Mas e nas cidades menores? Nas cidades com menor população, com menor recurso, às vezes isso não se apresenta, né? Porque quando a gente fala de Brasil, eu sempre penso no Brasil como um continente, como em um país de inúmeras desigualdades. E essas desigualdades se apresentam também no universo da pessoa com deficiência, independente do que a gente possa fazer. Eu acredito que, primeiro, melhores políticas públicas voltadas a este público e que possam ser fiscalizadas e que possam ser reexaminadas se elas não estão sendo eficazes, né? Se elas não estão cumprindo seu papel, pode diminuir essa diferença gritante que a gente está vendo no quadro apresentado. Sobre esse assunto, chegando assim na questão do ensino superior, eu recebi pelas redes sociais de uma professora da Faculdade de Saúde da Universidade de Brasília, a professora Maria Paula Zaituni, um comentário interessante. Ela falou assim, olha, aqui na Universidade de Brasília, nós temos um programa para acolhimento, para receber as pessoas com deficiência, mas daí ela citou duas questões, né? Ainda existe preconceito dentro da universidade e, embora a universidade esteja preparada para receber, muitas vezes o corpo docente, quer dizer, os professores e mesmo as demais pessoas que trabalham na comunidade acadêmica, não estão preparadas para lidar com essa parcela da população. Como é que foi a sua experiência dentro do ensino superior? Você vê melhorias nesse sentido? O que você sentiu em relação ao preparo dos professores para trabalhar com as pessoas com deficiência? Bem, eu acredito que tem melhorado, que tem melhorias. Não dizer que não tem é injusto com as pessoas que estão tentando mudar isso, né? A sua própria fala diz, a Universidade de Brasília tem tentado inserir pessoas com deficiência e isso realmente existe uma série de programas para que isso aconteça. A questão do preconceito é uma questão dificílima de lidar porque você está lidando com um humano, né? Não adianta dizer, eu não tenho preconceitos. Os preconceitos nos permeiam, é a forma que a gente vê o mundo, né? Esses preconceitos existirão, né? Lamentavelmente, porque quem tem deficiência, por exemplo, sofre com eles muito mais, né? Todas as pessoas sofrem com preconceito, mas as pessoas com deficiência, nos seus recortes da etnia, raça, idade,
e etc., sofrem muito mais com isso. Acredito que os programas das universidades, sejam públicas ou privadas, têm melhorado com relação à inserção, mas com relação à preparação, tanto do aluno, que muitas vezes sai do ensino médio sem entender o universo acadêmico, quanto do docente, né, que vai lidar com essa diferença, com essa pessoa com deficiência que ele não está preparado, né? Ele não foi preparado no seu mestrado, na sua graduação, na sua pós-doutoração, sobre a pessoa com deficiência. Aí cabe a cada circunstância uma adaptação para que essas pessoas possam não só entrar na universidade, quanto sair dela, né, qualificadamente. Para a gente completar aqui nossos gráficos, eu vou trazer mais uma informação agora sobre os rendimentos, né? A Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios revela uma diferença, aí também a gente vai ficar na casa dos 30%, entre o rendimento médio das pessoas com deficiência e o rendimento médio das pessoas sem deficiência. Entre 30% e um pouco mais. Qual é a questão dentro do mercado de trabalho, né? Um outro dado que não está nesse gráfico também é que há muito mais informalidade quando se examina os dois grupos no mercado de trabalho. Sim. Por que essa diferença? Isso faz parte dessas barreiras atitudinais ou a questão da escolaridade de alguma forma está prejudicando isso? Ou como você enxerga essa situação? Enxergo como você já falou, né? Você fez a pergunta e você respondeu de alguma forma. São a questão das atitudes, né, individuais, e também são a questão dessas pessoas não estarem qualificadas muitas vezes. Se você tem barreiras para poder chegar no ensino fundamental, você não vai chegar no ensino médio ou no superior. Primeiro ponto. Se você tem dificuldade para pegar o ônibus, calçada, família que muitas vezes não consegue levar você, né? E eu estou falando da locomoção, mas tem outras barreiras que devem ser levadas em consideração. É óbvio que isso vai se refletir, né? E por que informalidade? Porque muitas vezes é o caminho que se tem para a sobrevivência, né? Quando a gente e também essa diferença salarial se dá porque muitas vezes as pessoas enxergam o deficiente como, não, a gente tem que dar cumprir uma cota de 2% a 5% de acordo com a legislação, então a gente vai dar um subemprego. A gente não vai dar oportunidades, que é o que eu bato sempre na tecla. Nós necessitamos de oportunidades. Se o seu empregado com deficiência performa tanto quanto o outro e ele é melhor qualificado, por que não fazer com que ele tenha uma carreira? Por que não fazer com que ele possa estar inserido em sua empresa de maneira plena, o máximo que for possível, né? Então, são questões um tanto quanto complexas, não são simples. Falando aqui parecem simples, não são simples. Nem para o empregador, nem para o empregado, nem para o aluno, nem para o professor, mas a gente precisa fazer com que a mudança seja feita para que haja a cidadania, para que a pessoa com deficiência também seja colocada como cidadã neste mundo, chamado Brasil, né? Olhar para a pessoa e não para as características da pessoa, né? Olhar com esse olhar da igualdade. Agora, você citou a importância de essa mudança de comportamento, desse olhar mais igual, né? Um olhar mais acolhedor para essas pessoas, como um instrumento também de cidadania, né? E daí eu trago uma pergunta aqui, um pinga-fogo para você. O que é cidadania? Uau! Cidadania é exercermos, enquanto indivíduos e sociedade, nossos deveres perante a democracia. Nós entendemos que nós temos papéis, e esses papéis são fundamentais para que nós cresçamos como país, como um país mais igual, mais cidadão, né? Mais equânime. Bom, Valnei, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no nosso programa. Obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a presença, por estar aqui, agradeço àqueles que puderam me ofertar isso. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.
No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. É importante que se tenha uma visão ampla de meio ambiente, que realmente a preocupação do meio ambiente se incorpore ao planejamento nacional, regional, do desenvolvimento no país. Conservar a natureza também é preservar O campo de luta da utopia chama-se ecologia e educação. É através da educação que a gente vai conseguir proteger a natureza. Nós sabemos que o Brasil já está sob o efeito das mudanças climáticas. Temos que nos adaptar e trabalhar para prevenir essas situações. É um problema econômico, é um problema social grave. Esta nação tem a obrigação de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O câncer de mama é uma das doenças que mais preocupam as mulheres. São mais de 73 mil novos casos por ano no Brasil e com altas taxas de mortalidade. Para falar sobre prevenção, autocuidado, acolhimento psicológico, eu converso agora com a psicóloga Luciana Holtz, presidente e fundadora do Oncoguia, e Emanuele Valente, chefe de mastologia do Hospital do Câncer, do Instituto Nacional do Câncer. A jornalista Sara Reis está com vocês, trazendo nas redes sociais, trazendo para a gente a sua participação. Fiquem com a gente e acompanhem a entrevista. Bom dia, Sara, bom dia, Luciana, bom dia, Emanuele. Muito obrigado pela presença de vocês no Senado Live. Olá, muito bom estar aqui com vocês. Bom, eu vou começar com a Emanuele, começar pelo começo, né? Emanuele, quando, a partir de que idade, em que fase as mulheres devem começar a se preocupar com o câncer de mama, começarem a fazer as medidas de autocuidado, de autodiagnóstico, de acompanhamento para prevenir a doença? Prazer estar aqui, Marcelo. Muito bom estar participando e poder tirar a dúvida da população. Câncer de mama tem uma fase que é mais esperada que a gente o encontre, que é a partir de 50 a 69 anos, quando a gente vai falar de prevenção, né, de fazer mamografia para rastrear e a gente poder fazer diagnóstico precoce. Mas a mulher que esteja na fase reprodutiva, né, que ela já tenha ciclos, o ideal que hoje a gente propõe é que ela se autoconheça, que ela se veja, que ela se perceba, que ela entenda como funciona a mama dela nos diversos momentos que ela passa ao longo do mês. A gente não propõe mais um exame regular que tenha uma certa dinâmica para que seja executado. Na verdade, ela tem que se autoconhecer para que, ao mínimo de diferença em seu exame físico, ela, acenda um sinal de alerta, ela procure ajuda para que a gente possa, então, transcorrer com toda a investigação, caso seja necessário. E isso a gente está falando para quem não tem sintoma algum. A paciente, independente da idade, que note, né, a mulher que note qualquer alteração, ela deve procurar ajuda e esclarecimento médico. Luciana, eu gostaria de perguntar para você sobre os sentimentos que as mulheres têm quando recebem o diagnóstico positivo,
né? Existe um sentimento inicial de negação. Como é que fica essa parte psicológica, que é tão importante, já que a gente está falando aqui sobre uma doença que abala questões muito sensíveis das mulheres? Bom, enorme prazer estar aqui, Marcelo, Prazer é nosso Manoel, recebê-la. Sara. Obrigada pelo convite. Pois é, Marcelo, infelizmente a gente está falando de uma doença ainda muito temida por toda a nossa população. Falar de câncer de mama, falar de câncer ainda, né, remete para a grande maioria das pessoas a percepções muito cercadas de estigma, né? Todo mundo pensa em morte, em sofrimento, em dor, e isso também impacta na forma como eu me cuido, né? Tanto que a gente ainda escuta pessoas que falam, eu não faço a mamografia porque quem procura acha, e existe uma grande parcela disso que o culpado é o medo, né? Assim, que é o medo, é o preconceito, né? É esse estigma de que se eu adoecer eu vou morrer, né? E aí a gente está falando aí de um outro desafio muito grande, que é discutir finitude. E o que acontece, Marcelo, é que na hora que esse diagnóstico se materializa, tudo isso vem junto, né? Tudo isso vem junto. Então, sem dúvida nenhuma, né? É um momento de muita dor, é um momento de paralisia, né? É um momento de muita insegurança. Então, acho que realmente sempre ali, né? Numa fase do comecinho, né? Do você tá com câncer, a gente costuma até dizer que a paciente quase que não consegue escutar nada, né? Depois do que o médico fala, da notícia realmente do diagnóstico, existe ali quase que um apagão geral, que é uma fase mesmo que ela precisa ficar muito introspectiva com ela mesma, né? Minimamente ter um tempinho para assimilar o que está acontecendo, porque óbvio, né? Assim, isso precisa ter um tempo, essa fase precisa ter um começo, meio e fim, porque ela também precisa se preparar, inclusive emocionalmente, para tudo que vem pela frente. Sara, traga para a gente as perguntas das redes sociais. Olá, Marcela, olá, Emanuele, olá, Luciana, muito bom estar aqui com vocês. Pois é, a gente foi assim, né, a gente trouxe esse tema durante a semana aí nas nossas redes sociais, fizemos algumas perguntas para os nossos internautas e uma delas foi se eles conheciam alguém, né, que já tivesse tido câncer de mama. 21% disseram que sim, uma pessoa da família, 21% uma amiga ou um colega de trabalho, uma pessoa próxima, e 58% disseram que não conhecem. E lá de São Paulo, a gente já tem uma dúvida da Carla, ela mandou pelo portal E-Cidadania, ela pergunta quais os sinais e sintomas devem levar uma mulher a procurar avaliação médica para o câncer de mama. Então, Emanuele, você estava falando aí muito dessa importância da gente se autoconhecer, né, da gente fazer nosso autoexame, mas então, o que a gente pode identificar que a gente tem sim que se preocupar e ir, né, até o médico? Sara, é uma pergunta bem frequente e muito importante realmente. O que a gente tem que observar? O achado mais comum é um nódulo ou uma massa na mama, geralmente indolor, mas ela pode se apresentar como alteração na textura da pele, que a gente fala até que é uma pele tipo casca de laranja, mais espessa. Alteração do mamilo, aquele mamilo que retrai, que entra, né? Ele fica mais fundinho. Secreção saindo do mamilo, principalmente se ela parece ter coloração de sangue ou coloração de água mesmo, bem translúcidazinha, bem transparente. Inchaço, edema na mama, modificação do formato, modificação do tamanho da mama, e aí ela realmente precisa procurar. E esses são os principais achados que a gente vai encontrar habitualmente. E aí acende o primeiro sinal de alerta para que a gente comece a investigar. Luciana, como todas as outras variações do câncer, o câncer de mama, quanto mais cedo for diagnosticado, maiores são as chances de cura. Agora, a gente está tratando aqui também de uma questão muito importante, que é esse apoio psicológico, que tem um papel importante, inclusive na recuperação, né, no fortalecimento do sistema imunológico das pacientes. Quando esse
tratamento psicológico, esse acompanhamento psicológico deve começar, ele deve ser também o mais cedo possível, assim como a questão do diagnóstico precoce, e a participação deve ser, esse apoio psicológico deve ser voltado para a mulher especificamente, ou deve ser feito já em família, em casal? O que você traz para a gente sobre essa questão? Muito bom, Marcelo. Eu acho que assim, né? O ideal é que comece o mais cedo possível, né? Se toda um paciente pudesse, logo após o diagnóstico, passar pelo menos por uma avaliação, porque assim, é todo mundo que precisa de um acompanhamento contínuo? Não, né? Não. Mas tem mulheres que sim, né, que podem passar por um período mais prolongado de sofrimento, e isso requer um monitoramento mais ativo, até para que a coisa não complique, né? Porque a gente pode estar falando simplesmente de um sentimento de tristeza, né, de um momento aí de muito impacto mesmo por conta do diagnóstico, mas isso precisa ser muito cuidado para que, por exemplo, a gente não veja de fato uma depressão se instalar. Né? Então, a gente tem que agir preventivamente, para que, claro, a gente não tenha que um quadro se complique. Tem como cuidar de uma depressão também? Tem como cuidar de uma depressão. A gente pode, né, abrir mão de acompanhamento com psiquiatra, entrar com medicação. Nada disso, né, a gente tem que tratar como tabu. O bom é que a gente tem como lidar, e eu acho que o pior cenário é a gente negligenciar a presença do sentimento. Esse é sempre o pior cenário, né? Então, o ideal é que todas as pacientes pudessem passar por uma avaliação diante do diagnóstico, e aí sim, né, mediante essa avaliação, o acompanhamento ser contínuo ou ele ser interrompido, e a paciente poder procurar por esse profissional toda vez que ela sentir necessidade. Sara? Bom, a gente também perguntou sobre a questão do autoexame, né? Será que as nossas internautas fizeram o autoexame recentemente? Vamos dar uma olhada? Olha só, a gente perguntou, você já fez autoexame de mama este ano? 47%, não está aí na tela, mas eu vou falar para vocês. Chegou. Apareceu. 47% disseram que sim, 38% disseram que não e 15% disseram que nunca fizeram. O que ainda é um dado, apesar de menor, ele é alarmante, né? Porque é importante que a gente faça sempre, né? E a gente tem outra dúvida aqui de São Paulo, é da Letícia. Ela pergunta sobre o diagnóstico de uma paciente jovem, né, com câncer de mama metastático. Como cuidar da saúde mental num caso como esse? Porque é uma mudança, né, que vai afetar todas as áreas da vida, né, dessa pessoa. Emanuele. Como a Luciana já falou algumas vezes, Sara, esse acompanhamento psicológico é muito importante. Cerca de mais ou menos 10% das pacientes que vão fazer diagnóstico, elas já vão fazer diagnóstico como pacientes metastáticas, né? Uma paciente metastática é aquela que tem doença em outro local que não seja a mama e os linfonodos. Dessa forma, abre-se uma gavetinha. Eu costumo brincar que a gente abre uma gaveta que é a da finitude e de uma forma muito exacerbada, né? Porque a primeira coisa que elas vão pensar é que a gente não tem o que fazer. Mas hoje a gente tem muito o que fazer, né? A gente tem muitas terapias, a gente sabe que é uma paciente que ainda não foi tratada em nenhum quesito, e que hoje a gente tem drogas que em algumas situações podem trazer respostas boas e muito prolongadas, e que aí o suporte tanto da parte médica, com um bom diagnóstico e uma boa avaliação de como a gente vai tratar essa paciente, vai ser fundamental em conjunto com a psicologia. Aí eu acho que não só o suporte médico vai ser necessário, ele vai ser muito necessário, mas desde o início essa pessoa vai ter que ter um suporte muito bom, e não necessariamente por ter tido esse diagnóstico de que ela não tem mais uma doença restrita à mama, isso seja necessariamente a curto ou a médio prazo uma sentença de que algo ruim vai acontecer. Luciana, eu comentei sobre alguns aspectos sensíveis
que essa doença, que o câncer de mama tem para as mulheres, né? Isso envolve questões relacionadas à maternidade, à própria feminilidade, à sexualidade das mulheres. Como ficam esses sentimentos, né? Como é trabalhar as emoções das mulheres que passam pelas fases, né? A gente falou da fase inicial ali, quando tem muitas vezes a negação, depende da reação de cada uma. Depois vem a fase da aceitação, que é uma fase difícil. Mas passado o tratamento, qual é o encaminhamento psicológico? Como é que você encara essa reação das mulheres superada a doença? Olha, Marcelo, eu acho que hoje, assim, a forma como a gente batalha para que essa paciente seja, inclusive, bem cuidada, é que o olhar para ela tem que ser muito além do que olhar só para o câncer. Né? É uma mulher que está recebendo um diagnóstico de uma doença que, sem dúvida nenhuma, tem que ser muito, muito bem tratada, mas ela segue tendo todos os outros aspectos da vida dela. Né? E, claro, por conta do câncer, são todos esses outros aspectos que acabam sendo muito bagunçados. Né? A vida realmente vira muito de ponta cabeça por conta desse foco maior nesse momento da vida dela ser tratar muito bem o câncer. Então, claro, assim, quanto mais a gente conseguir de novo agir preventivamente, menores serão esses impactos. Hoje, né, assim, tem que fazer parte do checklist inicial, muitas vezes até antes de começar o tratamento, essa conversa sobre fertilidade, sobre muitas vezes até mesmo relacionado a entender um pouquinho mais como é que está a vida afetiva dela, conversar muito bem sobre essa questão da autoestima. Se ela vai para uma cirurgia, existe a retirada da mama, que é um órgão absurdamente importante para nós mulheres, então precisa compreender muito bem do que é que a gente está falando, como é que vai ser esse processo de retirada da mama, porque depois, Marcelo, tudo é processo de reconstrução, literalmente. É uma volta depois do tratamento, né, para uma nova vida que a gente nem fala, né, assim, não dá para falar para a paciente, bora, né, volte à sua vida normal. Não tem mais nada de normal. Virou tudo de ponta cabeça, a ponto da gente ouvir das pacientes assim, eu não me reconheço. Né? Eu sou de verdade uma outra mulher. E aí sim, a gente está falando de aspectos físicos, que são muito concretos, e de aspectos emocionais também. Que aí sim, né, muitas vezes nesse momento, até a gente é muito comum a gente ouvir das pacientes, foi depois que eu terminei tudo que eu precisei de apoio psicológico, porque eu estava com muita dificuldade de recomeçar uma nova vida com tantas cicatrizes, né, com tantas mudanças e tantas coisas complicadas que eu passei durante o tratamento do câncer. Então, temos coisas muito importantes aí para serem muito bem olhadas. As cicatrizes são emocionais, físicas, espirituais, enfim, é uma questão realmente muito sensível. Sara, com você. Marcelo, a gente recebeu também mais algumas dúvidas em relação a essa questão do acolhimento, né, dessas mulheres. A Juliana, lá do Mato Grosso do Sul, ela pergunta onde é que essas mulheres podem buscar apoio psicológico. E aqui do Distrito Federal, a Bárbara pergunta como realizar um acolhimento mais humanizado no momento do diagnóstico. Eu vou mandar essas perguntas para a Luciana, porque, Luciana, assim, além do hospital, além, né, da família, existem grupos, existem movimentos hoje no Brasil que estão organizados para dar esse suporte também? Sim. É muito importante, né, que diante do câncer as pacientes também procurem buscar ajuda nas ONGs, né, nas associações de paciente. Falo aqui pelo Oncoguia, né? Então, hoje no Oncoguia a gente tem tanto a nossa plataforma multicanal, que é um 0800 que atende nacionalmente, né? Então, é o 0800 773 1666, que funciona todos os dias. E, claro, é um canal de esclarecimento de dúvida, um canal de esclarecimento, de ajuda, né, caso o paciente esteja enfrentando algum problema, mas também é um canal de acolhimento, né? As nossas atendentes estão completamente à disposição.
E é com muita frequência que as pessoas ligam e agradecem muito por esse espaço para poder ser ouvida, né? Minimamente ouvida. E o outro serviço que a gente também oferece para qualquer paciente que estiver precisando são as nossas rodas de conversa, que são moderadas pelo nosso Comitê de Saúde Emocional, todos são psico-oncologistas, e que acontecem toda quinta-feira, é só se inscrever, que aí é uma terapia em grupo, né? É um espaço de psicoterapia, de apoio, para troca de experiência entre as pacientes. Muitas ONGs pelo Brasil oferecem, muitas ONGs, inclusive possibilidades de apoio psicológico individual também. Tá certo, Luciana, a gente vai colocar esse número, pessoal, aqui na tarja daqui a pouquinho e deixar também os contatos aí do Instituto, tá bom? Marcelo. Isso. Então, agora vamos falar sobre fatores de risco. Daí eu vou aqui para a Emanuele. Quais são, Emanuele, os fatores de risco que podem dar sinais de que uma pessoa tem a possibilidade de, no futuro, desenvolver o câncer de mama, ou aquelas pessoas que já estão na idade do autoexame, que devem ter cuidados para evitar a doença? Essa pergunta é maravilhosa, Marcelo. O que a gente sabe hoje? A maioria dos tumores de mama, na verdade, não tem uma relação hereditária. Apenas 10 a 15% são genéticos de fato e que vão passar nas gerações familiares. Então, a gente está diante de um tumor onde o primeiro fator de risco, mas não direcionado apenas à mulher, é o gênero, né? Mulheres são mais acometidas, mas 1% dos tumores de mama vai acontecer em homens, tá? O segundo principal fator de risco é a idade. Quanto mais idosa a pessoa esteja, maior a chance dela desenvolver um câncer. Qualquer um deles, né? Não só de mama. E aí a gente vai entrar em outros fatores, como exposição hormonal, principalmente a terapia de reposição hormonal nas pacientes pós-menopausa. A gente vai entrar na questão de menstruação precoce, menopausa tardia. Além disso, exposições. A gente já sabe que algumas exposições aumentam o risco de câncer de mama, né? Exposição a substâncias que são carcinogênicas, né? Que predispõem ao câncer, né? Alguns solventes, cargas de trabalho. Alguns trabalhos hoje em dia mostram associação com o trabalho noturno. A gente também tem associação em ingestão de álcool, tabagismo, obesidade, que hoje é um problema de saúde pública. Então, atualmente, para a gente falar para o paciente o que ele poderia falar para diminuir a chance dele ter câncer um dia e para diminuir a chance de quem já tem esse diagnóstico que essa doença retorne, a gente foca basicamente em modificação de estilo de vida. O que é isso? Alimentação saudável, né? A gente fala muito de desembrulhar menos, comer mais saudável, legumes, verduras. Ingestão de álcool, se possível nenhuma, mas que seja menor possível, não fumar, um peso adequado, né, o mais próximo do que deveria ser o seu, e exercício físico, que é um modificador muito importante. Então, essa associação toda, de todas dessas possibilidades modificáveis, pode gerar uma redução de até 30% na chance da gente ter câncer, o que é muito importante. Só para completar, uma perguntinha pinga-fogo. Prótese também é um fator de risco? Não, não é um fator de risco. Então, eu tenho até um tumor relacionado à prótese, mas que não é o câncer de mama que a gente fala de outubro, né? Que é basicamente um tumor da mama mesmo. Esse tumor é relacionado propriamente à prótese e ele é bem raro. Então, assim, a prótese não dificulta o diagnóstico. A prótese não aumenta a chance de ter câncer e a gente não precisa alardear quanto a isso. Um ótimo esclarecimento. Sara, com você agora. Tá certo, porque vou emendar aqui, porque foi justamente uma das perguntas que a gente fez para os nossos internautas, né? O que eles achavam que era mais importante para a prevenção do câncer de mama? Vou puxar aqui, ver se a arte sai.
Bom, eu vou falando aí, saiu. O que você acha que é mais importante para a prevenção, né? Então, 31% disseram sobre alimentação equilibrada e exercícios físicos, 15% sobre evitar álcool e cigarro e 54% sobre os exames preventivos. Emanuele, essa é justamente a dúvida da Clarice, porque ela pergunta, né? Além de toda a parte do diagnóstico, como que essas mulheres podem estabelecer em suas vidas, né, ter medidas preventivas? Então, é ter alimentação saudável, é fazer o exercício físico de forma mais regular. A gente pode estar, então, se prevenindo desse câncer? Isso é uma verdade, realmente, Sara. Cada vez mais a linha que a gente tem estudado tem trazido esse tipo de resposta, né? Realmente, o que a gente pode acrescentar, já que algumas partes, né, do que aumenta o nosso risco a gente não consegue alterar, e uma delas é a idade, a gente tem medidas que vão levar com que a gente diminua esse risco. Outras duas coisas que a gente tem que fazer e que você já disse se eu sou frequentemente avaliada e se eu frequentemente sou submetida a exames de rotina, eu vou conseguir fazer um diagnóstico precoce, que é crucial para que eu mude o que vai acontecer comigo. Eu aumento muito a chance de que eu tenha uma boa evolução e que eu tenha sido tratada para ser curada. Então, agora, Emanuele, desculpa, rapidamente, qual que é essa idade? Tem a idade da mulher se preocupar ou uma menina já tem que estar assim, já tem que estar se fazendo o seu autoexame, tem que estar conhecendo o seu corpo? Tem que estar conhecendo o seu corpo desde o início, para que ele saiba, como eu falei no início, que ela saiba como é a mama dela, perto do período menstrual, fora dele, porque a mama fica mais túrgida com essa exposição hormonal natural da mulher, né? Então ela precisa ter esse conhecimento. A gente tem uma faixa etária onde o diagnóstico é mais comum, que é na pós-menopausa, entre 50 e 69 anos, mas existe um aumento, né, que ainda não se prova em números estatísticos, mas que a gente observa que vem aumentando o número de diagnósticos em mulheres mais jovens. E essa paciente tem que saber como ela é, para que a gente possa, mediante alguma modificação, avaliar e fazer esse diagnóstico. Então, tem uma área de maior incidência, que é de 50 a 79 anos, mas a qualquer alteração persistente, eu posso estar diante de alguém que está fora da faixa etária, que é mais comum. Posso só complementar aqui, Sara, uma coisa, até aproveitar a doutora Emanuele aqui? Tem um dado, doutora, que até nos preocupa muito, que, assim, acho que há quase 10 anos, né, que a gente acompanha muito a idade, né, da realização da mamografia, mesmo essa faixa etária, né, que ela é preconizada pelo Ministério da Saúde, com mais de 50 anos, que toda mulher precisa fazer a mamografia, as mulheres não estão fazendo, Sara. Então, eu acho que a gente precisa, né, aproveitar esse espaço aqui para conversar com essas mulheres, né, que hoje têm mais de 50 anos, que a gente sabe, né, que hoje a gente vem falando de mulheres dessa geração que estão vivendo bem, saudáveis, ativas, mas tem alguma coisa errada aí que elas não estão colocando seus exames em dia. Então, aproveitar de verdade esse espaço, porque a gente, assim, se a meta era 70%, né, dessa população, Marcelo, sim, a gente não passa de 30%. É bem importante. É bem importante, muito. Luciana, esse alerta que você traz aqui, e o programa tem justamente esse objetivo de conscientizar não só as mulheres, mas nós homens também, porque todos nós temos ou mãe, ou filha, e amigas, e para mim é uma honra fechar esse programa com a participação de 3 mulheres e trazendo essa conscientização para as pessoas que estão assistindo, para toda a sociedade, sobre o Outubro Rosa e o câncer de mama. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, Emanuele Valente, Luciana Rotz e Sara Reis, e agradeço especialmente a audiência de vocês que acompanham a TV Senado. O TV Senado Live é o espaço para você participar da nossa programação. Envie a sua sugestão sobre aquele assunto que você gostaria de saber um pouco mais. O Senado Live acontece todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã, em ponto. Até a próxima edição. E obrigado pela sua audiência.
dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. A educação ficou pequena dentro da criatividade que a criança tem, que o jovem tem. O jovem ele é muito maior do que a educação que está posta aí. A gente discute muito pouco os conteúdos que a gente trabalha com os alunos. Os nossos jovens estão ficando de fora de uma festa, que eu chamo, que é a Festa da Humanidade de Produção de Conhecimento Contemporâneo. Eu acho que a escola está aí querendo formar cidadãos alienados, que não questionam o que a gente está vivendo. A gente aprende a decorar. A gente não aprende a aprender. Foca muito na educação para a prova, para passar na prova, um vestibular, e esquece do lado humano, daquelas coisas que você vai ter que aprender socializar, aprender o natural. A moçada hoje diz, não é isso, né, gente? A gente quer relações muito mais horizontais, nós queremos construir coletivos, a gente quer aprender em redes. Tem uma revolução hoje na educação que ela está sendo feita pela juventude. A lei de diretrizes básicas, ela devolve aos secretários de educação dos estados e aos professores o direito de fazer experiência. Aprovamos uma segunda libertação para negros e negras. A lei de cotas raciais e sociais nas universidades públicas federais. Que não é um ganhou, o outro ganhou, mas que ganha a educação. Valorizar o Fundeb para aumentar os recursos para a qualidade da educação e da educação pública nesse país. Nós só seremos, de fato, uma grande nação quando, para essa geração de 0 a 18 anos, não faltar absolutamente nada no quesito de educação. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, o Senado Notícias está no ar. O plenário realizou sessão especial para celebrar o Outubro Rosa, mês destinado à prevenção do câncer de mama. Foram discutidas as dificuldades de acesso ao SUS e o receio de muitas mulheres em procurar o diagnóstico. As estatísticas alertam. A cada ano, mais de 73 mil novos casos de câncer de mama serão diagnosticados no Brasil. E o Outubro Rosa é um mês dedicado a lembrar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. A incidência do câncer de mama no Brasil, ela gira entre um caso a cada 12 mulheres e um caso a cada 8 mulheres em algumas outras regiões. Então, fatalmente, todos nós vamos conviver com mulheres que estão passando ou vão passar por um tratamento de um câncer de mama. É uma incidência muito alta e existe muito a ser feito. Durante a sessão, a líder da bancada feminina lembrou diversas leis aprovadas pelo Congresso Nacional para garantir tratamento para as mulheres com câncer de mama, além de exames periódicos. A lei dos 30 dias, essa lei que estabeleceu que todas as pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, com suspeita de câncer, devem realizar os exames necessários no prazo de até 30 dias a partir da solicitação médica. O objetivo é acelerar o processo de diagnóstico, garantindo que o tratamento comece o mais rápido possível. A representante do Ministério da Saúde lembrou que é importante garantir os recursos para o cumprimento dessas leis. Não é possível aumentar os exames, aumentar
toda a parte de contratação de pessoal, sem aumentar também o aporte financeiro para o nosso Sistema Único de Saúde, que, como todos nós sabemos, é subfinanciado. É nítido que existem muitas mulheres que ainda não estão tendo acesso ao tratamento. E isso se dá por fatores interseccionais de mulheres negras, pretas, indígenas, né? Então, eu acho que esses momentos de celebração, e eu creio que um dos grandes desafios de negação da ciência é que a gente teria que ter processos mais eficientes que, de fato, tragam uma conscientização, que é o tema dessa sessão de hoje, como um aspecto de emancipação. A diretora-geral do Senado contou que o câncer de mama foi a causa da morte da mãe dela e que tentou ensinar a filha, que herdou o nome da avó, a importância do autocuidado. Ensinar para ela como os seios são importantes, esses seios que estão no nosso hino nacional, né? Esse seio que significa a liberdade, que o hino quer dizer, esse seio que significa a primeira alimentação da criança, e aqui foram falados nos fatores, né, que podem diminuir a incidência do câncer de mama, e a amamentação é um importante fator para falar da importância do autocuidado, do toque. A maioria das mulheres, ao fazerem exames de mama, ficam ansiosas aguardando o resultado. Essa apreensão está relacionada ao estigma do diagnóstico do câncer de mama. Para algumas mulheres, o diagnóstico é como se fosse uma sentença de morte, e a maioria delas acredita que os tratamentos sempre serão mutiladores. Infelizmente, baseado neste conceito, neste pensamento, algumas mulheres preferem não fazer exames, para não terem que lidar com o resultado, caso ele seja de malignidade. É aquele velho conceito popular de que quem procura acha. Ora, então, eu não vou procurar. Mas eu garanto que a evolução tecnológica dos aparelhos, os equipamentos radiológicos hoje, produzem imagens mais detalhadas, com uma resolução maior, o que facilita sobremaneira o diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce do câncer de mama traz tratamentos cirúrgicos menos agressivos, mais conservadores, e propõe uma cura de até 90%. A gente deixa aqui uma provocação para os parlamentares. A senadora Leila já ficou interessada no assunto, é que seja criado um projeto de lei que determine que haja centro diagnóstico do câncer com resultado no mesmo dia em cidades que tenham até mais de 100 mil habitantes. São cidades que já dispõem de mamógrafo. Então é importante, né, a pessoa conseguir o diagnóstico no mesmo dia. Vamos falar agora de educação. A Comissão de Educação realizou na manhã de hoje a 9ª audiência pública para debater o novo Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034. As metas para o Plano Nacional de Educação, que termina este ano, previam que o Brasil teria a metade de suas crianças estudando em creches. Mas o país só conseguiu alcançar pouco mais de 37%. Era também para que todas as crianças brasileiras em idade de pré-escola estivessem matriculadas. Mas o país estagnou em 93% delas. É desastroso nós chegarmos ao final da vigência de um plano e constatarmos que ele não foi cumprido. Ou seja, nós temos que ter mecanismos intermediários que permitam corrigir metas, corrigir implantação, né? Essa ideia de uma CONAI intermediária que faz um balanço da aplicação do plano e ajusta rumos é muito importante. A proposta de um plano decenal de educação tem como objetivo dotar o país de uma política mais constante para o setor, criando uma proteção contra questões político-ideológicas. Que essas questões relativas ao PNE nos coloca diante dos desafios que é de avançarmos de um cenário de políticas de governo para um cenário de políticas de Estado para a educação, tendo o PNE, como eu já disse, como epicentro dessas políticas. Como é que nós vamos fazer para que
os pontos centrais do plano, e aí eu diria, financiamento e gestão, sejam de fato cumpridos, que eles não estejam à mercê de uma mudança de governo, porque a essência da ideia de plano é que nós construamos uma estabilidade, uma espinha dorsal da política educacional que transcenda os limites de um governo. E a nossa experiência tem sido, às vezes até o próprio governo que aprova o plano não cumpre, né? Quanto que nós temos que investir na creche, na pré-escola, no ensino médio, para que seja de qualidade, né? A creche, qual que é o tamanho da sala, tamanho da escola, equipamentos, materiais, água, luz, professor, profissionais da educação, carreira. E a Comissão de Comunicação e Direito Digital realizou uma audiência pública para debater um projeto que estabelece diretrizes para a divulgação de crimes violentos em escolas. O debate contou com a participação das empresas de redes sociais e de representantes da sociedade civil. Pesquisas apontam que de 2010 a 2020, a violência no ambiente escolar cresceu mais de 180%. Dados mostram também que 20% desses atos são influenciados por divulgações na mídia. O projeto em debate no Senado quer estabelecer diretrizes para a divulgação desses crimes. Na audiência pública, representantes de empresas de comunicação alertaram para a necessidade de não afrontar o direito constitucional à informação e alegaram que as empresas já têm protocolos para a divulgação de atos violentos em escolas. Foi divulgado, por exemplo, em abril de 2023, quando teve uma outra audiência pública, que os veículos do Grupo Globo, já tinham há anos como política publicar apenas uma única vez o nome e a foto de autores de massacres, como aquele ocorrido em Blumenau, sempre com o objetivo de evitar glorificar essas pessoas e esses atos, e que hoje a política ela é ainda mais restritiva. O nome e a imagem de autores de ataques, eles jamais serão publicados, assim como os vídeos das ações. Sempre que uma matéria vai ao ar na televisão ou no rádio, seja ela sobre economia, saúde ou infelizmente em casos de violência, essa matéria sempre vai passar pela análise e crivo dos profissionais de jornalismo, para que a população tenha acesso à informação de forma clara e objetiva e não recheada de sensacionalismo ou até mesmo desse fenômeno mundial que aqui no Brasil ganhou uma expressão em inglês, as tais das fake news. O coordenador-geral de combate a fraudes cibernéticas da Polícia Federal alertou que a maioria desses atos criminosos começa com discursos de ódio nas redes sociais. Essa retórica inflamada de redes sociais, estimulada por algoritmos e monetizada, como bem disse o Dr. Samir, que me antecedeu, tem insuflado a visão de que o diferente é, na verdade, o inimigo. E o passo seguinte é um risco enorme de desumanização. Desumanizar quem é diferente, é o imigrante, o nordestino, o negro, o homossexual, o judeu, conforme temos visto nos nossos casos lá da Polícia Federal. E isso tem ocorrido abertamente em redes sociais. Os especialistas concordaram que é preciso regular e responsabilizar as plataformas, mas sugeriram mudanças nessa parte do texto. Aqui nós defendemos que a solução mais eficaz para lidar com a violência escolar e a disseminação de seus impactos nas mídias envolve uma combinação de protocolos preventivos, responsabilização bem calibrada e uma abordagem educativa. Há necessidade de uma reflexão em razão da complexidade jurídica envolvida num comando legal com um conceito indeterminado, O que não significa dizer que não seja importante a criação de um protocolo eficaz, ágil, e a ser debatido, mas esses limites eles não estão claros no texto legal como ele se encontra. Os representantes de plataformas disseram que já seguem regras para tornar a internet um ambiente seguro. De janeiro a junho desse ano de 2024, a gente já removeu proativamente mais de 1,6 milhões de vídeos que violaram as políticas do YouTube no Brasil. As observações aqui colocadas irão melhorar o projeto. E aí eu solicito que enviem ao meu gabinete
as suas observações que dizem respeito a pontos que não estão da melhor forma dentro desse projeto, de modo que a gente possa criar um substitutivo e, consequentemente, ter um projeto que seja adequado para combater o que nós queremos combater, com uma técnica legislativa mais correta e, principalmente, que ele seja exequível. O plano de trabalho para o principal projeto de regulamentação da reforma tributária deve ser apresentado pelo relator na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. O texto já recebeu mais de 1.400 emendas. A regulamentação da reforma tributária está em debate no Congresso Nacional. O projeto mais importante está em análise no Senado e já recebeu mais de 1.400 emendas. O relator da proposta, senador Eduardo Braga, deve apresentar o plano de trabalho para análise do texto na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. A reforma prevê a substituição de 5 tributos por 3. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços e o Imposto Seletivo. O projeto de regulamentação traz uma longa lista de exceções e alíquotas especiais. Em evento em Roma, na Itália, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que ainda não há consenso sobre a proposta, mas adiantou que o texto deve ser aprovado ainda em 2024. Nós estamos otimistas de que tenhamos a aprovação até o final do ano desse projeto de lei complementar e possamos virar essa página, aguardar o período de transição e fazer valer um sistema tributário melhor do que o anterior, que é nisso que verdadeiramente nós acreditamos. Eu creio que até o final do ano a gente quer ver pelo menos essa parte da regulamentação, lembrando que é 108, esse é o PL 168. 108 ainda está na Câmara, portanto esse dificilmente será aprovado até o final do ano. Mas a parte mais consistente que está concentrada no 68, eu creio que nós acabaremos dentro desse ano. A Comissão de Assuntos Econômicos criou um grupo de trabalho que realizou 21 audiências públicas para debater a proposta. O senador Exalci Lucas, que coordena o grupo, defendeu que o projeto seja votado também na CAI e não apenas na CCJ, como está previsto. Mas eu entrei com requerimento para a gente oficialmente tramitar pela CAI. A CAI é a Comissão de Assuntos Econômicos, é de mérito. A CCJ é a constitucionalidade. Não tem sentido o governo e o presidente Rodrigo insistir em que essa matéria só tramite na CCJ. Então nós vamos botar esse requerimento em votação. O texto tramitava em regime de urgência constitucional e chegou a trancar a pauta de votações do plenário do Senado, mas o governo decidiu retirar a urgência. Nós tiramos, mas isso não pode ser lido como vamos deixar para quando quiser. Nós queremos votar a reforma e o senador Rodrigo Pacheco tem esse compromisso com ele próprio, com o governo e com o país, porque a reforma é boa para todo mundo, de a gente terminar essa votação até dezembro. Lembrando que, como ela iniciou na Câmara, volta para a Câmara. Alguns pontos de destaque da reforma tributária. Cesta básica. A lei complementar vai definir a lista de produtos que terão alíquota zero. Remédios para doenças graves, como câncer, devem ter alíquota zero. Medicamentos e produtos de cuidados básicos à saúde menstrual terão desconto de 60% no imposto. Combustíveis e lubrificantes terão tratamento diferenciado. A cobrança será monofásica, quer dizer, em uma única etapa da cadeia produtiva. Passarão a pagar IPVA os veículos aquáticos e aéreos, como jatos, helicópteros, iates e jet skis. O imposto será progressivo conforme o impacto ambiental do veículo, ou seja, quem polui mais, paga mais. Profissionais liberais pagarão 70% da alíquota padrão do IVA. Nós precisamos facilitar a vida de quem trabalha no Brasil, principalmente dos exportadores, do empresariado brasileiro. É muito importante a aprovação da reforma tributária brasileira, criando novos conceitos de tributos no Brasil. E nós vamos ver agora as outras atividades que estão programadas aqui no Senado para esta semana. Nesta terça-feira, às 10 horas da manhã, a Comissão de Infraestrutura vota o projeto que cria o Programa de Aceleração da Transição Energética, o PATEM. No mesmo horário, a Comissão de Assuntos Econômicos faz reunião deliberativa.
Na pauta, um dos projetos garante o fornecimento de alimentos a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Às 14h, nova reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, desta vez para discutir o projeto de lei sobre o perdão de dívidas da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a CSLL. Na quarta-feira, a Comissão de Meio Ambiente debate as perspectivas e os objetivos do Brasil na 29ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, a COP29, que vai ser realizada em novembro no Azerbaijão. Às 10h, tem sessão solene do Congresso para celebrar os 70 anos da Confederação Nacional dos Transportes. No mesmo horário, a Comissão de Constituição e Justiça vota projetos. Um deles é o que cria percentual de vagas para a contratação de mulheres em situação de violência doméstica ou vulnerabilidade social em contratos de terceirização da Administração Pública Federal. E na sexta-feira, o plenário do Senado faz sessão especial para comemorar os 25 anos de fundação da Associação Brasileira de Magistrados Espíritas, a ABRAME. A dívida bruta do governo deve crescer 12,4% nos 4 anos de mandato do presidente Lula. Os números estão no relatório de acompanhamento fiscal de outubro, produzido pela IFE, a Instituição Fiscal Independente do Senado. No documento divulgado esta semana, a IFE lembra que a dívida atingiu 78,5% do PIB em agosto, crescimento provocado pelo aumento dos juros. Com isso, a dívida bruta do governo deve subir 12,4% nos 4 anos de mandato do presidente Lula. O resultado representa não só o endividamento do governo federal, mas também de estados e municípios. A projeção da Instituição Fiscal Independente é que o país deve fechar o ano com a dívida chegando a 80% do Produto Interno Bruto brasileiro e com tendência de alta. As previsões são de 82,2% em 2025 e 84,1% em 2026. Isso porque as taxas de juros estão muito altas e o Brasil não está produzindo superávites. Então tem que fazer emissão de dívida nova, líquida. Então, esses dois principais fundamentos, vetores, provocaram a ampliação da dívida. E uma questão importante não é só a fotografia do momento, é o filme. E o filme tem viés de alta. A nossa expectativa é que a dívida em 2025 bata no final do ano em 82,1% e em 2026 chegue ao patamar de 84,1%. E agora vamos falar das eleições municipais. Elas representam 52% do eleitorado brasileiro, mas não conquistaram nenhuma prefeitura das capitais no primeiro turno das eleições. Entenda como foi a participação feminina e o que esperar do segundo turno. As mulheres são maioria da população brasileira e do eleitorado. Uma proporção ainda não refletida no resultado das urnas. Neste primeiro turno das eleições municipais, 13% das vagas nas prefeituras e 18% nas câmaras de vereadores foram para candidaturas femininas. Se comparado a 2020, os números cresceram discretamente, de 1% a 2%, mas ainda muito longe de refletirem um equilíbrio de representatividade. Nas capitais, nenhuma mulher foi eleita como prefeita em 6 de outubro. Para o segundo turno, das 15 capitais em que a eleição ainda será definida, 7 têm mulheres na disputa. Porto Velho, Curitiba, Aracaju, Campo Grande, Natal, Porto Alegre e Palmas. Durante a coletiva de imprensa realizada ao fim do primeiro turno, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, lamentou a ausência de mulheres nas capitais. Eu acho uma pena e acho muito triste que mesmo com todas as campanhas que já são feitas e nós já melhoramos, não somos mais um ou outro movimento de mulheres, somos nós hoje mulheres em permanente movimento para que a gente tenha a efetividade dos direitos, do direito principalmente à dignidade e respeito igual a todos os outros. Mas a despeito disso, nós ainda temos uma situação como essa. No primeiro turno, nenhuma mulher eleita nas capitais dos estados. Nesse cenário que a gente está vendo hoje, a gente tem potencial, temos aí mulheres concorrendo em pelo menos 5 capitais,
mas a gente só tem certeza de que teremos uma mulher eleita em Campo Grande, porque temos ali Rose Modesto concorrendo com a atual prefeita, que é a Adriane. Nas câmaras municipais, das 58.309 vagas em todo o país, 10.603 foram ocupadas por mulheres. Kalinka Meirelles levou uma dessas vagas. Ela foi reeleita vereadora em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. A partir do próximo ano, ela vai atuar no parlamento ao lado de outras 2 mulheres. Juntas, elas representam cerca de 14% das cadeiras da Câmara Municipal. E hoje na Câmara Municipal, nessa reeleição, nós temos 3 mulheres, o que é um fato histórico na cidade de Rondonópolis. Nós nunca tivemos 3 mulheres representando Rondonópolis. Sempre ou era uma, ficamos 12 anos sem nenhuma mulher, e depois 2 e agora 3. E a gente vê que as mulheres têm tomado gosto pela política e a gente precisa incentivar com que as mulheres venham fazer parte desse quadro feminino para que a gente tenha equilíbrio entre as decisões. Mas a subrepresentação da mulher nestas eleições foi reforçada antes mesmo do voto nas urnas. Segundo o levantamento do Observatório Nacional da Mulher na Política da Câmara dos Deputados, mais de 700 cidades não cumpriram a cota mínima de 30% para candidaturas femininas. Nas eleições municipais de 2020, a cota foi desrespeitada por quase o dobro de municípios. O que isso pode implicar? Pode implicar numa rejeição, por exemplo, de toda a chapa e com esse indeferimento da chapa, o indeferimento de todos os registros de candidatura que são vinculados àquela chapa. Então, essa é uma primeira possibilidade. E a gente também tem a possibilidade de ter ações por fraude à cota de gênero, que podem ser já a cassação daqueles e daquelas que foram eleitos, porque quando você tem a cassação por uma candidatura fictícia, uma candidatura que não foi real, a gente tem essa possibilidade, então, de ter posteriormente uma ação que pode ensejar, pode ter como consequência a cassação de toda a chapa, gerando a inelegibilidade para os envolvidos. Quem por algum motivo não votou no primeiro turno das eleições, será que pode votar no segundo turno? Pode sim, mesmo que ainda não tenha justificado a ausência. Em 51 municípios brasileiros, as eleições ainda não acabaram. No dia 27 de outubro, os eleitores vão voltar às urnas nesses locais para escolher o prefeito entre os 2 candidatos mais bem votados no primeiro turno. As orientações para o segundo turno são as mesmas do primeiro. Depois de se informar sobre os candidatos e decidir para quem você vai dar seu voto, confirme seu local de votação e compareça entre 8 e 17 horas pelo horário de Brasília, levando um documento oficial com foto. Quem estava viajando ou por qualquer motivo não participou do primeiro turno, também pode votar, mesmo que ainda não tenha justificado a ausência. O prazo para justificar é de até 60 dias após cada turno. A justificativa pode ser feita pelo aplicativo para celular e-Título ou apresentando um formulário de requerimento de justificativa eleitoral, que pode ser impresso a partir do site do Tribunal Superior Eleitoral ou dos tribunais regionais ou obtido nas unidades de atendimento da Justiça Eleitoral, além dos próprios locais de votação. Quem não votar nem justificar pode pagar uma multa de cerca de R$ 4,00 e regularizar a situação. Os 80 anos da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino foram celebrados em sessão especial do Senado na última sexta-feira, com a presença de representantes da organização e alunos de escolas filiadas à Confenem. A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, a Confenem, é a principal entidade representativa das instituições de ensino privado no Brasil e congrega cerca de 45 mil instituições de todos os níveis educacionais. A Confenem defende a coexistência do ensino privado e público e a autonomia das instituições de ensino. Os representantes da Confederação ressaltaram a importância da Confenem. Celebrando 80 anos em 2024, a Confenem destaca-se não apenas como uma entidade sindical, mas como um movimento político-ideológico em prol de uma educação democrática, livre e inclusiva, em oposição às limitações impostas por regimes autoritários e ditatoriais. Nossas escolas têm investido fortemente na implementação de programas de educação socioemocional, que proporcionam o
desenvolvimento de competências como empatia, resiliência, postura solidária, gerando atitudes próprias de uma vida verdadeiramente cidadã, de compromisso com a sociedade e com o país. Fundada em 1944 como Federação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, foi renomeada para a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino em 1990. O senador Flávio Arnes destacou as contribuições da Confenem para a educação brasileira. Desde sua criação, a Confenem teve intensa participação na construção de nosso arcabouço legal da área educacional, frequentemente sendo convocada pelo Legislativo para colaborar, ou seja, trabalhar em conjunto com deputados e senadores em temas de sua especialidade. Em ato simbólico, o presidente da sessão pediu para que senadores e as autoridades convidadas aplaudissem de pé os alunos, as famílias e os professores. Nós só estamos aqui por causa dos professores, professoras, profissionais da educação na escola, o bibliotecário, o secretário, o inspetor de pátio, a pessoa da porta, o merendeiro, né? E chegamos aonde chegamos, e todos vocês podem chegar onde vocês desejarem e para aquilo que vocês se esforçarem. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre a segurança das urnas eletrônicas. E o nosso convidado é Cleiton Eufrásio, especialista em voto informatizado do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Não percam. Mais tecnologias, mais criptografia de dados, para garantir cada vez mais que a manifestação do eleitor é aquela que será apurada sempre pela Justiça Eleitoral. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. Aberta a 25ª reunião da Comissão de Comunicação e Direito Digital da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de instruir o projeto de lei número 2264 de 2023, que altera a lei número 8069 de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências, e a lei número 12.965 de 23 de abril de 2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para uso da internet no Brasil,
para dispor sobre a divulgação de crimes cometidos com uso de violência no ambiente escolar, em atenção aos requerimentos número 4 desta comissão e de minha autoria, e número 10, também desta comissão, de autoria do senador Carlos Portinho. Participarão presencialmente, e convido a tomarem assento à mesa os seguintes convidados: senhora Roberta Jacarandá, diretora de Políticas Públicas do Conselho Digital, Associação pela Internet Livre, Segura e Responsável. Tudo bom, Roberta? Como você está? Senhor Gustavo Borges, diretor do Laboratório de Direitos Humanos e Novas Tecnologias, LabSul. Tudo bem, Gustavo? Como você está? Senhor Valdemar Latance Neto, coordenador-geral de combate a fraudes cibernéticas da Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, DCiber/Polícia Federal. Tudo bem? Participarão por meio de videoconferência os seguintes convidados: senhora Alice Bernardo Voronov, consultora da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT. Senhor Samir Nobre, diretor executivo da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, Abratel. Senhora Juliana Cunha, diretora da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, SaferNet. Senhora Thaís Niffnegger, gerente de Bem-Estar para a América Latina da Meta. E senhor Marcelo Lacerda, diretor de Políticas Públicas do Google. Informo também que foram convidados o senhor Igor Luna, representante da Câmara Brasileira de Economia Digital, a senhora Rafaela Vieira Lins Parca, do Serviço de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil da Polícia Federal, e a senhora Luana Tavares, CEO do Instituto Nacional de Combate aos Crimes Cibernéticos, INCC, que não puderam comparecer a esta audiência. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, comunico que esta reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania, na internet, no endereço senado.leg.br/E-Cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo, com todas as manifestações, estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer uso da palavra por até 10 minutos. Para um melhor encaminhamento dos trabalhos, a palavra será concedida de modo alternado entre os convidados que participam presencialmente e os de modo remoto. Ao fim das exposições, a palavra será concedida aos parlamentares inscritos para fazerem suas perguntas ou comentários. Marcelo já entrou, pode. Inicialmente, quero apenas colocar aqui algumas palavras iniciais para balizar aqui essa nossa audiência pública. É uma honra dar início a esta audiência para debater o PL 2264 de 2023, que propõe novas diretrizes para a divulgação sobre crimes violentos em escolas. Quero agradecer a presença dos representantes de entidades tão relevantes como a ABERT, a Abratel, a Direção de Políticas Públicas do Conselho Digital, a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, o Laboratório de Direitos Humanos e Novas Tecnologias, a Bem-Estar para a América Latina, a Direção de Políticas Públicas do Google e a Coordenação Geral de Combate a Fraudes Cibernéticas da Polícia Federal. O engajamento de todas essas entidades é fundamental para construir um diálogo equilibrado e responsável sobre o papel da comunicação e da tecnologia na prevenção e mitigação de tragédias nas instituições de ensino. De acordo com dados do Instituto Sou da Paz, houve um aumento significativo de casos de violência em ambientes escolares nos últimos anos. Entre 2010 e 2020, o número de ocorrências de violência escolar registradas em boletins de ocorrência cresceu mais de 180%. Essa escalada coloca em risco a segurança de nossos jovens e gera um impacto devastador para famílias e comunidades envolvidas. Diante desse cenário, é essencial que se discutam os limites e a ética na divulgação de informações sobre esses episódios. Pesquisas indicam que a cobertura midiática de crimes violentos em escolas pode ter um efeito de contágio,
aumentando a incidência de ataques similares. Um estudo, publicado na revista American Behavioral Scientist, aponta que cerca de 20% dos casos de violência em escolas são influenciados por coberturas anteriores na mídia, o que evidencia a necessidade de uma regulamentação cuidadosa e equilibrada, que assegure a liberdade de imprensa, mas que também proteja a sociedade dos efeitos nocivos que a exposição excessiva e sensacionalista desses casos pode causar. O papel das plataformas digitais também não pode ser negligenciado. A SaferNet Brasil destaca que o compartilhamento de conteúdo sensível em redes sociais muitas vezes amplifica o impacto emocional e psicológico em alunos, pais e educadores, além de favorecer a disseminação de discursos de ódio e de incentivo à violência. A cooperação entre as entidades aqui presentes é essencial para limitar a circulação de material prejudicial sem comprometer a liberdade de expressão. Ao mesmo tempo, não podemos ignorar o papel das forças de segurança e da inteligência. A Polícia Federal e o Laboratório Sul-Americano de Crimes Digitais, o LabSul, têm desempenhado um papel fundamental na identificação e no combate a grupos que utilizam a internet para promover e planejar atos violentos em escolas. A troca de informações e o desenvolvimento de tecnologias avançadas são indispensáveis para prevenir novos ataques e para proteger nossos jovens de ameaças crescentes no ambiente digital. Destaco mais uma vez que a proposta do PL 2264 de 2023 não busca silenciar a imprensa, mas sim encontrar um equilíbrio que proteja a sociedade e especialmente os ambientes escolares. Segundo o International News Safety Institute, cerca de 70% dos jornalistas reconhecem a necessidade de protocolos mais rigorosos ao lidar com crimes violentos envolvendo crianças e adolescentes. A colaboração entre as organizações de mídia, como a ABERT e a Abratel, e os especialistas em segurança digital aqui presentes, será vital para desenvolver e implementar diretrizes eficazes. Concluo ressaltando que o objetivo desta audiência é ouvir as diferentes perspectivas sobre o tema e buscar soluções que garantam a segurança nas nossas escolas sem comprometer direitos fundamentais. A participação de todos é fundamental para que possamos construir um futuro onde nossas escolas sejam ambientes de aprendizado e desenvolvimento seguros para nossas crianças e jovens. Muito obrigado aí pela presença, pela atenção de todos. Passo então a palavra ao senhor Marcelo Lacerda, por videoconferência, diretor de políticas públicas do Google. Bom dia, vocês me ouvem? Perfeito, Marcelo, pode prosseguir. Obrigado, senador Mourão. Gostaria de agradecer o convite ao Google e cumprimentar a todos e todas em nome do senador. Bom, meu nome, como o senhor falou, é Marcelo Lacerda, sou diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas do Google no Brasil. Eu queria começar a nossa fala aqui reforçando o repúdio a toda e qualquer forma de violência em ambiente escolar e reafirmar a nossa solidariedade às vítimas e às suas famílias. Agradecer também o convite para participar desse debate, porque nos dá a oportunidade de mostrar o nosso compromisso em contribuir com um ambiente cada vez mais seguro na internet, em especial para os nossos adolescentes e crianças. O Google chegou aqui no Brasil, senador, em 2005, e ao longo desses 19 anos a gente vem fazendo um trabalho contínuo, robusto e árduo para manter as pessoas cada vez mais seguras online. Nossos investimentos em segurança e inovação ao longo de todos esses anos se mostraram vitais à medida em que o cenário de ameaças cibernéticas evolui. E quando a gente está falando, quando se trata de crianças e as suas famílias que usam as nossas plataformas do Google e do YouTube, mantê-los seguros é a nossa prioridade. Por isso que a gente trabalha incansavelmente investindo não só em tecnologia para garantir que nossos produtos sejam seguros para as crianças e adolescentes, mas também usando todos os recursos disponíveis para entender como é que essas ameaças evoluem. E é por isso que a nossa abordagem para esse desafio ela está baseada
em 3 diferentes frentes de trabalho. A primeira delas é a cooperação com autoridades e a sociedade civil para que a gente possa manter o bem-estar das pessoas nos países que a gente opera. O segundo pilar é a criação de ferramentas robustas para a navegação segura das famílias em todos os nossos produtos. E o terceiro e último pilar é o desenvolvimento, a atualização e principalmente a aplicação constante das nossas regras de uso e diretrizes das comunidades. Vou discorrer um pouco sobre cada uma dessas. Então, o primeiro pilar, que é a nossa cooperação contínua com as autoridades e grupos da sociedade civil para a manutenção da segurança das pessoas que fazem uso dos nossos produtos. A gente toma medidas firmes contra, por exemplo, material de abuso sexual infantil e qualquer conteúdo que venha promover o abuso ou coloque crianças e adolescentes em risco. A gente conta com equipes de diversas áreas que são treinadas e atualizadas, que trabalham de forma constante para identificar, remover e denunciar esse tipo de material, principalmente de abuso sexual infantil. Além disso, a gente faz uso de tecnologia de ponta, como classificadores de inteligência artificial e correspondência de hash, para identificar e denunciar material de abuso sexual infantil de forma rápida e eficiente. Esse material, uma vez identificado, ele é prontamente denunciado ao Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas. A sigla em inglês é NCMEC. É uma agência americana que reporta essas denúncias para as autoridades locais de forma globalmente. Aqui no caso do Brasil, para a Polícia Federal. Eu queria compartilhar aqui rapidamente alguns números desse trabalho. No ano passado, para vocês terem uma ideia, a gente teve quase 8 milhões de conteúdos desse tipo denunciados pelo Google e pelo YouTube. Além disso, também no ano passado, em 23, a gente desativou mais de 500 mil contas em razão desse trabalho. A gente acredita que é importante também dar transparência para esses números e para esse trabalho. Por isso que tudo isso pode ser encontrado no nosso relatório de transparência, que é publicado uma vez por ano e contém os dados de todos esses esforços no combate ao material de abuso sexual infantil, incluindo os números de denúncias feitos ao NCMEC. Mas a gente não para por aí. A gente também colabora constantemente com o poder público no fornecimento de dados para subsidiar investigações sobre indivíduos ou grupos que fazem apologia a vários tipos de violência, inclusive violência nas escolas, incluindo aí as solicitações do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça. E aí eu queria compartilhar com vocês alguns números também. No período entre março e abril de 2023, em que houve uma grande repercussão nacional de casos de ataques em escolas, o Google recebeu mais de 700 pedidos emergenciais das autoridades brasileiras, tendo por base o tema terrorismo, ataque em escolas, e que foram prontamente respondidos pelos nossos times. Esse ano já recebemos cerca de 90 pedidos emergenciais, também relacionados a ataques às escolas, e que foram prontamente atendidos. Por meio dessas requisições, a gente fornece dados que auxiliam na identificação e localização desses potenciais ofensores. Além disso, a gente recebe diariamente dezenas de pedidos extrajudiciais e ordens judiciais de autoridades brasileiras, requisitando dados de usuários para fins de investigações criminais, conforme também disponibilizado no nosso relatório de transparência. Bom, por último, nesse pilar de trabalho com as autoridades e com a sociedade civil, eu queria destacar a questão da educação. A educação ativa e constante das pessoas também é fundamental. E, para isso, a gente estabelece parcerias com instituições como a SaferNet. E no ano passado, a gente lançou um guia de orientações claras para os criadores de conteúdo falarem sobre ataques em escolas de forma consciente. Essa cartilha, intitulada Como Falar sobre Ataques Violentos nas Escolas, os do's and don'ts para criadores de conteúdo, né, o faça ou não faça para os criadores de conteúdo, está disponível na internet e é mais uma ação que a gente tem para fortalecer a segurança e o bem-estar da comunidade, tanto dos criadores
quanto dos usuários das nossas plataformas. Bom, em relação ao segundo ponto, eu queria destacar as ferramentas com as quais a gente já endereça o tema central dessa audiência, que é a segurança das nossas famílias, das nossas crianças e adolescentes. A busca do Google, que eu acredito aqui que todos devem conhecer, é a nossa ferramenta de pesquisa que indexa e organiza todas as páginas com conteúdo disponível na internet, na web. Bom, visando a segurança dos nossos usuários, a gente criou uma ferramenta de filtragem chamada Busca Segura, que ajuda exatamente a filtrar conteúdo explícito nos resultados da busca. E o que são esses resultados explícitos? São aqueles conteúdos que incluem conteúdo de cunho sexual explícito, como pornografia, violência e imagens sangrentas. Hoje, esse recurso já é padrão para todos os usuários com menos de 18 anos. E, na verdade, não só para os usuários com menos de 18 anos, tá? Para todos os usuários, esse recurso já é padrão. Então, caso algum tipo dessas imagens, seja de conteúdo sexual explícito, violência ou imagens sangrentas, apareça na busca, todas essas imagens elas são mostradas borradas. Tá? É uma configuração padrão para todas as pessoas, mesmo aquelas que não ativaram a busca segura do Google. Tá? Além disso, também em parceria com a SaferNet, a gente oferece um canal de denúncia no topo da busca antes de resultados para termos de pesquisas relacionadas a conteúdo de abuso sexual infantil. E a gente, obviamente, também oferece canais para que qualquer pessoa possa denunciar de modo fácil esse tipo de conteúdo nos nossos produtos. E aí, agora falando um pouco do YouTube, a gente trabalhou para lançar, isso já em 2015, o YouTube Kids, que é um aplicativo separado e totalmente seguro para a navegação das crianças, além das contas supervisionadas para adolescentes, ambos com total controle para as famílias e disponíveis para todos os dispositivos, seja celular, TV conectada ou computadores. E aqui, só para terminar, no último exemplo sobre como a gente disponibiliza ferramentas para que as famílias possam gerenciar a navegação dos seus filhos na internet, a gente também disponibiliza, desde 2017, o Family Link, que é um aplicativo que dá aos pais e responsáveis ferramentas para que possam ajudar seus filhos a tomarem decisões inteligentes quando eles começarem a usar seus dispositivos. Com o Family Link, esses pais e responsáveis podem gerenciar desde a instalação de aplicativos, controlar o tempo de uso ou mesmo bloquear remotamente o dispositivo dos seus filhos. Se os pais desejam gerenciar o telefone dos seus filhos, ou estão pensando em dar aos seus filhos, por exemplo, um Chromebook, um computador ou um dispositivo Android, o Family Link ajuda esses pais a definir regras básicas para os seus filhos enquanto eles exploram a tecnologia. E só para deixar claro, o produto é gratuito. Bom, são produtos e ferramentas, como eu falei, gratuitos e acessíveis que demonstram o compromisso do Google para garantir uma experiência segura para as crianças e adolescentes na internet e, ao mesmo tempo, empodera os pais e as famílias no acompanhamento do que seus filhos acessam na web, contribuindo para a gente minimizar esses riscos nos jovens na internet. Bom, chego ao terceiro e último ponto da minha fala, no qual quero destacar brevemente como desenvolvemos e aplicamos as nossas políticas e diretrizes de comunidade, ou seja, as regras que estabelecemos para a segurança e o bom funcionamento dos nossos produtos e serviços. E aqui eu vou destacar o YouTube. As políticas do YouTube abrangem uma ampla gama de questões e são elaboradas exatamente com base em contribuições e no feedback de especialistas externos. E alguns exemplos dessas políticas, por exemplo, é a nossa política de conteúdo violento ou explícito, que não permite conteúdo mostrando incitação à violência contra indivíduos ou um grupo definido de pessoas, lutas envolvendo menores, filmagens envolvendo acidentes rodoviários, desastres naturais, cenas derivadas de guerras e ataques terroristas, pessoas com ferimentos graves ou outros cenários com a intenção de chocar ou causar repulsa nos espectadores. Uma outra política que eu gostaria de destacar também é a política sobre suicídio e automutilação,
que não permite conteúdo que promova ou glorifique o suicídio ou a automutilação, incluindo aqueles direcionados a menores. E, por último, a política contra assédio e bullying, que também não permite conteúdo carregado com a intenção de envergonhar, enganar ou insultar uma pessoa ou menor. Esses são só alguns exemplos das políticas que a gente desenvolve e trabalha diariamente para aplicar nos nossos produtos e serviços, sempre com o intuito de promover uma experiência segura para o público, incluindo aí as crianças e adolescentes. E só para que vocês tenham uma referência, de janeiro a junho desse ano de 2024, a gente já removeu proativamente mais de 1,6 milhões de vídeos que violaram as políticas do YouTube no Brasil. Não é um trabalho simples, né? Pelo contrário, só para vocês terem uma ideia, no YouTube são carregados 500 horas de vídeos por minuto. Por isso, esse trabalho envolve a atualização constante dessas regras para que a gente possa fazer frente às novas ameaças que surgem todos os dias. Mas é uma luta que a gente entende que deve ser travada. E é por isso que a gente segue firme, senador, nesse trabalho, em colaboração com o governo, com as autoridades de investigação, com a justiça, com a sociedade civil, com o objetivo de prevenir e coibir. A gente tem a certeza que a internet é compartilhada por todos e seguimos firmes nos nossos esforços para torná-la um lugar cada vez mais seguro. E espero que essa breve intervenção possa dar uma ideia das políticas que a gente implementa para a navegação em conteúdo familiar, bem como as ferramentas de segurança online e de como estamos comprometidos em preservar a integridade das crianças e adolescentes. Muito obrigado. Agradeço, então, ao senhor Marcelo Lacerda, muito objetiva a sua apresentação sobre os 3 pilares que o Google utiliza na defesa aí dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, né, cooperando com as autoridades, as ferramentas para uma navegação segura, as regras de uso e, óbvio, uma tarefa hercúlea pelos números que foram colocados, né, só esse primeiro semestre desse ano, 1,6 milhão de vídeos removidos, né, e coisas que a gente até desconhece, não é, delegado? Muito bem. Passaria, então, a palavra agora para a senhora Roberta Jacarandá, diretora de Políticas Públicas do Conselho Digital, Associação pela Internet Livre, Segura e Responsável. Senhora Roberta, a senhora tem até 10 minutos. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar o senador Hamilton Mourão e todos aqui presentes ou online. Eu sou Roberta Jacarandá, sou Head de Relações Institucionais, diretora de Políticas Públicas do Conselho Digital, que é uma entidade sem fins lucrativos, sem afiliações políticas, que estuda, coordena e representa o ecossistema dos aplicativos de internet. Eu queria agradecer a oportunidade de falar hoje desse assunto de tamanha importância e relevância, mas também bastante sensível e complexo e que vai nos exigir soluções reativas e preventivas de forma integrada e colaborativa. Só para falar um pouquinho do contexto brasileiro, né? A gente tem uma população estudantil de aproximadamente 25,5 milhões de estudantes no ensino fundamental, que geralmente vai de 6 a 14 anos, e 7,9 milhões de estudantes do ensino médio, que geralmente de 14 a 18 anos. Cada aluno, né, ele está inserido num ecossistema que inclui pais, irmãos, professores, outros funcionários escolares, a comunidade, ampliando significativamente o impacto social e comunitário das escolas, né? E esses números, eles destacam a importância da gente garantir um ambiente seguro e protegido para todos os envolvidos no sistema educacional, né? O projeto de lei 2264, que é objeto dessa audiência pública, ele propõe alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente e também no Marco Civil da Internet, trazendo ali focando ali em protocolos específicos para a divulgação de crimes no ambiente escolar, né? E entre as medidas a gente tem ali a proibição de divulgação da identidade do autor, né? Restringindo a divulgação de informações que possam identificar esse agressor, proibindo a publicação de conteúdos que glorifiquem esse agressor, né? Então ali cartas, manifestos, vídeos, qualquer coisa que possa de alguma forma tentar justificar as ações desse agressor. E no seu artigo 2º, o projeto ele traz ali a responsabilidade daqueles que têm controle sobre o poder editorial ali para implementar esses ajustes e fazer
o que seja necessário para alcançar os objetivos elencados no projeto, né? A gente acredita que o cumprimento dessa diretriz pelos produtores de conteúdo é medida válida e suficiente para desincentivar o compartilhamento de notícias que contenham esses elementos prejudiciais. Ou seja, o projeto consegue ali atacar a divulgação de crime cometido com uso de violência em ambiente escolar ao trazer a responsabilização do agente, independente do meio que ele utilize. Então, pode ser mídias, pode ser radiodifusão, o projeto cobre isso, né? Mas o projeto também traz uma terceira medida, que é modificar o regime de responsabilidade de provedores de aplicação da internet, para que eles se tornem subsidiariamente responsáveis pelos danos decorrentes da não remoção desses conteúdos, da não remoção em tempo real, né? Essa terceira medida tem um objetivo louvável, mas tem uma redação extremamente abrangente que nos faz discutir a viabilidade técnica dessa medida. Ao exigir que as plataformas saibam em tempo real de cada uma das publicações dos incidentes, o projeto ele desconsidera alguns desafios técnicos, né? O primeiro deles é o volume de conteúdo, que até dito pelo Marcelo, no YouTube, né, são gerados 500 horas por minuto, ou 30 mil minutos de vídeo por segundo. No Instagram, mais de 1000 publicações por segundo. E esse volume torna extremamente desafiador monitorar e moderar todo o conteúdo em tempo real, né? Principalmente se a gente considerar a redação abrangente que o projeto traz, né? Que traz ali expressões como qualquer outro elemento, qualquer outro tipo de documento, qualquer outro adereço utilizado. Essa abrangência torna a implementação desse comando tecnicamente inviável. O segundo desafio, né, são a limitação dos sistemas automatizados e dos sistemas manuais também. Embora as plataformas usem algoritmos de inteligência artificial para identificar conteúdo violento ou prejudiciais, essas tecnologias não são totalmente perfeitas, né? Elas podem falhar em entender o contexto de imagens, vídeos e textos. E isso pode levar a 2 problemas, né? Conteúdo nocivo escapando de detecção e conteúdo inofensivo sendo removido por engano, né? Imagine um cenário hipotético no caso de um atentado a uma escola, né? Apoiadores desse agressor, eles passam a divulgar imagens desse agressor quando era criança, né? Como forma de um apoio disfarçado. Imediatamente, o algoritmo não vai identificar aquilo como um problema. Até ele entender o contexto daquelas imagens, esses conteúdos podem circular, né? E aí, quando você tem o entendimento do contexto, aquele conteúdo passa a ser derrubado. Mas isso não vai acontecer em tempo real, porque ali é uma imagem de uma criança, né? A gente tem também usuários mal intencionados que frequentemente encontram maneiras de contornar as diretrizes da plataforma, utilizando ali palavras, imagens codificadas, memes e outras formas de comunicação que passam despercebidas pelos sistemas automatizados. Mais uma vez, a questão do contexto, né? E esses fatores tornam extremamente difícil garantir que nenhum conteúdo violento será publicado, mesmo com sistemas de moderação avançados, mesmo com investimento pesado nesses sistemas. Terceira questão que a gente gostaria de abordar, são as implicações do regime de responsabilidade legal. Remoção agressiva de conteúdo como forma de proteção contra uma possível responsabilização deve acontecer, né? Uma vez que se você vai ser responsabilizado, você começa a remover mais conteúdos ali preventivamente e pode resultar em limitação à livre circulação de informação e ao próprio debate público, né? O monitoramento ativo em tempo real de todas as publicações relacionadas a incidentes violentos também é considerado tecnicamente inviável. Sistemas de notificação, né? A ausência de um sistema de notificação oficial combinado com a falta de diretrizes claras do que precisa ser derrubado dificulta também uma ação rápida, né? Então, o que seria razoável para a gente garantir que todos estejam aliados com o mesmo objetivo dessa possível lei, né? Primeiro, eu gostaria de trazer uma iniciativa global, já que esse problema da violência em ambiente escolar não é um problema exclusivo do Brasil. Vários países e empresas de tecnologia, incluindo os nossos associados, já trabalham no sentido de combater a proliferação de conteúdos extremistas e terroristas na internet, dentro do chamado Christchurch Call. Eu não sei quantos de vocês aqui vão lembrar, mas em março de 2019 houve um atentado na Nova Zelândia, em que um atirador ele matou 51 pessoas e a parte desse atentado ele conseguiu transmitir pelas redes, né?
E esse atentado ficou conhecido como o atentado de Christchurch. E por conta disso, uma iniciativa voluntária, multilateral e de âmbito global foi criada, chamada Christchurch Call, em maio de 2019. Essa iniciativa ela foi liderada, à época, pela então primeira-ministra da Nova Zelândia e pelo presidente da França. O Christchurch Call ele tem como objetivo unir governos, empresas de tecnologia e a sociedade civil para combater a proliferação de conteúdos violentos na internet. A iniciativa ela busca equilibrar a liberdade de expressão com a necessidade de segurança, promovendo medidas como a remoção rápida de conteúdos violentos e o desenvolvimento de ferramentas que impeçam a transmissão desses atos online. Entre os compromissos assumidos pelos participantes estão a criação de protocolos mais eficientes para responder a crises, melhorias na moderação de conteúdo e uma colaboração maior entre os governos e empresas tecnológicas para prevenir o uso da internet como ferramenta de radicalização. Mas, infelizmente, o Brasil ainda não é signatário dessa iniciativa. E com o que as empresas se comprometeram dentro dessa iniciativa, né? Então, nós temos ali prevenir a disseminação de conteúdo terrorista, extremista, violento, incluindo melhorar a detecção e remoção de conteúdos, desenvolver e implementar sistemas automatizados ou manuais que detectem e removam rapidamente esses conteúdos, melhorar os controles para evitar a transmissão de atos terroristas online, incluindo a criação de protocolos de resposta rápida, aprimorar a transparência de moderação de conteúdo, apoiar pesquisas e colaborar com a sociedade civil para entender a dinâmica da radicalização online e melhorar suas práticas, além de engajar na promoção de contranarrativas, compartilhar tecnologias e ferramentas para detecção e remoção de conteúdo em diferentes plataformas. Esses compromissos têm contribuído para um ambiente digital cada vez mais seguro, ao mesmo tempo que preservam a liberdade de expressão e a privacidade dos usuários, equilibrando a remoção de conteúdos violentos com os direitos fundamentais. Compromissos como o Christchurch Call, né, são frequentemente mais eficientes do que uma legislação, primeiramente porque adotam uma abordagem colaborativa e que permite uma adaptação rápida pelas mudanças da internet, as complexidades do ambiente digital. Como ela é uma ferramenta colaborativa, você consegue mudar os protocolos de forma mais rápida, você consegue responder mais rápido aos desafios que vão aparecendo, que mudam ao longo do tempo. Além disso, ao invés de impor penalidades automáticas, o Christchurch Call incentiva as empresas a desenvolverem as próprias soluções tecnológicas para detectar e remover conteúdos, compartilhando essas soluções entre as empresas dentro da iniciativa, e isso cria um ambiente de inovação e de responsabilidade compartilhada, onde as empresas são incentivadas a agir de forma abrangente para evitar consequências legais imediatas. Então, acho que pelas razões expostas aqui, nós defendemos que a solução mais eficaz para lidar com a violência escolar e a disseminação de seus impactos nas mídias envolve uma combinação de protocolos preventivos, responsabilização bem calibrada e uma abordagem educativa. E, nesse sentido, acreditamos que o artigo 21A do PL deve ser reconsiderado, em especial seu parágrafo 2º. Quero agradecer a oportunidade e encerro a minha apresentação. Muito obrigada. Bom, agradeço a senhora Roberta pela exposição feita e, obviamente, é o objetivo da nossa audiência ouvir a sociedade para que o projeto realmente atinja, né, os seus objetivos. Então, em relação à questão da responsabilização dos provedores, né, mencionada, o artigo 21A, né, é um dos pontos que nós podemos melhorar, conforme aqui muito bem colocado aí pela senhora. Eu passo a palavra agora, por videoconferência, para a senhora Alice Bernardo Voronov, consultora da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT. Bom dia a todos. Eu faço aqui na pessoa, né, do nosso senador Mourão, desejando bons trabalhos a todos. A ABERT, ela agradece a oportunidade de estar participando dessa discussão que é tão relevante. Ela hoje representa mais de 3.000 emissoras de rádio e televisão e a gente acha que é importante, de fato, trazer esse tema à baila sob a ótica das preocupações e dos compromissos dos veículos de comunicação. Sem dúvida, a preocupação com o efeito contágio é fundamental, né, no contexto de crimes com uso de violência em ambiente escolar, que tem chocado, né, a todos nós, enquanto sociedade, pais, mães.
Mas a ABERT, ela entende que a contribuição que ela pode dar para esse olhar e para o endereçamento desse problema, que é um problema da sociedade, ela diz respeito aos meios e modos, né, de lidar com esse problema. Então, evidentemente, os fins, eles são muito louváveis, mas acho que na linha do que a Roberta veio falando em relação a plataformas, calibrar os meios é muito importante para que a gente não tenha, ao final, efeitos indesejáveis, né, efeitos opostos aos esperados ou que agridam outros valores constitucionais. E para falar um pouquinho ali das restrições que estão colocadas à imprensa, né, aos veículos de comunicação de conteúdo jornalístico, o dispositivo do projeto de lei, ele é bastante amplo, né? Então ali tem uma série de restrições à divulgação de nome, imagem ou qualquer outro elemento que permita a identificação do autor, carta, manifesto, arma, roupa, acessório, sob pena de cometimento de infrações administrativas. A ABERT entende que essas restrições, elas esbarram no sistema constitucional de proteção das liberdades, né, de expressão e, sobretudo, da liberdade de imprensa. No sentido de que, dentro da nossa sistemática constitucional, essas liberdades que têm tanto uma função material, né, de expressar a autonomia humana, dignidade, mas também de serem ali veículos de formação de um mercado livre de ideias, que é fundamental para o Estado democrático de direito, elas foram especialmente protegidas ali no artigo 220 da Constituição, que foi muito enfático, né? Então, esse dispositivo, trazendo aqui à tona, ele vai dizer que a manifestação do pensamento, criação, expressão e informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. O parágrafo 2º, ele veda toda e qualquer forma de censura, e o parágrafo 1º, ele trata especificamente da liberdade de imprensa, né? Ele vai dizer que nenhuma lei, então nem a lei, conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, alguns incisos que vão falar de direito de resposta, de vedação ao anonimato, de inviolabilidade da intimidade, da vida privada e alguns cuidados. Então, esse é um dispositivo que ele enaltece, né? Ele diz expressamente que no ordenamento jurídico a regra é a vedação da censura, né? Ela é absolutamente vedada, e na forma do artigo 220, parágrafo 1º, se deve prestigiar aí essa ampla divulgação do conteúdo jornalístico. O que não quer dizer que seja uma ampla divulgação irresponsável, né? E aí, nesse sentido, me parece importante trazer que as emissoras, elas também estão muito comprometidas na linha do que foi falado aqui, né, pelos colegas, mas as emissoras de rádio e televisão aí têm uma história muito importante com a criação das suas políticas editoriais, inclusive agora voltadas para essa temática da violência nas escolas, né? Recentemente foi divulgado, por exemplo, em abril de 2023, quando teve uma outra audiência pública, que os veículos do Grupo Globo, né, já tinham há anos como política publicar apenas uma única vez o nome e a foto de autores de massacres, como aquele ocorrido em Blumenau, sempre com o objetivo, né, de evitar glorificar essas pessoas e esses atos, e que hoje a política ela é ainda mais restritiva, né? O nome e a imagem de autores de ataques, eles jamais serão publicados, assim como os vídeos das ações. Então, existe uma preocupação, né, que é muito cara aos veículos de comunicação e que já atuam no sentido da autorregulamentação para que esses resultados, né, de uma imprensa responsável, eles sejam alcançados. Sob a ótica, então, da contribuição que a ABERT vem dar
esse ponto a gente gostaria de ressaltar, e também alguns pontos importantes relacionados à relação entre a medida que está sendo prevista ali no dispositivo e os resultados esperados, né? Quando a gente fala de medidas do poder público e de proporcionalidade dessas medidas, um elemento muito importante é da adequação. Então, a medida ela precisa ser adequada para gerar os resultados que são pretendidos, né? E aí, nesse caso, chamou a atenção da ABERT que o dispositivo ele é muito amplo. Então, ele, na verdade, traz restrições para todo e qualquer crime cometido em ambiente escolar. E da maneira como o dispositivo está redigido, isso pode abarcar não apenas massacres, mas, eventualmente, roubos, estupros, agressões e outros crimes, né, cuja divulgação é também de interesse da sociedade, que são importantes de serem reportados. Então, pelo menos com a amplitude, né, com que foi redigido, a gente pode ter um efeito paradoxal de desinformação, ao invés de maior informação. Além do que, como dito, os veículos de comunicação, eles seguem políticas editoriais que são importantes, e aí eles têm a possibilidade de, nessas narrativas, informarem de maneira responsável, né? Isso evita que esse efeito contágio, disseminação, que hoje, infelizmente, acaba sendo gerado por exemplo, matérias circuladas, conteúdo circulado na deepfake ou no exterior, na deep web no exterior, acabem justamente chegando ao que não se quer. Então, os veículos de comunicação têm um papel importante, inclusive, para aumentar, né, o grau de informação na sociedade. Ainda sob a ótica da proporcionalidade, né, parece aberto que os caminhos de autorregulação, eles são, de fato, muito eficientes e eficazes, né, no controle da informação irresponsável. Inclusive, na audiência pública que aconteceu em abril de 2024, o senador Esperidião Amin, ele faz uma menção, abre aspas, né? Ele diz que o contágio desses ataques em escolas é decorrente da divulgação, e aí ele pergunta, nós queremos censurar? Não, nós não queremos nos autocensurar. É isso que os meios de comunicação fazem, não por lei, mas é autocensura quando não divulgam, sim, suicídios, por exemplo, né? Que está dentro das políticas. Esse é um limite. E por que não divulgam? Para não incentivar, né? Nesses casos, a ausência de excessos é boa, divulgar com detalhes enaltece a barbárie. Na Deep Web, por exemplo, o autor desses massacres vai ser idolatrado. Isso é matéria muito mais de autorregulação do que de lei, né? Na linha do que vem sendo feito por esses veículos. E aí, até em linha com o que a Roberta falou, parece aqui a ABERT que uma restrição que seja excessiva, ela vai ter um efeito oposto de silenciamento e de desinformação. Já caminhando aqui para o final da minha participação, a pergunta que se faz nessa altura é, bom, então não há controle sobre possíveis excessos ou violações, e aí no ordenamento brasileiro, a lógica é uma lógica de responsabilização a posteriori da imprensa, né? A imprensa, e aí citando um trechinho do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na DPF 130, primeiramente assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a livre e plena manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Então, a fórmula que se extrai da Constituição de proteção a interesses privados e coletivos é de uma responsabilização sempre a posteriori para que o efeito perverso da censura não se faça verificar. Inclusive para assentar a responsabilidade que o seja dos veículos e sempre sob a ótica de que não é pelo temor do abuso que se vai proibir ex ante o uso de uma liberdade de informação assegurada de maneira tão veemente pelo Constituinte. São essas basicamente as considerações da ABERT. A ABERT ainda entende, né, e enaltece a iniciativa dessa Casa Legislativa no que diz respeito a olhar para as plataformas, a preocupação para o olhar com as plataformas, na linha do que disse a Roberta, que se
possa, né, desenhar um modelo de responsabilização que seja factível, que seja coerente, que seja ajustado a essas práticas, e que leve em consideração o poder de disseminação desse conteúdo, o que já vai sendo tratado, né, tanto pelas políticas internas, mas sob a ótica da preocupação do Senado Federal. Então, muito obrigada pela participação. Agradeço a senhora Alice Voronov, que coloca a posição da ABERT, né, obviamente, e traz à luz aí o texto constitucional, sempre na defesa da liberdade de imprensa, que nós destacamos aqui, que é uma questão do balanço que o projeto tem que ter, o equilíbrio que o projeto tem que ter. Questão da censura, né? Apesar de, ultimamente, por decisões de alguns ministros da Suprema Corte, a censura tem ocorrido, né, de forma quanto mais. E, em relação ao policiamento das emissoras, né, ou dos grupos de divulgação da imprensa sobre notícias, né, tivemos agora, recentemente, a divulgação de um vídeo de um senador nosso, né, um fato, a questão íntima dele, sendo colocada onde estava a ética nessa hora dessa empresa. A empresa jogou a ética no lixo. Sempre, aí eu cito aqui o que a senhora Alice falou, que a lógica é a responsabilização a posteriori, mas o dano está feito. Essa é a realidade. Eu passo a palavra agora ao senhor Gustavo Borges, diretor do Laboratório de Direitos Humanos e Novas Tecnologias, LabSul. Bom dia, senador, e bom dia a todos. Em nome do LabSul, Laboratório de Direitos Humanos e Novas Tecnologias, quero agradecer o convite dessa CCDD para participar dessa audiência pública. Eu sou Gustavo Borges, sou diretor executivo e também professor de Direitos Humanos e Novas Tecnologias na Universidade do Extremo Sul Catarinense. O LabSul é uma associação civil sem fins lucrativos, é um centro independente de pesquisa e que atua nessa interface entre direitos humanos e novas tecnologias. A nossa colaboração nessa audiência, ela começa primeiro registrando a importância de se travar esse debate sobre o enfrentamento da divulgação de crimes cometidos com uso de violência no ambiente escolar. É uma discussão extremamente relevante. Se a questão da violência é um problema social e, para além disso, também envolve questões de segurança pública, saúde pública e merece muito a nossa atenção, e a nossa contribuição vai ser feita a partir de um olhar dos direitos humanos. Nosso objetivo é aprimorar a precisão técnica legislativa, assim como apresentar algumas recomendações que entendemos necessárias para a busca da segurança de todos dentro ou fora do ambiente digital. O projeto, então, ele busca acrescentar e propõe acrescentar o artigo 21A no Marco Civil da Internet para obrigar as plataformas digitais que disponibilizem conteúdos gerados por terceiros a adotarem medidas de restrição dessa disseminação de conteúdo. Porém, é importante dizer, né, essa previsão legal proposta, como está, ao nosso ver, ela cria uma espécie de dever jurídico genérico de atuação proativa, na medida em que o artigo 21, e que no nosso ponto de vista merece uma reflexão e uma revisão, ela traz a previsão de que sejam adotadas medidas proporcionais e adequadas para restringir a disseminação. Vejam que medidas proporcionais e adequadas pode gerar com uma espécie de cláusula aberta, né, um conceito indeterminado, uma dificuldade de interpretação e até mesmo uma espécie de segurança jurídica, né, na sua aplicação. Então, o parágrafo 2º, né, além disso, ele traz a previsão da responsabilidade subsidiária das plataformas por danos decorrentes da não adoção dessas medidas, que seriam
proporcionais e adequadas. Então, de modo que nós visualizamos, senador, algumas possíveis consequências, como falou a colega que nos antecedeu, que podem ser consequências não desejadas, né? E por isso a necessidade de uma reflexão em razão da complexidade jurídica envolvida num comando legal com um conceito indeterminado, né? O que não significa dizer que não seja importante a criação de um protocolo eficaz, ágil, né, e a ser debatido, mas esses limites eles não estão claros no texto legal como ele se encontra. Quando nós debatemos responsabilidade civil, né, eu sou professor de responsabilidade civil há 20 anos já, quando se pretende responsabilizar alguém, é fundamental a identificação de alguns requisitos estruturantes da responsabilidade. Não basta somente a intenção, né, mas é necessária a configuração de elementos da obrigação de indenizar, que nós chamamos, né? Então, nos parece que sem uma notificação clara, ou mesmo uma ordem judicial, pode tornar ou pode criar uma inviabilidade em relação à identificação imediata desse conteúdo nocivo. E nós vamos apresentar algumas recomendações, né? Já que se pretende estabelecer uma espécie de dever de monitoramento ativo em tempo real. Então, seria muito complexo, né? Como alguns dados dos colegas que me antecederam, vou trazer alguns, né, que são, como o Dr. Marcelo que me antecedeu, são 500 horas de conteúdo que são subidas, né, por upload por minuto no YouTube. São ali cerca de 46 mil vídeos postados no TikTok por minuto, são 95 mil pesquisas por segundo feitas no Google, são aproximadamente 1 bilhão de stories postados por dia no Facebook. Nós temos aproximadamente 47 mil posts, né, de fotos no Instagram. Então, esse ecossistema, né, ele cria uma complexidade de um acompanhamento em tempo real, ainda que sejam implementadas questões técnicas, né, e de fato, algumas plataformas têm aí toda uma preparação, uma moderação de conteúdo. Existem barreiras técnicas e, no nosso ponto de vista, obviamente, jurídicas, né? E o nosso ponto de vista a ser destacado o nosso olhar, né, são os direitos humanos. Quando se trata de uma vulneração de um direito humano, ou uma restrição, uma mitigação, nós estamos falando de liberdade de expressão. Quando se pretende suprimir a liberdade de expressão, restringir, vulnerar, eu preciso, e aí, né, entre parênteses, por um ente privado, né, são necessárias a observância de critérios objetivos bem claros, porque nós estamos diante de um direito humano, que é de todos nós, que é essencial, estrutural. E o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ele traz, inclusive, dentre as suas previsões, chamado teste tripartite para estabelecer critérios de restrição de direitos humanos. E um deles é a chamada, né, o princípio da legalidade, ou seja, eu só posso restringir um direito humano, né, portanto a liberdade de expressão, quando houver aí uma lei pré-existente, regras claras pré-existentes. Isso está no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, porque senão nós podemos incorrer no risco de uma censura, né, ou mesmo porque nós estamos acostumados a pensar na publicação como outro, né? Mas imaginem que esse é o nosso direito, né? E é um direito que compete a cada um. Então, o espaço dessa audiência pública, ele ocorre, né, num momento muito importante, já que permite aí uma discussão a respeito dos rumos, né, e de algumas possíveis correções. Obviamente, a violência cometida dentro do ambiente escolar, ela é uma temática que precisa ser combatida, né, com veemência. Contudo, uma responsabilidade advinda de conteúdos e descumprimento de protocolos, ela exigiria um maior cuidado na técnica legislativa. De modo que penso, né, que seria necessária uma revisão do artigo 21A
até para que o trabalho, né, de aplicabilidade, viabilidade prática e proteção de direitos humanos ele seja eficaz. Também muito importante, no nosso ponto de vista, como recomendação, o estabelecimento de um protocolo claro e eficiente de comunicação, porque nós temos um fluxo de comunicação, né, é necessário um fluxo com as plataformas para que atuem, né, rapidamente quando enfrentam questões emergenciais, e ainda, sobretudo, é fundamental programas de educação digital, né? E isso nós estudamos bastante no laboratório, né? A educação digital ela promove o empoderamento, uma reflexão crítica, e isso essas iniciativas vêm sendo adotadas em diversos países com muita eficiência, já que crianças e adolescentes são formados a, primeiro, verificarem, checarem a veracidade das informações. Segundo, não compartilharem. Dessa maneira, nos colocamos inteiramente à disposição do Senado para um diálogo contínuo, colaborativo, né, com o objetivo de enfrentarmos essas questões complexas, sempre reafirmando o nosso compromisso com os direitos humanos, né, o direito à liberdade de expressão. Agradecemos aí pelo convite, né, e muito obrigado, senador. Agradeço ao doutor Gustavo Borges, que não é um nadador. Não. Sem medalhas. Sem medalhas, né? E, obviamente, vai no mesmo caminho que já foi apresentado aqui pela Roberta, né, na questão do artigo 21A, que começa, então, a aparecer que nós podemos melhorá-lo, né, de forma que ele atinja efetivamente o seu objetivo. E, apesar de ter uma expressão nele que é dentro da capacidade, dentro do limite de cada plataforma, mas eu concordo que está muito genérico isso aí, e que a gente tem que ser mais objetivo. Toda vez que a gente coloca critérios objetivos, né, é o famoso protocolo, né, como foi citado aqui pela Roberta, né, o de Christchurch, né? Então, nós temos caminhos para melhorar esse projeto, efetivamente. Eu passo a palavra agora ao senhor Samir Nobre, diretor executivo da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a Abratel, que vai falar por videoconferência. Bom dia a todos e a todos. Bom dia também ao excelentíssimo senador Hamilton Mourão, que preside essa audiência pública. Aproveito para cumprimentar todos os senadores e servidores do Senado que acompanham essa audiência, assim como os meus colegas painelistas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao senador Hamilton Mourão pela iniciativa da convocação desta audiência pública para tratar deste tema tão importante para toda a sociedade, que é a violência nas escolas. Nessa audiência pública, eu falo em nome da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, Abratel, que é uma associação que representa emissoras de rádio e televisão em todos os estados da federação. Ou seja, estamos aqui falando de veículos de comunicação profissionais que têm seu DNA duas premissas. A primeira delas de levar informação a toda a população brasileira, de forma gratuita, e a segunda premissa que anda sempre de forma indissociável com o direito de informação, que é a responsabilidade, para que essa informação chegue a toda a população de forma responsável, sempre checada por jornalistas, cumprindo assim um preceito constitucional previsto na Constituição Federal, no seu artigo 5º, de que toda a população terá assegurado o direito à informação. Diante dessas premissas, senhor presidente, caros ouvintes, e senador Esperidião Amin, que nos ouve aqui nessa audiência, sempre que uma matéria vai ao ar na televisão ou no rádio, seja ela sobre economia, saúde ou, infelizmente, em casos de violência, essa matéria sempre irá passar pela análise e crivo dos profissionais de jornalismo, para que a população tenha acesso à informação de forma clara e objetiva e não recheada de sensacionalismo ou até mesmo desse fenômeno mundial que aqui no Brasil ganhou uma expressão em inglês, as tais das fake news. E quando falamos sobre notícias que envolvem crianças e adolescentes, essa preocupação se torna ainda maior. Tanto que a própria legislação brasileira possui instrumentos que vão além da Constituição Federal, como é o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz para o campo da informação contornos extras sobre a cobertura jornalística. Porém,
Não satisfeitos com todos esses contornos legais, os veículos de comunicação profissionais, aqui como bem a doutora Aline já adiantou, ainda possuem protocolos de atuação próprios para as coberturas de violência nas escolas envolvendo crianças e adolescentes, sempre com o intuito de que essa cobertura tenha apenas um objetivo: levar a informação clara para que esse fenômeno que vem ocorrendo nas escolas seja levado ao conhecimento dos pais e da sociedade, para que esse problema seja erradicado e para que não tenhamos novas condutas, e também para que seja preservada a imagem e intimidade dessas crianças e adolescentes envolvidas nesses atos de violência. Nunca, em nenhuma hipótese, você verá uma cobertura jornalística de um veículo de comunicação incitando essa violência ou vangloriando essas crianças e adolescentes que participam desses atos. Muito menos utilizando a imagem dessas crianças e adolescentes de forma vexatória. Sempre a cobertura dos veículos profissionais será no sentido de levar a informação para a sociedade, para que os pais tenham conhecimento do que está ocorrendo nas escolas. Agora, um ponto que não podemos deixar de debater aqui sobre esse fenômeno é o que as coberturas jornalísticas dos veículos de comunicação profissionais vêm apontando, que é o fato de que a maioria dessas violências começam com encontros marcados pelas redes sociais, inclusive com anúncios antecipados de quando e como essa violência irá ocorrer. O que chama atenção nessas ações é que o poderoso algoritmo e todo o uso de inteligência artificial à disposição dessas plataformas e responsável pelos seus lucros não são capazes de gerar alertas ou até mesmo bloquear esse tipo de iniciativa. E após a marcação desses eventos e do seu acontecimento de fato, vem um segundo fenômeno que esse sim vem incitando novas práticas de violência nas escolas, que é a viralização desses conteúdos nas redes sociais. Após a marcação e a convocação para assistir a essas barbáries, esse conteúdo é amplamente divulgado e viralizado em todas as plataformas. Basta fazer uma busca rápida sobre brigas em escolas ou violência em porta de escolas, que nós iremos assistir na internet a essa barbárie, com ampla divulgação das crianças e adolescentes em todas as plataformas, com nitidez e fácil identificação dessas crianças e adolescentes, em contrária harmonia com o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, e ainda mais, sempre vangloriando os brigões e colocando de forma vexatória as vítimas dessa violência. Portanto, excelentíssimo presidente, o remédio para combater esse fenômeno que vem ocorrendo nas escolas possui nome e sobrenome: responsabilização para os meios que marcam e facilitam esses encontros e que depois viralizam esse conteúdo para gerar audiência e, por conseguinte, até monetizam em cima desse conteúdo. Somente com essa responsabilização, essas plataformas vão colocar como prioridade a retirada desse tipo de conteúdo de suas redes. Além disso, entendemos que essas plataformas devem ser obrigadas a tomar medidas preventivas, utilizando os seus poderosos algoritmos e toda a sua inteligência artificial e todos os seus recursos para que esse tipo de evento sequer possa ocorrer, com bloqueio e retirada de posts independente de ordem judicial. E aqui, presidente, eu gostaria de tomar a liberdade, embora o representante do Google, Marcelo Lacerda, tenha colocado majoritariamente das ações positivas que a plataforma vem tomando, mas eu identifiquei que a maior parte da fala dele se restringe à parte de pornografia, o que não é tema dessa audiência pública. E quando a gente fala de violência nas escolas, eu fiz uma pesquisa rápida no meu aparelho celular, vocês podem verificar aqui que eu estou na página do YouTube, e quando eu coloquei briga nas escolas, aparecem os seguintes conteúdos: briga em escola Estélio Machado, 413 mil visualizações, conteúdo esse postado há 2 anos, ou seja, há 2 anos esse conteúdo está na plataforma. Briga das meninas na escola, 900 mil visualizações. Há 1 ano esse conteúdo está postado na rede social aqui no YouTube. Briga na porta da escola, 386 visualizações, postado há 2 anos. Minha amiga brigando na porta da escola por causa de macho. 1,2 milhões de visualizações postado há mais de 6 anos. Todos esses vídeos estão aqui no YouTube. Ou seja, basta você fazer um Google que você vai ter acesso a esses crimes que estão sendo cometidos. Agora, o que nós temos que fazer a separação aqui, senhor presidente, é o que é o direito da informação, o direito constitucional de informação da população, em que quando você pega um veículo de comunicação profissional e faz uma matéria sobre uma briga na escola, ele mostra essas imagens de forma a não torná-las de forma vexatória para essas crianças e adolescentes, em nenhum momento vangloriando esses brigões e sempre abrindo espaço para que o poder público, a Secretaria de Educação,
fale sobre essas ações, coloque a responsabilidade do poder público esse, por meio do Ministério da Educação, que vem, inclusive, implementando uma ação de proibir o uso de aparelhos celulares nas escolas. E a nossa intenção é única e exclusivamente que os pais e a sociedade tenham acesso a essa informação. E quando você pega esse tipo de conteúdo viralizando, isso sim incita violência. Um desses vídeos que eu abri aqui recentemente mostra, inclusive, um adolescente atacando uma outra adolescente na escola com uma voadora. E ato contínuo, ele produz esse vídeo mostrando um golpe similar em uma competição chamada UFC. Então, é isso que vem acontecendo, senhor presidente. Então, nós temos que ter muito cuidado aonde esses encontros estão sendo marcados e, nessa incitação da violência, ter muito cuidado sobre esse pseudo-direito da viralização. Então, vamos separar o que é direito à informação e o que é direito, esse pseudo-direito de viralização. E sempre que um veículo de comunicação profissional coloca uma matéria no ar sobre esse tipo de conteúdo, é com o intuito de alertar a sociedade, com o intuito de botar o poder público para falar, e o poder público, por meio da polícia, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, inibir esse tipo de ação. A Abratel se encontra à disposição, senhor presidente, para a discussão sobre esse projeto de lei, e agradeço mais uma vez o convite. Agradecer ao senhor Samir Nobre, representante da Abratel, que coloca muito claramente, não é, a dicotomia, o direito à informação, uma informação responsável, de modo que a população tenha acesso, não é, àquilo que está acontecendo, e que é um papel da imprensa, e a questão da rede social com a viralização de atos violentos, que não são só essa questão de briga nas escolas, nós vemos também a questão de briga de torcida de futebol. Hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, São Paulo, é um dos piores problemas, e as brigas são marcadas via rede social, e com excessivo grau de violência. Eu passo a palavra agora. O Marcelo foi citado, ele falou que gostaria de falar. O senhor dá a palavra para ele depois? Antes de passar a palavra aqui para o senhor Valdemar, eu vou dar um direito de resposta aqui ao Marcelo Lacerda, uma vez que ele foi citado pelo Samir Nobre. Então, Marcelo, você tem 2 minutos aí para salvar o teu pescoço. Pô. Obrigado, senador. E também, não é só a questão de réplica, mas é que, infelizmente, eu tenho um outro compromisso aqui a partir das 11 horas, inclusive falei com o pessoal da secretaria da comissão, e eu vou ter que sair. Mas já que, em função aí do relato do doutor Samir, eu acho que só 2 pontos. Primeiro, hora nenhuma foi dito aqui por mim que as políticas, todas as nossas ferramentas, elas são 100% infalíveis. É possível, sim, que seja algum tipo desse conteúdo que não cumpre com as nossas políticas, acabe indo para as nossas plataformas. E o que eu peço para o doutor Samir é que ele faça a denúncia desses vídeos. Com certeza serão avaliados e removidos. E o segundo ponto é que eu discordo um pouco do doutor Samir, de que minha fala foi apenas baseada na questão da pornografia infantil, que também é um assunto muito sério e importante, que a gente leva aqui no Google com muita seriedade, trato com muita seriedade, mas também falamos bastante aqui de todas as questões da escola. Não à toa, eu trouxe aqui os números dos pedidos emergenciais que chegaram ao Google ano passado, via o laboratório do Ministério da Justiça. Ano passado, no período aí de 2 anos, aqui só para dar o número certinho, 700 pedidos emergenciais que foram tratados junto com as autoridades, relacionados a terrorismo e ataques em escolas, e esse ano já foram mais cerca de 90 pedidos. Então, de novo, só reforçar a nossa responsabilidade, o nosso comprometimento contra esse tipo de conteúdo, e que a gente vai continuar trabalhando, sim, junto com as autoridades, junto com a sociedade civil e junto com o poder público, para que esse tipo de conteúdo não esteja na nossa plataforma. Agora, me parece uma solução muito simplista, apenas colocar uma questão
que tem um cunho social também, né? Botar essa responsabilidade em cima de apenas das plataformas digitais. Acho que, trabalhando em conjunto, a gente vai chegar num denominador comum e numa resposta muito mais efetiva para a solução desses problemas da nossa audiência pública aqui hoje. Senador Mourão, mais uma vez, muito obrigado. Caso apareça alguma outra questão envolvendo o Google, estamos à disposição para participar de outras audiências públicas ou mesmo uma conversa aí ao vivo no gabinete do senhor ou de qualquer outro senador ou senadora que tenha interesse no assunto. Muito obrigado. Ok, Marcelo, agradeço aí suas observações. E agora vou passar a palavra para o delegado Valdemar Latanci Neto, que é o coordenador-geral de combate a fraudes cibernéticas da Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal. Bom dia, senhoras, senhores. Em primeiro lugar, agradeço ao excelentíssimo senador Mourão pela oportunidade de me manifestar aqui nessa relevantíssima audiência pública. Eu sou Valdemar, delegado de Polícia Federal, atualmente coordenador-geral de combate a crimes cibernéticos da Polícia Federal, que, desde 2023, elegeu os crimes cibernéticos como uma de suas prioridades e criou uma diretoria para cuidar disso. Como as atribuições constitucionais da Polícia Federal são restritas, tratamos resumidamente de 4 temas: abuso sexual infantil online, fraudes bancárias eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal, crimes de alta tecnologia e, por fim, crimes de ódio ocorridos no ambiente cibernético, tema dessa relevante audiência pública. Foi criada, para tratar desse tema, uma nova unidade, que é a Unidade de Repressão a Crimes de Ódio. E a ideia é atacar um problema social, senador Mourão, que tem crescido, infelizmente. O aumento dos chamados crimes de ódio, essas agressões violentas motivadas por extremismo supremacista contra minorias ou grupos específicos, selecionados por raça, etnia, procedência regional, preferência sexual e religião. O aumento desse tipo de crime foi registrado no Anuário de Segurança Pública, que recentemente foi publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública com base nos números de 2023 das polícias. E o excelentíssimo senador mencionou também na introdução esse aumento lamentável desse tipo de crime. Pela primeira vez, portanto, a Polícia Federal tem uma unidade que trata exclusivamente desse tema. E até por isso eu justifico a ausência da minha colega Rafaela, porque hoje ela trata do abuso sexual infantil online. É por isso que ela não está aqui comigo hoje. O chefe da unidade de repressão a crimes de ódio é o Dr. Flávio, que me acompanha aqui nessa audiência pública. Tá ali. Então, pela primeira vez, o tema tem uma unidade exclusiva dentro da Polícia Federal, justamente porque temos visto um aumento de casos que iniciam com os discursos de ódio na internet contra indígenas, negros, homossexuais, nordestinos e, em alguns casos, terminam em extrema violência no mundo real. E aqui chegamos a um ponto fundamental. A semente do discurso de ódio gera violência gravíssima, como automutilação de adolescentes, suicídio, massacres em escolas. Normalmente envolvendo, reitero, adolescentes.
Impossível não tratar, portanto, do impacto da universalização do uso de redes sociais, uma vez que esse tipo de retórica, há alguns anos, era muito mais restrito no ciberespaço. Esse discurso extremista saiu de fóruns muito específicos e ocultos na Dark Web, limitado em alcance para os seus poucos membros, para redes sociais com postagens abertas a todos os seus milhões de usuários. Se voltássemos, senador, a 2015, grupos neonazistas com discursos agressivos estavam majoritariamente na Dark Web. Um ambiente do ciberespaço que se caracteriza para garantir o anonimato. O principal da Dark Web é a garantia do anonimato. Daí a ousadia de crimes gravíssimos que ali acontecem. A experiência policial mostra, né, que atos horrendos na Dark Web, como abuso sexual de bebês recém-nascidos, estupros de crianças exibidos ao vivo, automutilação de meninas, combinação e glorificação de massacres em escolas, tudo, até aquele momento, só na Dark Web, com um alcance, reitere-se, muito limitado, porque o acesso à Dark Web não é tão fácil quanto das redes sociais. Há alguns anos, porém, essa retórica inflamada de redes sociais, estimulada por algoritmos e monetizada, como bem disse o Dr. Samir, que me antecedeu, tem insuflado a visão de que o diferente é, na verdade, o inimigo. E o passo seguinte é um risco enorme de desumanização. Desumanizar quem é diferente, é o imigrante, o nordestino, o negro, o homossexual, o judeu, conforme temos visto nos nossos casos lá da Polícia Federal. E isso tem ocorrido abertamente em redes sociais, não mais em fóruns ocultos da Dark Web. Isso está aberto para quem quiser ver, ao alcance de qualquer usuário, inclusive adolescentes, que não têm absorvido bem essas agressões verbais. Há um gravíssimo problema social envolvendo a incolumidade física e mental de adolescentes, que fazem parte desses grupos de aplicativos de conversa, no qual há a propagação de ideologia supremacista a justificar a violência grave contra determinados grupos. Os aplicativos de conversa e a rede social X, por exemplo, têm oferecido anonimato aos integrantes desses grupos. E o que temos visto é muito preocupante, porque antes estava circunscrito a um pequeno grupo na Dark Web. Agora, há postagens públicas no X, glorificando autores de massacres em escolas, usadas para chamar a atenção e recrutar jovens a participar de grupos privados, em aplicativos de conversa, nos quais há abuso sexual infantil juvenil, automutilação de adolescentes, principalmente meninas, crueldade contra animais, como enforcamento de gatos, decapitação de pássaros, e instigação ao cometimento de massacre em escola. Isso tem ocorrido, insisto, em grupos públicos, na internet e em postagens no X, conforme casos recentes da Polícia Federal. As postagens em redes sociais têm alcance enorme e, portanto, o projeto de lei é muito oportuno para discutir a limitação da publicação de atos violentos motivados pelo extremismo e melhorar a legislação para obrigar as provedoras de aplicação a coletar a qualificação dos seus usuários no cadastro.
e fornecer esses dados cadastrais ao receber uma requisição do poder público. Hoje, em muitos casos, as redes sociais oferecem anonimato aos seus usuários. Nem é preciso mais, senador Mourão, entrar na Dark Web. Não é necessária a Dark Web, mas pode fazer abertamente, porque eles oferecem anonimato. Não à toa, alguns usuários têm a ousadia, pela garantia da impunidade, de publicar exaltação à ideologia nazista, glorificação de autores de massacres em escolas no Brasil e publicação até de imagens desses atos horrendos. Para responder, são necessários mecanismos de conhecer o seu usuário, aquele know your customer dos bancos. O uso das redes sociais é uma realidade. Cumpre reconhecer, porém, que se trata aqui de uma atividade que coloca em risco adolescentes e crianças. Para uma atividade de risco, é necessária regulação. Portanto, provedores de aplicação que tenham um grande número de usuários deveriam exigir identificação no cadastramento dos perfis. Como bem disse o doutor Gustavo aqui, responsabilização depende de várias coisas, e o primeiro passo é saber quem é. E se a rede social garante anonimato, nós nem saberemos quem é. Não dá nem para chegar a discutir a responsabilização. Essa medida de exigir o cadastramento não viola a privacidade ou a liberdade de expressão, apenas dificulta o anonimato dos que usam essas plataformas para cometer crime. Se a pessoa quiser usar sob um pseudônimo, ela vai usar. Mas, se ela cometer um crime sob pseudônimo e a polícia requisitar o dado cadastral para a plataforma saberá quem é e vai responder. E aquela pessoa vai responder pelo seu ato, a posteriori, sem censura alguma, sem ofensa alguma à liberdade de expressão. Todos podem usar livremente as redes sociais, mas responderão civil e criminalmente pelo que publicarem, conforme as leis ditadas por esse parlamento. Aproveitando esse momento, portanto, sugere-se aí a criação de uma regra no artigo 3º desse importante projeto de lei que imponha a imediata retirada do ar de vídeos ou postagens que exibam ou exaltem massacres em escolas, assim que recebido um ofício de um delegado de polícia ou de um membro do Ministério Público. Preventivamente retira do ar. Ah, mas e se o delegado abusar do seu poder ou o membro do Ministério Público abusar do seu poder? Ele responde. Isso vai estar registrado. Isso porque a celeridade é fundamental nesse momento e é absolutamente necessário evitar o efeito contágio. A grande repercussão de um massacre ocorrido em uma escola, por exemplo, acaba servindo como gatilho para outros agressores também buscarem a notoriedade, a fama, por meio do cometimento de homicídios em massa. Partindo então para a conclusão, senhoras e senhores, é fundamental acabarmos com o problema do anonimato oferecido hoje por grandes provedores de aplicação. E o caminho sugerido é a criação de regra que os obrigue a coletar a qualificação dos seus usuários no momento do cadastro, uma vez que não há dúvida de que a internet é um ambiente perigoso para crianças e adolescentes. Sem isso, as regras desse projeto de lei podem ser inócuas na prática. Depois, inserir no projeto uma norma que claramente atribua ao delegado de polícia e ao membro do Ministério Público o poder de requisição de dados cadastrais, nos moldes das leis de combate à organização criminosa, da lei de lavagem de dinheiro, bem como adotando uma ampla definição do que é
dados cadastrais. O que significa a expressão dados cadastrais? E aí, seguindo a Convenção de Budapeste, que em 12 de abril do ano passado entrou em vigor na legislação nacional. Um conceito amplo de dados cadastrais para possibilitar identificar quem cometeu o crime na internet. De novo, a posteriori. Todo mundo pode se manifestar livremente, mas vai responder pelo que disse. Por fim, prevê uma regra obrigando os provedores de aplicação a retirar preventiva e imediatamente de suas plataformas vídeos ou imagens que exibam ou exaltem massacres em escolas, assim que recebam uma requisição de um delegado de polícia ou de um membro do Ministério Público, em virtude da absoluta necessidade de rapidez nesse momento para evitar o efeito contágio, principal escopo dessa lei. Alguns ilustres colegas que me precederam falaram também da importância da educação digital. E esse ponto eu também gostaria de reiterar. Isso é fundamental e aproveito a oportunidade para destacar que a Polícia Federal hoje tem uma iniciativa de prevenção a crimes de abuso sexual infantil e crimes de ódio na internet, em que policiais federais dão palestras em escolas, para professores, para pais, para adolescentes, para evitar esse tipo de crime abominável que tem acontecido com muita frequência, infelizmente. Por fim, exalto o Senado Federal por discutir um tema tão relevante, oportuno e atual como esse, e agradeço novamente pelo convite à Polícia Federal, senador Mourão, e a Polícia Federal permanece à disposição para cooperar. Muito obrigado. 15 segundos. Agradeço o doutor Valdemar Lattanzi, que traz aqui a visão do organismo encarregado de combater a criminalidade que assola na rede mundial de computadores, e no caso específico aqui citado, a questão dos crimes de ódio que degeneram nesses massacres, né, e na glorificação dos atos violentos, que é tudo aquilo que nós estamos querendo, não é, coibir ou reprimir, vamos colocar dessa forma muito claramente, e que, óbvio, passa também pela educação, como foi muito bem colocado pelo doutor Valdemar no final das suas palavras. Eu vou passar a palavra agora para a senhora Juliana Cunha, por meio de videoconferência, que é a diretora da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, a SaferNet. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. Quero agradecer o convite para participar dessa audiência, compartilhar também sobre a atuação da SaferNet. Eu já gostaria de pedir licença para compartilhar uma apresentação para mostrar também um pouco os dados, né, das denúncias recebidas pela SaferNet. Então, rapidamente, apresentando a SaferNet, nós somos uma organização que há pouco mais de 18 anos atua na promoção de direitos humanos e de liberdades na internet. Nós somos uma referência nacional no enfrentamento a crimes contra direitos humanos na internet, e a gente faz isso através de uma Central Nacional de Denúncias de crimes e violações, como, por exemplo, crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes, imagens de abuso sexual contra crianças e adolescentes, e também crimes de discurso de ódio, como racismo, neonazismo, xenofobia, misoginia e LGBTfobia. E a gente faz isso em cooperação com as autoridades, como a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e também o Ministério da Justiça no âmbito do projeto Escola Segura. A SaferNet, ela é membro de 3 redes internacionais, porque não dá para enfrentar crimes na internet que não seja com cooperação internacional. Nós somos parte de uma rede de linhas de denúncia de hotlines presentes em mais de 50 países, que é o INHOPE. Também somos parte de uma rede europeia, InSafe, que é inclusive responsável por coordenar uma data que é importante também para o Brasil e que reúne mais de 100 países, que é o Dia Mundial da Internet Segura. É um momento de reunir atores de diferentes setores para debater
a agenda de proteção de crianças e adolescentes na internet e, por fim, uma rede de linhas de ajuda, de canais de ajuda, que é o Child Helpline International. Esses números são, ao longo dos 18 anos, nós já recebemos denúncias, mais de 4.800.000 denúncias, envolvendo 1.104.922 páginas. E, ao final, vocês vão ver o número de páginas removidas. Esse é um dado dinâmico. A gente atualizou ainda no contexto do Dia da Internet Segura, em fevereiro, mas certamente se eu atualizasse hoje já seria diferente. Mas destas mais de 1.104.000 denúncias, páginas denunciadas, 808.453 foram removidas por violarem as regras da plataforma ou cometerem algum tipo de crime previsto na legislação brasileira. E aí eu queria trazer uma iniciativa que eu acho que é importante, alguns convidados já mencionaram, sobre a importância da educação, como é que a gente debate esse tema em sala de aula, como é que a gente fortalece a conscientização sobre o que fazer em situações de conteúdo, de disseminação de conteúdo de ataques às escolas. E essa é uma iniciativa que a gente tem em cooperação com a Embaixada do Reino Unido, que leva uma disciplina de cidadania digital para a rede pública. É uma disciplina que oferece não só um caderno de aulas, mas a gente também tem um curso de educação à distância, a gente oferece mentorias para os educadores aplicarem essa disciplina. Muitos educadores não se sentem preparados para falar sobre esses temas de segurança digital em sala de aula. Então, é um conteúdo que apoia exatamente a implementação dessa disciplina no contexto da sala de aula. E, além disso, a gente também reconhece, através de premiação, as melhores práticas realizadas pelos educadores. Como eu te disse, são vários modos de apoiar os educadores nesse contexto. E são cursos que estão disponíveis na plataforma do Ministério da Educação, a AVAMEC. Então, qualquer pessoa que tiver interesse tem acesso. A gente oferece, além desse curso para educadores, um curso também para atores do sistema de garantia de direitos e pessoas de um modo geral, e também um curso que é voltado especificamente para adolescentes, com uma linguagem mais amigável para esse público e que também fala sobre temas aí importantes para desenvolver a habilidade de segurança digital. Como já foi mencionado também, ano passado, assim que a gente teve uma onda de ataques e de conteúdos que incitavam ataques às escolas, nós criamos uma cartilha com algumas regras e recomendações, inclusive já previstas pela Organização Mundial da Saúde, para evitar o que a gente chama de efeito contágio. Então, também, como já foi mencionado aqui por outros convidados, esse é um conteúdo que ele tem um potencial de viralização muito grande e ele pode, sim, provocar esse efeito de produzir outras tentativas de ataques ou mesmo ataques inspirados em outros episódios, em outros eventos. Então, essa onda começou a partir de abril do ano passado, e aí, a razão disso é que foi se feita a operação da Escola Segura pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, e o papel dos criadores é importante porque muitos desses conteúdos são disseminados pelos criadores, por aqueles que produzem conteúdo nas redes sociais, e é importante que a gente também capacite e qualifique o trabalho desses criadores para evitar esse efeito contágio. Então, não espetacularizar, não divulgar nomes, fotos, perfis, isso só aumenta a curiosidade e o culto às personalidades envolvidas nesses ataques. Não divulgar fotos e vídeos dos ataques das vítimas, isso causa, assim, um impacto grande na saúde mental, especialmente da comunidade e dos familiares. Não mostrar símbolos, roupas, máscaras, qualquer objeto que, de alguma forma, esteja relacionado com esses ataques. Não compartilhar carta, manifesto. E, mais importante, não descrever o passo a passo de como essa pessoa praticou esse ataque. Isso também pode levar outras pessoas a se inspirarem nesse autor e praticarem, né, o mesmo tipo de ato inspirado exatamente nesse plano que foi efetuado pelo autor do ataque.
Não espalhar boatos, é muito comum você ter uma série de conteúdos que acabam sendo desinformativos e produzindo mais pânico na população. A gente observou isso no ano passado, escolas que, muito causada pelo pânico dos familiares, decidiram em alguns dias não abrirem as portas, não terem aula. Então, isso tudo pode, sim, causar uma reação de pânico e de alarde muito grande na população. E mais, para os veículos de imprensa não tornar os autores os protagonistas dessa história, mas sim as pessoas que foram vítimas, as pessoas que salvaram a vida de crianças e adolescentes. Preservar a identidade dos envolvidos também, são menores de idade, isso já está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Não usar uma trilha sonora ou, de alguma forma, efeitos aí visuais, audiovisuais, que de alguma forma só produzam mais gatilho ou espetacularizem o evento. Mostrar serviços, né, de como é que você pode ajudar as vítimas, onde você deve denunciar, e dar visibilidade a programas de educação que visam a prevenção desse tipo de ocorrência. Então, esses são alguns dos exemplos de como educar, especialmente veículos, mas também criadores de conteúdo. A gente também fez um trabalho grande, não só no âmbito da Ministério da Justiça e Segurança Pública, com um canal específico para receber esse tipo de denúncias. Foram mais de 50 mil denúncias desde abril do ano passado até outubro desse mês, ou seja, isso envolve mais de 90 denúncias por dia, mas a gente também produziu uma cartilha junto com o Ministério da Educação, exatamente para ensinar as pessoas o que elas devem fazer, como elas devem agir diante de algum conteúdo que seja disseminado em relação a ataques às escolas. E algumas campanhas também que a gente veiculou, isso também é importante para conscientizar a população, para ensinar quais são os canais apropriados. Às vezes as pessoas compartilham esse conteúdo para fins de denúncia e isso acaba ajudando na viralização. Então, esse conteúdo deve ser só reportado aos canais apropriados, e a gente desenvolveu algumas campanhas que tiveram aí mais de 24 milhões de alcance, para disseminar quais são os canais apropriados, o que essa pessoa deve fazer, se ela vir algum conteúdo de ameaça e como ela pode também ajudar crianças e adolescentes que vejam ou tenham acesso a esse tipo de conteúdo. E aí, claro, a gente tem uma série de desafios, eu citaria alguns deles, como já foi discutido aqui também, como é que a gente aplica uma legislação de forma proporcional e adequada, especialmente porque muitos desses autores são menores de idade, ou seja, eles respondem por ato infracional, e é importante que a gente entenda que a gente tem uma legislação específica para isso, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Como é que a gente incentiva uma cultura positiva e saudável também, pensar em ações que sejam de políticas mais afirmativas, né, e que de alguma forma contribuam para uma mudança da cultura, porque a gente sabe que isso tem raízes profundas na nossa sociedade. Tomadores de decisão e legisladores mais preparados e com maior letramento em tecnologias digitais. Muitas vezes essas leis não necessariamente são baseadas no conhecimento sobre as ferramentas e sobre a internet. É importante também que haja esse letramento por parte dos legisladores, empoderamento e letramento das famílias e a participação também de crianças e adolescentes nesse debate sobre riscos e sobre responsabilidades, porque também é importante que a gente possa escutar o que crianças e adolescentes pensam a respeito das suas experiências na internet. E, por fim, trazer também um relatório que foi produzido no contexto de um grupo de trabalho que a Cefernet fez parte, que envolveu o Ministério da Educação e muitas entidades e especialistas que se dedicam há muitos anos sobre o fenômeno da violência às escolas, especificamente de ataques contra as escolas. E esse relatório produziu uma série de recomendações e é fundamental que a gente entenda que esse problema não é um problema só de segurança pública, é um problema que envolve educação, que envolve, inclusive, como já foi dito, um enfrentamento a conteúdos de discurso de ódio, de extremismo. Muitos desses autores participavam de grupos e fóruns de ódio na internet, em ambientes como o Discord, em plataformas como o X, e a gente sabe, portanto, que a gente precisa, sim,
endereçar de forma mais abrangente como a gente deve enfrentar esse problema do discurso de ódio na internet, e a educação é fundamental para mudar essa realidade. E, por fim, a internet também como um espaço que pode acolher adolescentes e jovens que estejam em situação de dificuldade ou de sofrimento emocional. Muitos desses adolescentes também trazem algum transtorno dessa natureza. Então, o próprio canal de ajuda da SaferNet, mas existem outros canais também, como o Mapa da Saúde Mental, que é divulgado pelo Vitalério, um instituto que é voltado para a prevenção e pós-venção do suicídio, o próprio CVV também, e também há um canal específico que a Unicef desenvolveu para jovens de 18 a 24 anos, que é o Pode Falar, ou seja, qualquer pessoa que esteja em alguma situação, que queira falar sobre alguma situação e esteja em situação de sofrimento, pode buscar ajuda. Ações de saúde mental são também uma medida de prevenção muito importante para fazer frente a esse problema. Quero agradecer também, mais uma vez, deixar meu contato, continuo à disposição dessa comissão para trazer dados e evidências que corroborem para uma iniciativa que, de fato, enfrente esse problema de uma forma adequada. Muito obrigada. Agradeço a senhora Juliana Cunha, da SaferNet, que apresentou aí o trabalho que vem sendo feito, não só de educação, mas também de divulgação de denúncias. E aqui o delegado Valdemar me colocou que há um trabalho conjunto da Polícia Federal, e também foi mostrado ali na apresentação da senhora Juliana, o Ministério Público também está junto. Ou seja, o poder público vem fazendo a sua parte na busca de reprimir essa nova modalidade de crime. Eu vou passar a palavra agora para o nosso último debatedora, que é a senhora Thaís Niffenegger, gerente de bem-estar para a América Latina da Meta. Obrigada, bom dia a todos que nos acompanham. Agradeço a Comissão de Comunicação e Direito Digital, na pessoa do senador Mourão, pela oportunidade de participação dessa importante discussão sobre um tema que nos é tão sensível e urgente. Eu vou pedir licença para compartilhar a minha tela, pois eu também tenho uma apresentação. Segundo. Bom, os senhores podem enxergar a minha tela? Positivo, Thaís. Pode prosseguir. Perfeito. Deixa eu Deixa eu só colocar o modo de apresentação. Pronto. Bom, primeiramente, é importante frisar que manter o bem-estar e a segurança das pessoas é prioridade aqui para nós na Meta. Nós adotamos uma abordagem de 5 pilares, para lidar com isso. Primeiramente, a gente tem as nossas parcerias, Nós reconhecemos que não somos especialistas em todas as coisas, todos os assuntos, e por isso nós procuramos conhecimento e orientação dos especialistas em segurança, pesquisadores e acadêmicos e organizações sem fins lucrativos, também ativistas de direitos humanos e formuladores de políticas públicas. Essas pessoas nos ajudam a desenvolver as nossas políticas, construir as ferramentas e criar os recursos e programas de segurança. Nós trabalhamos com especialistas no mundo inteiro, inclusive no Brasil, para desenvolver as nossas políticas, bem como para oferecer os recursos de ajuda, de prevenção e de educação para um uso positivo, seguro e saudável nas nossas plataformas. A gente tem parcerias com mais de 850 organizações no mundo inteiro para promover a segurança digital. Em segundo lugar, nós desenvolvemos políticas. Nós temos regras que dizem o que as pessoas podem ou não podem compartilhar nas nossas plataformas. Nós chamamos isso de padrões de comunidade. A cada trimestre, a gente publica um relatório de transparência, onde tem informações sobre o cumprimento desses padrões, mostra também os conteúdos que violam esses padrões da comunidade, que foram detectados.
E em 6 das políticas que foram incluídas nesse relatório, a gente consegue detectar proativamente mais de 95% do conteúdo que a gente remove antes mesmo que esse conteúdo possa ser denunciado, né? Então, é uma taxa bastante alta, a gente continua aprimorando, né, a nossa tecnologia para que esses números sejam ainda mais altos. Em terceiro lugar, a gente desenvolve ferramentas e tecnologia, né, que dão às pessoas o poder de controlar aquilo que elas veem e o que os outros veem sobre o que elas postam nas nossas plataformas. E aqui isso inclui, né, ferramentas também para denunciar o conteúdo, bem como a tecnologia para poder detectar esses danos de forma proativa. Em quarto lugar, a gente disponibiliza recursos, né? A gente oferece acesso a recursos de ajuda, né? E outros para que as pessoas possam garantir sua segurança. E por fim, mas não menos importante, a gente também tem o feedback, né? Que a gente conta justamente, né, com as denúncias dos usuários que usam os nossos serviços para poder melhorar constantemente as nossas políticas, né? E nos ajudar a identificar conteúdo violador. Em relação às parcerias, né, a gente tem parcerias com diversas organizações globalmente, né, para promover a segurança digital. E aqui no Brasil, como exemplo, né, a gente tem uma parceria com a SaferNet, né, representado aqui nessa audiência pela Juliana Cunha, através do Programa Cidadão Digital, que já levou educação digital para mais de 177 mil estudantes, né, de escolas públicas e mais de 77 mil educadores. Bom, a gente consulta especialistas, né, incluindo sociedade civil, academia, governos, para nos auxiliarem, né, nessa tarefa de definir e de atualizar as nossas políticas, né? Nós acreditamos que o combate à violência precisa ser uma ação conjunta entre nós e a comunidade, né? Reconhecemos que não somos experts em todos os assuntos, por isso mantemos esse sistema de apoio, né, dos especialistas, né? E nós também contamos com um Conselho de Segurança Global permanente, que é composto, né, por especialistas do mundo inteiro, incluindo o Brasil, né, através da SaferNet. Os nossos padrões de comunidade, né, dos nossos serviços, eles informam as regras sobre o que é possível, né, postar e não postar nas nossas plataformas. Vale lembrar que os nossos padrões de comunidade, eles têm como objetivo encontrar um equilíbrio adequado, né, entre proporcionar às pessoas um lugar para se expressarem e também promover um ambiente seguro e acolhedor para todos e todas. O objetivo dos nossos padrões de comunidade é criar, né, um espaço para a expressão e dar voz às pessoas, né? A criação de uma comunidade e a aproximação das pessoas depende da capacidade das pessoas de compartilhar suas opiniões, suas experiências, ideias e informações diversas. E para isso a gente quer, né, que as pessoas possam falar abertamente sobre essas questões que as interessam de forma segura, né? O compromisso com a expressão, ele é fundamental, mas nós reconhecemos que a internet também cria novas e maiores oportunidades de abuso. As nossas políticas, elas abrangem uma ampla gama de temas, né, desde discurso de ódio até bullying e assédio, exploração sexual e violência gráfica, né? O que nos motiva é a segurança, né? São os danos no mundo real. A gente sabe que o que acontece no ambiente virtual pode ter implicações na vida real, né? O nosso objetivo é prevenir casos de violência relacionadas, né, ao conteúdo das nossas plataformas. A gente entende que muitas vezes as ameaças ou incitação à violência são feitas de forma casual e sem seriedade, mas assim mesmo nós removemos palavras que incentivam, né, ou facilitam a violência e ameaças reais à segurança pública ou pessoal, né? Nós removemos o conteúdo, desativamos contas, trabalhamos com autoridades em caso de risco real de danos físicos ou ameaças diretas, né? Nós consideramos o contexto e a linguagem para conseguir diferenciar, né, as declarações informais de ameaças reais. No que se refere especificamente à incitação à violência, as nossas políticas proíbem conteúdo que incite
ou promova violência. E isso inclui contas ou conteúdos elogiando atos violentos e os seus autores. Além disso, nós não permitimos a presença de pessoas ou organizações que anunciem, né, uma missão violenta ou estejam envolvidos em atos de violência nas nossas plataformas. Isso inclui, por exemplo, atividade terrorista, atos organizados de ódio, assassinato em massa, incluindo tentativas, chacinas, tráfico humano, violência organizada ou qualquer tipo de atividade criminosa. Nós removemos ainda conteúdo que expresse apoio ou exalte esses grupos, líderes ou pessoas envolvidas nessas atividades. Adicionalmente, a gente também colabora com autoridades da aplicação da lei, né, respondendo prontamente às suas demandas, né? E também a gente atua em colaboração com o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, o NECMEC, que foi citado aqui pelo meu colega Marcelo no início dessa audiência pública, juntamente com outras plataformas. Ao criar novas políticas de conteúdo ou atualizar as políticas existentes, nós trabalhamos, né, para garantir que elas atendam a 3 princípios fundamentais. As políticas elas devem ser baseadas, né, em princípios que sejam operáveis e também explicáveis. E o que isso significa na prática? Significa que nós elaboramos as nossas políticas para garantir, né, que elas equilibrem o ideal de dar voz às pessoas, né, com a realidade prática de manter as pessoas seguras, né, nas nossas plataformas. Né, e garantir que essas políticas sejam aplicáveis na prática, né, de modo que hajam linhas claras entre o que é permitido e o que não é permitido, né, e os nossos revisores também possam entender isso de forma clara e atuar na remoção de conteúdo violador. Nós também certificamos que o nosso processo de desenvolvimento das políticas seja aberto e colaborativo. E com isso nós temos o compromisso, né, de compartilhar as nossas políticas e o pensamento por trás delas com a comunidade. Nós usamos uma combinação, né, de denúncias na nossa comunidade, né, análise das nossas equipes e a tecnologia, né, para poder identificar e analisar o conteúdo em relação aos nossos padrões da comunidade. Né, encontrar as violações, né, aos nossos padrões requer um esforço coordenado. Os usuários podem denunciar a qualquer momento, qualquer tipo de publicação, foto, vídeo, né? As nossas equipes humanas analisam essas denúncias, né? E caso elas violem os nossos padrões de comunidade, nós removemos esse conteúdo. A gente continua também investindo pesadamente em tecnologia para poder encontrar de forma proativa o conteúdo violador. Em alguns casos, né, a gente, uma vez detectado, né, que esse conteúdo de fato é violador, impedir que ele seja compartilhado. Cada vez mais a gente utiliza, né, a inteligência artificial e o aprendizado de máquina para poder detectar, né, de forma proativa esse conteúdo antes mesmo, né, de que haja uma denúncia, né, e muitas vezes antes de que as pessoas consigam até mesmo visualizar esse tipo de conteúdo. Bom, a nossa abordagem em relação à segurança, ela é também baseada em 3 eixos, né, que incluem a prevenção, a detecção, né, por meio do sistema de inteligência artificial e a resposta. O nosso principal foco é justamente na prevenção de danos antes que eles aconteçam e sempre que possível, né? A gente está particularmente focado, né, na questão da prevenção, porque a gente acredita que é muito importante, né, impedir que as atividades, né, prejudiciais aconteçam, né? É muito mais efetivo a gente conseguir detectar isso antes do que atuar depois de isso já estar ali disponível, né? Em relação aos nossos recursos, né, a gente conta com uma central de segurança, né, em que a gente disponibiliza links, né, para um extenso conteúdo voltado para a segurança, incluindo conteúdos específicos, né, para grupos mais vulneráveis, como, por exemplo, jovens, mulheres, né, e também sobre temas específicos, como, por exemplo, bullying, assédio, discurso de ódio, etc. E, por fim, eu ressalto aqui que a gente coopera, né, com as autoridades de aplicação da lei, como eu mencionei anteriormente, né? A gente disponibiliza um sistema online para autoridades, que esse sistema ele é disponível 24 horas, 7 dias
por semana, né, para as autoridades de investigação criminal, como, por exemplo, delegados, Ministério Público, juízes criminais, né, para que eles possam enviar e acompanhar as requisições, né, de prevenção, de preservação, né, de evidências, registros de contas de forma célere e efetiva, né? As nossas solicitações, elas são todas analisadas, processadas, inclusive com divulgação de dados, quando for o caso. Ao verificar uma situação que envolva um risco iminente, né, para qualquer tipo de usuário, ou risco de morte, danos físicos graves, etc., né, e que exige a divulgação imediata de informações, né, isso é feito de maneira célere, né, esses pedidos eles contam com uma equipe que está disponível, né, 100% do tempo, a gente conta com equipe dedicada para isso. E a gente possui, nessa nossa equipe dedicada, inclusive, uma equipe formada por ex-policiais, né, que é responsável pelo engajamento e também para treinamento do uso desse sistema online. Essa equipe também se dedica, né, de maneira ali, específica de atuar juntamente com essas autoridades, também realizando orientações, né, sobre como realizar essa coleta de dados, né, e orientar a questão da persecução penal e apoiar, né, o desenvolvimento desses programas especiais. E por meio, né, desse nosso sistema de solicitações online, né, para as autoridades de aplicação da lei, nós adotamos, né, todas as medidas necessárias também para poder fazer a preservação, né, das evidências pelo prazo de 90 dias prorrogáveis, né, em relação a registros de contas, os conteúdos, etc. Né, a autoridade ela pode rapidamente enviar essas solicitações, né, por meio desse sistema. Né, aqui na nossa página, o formulário, né, para poder realizar essas requisições, ele está disponível. Né, e por meio dele é possível requisitar a preservação de conta, fazer solicitações de emergência, além de requisitar também retenção e disponibilidade de dados. Então, esse foi um apanhado, assim, bem geral, né, sobre como é a nossa abordagem em relação à segurança, reafirmando aqui o nosso compromisso, né, com a segurança de todos e também a nossa colaboração com as autoridades, né, especialmente com esse tema tão sensível. E com isso, eu queria encerrar aqui a minha apresentação, devolver a palavra ao senador Mourão e agradecer mais uma vez pela oportunidade, né? A gente fica aqui totalmente à disposição para poder aprofundar essa conversa, né, e para poder fornecer outras informações que sejam necessárias. Muito obrigada. Muito obrigado à senhora Thaís Niffenegger, representante da Meta, com uma apresentação muito clara sobre a preocupação de segurança da empresa, baseada aí em 5 pilares, que são suas parcerias, suas políticas, as ferramentas utilizadas, os recursos, retroalimentação, os números de funcionários empregados na proteção e moderação, e também, vamos dizer, o total apoio ao trabalho das autoridades policiais e a conexão que tem com as autoridades policiais. Por meio do E-Cidadania, nós recebemos algumas manifestações de cidadãos e cidadãs e eu gostaria de compartilhar aqui com os debatedores apenas para demonstrar a preocupação, né, da nossa população com esse tema. O Anderson, de Santa Catarina, diz que, além de regular a divulgação de crimes, o protocolo inclui iniciativas de conscientização e educação para reduzir a violência nas escolas. Isso foi bem abordado aqui por alguns dos nossos debatedores. A Carla, de São Paulo, de que forma a regulação online pode reduzir a disseminação de conteúdo violento relacionado a crimes escolares, também abordado aqui. Indemburg, do Ceará, como o projeto prevê a implementação de acompanhamento psicológico para as vítimas e familiares de vítimas de tais crimes. Esse é um assunto que não está pendente ainda. Existem exemplos internacionais de protocolos semelhantes que foram bem-sucedidos. O que podemos aprender com essas experiências? O Antônio, do Amazonas, vai bem ao encontro do que a Roberta colocou aqui. O Davidson, do Rio de Janeiro, quando as propostas para a regulamentação de sites e redes sociais com o objetivo de coibir esse tipo de crime voltarão a ser discutidas? Vêm sendo discutidas de forma bem abrangente. A Carolina, do Paraná, como o projeto regula o conteúdo nas redes sociais sem incorrer em censura ou limitar excessivamente a liberdade de expressão dos usuários? Exatamente, que foi ao encontro aqui do que apresentou o Gustavo e dos nossos representantes da ABERT, da Abratel,
E no nosso comentário inicial, sempre essa preocupação do equilíbrio entre a liberdade de expressão, que é um bem que a gente não pode transigir, e a segurança. A Isis da Bahia, o PL 2264 deve priorizar a educação emocional nas escolas, ajudando a prevenir a violência e a promover um ambiente saudável. É o trabalho aí que vem sendo feito pela SaferNet, pela própria Meta, né? A própria Polícia Federal cooperando nisso. O Fabrício do Rio de Janeiro, quais mecanismos de fiscalização e responsabilização estão previstos no projeto para evitar a glorificação de agressores nas escolas? Está previsto e agora nós temos que encontrar, vamos dizer, o equilíbrio, né? Não é nessa questão. A Marcela, de Minas Gerais, como vincular a efetividade da lei proposta com a desigualdade social, maioridade penal e saúde mental nas escolas? Tema abrangente. Márcia do Pará, como será a punição legal das plataformas que agregam, disseminam e divulgam a organização desses grupos? O José da Paraíba, quais medidas serão adotadas para evitar que a regulação viole a liberdade de expressão online? Olha a preocupação constante. E a Yasmin de Rondônia, quais critérios o PL adotará para diferenciar a divulgação de informações legítimas da promoção e da advertida de violência em escolas? E o Anderson do Ceará, assim como é necessário um protocolo de controle de informação de tais crimes, é fundamental um plano de ação nacional de prevenção. Agora vamos iniciar o encerramento da nossa atividade e eu vou abrir a palavra aos nossos debatedores por até 2 minutos para as suas considerações finais. Iniciando pela senhora Roberta Jacarandá, já que o Marcelo Lacerda está em reunião. Não, só reforçando aqui que a gente reitera que acho que a melhor solução é uma solução colaborativa, é uma solução que traga uma responsabilidade bem calibrada, que ao mesmo tempo que vai trazer segurança para o ambiente digital, não vai violar os direitos humanos, as liberdades constitucionais. A gente viu aqui algumas das plataformas trazendo as iniciativas e aprimorando as próprias iniciativas. Eu acho que essa é um indicativo de que aquilo que o Christchurch Call, né, que é aquela iniciativa colaborativa que eu mencionei, propõe, vem mostrando essa eficácia, né? As próprias plataformas desenvolvendo, as emissoras também com seus códigos, com as suas diretivas, e eu acho que essa colaboração entre governo, parlamento, sociedade civil vai sempre apertando esses parafusos, né? Vai mostrando aonde que está, aonde que precisa aprimorar, indicando aonde que precisa melhorar. Esses canais de denúncia e notificação também são muito importantes. Então, eu acho que essa abordagem colaborativa é que tem grandes chances da gente atacar esses problemas e também conseguir evoluir quando os problemas vão mudando, né? Porque, às vezes, quando a gente coloca alguma especificidade em lei, vão surgindo outros problemas no meio digital e a gente não consegue, com a mesma rapidez, também trazer uma resposta. Então, é só reforçar que educação e essa abordagem colaborativa, acho que tem grande chance da gente conseguir melhorar o ambiente digital. Muito obrigado, senhora Roberta. Com a palavra, a senhora Alice Voronov, representante da ABERT. Bom, senadora, obrigada. Parabenizando pelo belíssimo trabalho. As contribuições deixaram muito clara a preocupação e o compromisso da Casa Legislativa com o equacionamento da liberdade de expressão, com os outros valores que são tão... que causam hoje preocupação e devem ser aí protegidos. Acho que nessa fala final e refletindo sobre tudo que foi dito, fazendo coro aos dados que foram apresentados pelo representante da Polícia Federal, pelo próprio Samir, nos parece aberto muito claro que hoje o sistema de responsabilização das plataformas, né, que está pautado ali no artigo 19 do Marco Civil da Internet, ele é um sistema que nasceu sob uma premissa de neutralidade das plataformas que acabou se provando inverídica, né? Hoje os modelos de algoritmos disseminam informações com uma capacidade que não é alcançada por esse modelo, que é um modelo de uma imunidade
que acaba gerando incentivos muito negativos, né? E desproteção, resultados de desproteção. Então, hoje, basicamente, esses conteúdos, né? Por mais que exista toda uma preocupação e políticas de retirada de conteúdos, eles acabam se perpetuando com ritmo e velocidade que parecem que não são alcançáveis. E hoje o modelo de notificação para retirada, ele não existe. Na verdade, as plataformas são notificadas e só retiram conteúdo por decisões judiciais, de modo que acho que também é um consenso aqui que esse olhar para esse modelo, ele também está na ordem do 15 dia, segundos. Né? E será tratado no bojo das discussões. Muito obrigada. Passo a palavra ao senhor Gustavo Borges, da LabSul. Saudar, senador, por esse debate, né? Todos queremos um ambiente livre de violência, seguro e saudável. Nossas sugestões de revisão do artigo 21A, para uma melhoria em relação à garantia da viabilidade técnica, aliada aí a uma reflexão de proteção de direitos humanos, né? De liberdade em especial a liberdade de expressão. Também penso que se pode refletir a respeito de um protocolo que seja claro e eficiente de notificação, né? Um fluxo para permitir uma atuação ágil. E, por fim, sugerimos programas de educação digital, né? Para a conscientização dos usuários, dos riscos, né? E acho que isso é uma fala aqui que ecoa por todos os colegas, e saudar pela abertura desse debate, né, de diversos atores que vão propiciar que tenhamos aí um texto equilibrado e que consiga aí entregar para a população um retorno ao que ela espera. Muito obrigado, Gustavo. Passo a palavra ao senhor Samir Nobre, da Abratel. Bom, muito obrigado, presidente, pela oportunidade. Gostaria de parabenizar pela condução da audiência pública. Acho que ela foi fundamental para a gente entender esse problema. E quanto ao pedido do representante do Google, Marcelo Lacerda, para que eu faça a denúncia dos conteúdos que estão há 6, 2, 3 anos lá na rede sem que ele seja derrubado, eu vou fazer isso como meu compromisso como cidadão. Mas eu esperava um pouquinho mais do Google, que ele fizesse um compromisso aqui de retirar e não simplesmente que delegasse para mim. Embora que crimes ali cometidos há 6 anos expostos, não sei nem se configura um crime de omissão, mas se eu deixo para o delegado da Polícia Federal, o doutor Valdemar. Mas eu queria deixar uma proposta aqui, presidente. Eu não vou ficar inerte a essa fala do doutor Valdemar e gostaria de fazer um convite ao doutor Valdemar para que ele levasse essa exposição que ele fez nessa audiência para a TV aberta. Então, deixo aqui um convite para que ele faça uma entrevista para o JR News, que é um programa que nós temos na TV Record, uma das associadas da Abratel. Então, tá feito o convite aqui, tá, doutor Valdemar? Acho que é de extrema importância que essa sua fala vá para toda a sociedade, que a gente leve esse vídeo, inclusive, para o YouTube, para que ele possa fazer um contraponto a esses vídeos de violência que estão lá estabelecidos. O nosso coordenador legislativo, Portela, está aí presente, ele vai se identificar e coletar os seus dados. E deixo o convite aqui também para você, presidente Hamilton Mourão, para que você também faça uma entrevista para a gente para falar sobre esse projeto de lei. E lança aqui um desafio. Uma das maiores audiências que nós temos no YouTube sobre esse programa do JR News é justamente uma entrevista com o senador Hamilton Mourão, à época que ele era vice-presidente da República. Então, acredito que, com a relevância desse tema, a gente possa bater esse recorde da audiência e levar essa informação para toda a sociedade. E, mais uma vez, gostaria de reforçar o compromisso da Abratel com esse tema e estamos aqui à disposição. Agradeço aí ao Samir. 15 segundos. E agora vamos passar a palavra ao doutor Valdemar Lattanzi Neto, da Polícia Federal. Obrigado novamente pelo convite, excelentíssimo senador Mourão. Eu, nessas considerações finais, gostaria de insistir nisso que eu chamei, nesse mecanismo que eu chamei de conheça o seu usuário, para que as grandes provedoras de aplicação ajudem a combater o anonimato. Nós vimos aí que os cidadãos que se manifestaram, eles têm uma preocupação com a liberdade de expressão. E
E esse mecanismo que eu sugeri não traz nenhuma violação à liberdade de expressão, porque todo mundo vai ter a possibilidade de se manifestar livremente, mas vai responder por aquilo que publicou. E os provedores de aplicação vão identificar para a polícia quem são as pessoas que fizeram a publicação. Eu exalto novamente o Senado por esse debate fundamental e agradeço ao excelentíssimo senador Mourão pela condução brilhante dos trabalhos. Muito obrigado. Passo a palavra agora à senhora Juliana Cunha, da SaferNet. Eu quero só reforçar o que já foi dito e trazer também o que a gente entende como uma boa prática. A gente sabe que esse é um problema muito complexo, cuja solução não é apenas, né, no âmbito da segurança pública ou na legislação. É preciso um trabalho multissetorial, de especialmente envolvimento das plataformas, mas também da sociedade civil, do poder público e da academia também. E é um trabalho coordenado e especialmente um trabalho que envolva a educação, que aí eu trago especialmente a capacitação dos educadores, colocar a educação digital como parte da formação continuada dos educadores, para que isso permita uma melhor convivência no ambiente escolar e, claro, especialmente o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. A gente já tem na BNCC uma série de habilidades a serem desenvolvidas no âmbito socioemocional, e é importante que a gente fortaleça o currículo, promovendo a aquisição dessas habilidades. E, por fim, o fortalecimento também dos canais de ajuda e de apoio. A gente tem algumas iniciativas no Brasil, mas elas ainda são tímidas, são pequenas, não há uma política pública voltada para a escuta e apoio de crianças e jovens, e a gente sabe que, em muitos casos, se houvesse um atendimento e houvesse um apoio mais precoce, muitos desses casos teriam sido evitados. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Juliana. Passo a palavra à senhora Thaís Niffenegger, representante da Meta. Obrigada, senador. Aqui nas nossas considerações finais, a gente queria enfatizar também a importância da colaboração, né, de todos os atores da sociedade, cada um no seu âmbito de atuação, né, nos esforços de prevenção, principalmente focados na educação, né, na detecção, né, ou seja, o aperfeiçoamento, né, e desenvolvimento da tecnologia para a detecção de conteúdo violador, e também no aperfeiçoamento dos mecanismos de resposta, né, que inclui não só os mecanismos de denúncia, né, como também atuação de equipes de moderação e também cooperação com as autoridades de aplicação da lei. Então, muito obrigada e a gente fica à disposição. Bem, eu queria agradecer a todas as debatedoras e debatedores, porque as observações aqui colocadas irão melhorar o projeto. E aí eu solicito que enviem ao meu gabinete as suas observações que dizem respeito a pontos que não estão da melhor forma dentro desse projeto, de modo que a gente possa criar um substitutivo e, consequentemente, ter um projeto que seja adequado para combater o que nós queremos combater, com uma técnica legislativa mais correta e, principalmente, que ele seja execuível, né? Nós temos muitos problemas de a gente colocar algum tipo de legislação e, quando vai ver a hora de colocar em execução, né, ela não tem condições de ser executada. Seja por o encarregado de fazer cumprir a lei, seja por quem tem que julgar, e fica muito complicado, seja por quem tem que cumprir. Então, nós temos que colocar um projeto que atinja o objetivo e que, principalmente, seja execuível por todos os atores envolvidos. Então, mais uma vez, meus agradecimentos. Começamos uma segunda-feira de trabalho, né, de forma magnífica, né, e assim declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado.
No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. Olá, o Senado Notícias está no ar. O plenário realizou sessão especial para celebrar o Outubro Rosa, mês destinado à prevenção do câncer de mama. Foram discutidas as dificuldades de acesso ao SUS e o receio de muitas mulheres em procurar o diagnóstico. As estatísticas alertam. A cada ano, mais de 73 mil novos casos de câncer de mama serão diagnosticados no Brasil. E o Outubro Rosa é um mês dedicado a lembrar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. A incidência do câncer de mama no Brasil, ela gira entre um caso a cada 12 mulheres e um caso a cada 8 mulheres em algumas outras regiões. Então, fatalmente, todos nós vamos conviver com mulheres que estão passando ou vão passar por um tratamento de um câncer de mama. É uma incidência muito alta e existe muito a ser feito. Durante a sessão, a líder da bancada feminina lembrou diversas leis aprovadas pelo Congresso Nacional para garantir tratamento para as mulheres com câncer de mama, além de exames periódicos. A lei dos 30 dias, essa lei que estabeleceu que todas as pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, com suspeita de câncer, devem realizar os exames necessários no prazo de até 30 dias a partir da solicitação médica. O objetivo é acelerar o processo de diagnóstico, garantindo que o tratamento comece o mais rápido possível. A representante do Ministério da Saúde lembrou que é importante garantir os recursos para o cumprimento dessas leis. Não é possível aumentar os exames, aumentar toda a parte de contratação de pessoal sem aumentar também o aporte financeiro para o nosso Sistema Único de Saúde, que, como todos nós sabemos, é subfinanciado. É nítido que existem muitas mulheres que ainda não estão tendo acesso ao tratamento. E isso se dá por fatores interseccionais de mulheres negras, pretas, indígenas, né? Então, eu acho que esses momentos de celebração, e eu creio que um dos grandes desafios de negação da ciência é que a gente teria que ter processos mais eficientes que, de fato, tragam uma conscientização, que é o tema dessa sessão de hoje, como um aspecto de emancipação. A diretora-geral do Senado contou que o câncer de mama foi a causa da morte da mãe dela e que tentou ensinar a filha, que herdou o nome da avó, a importância do autocuidado. Ensinar para ela como os seios são importantes, esses seios que estão no nosso hino nacional, né? Esse seio que significa a liberdade, que o hino quer dizer, esse seio que significa a primeira alimentação da criança, e aqui foram falados nos fatores, né, que podem diminuir a incidência do câncer de mama, e a amamentação é um importante fator para falar da importância do autocuidado, do toque. A maioria das mulheres, ao fazerem exames de mama, ficam ansiosas aguardando o resultado. Essa apreensão está relacionada ao estigma do diagnóstico do câncer de mama. Para algumas mulheres, o diagnóstico é como se fosse uma sentença de morte, e a maioria delas acredita que os tratamentos
sempre serão mutiladores. Infelizmente, baseado neste conceito, neste pensamento, algumas mulheres preferem não fazer exames, para não terem que lidar com o resultado, caso ele seja de malignidade. É aquele velho conceito popular de que quem procura acha. Ora, então, eu não vou procurar. Mas eu garanto que a evolução tecnológica dos aparelhos, os equipamentos radiológicos hoje, produzem imagens mais detalhadas, com uma resolução maior, o que facilita sobremaneira o diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce do câncer de mama traz tratamentos cirúrgicos menos agressivos, mais conservadores e propõe uma cura de até 90%. A gente deixa aqui uma provocação para os parlamentares, a senadora Leila já ficou interessada no assunto, é que seja criado um projeto de lei que determine que haja centro diagnóstico do câncer com resultado no mesmo dia em cidades que tenham até mais de 100 mil habitantes, são cidades que já dispõem de mamógrafo. Então é importante, né, a pessoa conseguir o diagnóstico no mesmo dia. Vamos falar agora de educação. A Comissão de Educação realizou na manhã de hoje a 9ª audiência pública para debater o novo Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034. As metas para o Plano Nacional de Educação, que termina este ano, previam que o Brasil teria a metade de suas crianças estudando em creches. Mas o país só conseguiu alcançar pouco mais de 37%. Era também para que todas as crianças brasileiras em idade de pré-escola estivessem matriculadas. Mas o país estagnou em 93% delas. É desastroso nós chegarmos ao final da vigência de um plano e constatarmos que ele não foi cumprido. Ou seja, nós temos que ter mecanismos intermediários que permitam corrigir metas, corrigir implantação, né? Essa ideia de uma CONAI intermediária que faz um balanço da aplicação do plano e ajusta rumos é muito importante. A proposta de um plano decenal de educação tem como objetivo dotar o país de uma política mais constante para o setor, criando uma proteção contra questões político-ideológicas. Que essas questões relativas ao PNE nos coloca diante dos desafios que é de avançarmos de um cenário de políticas de governo para um cenário de políticas de Estado para a educação, tendo o PNE, como eu já disse, como epicentro dessas políticas. Como é que nós vamos fazer para que os pontos centrais do plano, e aí eu diria financiamento e gestão, sejam de fato cumpridos, que eles não estejam à mercê de uma mudança de governo, porque a essência da ideia de plano é que nós construamos uma estabilidade, uma espinha dorsal da política educacional que transcenda os limites de um governo. E a nossa experiência tem sido, às vezes até o próprio governo que aprova o plano não cumpre, né? Quanto que nós temos que investir na creche, na pré-escola, no ensino médio, para que seja de qualidade, né? A creche, qual que é o tamanho da sala, tamanho da escola, equipamentos, materiais, água, luz, professor, profissionais da educação, carreira. E a Comissão de Comunicação e Direito Digital realizou uma audiência pública para debater um projeto que estabelece diretrizes para a divulgação de crimes violentos em escolas. O debate contou com a participação das empresas de redes sociais e de representantes da sociedade civil. Pesquisas apontam que de 2010 a 2020, a violência no ambiente escolar cresceu mais de 180%. Dados mostram também que 20% desses atos são influenciados por divulgações na mídia. O projeto em debate no Senado quer estabelecer diretrizes para a divulgação desses crimes. Na audiência pública, representantes de empresas de comunicação alertaram para a necessidade de não afrontar o direito constitucional à informação e alegaram que as empresas já têm protocolos para a divulgação de atos violentos em escolas. Foi divulgado, por exemplo, em abril de 2023, quando teve uma outra audiência pública, que os veículos do Grupo Globo, né, já tinham há anos
como política, publicar apenas uma única vez o nome e a foto de autores de massacres, como aquele ocorrido em Blumenau, sempre com o objetivo, né, de evitar glorificar essas pessoas e esses atos, e que hoje a política ela é ainda mais restritiva, né? O nome e a imagem de autores de ataques, eles jamais serão publicados, assim como os vídeos das ações. Sempre que uma matéria vai ao ar na televisão ou no rádio, seja ela sobre economia, saúde ou, infelizmente, em casos de violência, essa matéria sempre irá passar pela análise e crivo dos profissionais de jornalismo, para que a população tenha acesso à informação de forma clara e objetiva e não recheada de sensacionalismo ou até mesmo desse fenômeno mundial que aqui no Brasil ganhou uma expressão em inglês, as tais das fake news. O coordenador-geral de combate a fraudes cibernéticas da Polícia Federal alertou que a maioria desses atos criminosos começa com discursos de ódio nas redes sociais. Essa retórica inflamada de redes sociais, estimulada por algoritmos e monetizada, como bem disse o Dr. Samir, que me antecedeu, tem insuflado a visão de que o diferente é, na verdade, o inimigo. E o passo seguinte é um risco enorme de desumanização. Desumanizar quem é diferente, é o imigrante, o nordestino, o negro, o homossexual, o judeu, conforme temos visto nos nossos casos lá da Polícia Federal. E isso tem ocorrido abertamente em redes sociais. Os especialistas concordaram que é preciso regular e responsabilizar as plataformas, mas sugeriram mudanças nessa parte do texto. Aqui nós defendemos que a solução mais eficaz para lidar com a violência escolar e a disseminação de seus impactos nas mídias envolve uma combinação de protocolos preventivos, responsabilização bem calibrada e uma abordagem educativa. Há necessidade de uma reflexão em razão da complexidade jurídica envolvida num comando legal com um conceito indeterminado, né? O que não significa dizer que não seja importante a criação de um protocolo eficaz, ágil, né? E a ser debatido, mas esses limites eles não estão claros no texto legal como ele se encontra. Os representantes de plataformas disseram que já seguem regras para tornar a internet um ambiente seguro. De janeiro a junho desse ano de 2024, a gente já removeu proativamente mais de 1,6 milhões de vídeos que violaram as políticas do YouTube no Brasil. As observações aqui colocadas irão melhorar o projeto. E aí eu solicito que enviem ao meu gabinete as suas observações que dizem respeito a pontos que não estão da melhor forma dentro desse projeto, de modo que a gente possa criar um substitutivo e, consequentemente, ter um projeto que seja adequado para combater o que nós queremos combater, com uma técnica legislativa mais correta e, principalmente, que ele seja execuível. O plano de trabalho para o principal projeto de regulamentação da reforma tributária deve ser apresentado pelo relator na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. O texto já recebeu mais de 1.400 emendas. A regulamentação da reforma tributária está em debate no Congresso Nacional. O projeto mais importante está em análise no Senado e já recebeu mais de 1.400 emendas. O relator da proposta, senador Eduardo Braga, deve apresentar o plano de trabalho para análise do texto na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. A reforma prevê a substituição de 5 tributos por 3. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços e o Imposto Seletivo. O projeto de regulamentação traz uma longa lista de exceções e alíquotas especiais. Em evento em Roma, na Itália, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que ainda não há consenso sobre a proposta, mas adiantou que o texto deve ser aprovado ainda em 2024. Nós estamos otimistas de que tenhamos a aprovação até o final do ano desse projeto de lei complementar e possamos virar essa página, aguardar o período de transição e fazer valer um sistema tributário melhor do que o anterior, que é nisso que verdadeiramente nós acreditamos. Eu creio que até o final do ano a gente quer
rever pelo menos essa parte da regulamentação, lembrando que a 108, esse é o PL 168, 108 ainda está na Câmara, portanto esse dificilmente será aprovado até o final do ano, mas a parte mais consistente que está concentrada no 68, eu creio que nós acabaremos dentro desse ano. A Comissão de Assuntos Econômicos criou um grupo de trabalho que realizou 21 audiências públicas para debater a proposta. O senador Exalci Lucas, que coordena o grupo, defendeu que o projeto seja votado também na CAI e não apenas na CCJ, como está previsto. Mas eu entrei com requerimento para a gente oficialmente tramitar pela CAI. A CAI é a Comissão de Assuntos Econômicos, é de mérito. A CCJ é constitucionalidade. Não tem sentido o governo e o presidente Rodrigo insistir em que essa matéria só tramite na CCJ. Então nós vamos botar esse requerimento em votação. O texto tramitava em regime de urgência constitucional e chegou a trancar a pauta de votações do plenário do Senado, mas o governo decidiu retirar a urgência. Nós tiramos, mas isso não pode ser lido como vamos deixar para quando quiser. Nós queremos votar a reforma e o senador Rodrigo Pacheco tem esse compromisso com ele próprio, com o governo e com o país, porque a reforma é boa para todo mundo, de a gente terminar essa votação até dezembro. Lembrando que, como ela iniciou na Câmara, ela volta para a Câmara. Alguns pontos de destaque da reforma tributária. Cesta básica. A lei complementar vai definir a lista de produtos que terão alíquota zero. Remédios para doenças graves, como câncer, devem ter alíquota zero. Medicamentos e produtos de cuidados básicos à saúde menstrual terão desconto de 60% no imposto. Combustíveis e lubrificantes terão tratamento diferenciado. A cobrança será monofásica, quer dizer, em uma única etapa da cadeia produtiva. Passarão a pagar IPVA os veículos aquáticos e aéreos, como jatos, helicópteros, iates e jet skis. O imposto será progressivo conforme o impacto ambiental do veículo, ou seja, quem polui mais, paga mais. Profissionais liberais pagarão 70% da alíquota padrão do IVA. Nós precisamos facilitar a vida de quem trabalha no Brasil, principalmente dos exportadores, do empresariado brasileiro. É muito importante a aprovação da reforma tributária brasileira, criando novos conceitos de tributos no Brasil. E nós vamos ver agora as outras atividades que estão programadas aqui no Senado para esta semana. Nesta terça-feira, às 10 horas da manhã, a Comissão de Infraestrutura vota o projeto que cria o Programa de Aceleração da Transição Energética, o PATEM. No mesmo horário, a Comissão de Assuntos Econômicos faz reunião deliberativa. Na pauta, um dos projetos garante o fornecimento de alimentos a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Às 2 da tarde, nova reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Desta vez, para discutir o projeto de lei sobre o perdão de dívidas da contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL. Na quarta-feira, a Comissão de Meio Ambiente debate as perspectivas e os objetivos do Brasil na 29ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, a COP29, que vai ser realizada em novembro, no Azerbaijão. Às 10 horas, tem sessão solene do Congresso para celebrar os 70 anos da Confederação Nacional dos Transportes. No mesmo horário, a Comissão de Constituição e Justiça vota projetos. Um deles é o que cria percentual de vagas para a contratação de mulheres em situação de violência doméstica ou vulnerabilidade social em contratos de terceirização da Administração Pública Federal. E na sexta-feira, o plenário do Senado faz sessão especial para comemorar os 25 anos de fundação da Associação Brasileira de Magistrados Espíritas, a ABRAME. A dívida bruta do governo deve crescer 12,4% nos 4 anos de mandato do presidente Lula. Os números estão no relatório de acompanhamento fiscal de outubro, produzido pela IFE, a Instituição Fiscal Independente do Senado.
No documento divulgado esta semana, a IFE lembra que a dívida atingiu 78,5% do PIB em agosto, crescimento provocado pelo aumento dos juros. Com isso, a dívida bruta do governo deve subir 12,4% nos 4 anos de mandato do presidente Lula. O resultado representa não só o endividamento do governo federal, mas também de estados e municípios. A projeção da instituição fiscal independente é que o país deve fechar o ano com a dívida chegando a 80% do produto interno bruto brasileiro e com tendência de alta. As previsões são de 82,2% em 2025 e 84,1% em 2026. Isso porque as taxas de juros estão muito altas e o Brasil não está produzindo superávites. Então tem que fazer emissão de dívida nova, líquida. Então, esses dois principais fundamentos, vetores, provocaram a ampliação da dívida. E uma questão importante não é só a fotografia do momento, é o filme. E o filme tem viés de alta. A nossa expectativa é que a dívida em 2025 bata no final do ano em 82,1% e em 2026 chegue ao patamar de 84,1%. E agora vamos falar das eleições municipais. Elas representam 52% do eleitorado brasileiro, mas não conquistaram nenhuma prefeitura das capitais no primeiro turno das eleições. Entenda como foi a participação feminina e o que esperar do segundo turno. As mulheres são maioria da população brasileira e do eleitorado. Uma proporção ainda não refletida no resultado das urnas. Neste primeiro turno das eleições municipais, 13% das vagas nas prefeituras e 18% nas câmaras de vereadores foram para candidaturas femininas. Se comparado a 2020, os números cresceram discretamente, de 1% a 2%, mas ainda muito longe de refletirem um equilíbrio de representatividade. Nas capitais, nenhuma mulher foi eleita como prefeita em 6 de outubro. Para o segundo turno, das 15 capitais em que a eleição ainda será definida, 7 têm mulheres na disputa. Porto Velho, Curitiba, Aracaju, Campo Grande, Natal, Porto Alegre e Palmas. Durante a coletiva de imprensa realizada ao fim do primeiro turno, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, lamentou a ausência de mulheres nas capitais. Eu acho uma pena e acho muito triste que mesmo com todas as campanhas que já são feitas e nós já melhoramos, não somos mais um ou outro movimento de mulheres, somos nós hoje mulheres em permanente movimento para que a gente tenha a efetividade dos direitos, do direito principalmente à dignidade e respeito igual a todos os outros. Mas a despeito disso, nós ainda temos uma situação como essa. No primeiro turno, nenhuma mulher eleita nas capitais dos estados. Nesse cenário que a gente está vendo hoje, a gente tem potencial, temos aí mulheres concorrendo em pelo menos 5 capitais, mas a gente só tem certeza de que teremos uma mulher eleita em Campo Grande, porque temos ali Rose Modesto concorrendo com a atual prefeita, que é a Adriane. Nas câmaras municipais, das 58.309 vagas em todo o país, 10.603 foram ocupadas por mulheres. Kalinka Meirelles levou uma dessas vagas. Ela foi reeleita vereadora em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. A partir do próximo ano, ela vai atuar no parlamento ao lado de outras 2 mulheres. Juntas, elas representam cerca de 14% das cadeiras da Câmara Municipal. E hoje, na Câmara Municipal, nessa reeleição, nós temos 3 mulheres, o que é um fato histórico na cidade de Rondonópolis. Nós nunca tivemos 3 mulheres representando Rondonópolis. Sempre ou era uma, ficamos 12 anos sem nenhuma mulher, e depois 2 e agora 3. E a gente vê que as mulheres têm tomado gosto pela política e a gente precisa incentivar com que as mulheres venham fazer parte desse quadro feminino para que a gente tenha equilíbrio entre as decisões.
Mas a subrepresentação da mulher nestas eleições foi reforçada antes mesmo do voto nas urnas. Segundo o levantamento do Observatório Nacional da Mulher na Política da Câmara dos Deputados, mais de 700 cidades não cumpriram a cota mínima de 30% para candidaturas femininas. Nas eleições municipais de 2020, a cota foi desrespeitada por quase o dobro de municípios. O que isso pode implicar? Pode implicar numa rejeição, por exemplo, de toda a chapa e com esse indeferimento da chapa, o indeferimento de todos os registros de candidatura que são vinculados àquela chapa. Então, essa é uma primeira possibilidade. E a gente também tem a possibilidade de ter ações por fraude à cota de gênero, que podem ensejar a cassação daqueles e daquelas que foram eleitos, porque quando você tem a cassação por uma candidatura fictícia, uma candidatura que não foi real, a gente tem essa possibilidade, então, de ter posteriormente uma ação que pode ensejar, pode ter como consequência a cassação de toda a chapa, gerando a inelegibilidade para os envolvidos. Quem por algum motivo não votou no primeiro turno das eleições, será que pode votar no segundo turno? Pode sim, mesmo que ainda não tenha justificado a ausência. Em 51 municípios brasileiros, as eleições ainda não acabaram. No dia 27 de outubro, os eleitores vão voltar às urnas nesses locais para escolher o prefeito entre os 2 candidatos mais bem votados no primeiro turno. As orientações para o segundo turno são as mesmas do primeiro. Depois de se informar sobre os candidatos e decidir para quem você vai dar seu voto, confirme seu local de votação e compareça entre 8 e 17 horas pelo horário de Brasília, levando um documento oficial com foto. Quem estava viajando ou por qualquer motivo não participou do primeiro turno, também pode votar, mesmo que ainda não tenha justificado a ausência. O prazo para justificar é de até 60 dias após cada turno. A justificativa pode ser feita pelo aplicativo para celular e-Título ou apresentando um formulário de requerimento de justificativa eleitoral, que pode ser impresso a partir do site do Tribunal Superior Eleitoral ou dos tribunais regionais ou obtido nas unidades de atendimento da Justiça Eleitoral, além dos próprios locais de votação. Quem não votar nem justificar pode pagar uma multa de cerca de R$ 4,00 e regularizar a situação. Os 80 anos da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino foram celebrados em sessão especial do Senado na última sexta-feira, com a presença de representantes da organização e alunos de escolas filiadas à Confenem. A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, a Confenem, é a principal entidade representativa das instituições de ensino privado no Brasil e congrega cerca de 45 mil instituições de todos os níveis educacionais. A Confenem defende a coexistência do ensino privado e público e a autonomia das instituições de ensino. Os representantes da Confederação ressaltaram a importância da Confenem. Celebrando 80 anos em 2024, a Confenem destaca-se não apenas como uma entidade sindical, mas como um movimento político-ideológico em prol de uma educação democrática, livre e inclusiva, em oposição às limitações impostas por regimes autoritários e ditatoriais. Nossas escolas têm investido fortemente na implementação de programas de educação socioemocional, que proporcionam o desenvolvimento de competências como empatia, resiliência, postura solidária, gerando atitudes próprias de uma vida verdadeiramente cidadã, de compromisso com a sociedade e com o país. Fundada em 1944 como Federação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, foi renomeada para a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino em 1990. O senador Flávio Arnes destacou as contribuições da Confenem para a educação brasileira. Desde sua criação, a Confenem teve intensa participação na construção de nosso arcabouço legal da área educacional, frequentemente sendo convocada pelo Legislativo para colaborar, ou seja, trabalhar em conjunto
com deputados e senadores em temas de sua especialidade. Em ato simbólico, o presidente da sessão pediu para que senadores e as autoridades convidadas aplaudissem de pé os alunos, as famílias e os professores. Nós só estamos aqui por causa dos professores, professoras, profissionais da educação na escola, o bibliotecário, o secretário, o inspetor de pátio, a pessoa da porta, o merendeiro, né? E chegamos aonde chegamos, e todos vocês podem chegar onde vocês desejarem e para aquilo que vocês se esforçarem. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre a segurança das urnas eletrônicas. E o nosso convidado é Cleiton Eufrásio, especialista em voto informatizado do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Não percam. Mais tecnologias, mais criptografia de dados, para garantir cada vez mais que a manifestação do eleitor é aquela que será apurada sempre pela Justiça Eleitoral. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Declara aberta a 61ª reunião da Comissão de Educação e Cultura da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nesta data, 21 de outubro de 2024. Comunico que estão disponíveis no portal da comissão e foram encaminhados por e-mail aos gabinetes dos senadores e senadoras da Comissão de Educação, os sumários executivos e perguntas também enviadas pelo E-Cidadania, referentes à 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª audiências públicas, destinadas a debater o novo Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034. Realizadas em 26/8, 2/9, 9/9, 16/9, 23 de setembro, 30 de setembro e 7 de outubro. Portanto, reuniões até o momento semanais, audiências públicas. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de debater o projeto de lei número 2614 de 2024, que institui o novo Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034, em atenção aos requerimentos 62/2024 da Comissão de Educação, de autoria da senadora Tereza Leitão e da senadora Janaína Farias, requerimento 63/2024, também desta comissão, de autoria da senadora Tereza Leitão, senadora Janaína Farias e de minha autoria, requerimento 64/2024, de minha autoria, requerimento 72/2024, de autoria do senador Zequinha Marinho e de minha autoria, requerimento 83/2024, de autoria do senador Marcelo Castro e de minha autoria, e requerimento 89/2024, de autoria dos senadores Hamilton Mourão e Bene Camacho.
participarão de forma remota os seguintes convidados. Quero já agradecer a todos e a todas, expositores, pela presença, pela participação, e quero destacar costumeira, regular, nos debates que acontecem no Senado Federal na área da educação. Então, saúdo com muita alegria novamente a senhora Ângela Maria Scalabrin Coutinho, vice-presidente da Região Sul, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação, AMPED. São ações da mais alta relevância para o país. O senhor Luiz Fernando Dourado, presidente da Associação Nacional de Política e Administração da Educação, ANPAE. O senhor Nelson Cardoso Amaral, presidente da Associação Nacional de Pesquisadores em Financiamento da Educação, FINEDUCA. O senhor Romualdo Portela de Oliveira, representante do Centro de Estudos, Educação e Sociedade, SEDES. E a senhora Lúcia Maria Teixeira, presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior do Estado de São Paulo, SEMESP. A todos e todas que nos acompanham, comunico que esta reunião será interativa, transmitida ao vivo, como habitualmente acontece, e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania, na internet, no endereço senado.leg.br/e-cidadania, ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelas expositoras e expositores. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer uso por até 15 minutos. E ao final das exposições, nós teremos mais 5 minutos disponíveis para os nossos estimados convidados e convidadas para as considerações finais, alguns acréscimos ou reflexões sobre o conjunto das exposições feitas nesta audiência pública. Para as pessoas que nos acompanham pelo Brasil, eu quero destacar que o Plano Nacional de Educação, o projeto de lei, foi enviado pelo Executivo para a Câmara dos Deputados. Não foi, tanto quanto eu possa definir ainda por enquanto, definida a tramitação na Câmara dos Deputados. Posteriormente, ele será remetido ao Senado Federal. Então, neste sentido, nós estamos nos antecipando à chegada do PL, projeto de lei, no Senado Federal, porque ainda está na Câmara. Mas desejamos, tanto quanto possível, fazer um trabalho articulado, convergente, já anteciparmos os debates para que possamos, quando a tramitação ocorrer, já termos subsídios das instituições relevantes, importantes e tantas outras que podem opinar. Então, não só quem participa da audiência pública, mas quem está também acompanhando esse ciclo de debates, se sinta totalmente à vontade para remeter bem concretamente, em função do PL que está lá na Câmara dos Deputados, olha, em tal objetivo, em tal meta, em tal desdobramento também, né? Eu gostaria de acrescentar isso, ser bem específico, já mandando, como nós fazemos no Congresso Nacional. Quando existe um projeto de lei em tramitação, apresentamos emendas aditivas, emendas que suprimem, emendas modificativas, né? Alguma coisa que consideremos importante no projeto. Então, a sociedade pode apresentar isto. Claro que
seria até uma emenda, mas pode mandar todo esse subsídio, essa colaboração para a Comissão de Educação, já na forma bem concreta, né? E isso eu sempre apelo para os expositores e expositoras, além da exposição, se julgarem necessário, adequado, que inclusive sugiram a redação para atender os objetivos da exposição. Então, isso facilita muito, né, o trabalho dos eventuais relatores e relatoras no Congresso Nacional. Como esta é a 9ª audiência pública neste ano, já temos a participação de praticamente 40 instituições. É bastante gente. No ano passado, tivemos, antes do PL chegar enviado pelo Executivo ao Congresso Nacional, nós realizamos, no ano passado, 10 audiências públicas, antes do projeto de lei. Então, aqueles subsídios também estão disponíveis no portal e certamente são atuais, porque naquela época a gente discutia o que deu certo, o que não foi possível concretizar, os desafios do plano anterior e as perspectivas do novo plano. Então, é um material muito valioso que, sem dúvida, vai auxiliar em muito a elaboração de um documento que é essencial para o Brasil, que é o Plano Nacional de Educação, execuível, bom, necessário, que atenda para todos nós, de todo o Brasil, de todas as tendências, aquilo que consideremos convergentemente, né? Quer dizer, que haja essa convergência possível, esse denominador comum importante para a educação em nosso país. Então, sejam muito bem-vindos, caros expositores e expositoras, e passamos, em primeiro lugar, com muita alegria, a palavra à senhora Ângela Maria Scalabrin Coutinho, que é vice-presidente da região sul da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ANPED. Com a palavra, Ângela. Não está abrindo o e-mail. Agora abriu. Bom dia a todas as pessoas. Quero começar cumprimentando o senador Flávio Arnes, meu companheiro de Universidade Federal do Paraná e de departamento. Muita alegria. E também cumprimentar aqui os demais colegas e colegas que me acompanham nessa audiência pública, enquanto expositores e de entidades, né, que temos aí, como já destacou o senador, dialogado ao longo de todo o processo de construção do novo plano, e as pessoas que nos acompanham nessa audiência pública e que podem também aqui participar, né, de modo bastante ativo, se manifestando e dialogando conosco a partir de um diálogo mais pontual sobre as nossas exposições. Eu vou muito rapidamente aqui já passar para a minha apresentação, porque o tempo é curto, né? Então, aqui represento a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a ANPED, e nominei, né, essa minha apresentação, então, de o novo PNE 2024-2034, Contexto, Processos e Desafios. Vou aqui destacar alguns aspectos que são aspectos que perpassam, né, o processo de construção do PNE, trazendo alguns elementos, né, que na ANPED, a partir especialmente do diálogo com os nossos associados e as nossas associadas, né, sendo uma entidade de pesquisa que focaliza a educação, temos discutido sobre a importância de avançar, tanto na perspectiva, né, de um texto, de uma política de Estado que, de fato, represente aqueles que são, né, os anseios, os desafios e também o que se tem produzido no campo acadêmico enquanto contribuição para o campo político, como que nós podemos pensar, né, esse diálogo com um projeto de lei que agora já está aí em tramitação e que, como chama a atenção o senador Flávio Arnes, nós podemos ainda trazer algumas contribuições, né? Em primeiro lugar, assim, em termos de contexto, acho que vale a pena sempre, né, recuperar
essa ideia central do PNE, que é uma política de Estado para a garantia da educação como direito humano, com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável, retomar também esse elemento, que é outro elemento central, né? De pensar o PNE como um instrumento de planejamento voltado para a garantia da educação como direito e, desse ponto de vista, reconhecê-lo como uma construção coletiva e democrática, que inclusive se dá por meio desses momentos de audiência pública, né, de diálogo, que acompanha esse processo de discussão, que é um processo aberto, né, que é um processo participativo e democrático, né, é bastante importante. E aí quero chamar a atenção para a importância que teve, né, todo esse processo que foi de uma retomada, de uma ampla discussão, né, de uma retomada, inclusive num diálogo mais próximo com a própria perspectiva, né, do governo, de uma reconstrução e de uma retomada da democracia, das conferências municipais, distrital, estaduais e da Conferência Nacional, né? Então, o texto do plano que chega, né, como uma base para esse projeto de lei é um texto que foi amplamente discutido, né, que é um texto que traz aqui o contraditório do ponto de vista de que vários atores e várias instituições da sociedade puderam se posicionar acerca das proposições das metas e das estratégias e, portanto, ele também sintetiza, né, em alguma medida, todos esses diferentes espaços, atores e instituições. E também reconhecer a importância do controle social, e aqui eu acho que a gente tem um grande desafio, considerando, né, os dois planos anteriores, que é de instituir processos de monitoramento que permitam olhar o todo, mas também as particularidades e efetivamente avançar na mitigação das desigualdades, e esse vai ser o meu mote aqui de discussão, né? Por quê? Né? Como eu mesmo chamei a atenção agora, né, o tema central desse PNE é pensar essa dimensão da justiça social, do direito à educação, né, vinculada aos aspectos aí, também socioambientais, de um desenvolvimento, né, que de fato considere esses elementos. Desse ponto de vista, quando a gente fala de uma política de Estado, né, ela é uma política que olha para o todo, para um território extenso como é o nosso país, como é o Brasil, que é marcado, né, pela diversidade, que é marcado pelas diferenças, por esses marcadores sociais da diferença, mas que também é marcado pelas desigualdades. Então, aqui eu já quero trazer um primeiro grande desafio, né, que está ligado a esse contexto do PNE, que é como olhamos para os diferentes territórios, para os sujeitos, né, numa perspectiva dessa garantia, né, da equidade e da justiça social, né? Temos entendido, a partir também dessa produção de pesquisas, né, que sem olhar para esses marcadores sociais da diferença e para essa diversidade, a partir de uma perspectiva interseccional, tentar entender como é que esses marcadores, né, se cruzam e a partir também dessa relação entre esses marcadores, processos de subalternização vão sendo produzidos, né? Dificilmente a gente avança na mitigação dessas desigualdades, né? Então, acho que um dos grandes desafios do PNE é como que as metas que hoje temos ali já explicitadas e as estratégias focalizam, de fato, a superação das desigualdades, né? Será que elas nos permitem olhar para os diferentes territórios, para os diferentes sujeitos e pensar, né, em políticas que garantam esse direito, né, de forma equânime. Isso tudo num contexto, né, e aqui a ANPED sempre tem retomado essa pauta, um contexto muito desafiador, né, que temos vivido contemporaneamente, de guerras, genocídios, desastres climáticos, de múltiplas violências, né, e uma perspectiva de fato de futuro ameaçada, né. Também temos observado com muita força o avanço das privatizações, né? E aqui eu falo a partir de um estado, né, que é onde eu me situo, no estado do Paraná, em que isso tem sido muito recorrente no campo da educação pública, observando também uma crise nas licenciaturas. Então nós temos um amplo processo de evasão das universidades, especialmente, né, em cursos aí que focalizam a formação de professores e professoras, uma certa desistência da carreira, no sentido de que essa carreira não tem se tornado uma carreira atrativa, uma contratação precária de docentes, né? Nós temos observado um crescimento significativo dos contratos temporários. Então, entre 2013 e 2023, o número de professoras e professores temporários na educação básica aumentou 55%, né? Enquanto o número de efetivos diminuiu 36%. Então,
Essa precarização também é um aspecto importante a ser considerado no âmbito desse novo plano. E o país que tem lidado com as crianças como capital humano, investimento para o futuro, e com os jovens como problema social. Portanto, a gente vai observando uma interdição que se dá tanto no presente quanto no futuro, né? Do ponto de vista dos processos, esse processo, né, de construção coletiva do PNE, ele permitiu, de fato, um debate ampliado e plural sobre as metas e as estratégias, e aí, só para retomar, né, vou aqui muito rapidamente citar, nós temos um conjunto de acúmulos da Conferência Nacional de Educação Básica, das Conferências Nacionais de Educação de 2010, 2014, 18 e 22, né, também das Conferências Nacionais Populares, que foram realizadas em 18 e 22, do grupo de trabalho criado pelo Ministério, né, da Educação, que discutiu as estratégias, né, e as diretrizes desse novo PNE, e também aí entre esses diversos ativos políticos, né, como os documentos de referências, as contribuições do MEC, da CAPES, do TCU e de outras entidades, eles vão ganhando aí muita importância e centralidade, especialmente os estudos que têm sido feitos, realizados pelo INEP, né, quero aqui chamar a atenção do papel do INEP nesse processo de monitoramento, publicando aí os 5 ciclos, né, de monitoramento das metas do plano, o que tem sido para nós uma ferramenta, né, bastante importante, diagnóstica também para pensar, né, nos desafios que temos para o novo decênio. Ainda assim, né, ainda que tenhamos... Só tentar passar agora. Ainda que tenhamos, né, muitos avanços, um acúmulo aí de discussões e de produções, né, que fundamentam esse novo plano, tem um aspecto, né, que é importante da gente superar no sentido de não cair nessa contradição das pautas políticas e do que se tem denominado de pautas ideológicas. É importante nós pensarmos que desigualdades, processos de exclusão e de violação de direitos relativas a gênero, sexualidade, raça, etnia, religião, deficiência, geracionais, entre outras, elas afetam de modo efetivo a vida de milhões de pessoas cotidianamente. Portanto, elas são pautas políticas e não num sentido ideológico que se tem buscado, né, atribuir a essas pautas, né? Então, assim, dizendo de melhor forma, a garantia de metas e estratégias que combatam esses processos, elas se assentam em princípios e, desse ponto de vista, em ideologias, né, de justiça social e de igualdade de direitos. É disso que se trata, né? E não de reforço de ideologias, né, que desvirtuam essa perspectiva como se tem buscado, né, atribuir. Inclusive, né, o próprio PNE poderia avançar mais significativamente, né, no trato a esses marcadores aí sociais da diferença. Ele ele não é tão ousado desse ponto de vista, mas aquilo que ele revela ainda assim tem sido foco, né, de críticas e de questionamentos, que é importante que a gente debata, assim, que a gente compreenda, mas a partir dessa perspectiva da justiça social e da igualdade de direitos, né? Um plano de Estado decenal exige compromisso político dos entes federados, então cooperação entre eles, né, e uma coordenação por parte do governo federal. E aí quero muito chamar a atenção, né, de como as leis orçamentárias da União, dos estados, do Distrito Federal são elaboradas em consonância com essas diretrizes, né, e metas e objetivos do PNE, nos seus respectivos planos, né, de educação estaduais, distrital e municipais, como prevê o PL, né? Então, pensar também nesse processo de aprovação e debate do PNE é fundamental, porque a gente sabe que ele tem uma incidência grande nos planos estaduais e nos planos municipais de educação, né? E desse ponto de vista, pensar no processo de coordenação e cooperação também exige que a gente avance, né, aí na instituição de um Sistema Nacional de Educação. Eu trouxe como um exemplo aqui, né, que é a minha área de pesquisa e, portanto, na qual eu também circulo com um pouco mais de tranquilidade, eu trouxe o exemplo da educação infantil para a gente pensar na importância de ter monitoramentos que tratem do todo, mas não perder de vista as particularidades, os territórios e os sujeitos, como chamava a atenção, né?
No nosso plano de 2001 a 2011, nós tivemos 30%, tivemos uma meta que previa 30% de atendimento em creche em até 5 anos, né, de vigência do plano, e 50% até o final de vigência do plano. E previa 80% da pré-escola até o final também da vigência do PNE. Em 2014, essas metas não foram atingidas e há poucos estudos e dados que revelem os motivos, né? No plano seguinte, de 2014 a 2024, nós tivemos, a meta de 50% foi replicada, né, até o final de vigência do plano, e de 100% da pré-escola, desculpem, aqui tem um pequeno erro, não é 2017, é 2016, depois eu corrijo, mas aqui até o final de 2016. Esse 50% até o final da vigência do plano, ele se traduziu em 37,3%, né? E a pré-escola em 93%, ou seja, novamente não atingimos as metas, né, previstas para a educação infantil e para a creche, para a escola, né? Só para vocês terem uma ideia, por que é importante a gente olhar para um estudo realizado pelo André Couto e pela Sandra Záquia de Souza, né? O que eles identificaram? Que 4.764 municípios, ou seja, 85,6%, atenderam em média 27,1% das crianças, ou seja, uma meta muito abaixo pela definida no PNE, né? E só 801, 14,4%, alcançaram a meta com uma média aí de atendimento de 62,5%, né? Então, a gente precisa olhar de forma um pouco mais atenta, né, para essas diferenças e para essas desigualdades. Então, o que leva os municípios a não cumprirem a meta? Quais são os principais desafios, né, dos municípios? Então, aqui, a gente tem que avançar para uma compreensão que a gente precisa de uma aprovação desse novo PNE com um conjunto de metas que, de fato, visam a garantia do direito à educação com qualidade e equidade e com estratégias que orientam a tomada de decisão quanto à ação dos governos, né, nessas diferentes esferas federativas que possam, de fato, atingir esses objetivos e metas e que possam ser monitoradas, né? Numa pesquisa que a gente desenvolveu no estado do Paraná, a gente tentou levantar os motivos, né, de não cumprir a meta 1. O que os municípios nos revelam, né? Todos manifestam que o financiamento é um dos principais problemas para a ampliação da oferta, todos nos revelam que os programas federais têm um papel central nos municípios, né? Dificuldade para a garantia de formação continuada e flexibilização na exigência de formação para cargos caracterizados como auxiliares docentes e presença cada vez maior de estagiários, ou seja, uma precarização das formas de contratação dos profissionais. Segundos. E os municípios também têm recorrido a critérios de priorização, né, para as matrículas das crianças na creche. Ou seja, né, nesse contexto de um direito à educação, se tem escolhido aquelas crianças em maior situação de vulnerabilidade, né? Mas quais são os marcadores sociais que têm sido incluídos e excluídos dessa grande categoria? Então, para finalizar, mesmo em tom de síntese, né, é só retomar a importância da aprovação do PNE em articulação à aprovação do Sistema Nacional de Educação, avançar mais nas políticas de cooperação entre os entes federados, né, reduzindo as desigualdades regionais e entre as redes, o desafio de acompanhamento, né, um modelo de controle social que, de fato, envolva a sociedade política e sociedade civil. Outro ponto fundamental de nós pensarmos é a descontinuidade das políticas, né? Portanto, retomar essa ideia de um plano de Estado e não de governo é fundamental para que a gente possa avançar na perspectiva dessa não descontinuidade. E também essa pergunta, né? Será que as metas estabelecidas elas podem, de fato, reduzir essas desigualdades regionais, urbano, rural, raça, cor, idade, população LGBTQIAPN+, quilombolas, indígenas, né? A gente também precisa avançar na gestão democrática e criar estratégias para lidar com aquilo que temos definido como os velhos, né? Dilemas da educação, financiamento da educação básica e ensino superior, infraestrutura, valorização dos profissionais, equipamentos, materiais didáticos, gestão democrática e esses novos dilemas que são as emergências climáticas, a violência, né, a inteligência artificial e as crises de emprego. Finalizo por aqui e agradeço essa oportunidade de estar no diálogo com vocês. Obrigada. Agradecemos a você, Ângela Maria Scalabrin Coutinho, vice-presidente da região sul da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ANPED, e minha colega de setor, de departamento e de universidade. Muito boa apresentação, parabéns, né?
Passamos em seguida a palavra ao senhor Luiz Fernando Dourado, presidente da Associação Nacional de Política e Administração da Educação, ANPAE. Com a palavra, Luiz Fernandes. Bom dia a todos e todas. Eu quero inicialmente agradecer o convite ao senador Flávio Arnes para participar desse ciclo de audiências públicas, né, que considero da maior relevância. Aproveito o ensejo para cumprimentar toda a Comissão de Educação e Cultura, nas pessoas do senador Flávio Arnes e da senadora Tereza Leitão. Ressalto ainda a alegria de participar dessa audiência pública com os nossos companheiros aí, dirigentes da área de educação, a Ângela pela Amped, Nelson pela Fineduca, o Modo pelo SEDES e a Lúcia pela Semesp. Entendo que a discussão sobre o PL 2614 de 2024, do PNE 2024-2034, se entendido como epicentro das políticas educativas, como eu venho defendendo, ele se constitui efetivamente, ou se constituirá efetivamente no instrumento de planejamento, de mobilização e de controle social. Portanto, peças aí basilares, aí muito articulado com o que disse a Ângela, a materialização de políticas de Estado para a educação nacional. No atual contexto, trata-se de uma oportunidade e também de um desafio, tendo em vista que as políticas de gestão da educação no Brasil, incluindo seus processos de regulação e avaliação, vem sendo historicamente permeada por disputa de projetos, de concepções distintas a respeito do papel do Estado e, consequentemente, sobre o papel do planejamento ou sua ausência, e a relação entre os entes federados e suas obrigações constitucionais. Ressalto ainda que a educação no Brasil tem sido historicamente marcada pela interpenetração entre as esferas públicas e privadas. Tais questões nos colocam diante do desafio de pensar um plano nacional de educação, desafio esse que é de fato reabrirmos um caminho para a expansão das possibilidades educacionais e, portanto, para os direitos à educação básica e à educação superior no país. Nesse sentido, ressalto ainda que é fundamental avançarmos na perspectiva de um federalismo cooperativo traduzido em novas perspectivas da coordenação e cooperação federativa, o que nos coloca diante de um desafio histórico, e o senador Arnes presidiu com muita maestria toda a discussão do Sistema Nacional de Educação, a efetiva institucionalização do Sistema Nacional de Educação Democrático se coloca como um elemento articulado a toda essa discussão. A ANPAE, uma entidade do campo educacional há 62 anos, vem lutando pelo efetivo exercício do direito à educação de qualidade para todos, por meio da participação efetiva na formulação e execução de políticas públicas na educação. E também na perspectiva de defesa da gestão democrática alicerçada nos valores de justiça social, da liberdade e da igualdade na educação da sociedade. A ANPAE e seus pesquisadores sempre tiveram uma participação ativa nas discussões e proposições sobre o Plano Nacional de Educação. Destacaríamos aqui com muito a participação da ANPAE, por exemplo, nos CONEDs, e com toda a formulação do que foi um projeto da sociedade brasileira para o Plano Nacional de Educação. E também uma participação muito ativa na proposição do Plano Nacional de Educação 2014-2024. Isso aliado a uma atuação muito direta nas Conferências Nacionais de Educação Básica de 2008, Conferências Nacionais de Educação de 2010 e 2014, Conferências Nacionais Populares de Educação de 2018 e 2022 e, mais recentemente, na Conferência Nacional de Educação de 2024. Nosso entendimento, a nossa defesa histórica tem sido pela educação pública, popular, gratuita, com gestão pública, laica, democrática, inclusiva e de qualidade social. Quer dizer, são esses balizamentos que serão objetos da nossa intervenção, considerando que essas questões relativas ao PNE nos
nos coloca diante dos desafios que é de avançarmos de um cenário de políticas de governo para um cenário de políticas de Estado para a educação, tendo o PNE, como eu já disse, como epicentro dessas políticas, né? Nós destacamos aqui que essa discussão sobre o atual plano, ela nos remonta a uma avaliação e a uma própria perspectiva e destaque da importância que foi a importância política e pedagógica da aprovação do PNE 2014-2024, que foi aprovado sem vetos e, como foi destacado pelo senador Flávio Arnes, foi objeto de uma grande articulação entre Câmara e Senado, né, numa construção muito participativa, que nos coloca diante do desafio de pensarmos comissões especiais, como comissão especial como um horizonte para se avançar nessa tessitura política sem prejuízo dos debates, né, destacando que esse plano, a despeito de expressar um pacto nacional à época para as políticas de Estado da educação, não se efetivou e não teve, né, o movimento, monitoramento adequado por todas as entidades previstas, a despeito do papel feito pelo Parlamento, com as suas frentes parlamentares, do Fórum Nacional Popular de Educação, das entidades da área, do INEP, né, com seus ciclos fundamentais em toda a discussão, do TCU, né, e mais recentemente, inclusive, do Fórum Nacional de Educação, que foi reconstituído democraticamente em 2023. É importante dizer que esse cenário, quer dizer, essa secundarização do Plano Nacional não foi um acidente de percurso, mas foi resultado de um conjunto de políticas na contramão de políticas democráticas para a educação básica e a educação superior. Ora, considerando o cenário atual político, né, e sinalizando, inclusive, que nós temos um governo do campo democrático popular, né, com a coalizão ampla, a tramitação, a discussão do próprio PL e do PNE representa um desafio que é técnico, que é político, pedagógico, administrativo para a política de estados. E eu quero cumprimentar uma vez mais o Senado Federal, né, por construir e por ampliar canais democráticos de participação social como esta audiência pública. Bom, a nossa intervenção, para além da adjetivação que fizemos da educação, nos coloca diante de defesas históricas da ANPAE, né, na perspectiva de políticas democráticas para a educação nacional. E nós consideramos que a Conferência Nacional de Educação de 2024 como um ativo fundamental para a ampliação dos direitos sociais à educação, numa perspectiva de direito humano, com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável. Então, para nós, é uma grande referência na perspectiva de nós avançarmos. Entendemos que o PL 2614, encaminhado pelo governo federal ao Congresso, né, que ainda não começou a tramitar na Câmara, né, mas que já encontra nessas audiências do Senado um espaço bastante fecundo, ele traduz essa articulação, essa tensão entre as próprias contribuições da CONAI e também do Grupo de Trabalho do MEC sobre o Plano Nacional de Educação, resultando num conjunto de concepções, diretrizes, metas, objetivos e estratégias, né? Isso é fundamental se nós pensarmos que nós temos aí um desafio, uma dívida histórica, uma vez que a educação no nosso país é marcada por desigualdades e assimetrias de toda a ordem, né? Então, tendo em vista esse cenário de proposição do novo plano, né, entendemos que a sua tramitação deverá envolver vários debates e proposições, nós ressaltamos a necessidade de fortalecermos a criação de mecanismos legais, garantindo canais efetivos e democráticos de controle e de participação social, né? Exatamente por esta dimensão que nós falamos do próprio plano e do desafio em que ele consiste, né? E por isso já ressaltamos de início a importância da criação e consolidação de mecanismos legais, orçamentários e financeiros que assegurem condições objetivas, assim como o fortalecimento de instâncias plurais
como fóruns e conselhos de educação, nessa tessitura política, nessa perspectiva que se desenha, não é, de sairmos para uma perspectiva de políticas de Estado, em que as dinâmicas de planejamento, gestão e financiamento se articulem numa perspectiva mesmo do próprio Plano Nacional de Educação, como articulador do Sistema Nacional de Educação, como previsto na nossa Constituição Federal. Nesse sentido, ressaltamos, tendo por base a própria produção da CONAI, da qual somos signatários e participamos da sua construção, ressaltamos o entendimento do Plano Nacional de Educação como epicentro das políticas de Estado, bem como do Sistema Nacional de Educação como sistema democrático, inclusivo e forma de organização da educação para viabilizar o direito social à educação. O PL, com os seus 18 objetivos, as suas 58 metas e 253 estratégias, tem convergências com o documento da CONAI, mas apresenta também, ao nosso ver, algumas proposições insuficientes, algumas ausências, questões também atinentes a prazo, que nós gostaríamos aqui de discutir, e outras sinalizações que faremos numa perspectiva mesmo de avançarmos no horizonte da garantia do direito social. Entendemos essa audiência pública como um espaço fundamental, e objetivamos aqui contribuir com esse processo de tramitação legislativa e sinalizar aperfeiçoamentos. Isso só é possível exatamente por conta dessa grande articulação, dessa produção histórica e democrática que foi a CONAI, o trabalho do GT e do MEC também, quer dizer, no conjunto dessas questões, sinalizar aí, consolidar avanços, nas e das políticas de educação. Então, vamos trazer alguns pontos que, ao nosso ver, merecem uma atenção pormenorizada, Eu acho que uma grande discussão é o próprio entendimento do Plano Nacional de Educação como articulador do Sistema Nacional de Educação. Daí a sua importância, a vinculação deste plano com os demais planos decenais, estaduais, distrital e municipais, sinalizando aí ações integradas intersetoriais em um regime de colaboração interfederativa. Essa discussão ela é crucial. Isso nos coloca diante de um desafio que é de avançarmos no PL no tocante às questões atinentes à governança do PNE, incluindo suas efetivas interfaces com os planos estaduais, planos distrital e planos municipais, bem como também avançarmos no tocante às questões atinentes ao monitoramento e avaliação do plano. Como falamos, 2014 e 2024, nós tivemos limites nessas perspectivas, alguns sujeitos não tiveram uma atuação tão expressiva, e é fundamental que a gente coloque maior centralidade nessa direção. Destacamos, portanto, que é estratégico que figure entre as diretrizes do PNE a instituição do SNE, bem como o estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação. É óbvio que a instituição do CNE se faz presente no PL, mas aqui nós estamos colocando que é necessário avançar um pouco mais, dando esse sentido mesmo de colaboração interfederativa. E a pensarmos as questões da aplicação, da meta de aplicação de recursos, pensarmos inclusive a questão dos prazos. Não vou me ater nesse desdobramento, até porque estou certo que o Nelson vai nos beneficiar com essa discussão. Aliado a isso, pensando essa intersecção PNE, Sistema Nacional de Educação, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos, faz-se necessário também ratificar a perspectiva da valorização dos profissionais da educação, bem como o princípio da gestão democrática. E aí, quando falamos da valorização dos profissionais da educação, estamos sinalizando a partir de uma articulação histórica que as conferências vêm construindo, que é a relação entre formação inicial, formação continuada, carreira, salários, condições de trabalho e de saúde dos profissionais da educação. Ao pensarmos esse desenho de uma colaboração interfederativa e de uma cooperação, obviamente, nós também destacamos a importância de instâncias permanentes de educação e ainda a necessidade do seu caráter vinculante, garantindo aí ampla participação. Destacando aí a importância de que o PL também avance numa perspectiva de consolidação de conselhos e fóruns
educacionais numa perspectiva de fóruns plurais, autônomos, né? Penso que essas questões são fundantes, articuladas a uma discussão que fizemos já em vários momentos, né? Das instâncias permanentes de negociação, cooperação e pactuação. Né? Isso envolvendo aí tanto a relação da União como coordenadora das políticas nacionais, né? Articulada a ação com estados, Distrito Federal e municípios, bem como essas instâncias também envolvendo os estados e os municípios. Um outro aspecto que destacamos nessa relação diz respeito ao próprio Fórum Nacional de Educação, na instância de participação social de caráter consultivo e propositivo. Entendemos, e já temos defendido isso já há algum tempo, a necessidade de uma maior estabilidade jurídica e autonomia do fórum. Penso que isso é preciso resguardar no corpo da lei tais questões, e da maneira como está disposto hoje, está muito fragilizado a partir de uma portaria. Então, entendemos que é preciso avançar, inclusive, nessas sinalizações. Um outro aspecto diz respeito à própria perspectiva de qualidade social, considerando aí tanto as variáveis internas e externas. Acho que o período de pandemia nos deu aí um conjunto de novos elementos para apreendermos as questões aí articuladas, mas pensando também a qualidade com o nível de articulação com as discussões atinentes à avaliação. E aí, nesse sentido, nós temos historicamente defendido o Sistema Nacional de Avaliação da Educação. 15 segundos. Os moldes que foram sinalizados pelo atual Plano Nacional de Educação. E também a articulação entre os sinais e o Sistema Nacional de Pós-Graduação. Acho que essa é uma perspectiva de avanço absolutamente necessário. A articulação entre plano plurianual, diretrizes orçamentárias e os orçamentos dos entes federados devem ser formulados de modo a assegurar a consignação de nossas dotações orçamentárias compatíveis. Teríamos ainda um conjunto de questões, como, de fato, revermos o prazo que está disposto para a universalização da educação básica, que estava previsto pela Emenda Constitucional 59 de 2019 para ocorrer até 2016, nas 3 metas do atual plano, e que agora se sinalizam para daqui a 3 anos, após a aprovação do plano. Nós entendemos que é preciso rever essas questões, bem como também a meta de atendimento às creches, Preciso avançar na questão do custo aluno qualidade inicial e na sua conexão com o CAC, bem como o custo aluno qualidade amazônica, etc. Com relação nós teríamos ainda várias questões, mas aí, finalizando, pensando a questão da educação superior, há necessidade de se avançar, inclusive, com sinalizações mais objetivas. E quem sabe, nessa perspectiva, se retomar a perspectiva de percentual mínimo, tanto para a taxa bruta de matrículas, como taxa líquida na educação superior. Você pensa que são questões fundamentais, sobretudo se a sinalização que se coloca é a que defendemos, de uma redução de desigualdades, de assimetrias. Então, essas questões implicam também as questões atinentes, não apenas a considerar, mas a valorizar a diversidade, avançar na gestão democrática, e para reverter esse cenário é fundamental avançarmos face a políticas de governo, com políticas de Estado com maior participação, e, portanto, reafirmo aqui que a educação de qualidade implica a multiplicidade desses aspectos. E entendemos que essa construção se dará, quer dizer, com essa ampla participação, o PNS expressando um grande pacto federativo e democrático em educação. Muito obrigado, senador. Desculpa por ter me estendido alguns minutos. Nós que agradecemos, me permite chamar a você, Luiz Fernandes Dourado, que é presidente da Associação Nacional de Política e Administração da Educação, ANPAE. Quero lembrar a todos e todas que nos acompanham, reforçar que a apresentação todo visual, exposição e o texto eventualmente utilizado pelos expositores será disponível no portal e, ao mesmo tempo, um sumário executivo da audiência pública, tanto as do ano passado como desse ano. Inclusive,
O doutor Luiz Fernandes Dourado já participou, inclusive, das audiências públicas do ano passado, né, onde abordamos muitos itens constituindo desafios para o novo plano. E agora temos o PL especificamente com o novo plano a ser apreciado. Mas agradeço muito de novo, doutor Luiz Fernandes. Passo seguir a palavra à senhora Lúcia Maria Teixeira, que é presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no estado de São Paulo. SEMESP. Com a palavra, Lúcia. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, um grande prazer participar desta tão importante audiência pública, cumprimentar e agradecer o convite desta comissão, nas pessoas do senador Flávio Arnes, sempre aberto ao diálogo, a receber as diferentes propostas do nosso Brasil continental, e também a senadora Tereza Leitão e todos os seus integrantes e convidados, né, que representam instituições e trabalhos tão importantes, senhora Ângela Dampete, Luiz Fernando Dourado Dampai, senhor Nelson da Fineduc, Romualdo do SEDES e aqueles que nos acompanham neste importante momento para a educação nacional. Neste ciclo de audiências públicas, não é, para debater aquele projeto que institui o Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034, que já está acontecendo, não é? Já estamos vivendo. Foi prorrogado, então, está em análise, como o senador Flávio falou, análise na Câmara dos Deputados. Estamos aqui, todas essas entidades e participantes, juntando esforços neste compromisso com um esforço contínuo de eliminação das desigualdades, não é? Conforme já foi falado, são históricas no nosso país. E sabendo da importância do PNE, não é? O Plano Nacional de Educação, para que seja a base também para aquilo que vai acontecer nos municípios, nos estados, na questão distrital. E aqui, então, eu cumprimento e coloco à disposição todo o trabalho do SEMESP, que representa não só o estado de São Paulo, mas é uma entidade que representa todos os estados do Brasil e que possui diversos institutos de pesquisa, publicações, entre as quais deixamos no Senado Federal, e faço questão de encaminhar também aos nossos convidados o mapa do ensino superior do Brasil, que é uma pesquisa e uma publicação que, inclusive, orienta com diversos dados, não é, as nossas questões nacionais, como estamos e também para onde podemos ir, né? Se a gente não sabe onde estar, como iremos traçar novas estratégias, não é? Então, nesse sentido, temos também diversas outras pesquisas, estudos do Instituto SEMESP, não é? Que estão à disposição. Temos também um grupo de trabalho, entre vários outros, que foi formado com propostas para o novo Plano Nacional de Educação. E irei encaminhar ao senador Flávio e à outra comissão, conforme o senhor solicitou, essas propostas, inclusive colocando como estamos agora, quais seriam essas propostas com base nesses estudos, não é? Mas hoje aproveito a oportunidade deste convite para falar brevemente, né, no tempo que nos foi concedido, esse tempo precioso, não é? Sobre algumas das proposições que lá estão. Falo também que sou presidente da Unisanta, Universidade Santa Cecília, na cidade de Santos, que completa 63 anos. E o SEMESP, 45 anos, não é? E convido, porque no dia 4 de novembro teremos uma sessão no plenário do Senado, convocada pelo senador Nelsinho Tradi, para justamente falar sobre esses 45 anos de existência do SEMESP e também da educação brasileira, né?
O SEMESP decidiu contribuir para essa reflexão tão importante por meio deste grupo de trabalho e com um instrumento base, não é, de educação, que são implicações significativas para todos os cidadãos brasileiros, conforme, inclusive, os nossos convidados já expuseram tão bem, esses que me antecederam. E as nossas propostas, embora tenham como foco a educação superior, elas abrangem também outros níveis de ensino do sistema educacional brasileiro, porque é impossível você falar no ensino superior sem citar a educação básica, sem citar a formação de professores e sem sanarmos também os gargalos e ainda as deficiências e desigualdades e a evasão que ocorre na escola básica, né? E sem falarmos da formação de educadores. Então, quando propomos algumas soluções para o ensino superior brasileiro, nós estamos, sem dúvida, falando de alguns grandes desafios de todos os graus de ensino. Então, inicialmente, é fundamental melhorar as taxas de conclusão no ensino médio, né? A cada ciclo de entrada no ensino médio, uma taxa muito grande, 35% a 40% não se formam. É um percentual muito alto, né, de alunos que muitas vezes acabam não estudando e não trabalhando e têm as suas limitações, inclusive do mercado de trabalho, por não terem estudo, né? Dos quase 3 milhões que ingressaram em 2020 no ensino médio, somente perto de 2 milhões concluíram em 2022. Então, nós deixamos no meio do caminho desses que entraram neste período, pelo menos 1 milhão de alunos que não estudam, né? O governo federal, então, implantou este ano o programa Pé de Meia, né? E, ao mesmo tempo, mas nós temos que, ao mesmo tempo de possibilitar a qualidade do ensino, com a maior valorização da carreira docente e também melhorar a infraestrutura das nossas escolas, que muitas vezes não oferece o suficiente, não é? Principalmente as escolas públicas, que nós devemos, que a básica, ela forma 80%, né, dos estudantes do país, no ensino superior se inverte, né? A pública, na escola básica, forma 80%, e no superior é o contrário, né? A particular forma 80% e 20% nas escolas públicas. Nós precisamos aumentar, então, o número de egressos no ensino médio para ampliar o acesso ao ensino superior, né? Então, nós propomos nesse documento, inclusive, essas ideias para justamente podermos vencer esse gargalo, né? Essa juventude que fica sem horizontes no país. E como eu falei, no ensino superior é o contrário, 80% se dá por meio da rede privada. E, nesse sentido, é importantíssimo nós ampliarmos, além de fortalecer as universidades públicas, também fortalecermos as instituições privadas que recebem alunos carentes também. Então, ampliar o FIES, que é o Fundo de Ensino Superior, né, o financiamento de ensino superior para esses alunos que querem ingressar, e ampliar o ProUni, que são as formas mais rápidas e de menor custo para aumentar esse acesso ao ensino superior do aluno que não tem condições, né? E a gente tem aqui no Instituto SEMESP diversas pesquisas que atestam que a evasão do aluno que tem esse apoio de financiamento ou de bolsa, ela é mínima, ela é 8% em comparação com a evasão, inclusive, das universidades públicas e das privadas. Então, apoiar com bolsas e com financiamentos é importantíssimo para que a gente possa acolher este aluno que sai do ensino médio, né? Porque 40% da população do ensino médio tem renda per capita até R$ 1.045, e 81% renda per capita até R$ 3.135. Se não
tiverem auxílio com bolsas gratuitas e financiamento subsidiado, o Brasil não vai conseguir aumentar essa meta. Não vai conseguir. Nós sabemos que já não conseguimos, não é, atualmente, chegar nos 33% da taxa de escolarização bruta, não é? Estamos com 19%, quer dizer, aqueles da mesma faixa de idade que deveriam estar cursando ensino superior, nós não atingimos, e agora nós estamos com a meta proposta de 40%. Se a gente não der apoio a este aluno, nós, mais uma vez, não iremos atingir a meta proposta para o PNE, né? Porque em 2023, por exemplo, só 1% dos alunos do ensino superior tiveram FIES e só 2,6% tiveram ProUni. E a gente sabe que é um aluno que ele permanece e reverte com sua atuação para o desenvolvimento brasileiro, né? Os desafios, então, lembrando o papel central do ProUni e do FIES na abertura de novas vagas para os alunos de nível socioeconômico baixo, a necessidade de manutenção, reestruturação desses financiamentos, o ProUni centrado em alunos de famílias de baixa renda, e o FIES servindo alunos também de outros níveis socioeconômicos nesse sentido. A formação de professores, eu vou colocar algumas das nossas, para poder continuar, algumas das minhas telas, para que a gente continue aí a nossa exposição. Então, verificar se vocês estão acompanhando. É a primeira tela, né? E vou já passar para a segunda tela, inclusive o que eu já falei, né? Tirar vocês daqui. Aqui, isso ficará à disposição, não é? A variação que a rede privada representa 80%, não é? E a taxa de escolarização líquida, que nós estamos nos 20%, e a bruta 45%. No ensino médio, que aqui eu já me referi, né? A baixa conclusão no ensino médio, e inclusive a renda, né? Aqui os nossos financiamentos, né? O que representa tão pouco o reembolsável, que é 1%, né? E o não reembolsável, que seria o ProUni ou outras bolsas do governo estadual, municipal, de entidades externas da própria IES, né, que representam 2,6%. E a taxa de permanência, né? Como muda essa taxa de permanência, tendo em vista aqueles que recebem ainda o financiamento e aqueles que não são beneficiados com esse financiamento ou bolsas, né? Ela cai drasticamente, né? O slide 4, então, se não houver esse auxílio, e o último, terceiro desafio, que é a meta que impacta o item 13 do novo PNE, que é a necessidade de aumentarmos a taxa de permanência nos cursos superiores, né? Reduzindo a desistência e crescendo o número de concluintes. Além da ajuda com bolsas, com financiamentos, nós vemos aqui que a taxa de desistência é muito elevada, tanto nas redes privadas como nas públicas. Por exemplo, se a gente for olhar quem entrou em 2019 e no ano de 2023 deveria estar se formando, apenas 26%, isto é, 25,9%, conseguiram concluir o curso, né? 16%, 15,8%, continuavam estudando e 58,4% desistiram, né?
é consequência de diversos fatores, sem dúvida, mas entre eles o econômico é o principal, né? Se nós não dermos acesso com bolsas e financiamentos, além de um auxílio financeiro para aqueles que tiverem baixa renda, porque eles precisam tanto nas instituições públicas como nas particulares. E talvez estender alguns programas... 15 segundos. O pé de meia para o ensino superior, que está sendo já isso pensado, parece ser acertado, principalmente nas carreiras estratégicas atualmente, como a formação de professores e as engenharias, né, que sofrem um decréscimo muito grande da procura e são essenciais também, como todos, para o desenvolvimento científico e econômico do país. Agradecemos. Concluiu, Lúcia? Eu concluí porque eu recebi que já estava terminando o tempo, então isso é uma síntese bem geral. Nós vamos encaminhar os documentos à Comissão de Educação e Cultura também, com todas as sugestões e propostas do nosso Instituto de Pesquisas e dos especialistas convidados. Agradecemos a você, Lúcia Maria Teixeira, presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo, SEMESP. Todas as projeções que você fez, caso você deseje também, ficarão disponíveis no portal da Comissão de Educação, para que as pessoas que desejarem possam olhar também mais calma, porque a gente sabe que a exposição às vezes não permite detalhar, o tempo disponível não permite detalhar o que está sendo projetado. Só quero lembrar a todos e todas que nós estamos falando do Plano Nacional, como foi bem enfatizado pelos expositores e expositoras, e depois teremos os planos estaduais e os planos municipais, objetivos, né, gerais, diretrizes, metas para o Brasil, mas tudo isso tem que se concretizar lá no Amazonas, no Pará, em Porto Alegre, em Curitiba, e as realidades são muito diferentes, por isso que tudo terá que ser feito nessa pluralidade, nessa diversidade, né, da riqueza que é o Brasil. Ao mesmo tempo, quando se fala em CAC, por exemplo, custo aluno qualidade, é um conceito novo também, né, já colocado na Constituição, quanto que nós temos que investir na creche, na pré-escola, no ensino médio, para que seja de qualidade, né? A creche, qual que é o tamanho da sala, tamanho da escola, equipamentos, materiais, água, luz, professor, profissionais da educação, carreira, né? Nós temos que chegar a esse conceito, né? E o Sistema Nacional de Educação vem sendo debatido também, que é muito importante nesse debate todo, né? Assim como o ensino médio, né? Que a lei foi recentemente aprovada, como todos sabem, o próprio Fundeb, que é o recurso, né, para manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos professores e profissionais da educação, dos que atuam dentro da escola. Então, é um conjunto de debates que vem junto, né, com o Plano Nacional de Educação. Obrigado, viu, Lúcia? Passamos em seguida a palavra ao senhor Nelson Cardoso Amaral. Quero saudá-lo novamente, né, sempre presente nos debates que acontecem no Senado Federal, presidente da Associação Nacional de Pesquisadores em Financiamento da Educação, FINEDUCA. Com a palavra, Nelson. É um prazer revê-lo novamente, senador, para essa audiência muito importante no contexto do novo Plano Nacional de Educação. Nós, da FINEDUCA, estamos terminando aqui em São Luís do Maranhão o nosso 12º encontro e tivemos aqui muitas preocupações com relação aos recursos que devem se dirigir para a educação. Por conta do tempo, eu vou ser mais objetivo e vou começar a apresentar
Em primeiro lugar, agradecer muito a Comissão de Educação do Senado, né, de Cultura do Senado, na sua pessoa, senador, por conta dessa oportunidade que a gente tem para desenvolver algumas análises aqui. Como o senhor tem dito o tempo todo, o tempo é curto, e às vezes a gente começa a correr um pouquinho para tentar oferecer o máximo aqui de informações para as pessoas que assistem agora e que vão assistir depois. Deixa eu organizar aqui a apresentação. Ficar melhor. Acho que ficou bem aí para todos e todas, né? Tá bom. O título que a gente colocou é exatamente um pouco o título da nossa reunião em São Luís do Maranhão. E a gente tentou fazer uma análise o tempo todo em defesa dos 10% do PIB, porque o plano anterior a esse que está acabando agora em 2025 não tinha nem uma meta vinculada ao dinheiro da educação. E a gente defende o tempo todo que ele deve ser exclusivo para a educação pública, né? E não ter recursos também para a educação privada. A educação privada deve encontrar outras maneiras de financiamento. E quando eu terminar a apresentação, todos vão ver que diminuir a desigualdade brasileira, elevar o PIB, depende muito do dinheiro da educação e das políticas sociais implantadas no Brasil. Os impactos do financiamento na política e na economia. Então, a gente debateu bastante essa outra vertente. Porque o tema do seminário era impacto da política e da economia na educação. Agora a gente quer ver impacto do financiamento da educação na política e na economia. Então, esse vai ser o foco da minha apresentação. A gente tem uma preocupação que é o seguinte. A professora Lúcia Teixeira, de alguma forma, expressou um pouco essa dinâmica populacional brasileira quando ela falou do ensino médio. Essa aqui é a evolução da população com idade de 0 a 24 anos no Brasil, projetada pelo IBGE agora, em 2024, depois do censo da educação. Então, essa é a população de 0 a 24, a gente vê que ela vai diminuindo. E a projeção é até 2070. Então, ela vai diminuindo de 86 milhões em 2001 e vai chegar a 45 milhões lá em 2070, em 2064. E os períodos aqui são períodos dos PNEs. Era 86 para 82 no PNE, que não teve financiamento. Depois, 79 a 72 no PNE está terminando, que ficou pela metade o financiamento. E depois, o próximo PNE, que é 72 a 64 milhões de pessoas, que é 2024, 2034, e os próximos PNEs, 56 milhões, 49 milhões, 45. Esses números em vermelho são as diferenças, né, as quedas em cada um desse período. Então, a gente vê, se o PNE 2001 até 2025 tivesse com financiamento adequado, né, a gente já teria conseguido ofertar uma educação melhor para 3,8 milhões de jovens, crianças, mais 1,9 milhões, mais 6,6 milhões de crianças e jovens. E se a gente não fizer uma ação efetiva e bem concreta, né, nos próximos PNEs, principalmente neste PNE agora que a gente está discutindo, e nos próximos também, são grupos de crianças e jovens que vão ficar sendo formadas aí numa educação com pouca qualidade, com poucas condições de trabalho em relação à infraestrutura, em relação aos salários dos docentes e técnicos, trabalhadores da educação e tudo mais. Bom, então, essa é uma das preocupações que essa é a dinâmica populacional que está ocorrendo no Brasil e que já aconteceu em muitos países da Europa, por exemplo. A população com idade ativa, de 16 a 24, vai ter essa evolução. Eram 108 milhões, vai atingir um pico lá por volta de 2036, 2037, de 146 milhões, e depois começa a cair essa população ativa, chegando a 111 milhões.
Então, a gente pode perceber que esse período agora, deste PNE que nós estamos discutindo, o futuro, né, o futuro PNE, é um período aí da última franja superior ali, da entrada da população ativa, de 16 a 24 anos. E se a gente não der uma formação, né, com boa qualidade educacional para essas pessoas, elas vão chegar depois, naquele outro período, e o país vai passar a ter dificuldades aí em relação ao crescimento do PIB, a desenvolver a economia e tudo mais, por conta de falta de pessoas, né, em idade ativa para fazer isso. Por outro lado, é claro que eu não vou entrar muito nesse contexto, mas o país tem que se preparar também para esse outro lado, que são os maiores de 60. Eram 15 milhões em 2000, vão ser 75 milhões em 2070. Então, os problemas relacionados a assistência social, previdência social e saúde vão ficar muito substancialmente multiplicados por 5 quase, né, em relação ao 2000. Então, essa é outra preocupação que tem que existir no país também em relação à sua população. Por conta disso, a gente estudando exatamente essa dinâmica populacional, e muitos países já fizeram esse movimento e tentaram superar de alguma forma, né, e fazendo as suas previsões, é que a gente foi estudar o movimento histórico realizado por muitos outros países, que sempre que sai um resultado do PISA e que saem os rankings internacionais da educação superior, eles são colocados referências para o Brasil. Só que eles são colocados como referência para o Brasil numa totalmente estranha, porque quando ele é colocado como uma referência em termos de o Brasil teria que se comportar da forma do país tal, mas nunca é examinado como que esse país se comportou em relação à educação. Então, a gente tentou fazer isso. Eu vou aqui mais ou menos passar um pouco rápido, só para a gente ver alguns países. Finlândia. Olha qual foi o comportamento da Finlândia de 1970 até 2016, que são os dados disponíveis no banco de dados do Banco Mundial, com relação ao valor aplicado por pessoa de 0 a 24. É claro que para calcular esse número aqui, a gente teve que usar dados que estão nesse banco de dados, eles não estão disponíveis dessa forma. Mas em 1970 era 2.241 dólar por paridade de compra, que é uma moeda para a gente fazer comparação, né, entre os países, chegou a 6.900 e agora a 11.355 por pessoa de 0 a 24 anos. Então, esse é o perfil de evolução que a Finlândia fez. A Coreia do Sul, que também é muito comparada com o Brasil o tempo todo, as pessoas exigindo que o país já tenha condições de se equiparar à Coreia do Sul em relação à educação básica, por exemplo. Mas era 151 dólares poder de paridade de compra, passou para 712, 1.653, 3.248 e 8.230. O Japão, mesma coisa, era 1.450, 5.000, 6.000. Canadá, 4.600, 7.400, 8.100 e 8.500. O Brasil. A gente chega no Brasil, que é o que a gente almeja, né, com esse novo Plano Nacional de Educação, que é atingir o equivalente a 10% do PIB. Vocês veem que a gente está aqui na faixa de 2.300, 2.400, e ele evoluiu de 979 em 95 para esse valor agora. A gente precisa chegar no valor mais alto. 6.540 seria o valor se o Plano Nacional de Educação for aprovado para atingir 10% do PIB, e ele realmente efetivamente foi implementado nesse sistema. A projeção é essa aqui. E 6.540 fica ainda longe do Canadá, que é 8.000, próximo aos valores do Japão, ainda longe da Coreia do Sul e longe ainda da Finlândia. Então, é um desafio que o Brasil tem que enfrentar. Ou ele começa a enfrentar esse desafio aqui, ele nunca vai sair dessa situação toda que foi explorada nas análises que foram feitas pelos que antecederam e na riquíssima coleção de perguntas que estão chegando aqui com a preocupação de várias pessoas de vários estados brasileiros. Então, essa é uma preocupação que tem que ser colocada em conta, né,
para o futuro do país, o que a gente quer com o futuro do país. Bom, aqui é só uma para explorar um pouquinho, esses países que a gente fez a coleta. Aqui é o resultado do PISA, 526 até o Brasil é 400, e essa curva tortuosa aqui é o valor que eles aplicam para pessoa de 0 a 24. A gente vê, o Japão está aqui logo no começo, olha o PISA do Japão. A Coreia do Sul está aqui, o Canadá e a Finlândia. São exemplos que a gente coletou para explicitar. Nós fizemos estudos lá na Fineduca de todos eles. Então, a gente tem dados e informações de todos eles. E o Brasil está aqui com 2.490, um resultado de 400. Então, ficam cobrando dos brasileiros, né, dos diretores das escolas, dos professores, que a gente tenha uma performance parecida com esses países aqui. É impossível. É impossível. A condição de desigualdade que existe na sociedade e tudo mais, como vai ficar claro daqui a pouco também nas minhas apresentações. Esse aqui é um documento do IPEA, importantíssimo. O título dele é Gastos com a Política Social, Alavanca para o Crescimento com Distribuição de Renda. Eles fizeram toda uma análise, isso em 2011, esse trabalho. Nós estamos lá no Fineduca tentando encontrar algum trabalho mais recente nesse mesmo contexto, mas ele é um trabalho importantíssimo, como a gente vai ver os resultados aqui. Reparem, o que ocorre. Isso aqui é uma sistematização das tabelas 1 e 2 desse trabalho, do IPEA. O título são multiplicadores decorrentes de um aumento de 1% do PIB, segundo tipo de gasto. Quando se acrescenta 1% do PIB em educação, o valor do PIB do país aumenta 1,85%. Amplifica o valor do PIB, diretamente. E é o setor que mais amplia o PIB. Quando aplica-se 1% a mais na saúde, é 1,7%. No programa Bolsa Família, é 1,44%. No benefício de prestação continuada, 1,38%. No regime geral da Previdência Social, 1,23%. No regimento próprio da Previdência Social, 0,88%. Todos esses componentes são da área social dos gastos do fundo público. Quando a gente aplica recursos nesses outros componentes que não são relacionados diretamente à área social, como investimento no setor de construção civil, é 1,54%. Na exportação de commodities agrícolas e extrativas, é 1,4%. E nos juros da dívida pública, 0,7%. Então, a gente pensar que prioridades que o país quer dar se ele quer fazer o PIB crescer. Né? Essa outra tabela, também uma compilação lá do trabalho, é efeito multiplicador do crescimento de 1%, como no anterior, só que agora sobre a renda das famílias. A educação, quando se aplica 1%, significa 1,67% na educação. Na saúde, 1,44%. O programa que mais tem essa repercussão na renda das famílias é o Bolsa Família, 2,25%. Do BPC, né? 2,20%. No regime geral da Previdência Social, 2,10%. No regime próprio da Previdência Social, que é dos servidores públicos, né? 1,86%. No setor de construção civil, 1,14%. Na exportação, commodities agrícolas e extrativas, 1,04%. E nos juros da dívida pública, 1,34%. Interessante também essa projeção que eles fizeram lá. Se você acrescentar 1% no PIB, 1% dos gastos públicos sociais, do conjunto de gastos públicos sociais, você tem como resultado final 1,37% no PIB, 1,85% na renda. 15 segundos. E o que é interessante é essa última aqui, que é exatamente 56% volta para o Estado em impostos e contribuições. Porque o gasto social vai exatamente para as pessoas mais pobres. E as pessoas mais pobres não vão fazer aplicação, não vão viajar para o exterior, não vão comprar apartamentos no exterior, nem nada. Ele vai gastar o dinheiro aqui mesmo. Então, há um retorno de 56% desse valor que foi aplicado em gasto público social. Então, aplicar em gasto público social não é motivo, né? Importante aí até do retorno e do aumento da arrecadação tributária no país.
o índice de Gini, que é exatamente a distribuição, a desigualdade social, né? 1% significa a queda no índice de Gini de 1,1%, na saúde é 1,5%, no programa Bolsa Família é 2,2%, no BPC 2,3%, no regime geral de previdência 1,2%, o investimento no setor civil é 0%, não há diminuição do Gini, exportação de commodities agrícolas extrativa é 0%, não há diminuição da desigualdade, e o dinheiro dos juros da dívida pública significa aumentar a desigualdade. Claro, os juros da dívida pública elas vão para os que têm, e os que têm não estão muito preocupados com diminuição da desigualdade brasileira e fazerem com que melhore as condições brasileiras, né, da população brasileira que mais necessita, né, que é exatamente diminuição da desigualdade. E todas as pessoas que falaram anteriormente, todos os colegas, todos ressaltaram a desigualdade de algum modo, ou de uma forma ou de outra. Finalizando, esse estudo aqui da Fineduca, que é o financiamento do PNE, é chegada a hora de priorizar a educação no processo de desenvolvimento social e econômico do Brasil, é feito todo um levantamento de possíveis fontes para serem estudadas, além de tributos, que são os impostos, taxas e contribuições, claro. Então, a gente encontra lá muitas possibilidades que estão lá definidas e elas estão também nas estratégias do documento final da CONAI. Utilizar a riqueza natural brasileira, águas, minérios, petróleo e gás, utilizar recursos recuperados da dívida ativa da União, diminuir o volume de renúncias de impostos da União, elevar a carga tributária brasileira a percentuais do PIB equivalentes àqueles dos países mais ricos da OCDE. É uma falácia dizer que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Não é. A gente vai pegar os documentos, ela está numa carga tributária no 28º lugar, como percentual do PIB. Diminuir os recursos públicos que se diria o setor privado, limitar o pagamento de juros em cargos de amortização da dívida, é preciso debater esse volume de dinheiro que é pago a juros em cargos de amortização, não é da calote, é implementar o refinanciamento de uma parcela maior dos juros em cargos de amortização para priorizar a educação do Brasil. Diminuir os recursos públicos que se diria do setor privado, elevar a vinculação constitucional dos impostos da União, dentre outras riquezas. Então, a gente tem muita riqueza. Ninguém pode dizer que o Brasil não tem riqueza para melhorar essa situação. É isso, senador. E a Fineduca está elaborando um conjunto de emendas, propostas de emendas, e vai ser com grande satisfação que a gente vai encaminhar para a Comissão de Educação e Cultura do Senado. Agradecer muito, senador. Importante, encaminhem para a Comissão de Educação e Cultura do Senado. Agradeço a apresentação muito didática, né? Qualquer pessoa, né, olhando os gráficos, vai entender com clareza o ponto de vista e quero parabenizá-lo por isso também, além do conteúdo, obviamente, né? E a Associação Fineduca é das mais prestigiadas, né, do Brasil, então parabéns pelo trabalho. Passo em seguida a palavra ao senhor Romualdo Portela de Oliveira, como último expositor, que é representante do Centro de Estudos Educação e Sociedade, CELES. Com a palavra. Bom dia a todas e todos. Gostaria de cumprimentar, na pessoa do senador Flávio Arnes, toda a Comissão de Educação do Senado, cumprimentar a realização desta audiência, cumprimentar os colegas participantes desta atividade e agradecer à diretoria do SEDES a confiança no meu nome para representá-lo nesta audiência. Eu queria iniciar, para facilitar, né, a abordagem, né, as coisas gerais, senão a gente acaba se perdendo no tempo, eu queria reivindicar, em nome da diretoria do SEDES, o acordo com o documento final da CONAI, que expressa a posição de conjunto da entidade. Gostaria de reivindicar a fala do professor Nelson, que me permite poupar uma parte do que eu ia falar. Outras coisas eu não ia falar, mas ele traz
esclarece bastante, e eu gostaria de começar chamando a atenção que para o Brasil se inserir na economia do século XXI, crescer e com o crescimento reduzir a desigualdade, é absolutamente colocarmos no centro da agenda um projeto de desenvolvimento nacional ancorado na educação, ciência, tecnologia e economia do meio ambiente, a economia verde, a preservação do meio ambiente, que são, na verdade, dilemas históricos da humanidade. Eu acho que o professor Nelson trouxe elementos que nos permitem compreender o sentido estratégico de tornarmos a educação o centro de uma política nacional de desenvolvimento. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Se nós não conseguirmos fazer isso, nós vamos continuar opondo reivindicações por priorização da educação a interesses de outros grupos, outros setores, que não tenham a mesma abrangência estratégica do ponto de vista de desenvolvimento nacional. Só para dar um exemplo, nós subsidiamos fortemente o setor agrícola, que se não investir pesadamente em ciência, tecnologia, pesquisa e educação, não tem um futuro muito grande, principalmente se levarmos em conta que temos uma transição climática que os prejudica brutalmente. Ou seja, se nós não fizermos esta inversão do investimento no curto prazo, nós não temos futuro. E isso é muito importante a gente colocar, porque, na verdade, quando a gente vem defender 10% do PIB para a educação, nós necessariamente vamos ter que reduzir investimentos ou subsídios para outros setores. E isso é absolutamente chave. Nós precisamos fazer essa discussão com a transparência que ela merece. E para tentar informar o meu ponto, eu vou retomar uma análise histórica dos planos nacionais de educação no Brasil, que talvez nos ajude bastante. A ideia de Plano Nacional de Educação no Brasil surge com os pioneiros da educação de 32, está no Manifesto de 32. Era a ideia de dar uma racionalidade para a política educacional, são eles os que trazem para o Brasil a ideia de planejamento educacional e a ideia de estabilidade nas políticas educacionais que transcendam um governo. É muito interessante, se nós formos olhar a Constituição de 34, que foi aquela que sofreu mais diretamente a influência dos pioneiros, nós vamos ver que no artigo 150, o centro do capítulo é o PNE. E dentro do PNE está toda a Declaração do Direito à Educação. Ou seja, o PNE era, de fato, o centro da política educacional que pensava isso no longo prazo. Nós não podemos ter uma política e tem um PNE que a gente discute e depois ele é abandonado na política concreta. E acho que este é um dos desafios que nós temos que enfrentar. E aí eu costumo dizer que nós, de alguma maneira, meio que tortuosamente, temos aprendido com nossa experiência dos PNEs. Vamos rememorar. O nosso primeiro Plano Nacional de Educação, que é de 63, que é o Plano Nacional de Educação que devia ser complementar à Constituição de 46, né? A LDB levou 15 anos para ser votada, e aí o Plano Nacional só sai depois da LDB. O Plano de 63, ele só tinha metas. Depois ele tem uma modificação em 65 que reduz as metas, porque já se via que não ia cumprir. Durante a ditadura, nós tivemos os planos setoriais de educação e cultura, que também só tinham metas. Portanto, quando nós retomamos, pós-redemocratização, o debate sobre planos de educação, nós percebemos que nós deveríamos, junto com as metas, introduzir recursos, né? A previsão de recursos para que essas metas viessem a ser atingidas. E, de fato, isso tem no Plano Nacional de 2001. Mas todos os artigos referentes a financiamento no Plano de 2001 são vetados pela Presidência da República, e nunca foram apreciados esses vetos pelo Congresso. Ou seja, do ponto de vista desta perspectiva histórica, o Plano de 2001 nasceu morto. E os eventuais ganhos, eu arrisco dizer, que nós tivemos na sua vigência, provavelmente são inerciais. Eles aconteceriam até sem o plano, porque ele tem a ver um pouco com a inércia das políticas. No Plano de 2014, nós avançamos mais um pouco, porque além da previsão dos recursos, nós nos demos conta que era necessário você ter
um acompanhamento e fiscalização da execução do plano. Então, a ideia de ter um controle intermediário após 5 anos, a ideia do Fórum Nacional de Educação, que ia monitorar a implantação do plano, é absolutamente central, porque é desastroso nós chegarmos ao final da vigência de um plano e constatarmos que ele não foi cumprido. Ou seja, nós temos que ter mecanismos intermediários que permitam corrigir metas, corrigir implantação, né? Essa ideia de uma CONAI intermediária que faz um balanço da aplicação do plano e ajusta rumos é muito importante. E eu diria que para esse novo ciclo, nós temos que enfrentar uma questão que me parece essencial, que é como é que nós vamos fazer para que os pontos centrais do plano, e aí eu diria financiamento e gestão, sejam de fato cumpridos, que eles não estejam à mercê de uma mudança de governo, porque a essência da ideia de plano é que nós construamos uma estabilidade, uma espinha dorsal da política educacional que transcenda os limites de um governo. E a nossa experiência tem sido, às vezes até o próprio governo que aprova o plano não cumpre, né? Ou já o reduz, né? Como aconteceu em 2001. Mas o que nós assistimos com o plano de 2014 foi que uma mudança de governo simplesmente desmontou alguns dos pilares do plano de 14, né? Quer dizer, diminuiu as funções do Fórum Nacional de Educação, não convocou a CONAI, não implementou os recursos que estavam previstos, até tem razões para isso, mas eu acho que esses são objetivos que a gente devia levar em conta. Portanto, eu acho que retomar esses pontos e enfrentar a dificuldade que nós temos conhecido de que não temos sido capazes de fazer com que o plano seja cumprido, e aí, de novo, nós queremos dar um salto de qualidade, porque eu acho, às vezes eu vejo alguns discursos bastante cínicos sobre o futuro da educação. Se nós não fizermos nada com a redução da população na idade escolar, nós vamos ter um aumento do valor gasto por aluno. Isso é absolutamente cínico, porque a gente sacrifica as gerações que nós temos até que esta transição se complete e nós perdemos de novo a oportunidade de dar um salto de qualidade. Então, é exatamente para isso que existe o plano. Quer dizer, nós queremos dar um salto de qualidade, pagarmos a dívida social que nós temos com a educação brasileira e nos prepararmos para o futuro, né, que já está aqui. E, nesse sentido, eu acho que é muito importante que a gente leve em conta, eu acho que o Nelson trouxe alguns dados bastante interessantes, mas eu queria agregar 2 que me parece muito importante. O primeiro deles, né, que eu acho que é um argumento muito forte para que a gente defenda o aumento do gasto por aluno. O nosso gasto por aluno é substantivamente inferior ao dos países da OCDE. E aí eu acho muito interessante que a gente estabeleça como meta do IDEB ter, ao final do ciclo, que o nosso IDEB atinja a média dos países da OCDE e a gente não tenha nos nossos planos de educação a ideia de que nós temos que gastar a média dos países da OCDE por aluno. Isso é muito, digamos assim, você cria um desejo que não cria as condições necessárias para que ela venha a ser cumprida. E o segundo ponto, que eu acho que é interessante, eu acho que o Nelson levantou aí várias fontes possíveis, mas eu separei um dado só que eu acho estarrecedor. As isenções sociais, as isenções fiscais no Brasil representam 4,65% do PIB, que é praticamente o que nós precisamos para chegar nos 10% do PIB em educação. Acho que é interessante a gente colocar essa discussão. Nós temos opções do ponto de vista de país a serem feitas e que temos sido vítimas de interesses de grupos corporativos que acabam pegando uma fatia maior do fundo público na forma de isenções, subsídios e etc., que precisam ser discutidos. Eu acho que, obviamente, nós não vamos zerar isso, mas, digamos, há uma contribuição para o desenvolvimento da educação brasileira que precisa ser feito por esses setores, abrir mão de uma parte da fatia que eles abocanham do fundo público para que nós tenhamos investimentos substantivos em saúde, educação, ciência e tecnologia. E aí, eu acho que
tem uma coisa que me parece importante que a gente venha abordar nessa discussão. De novo, eu estou tentando pegar aquelas questões que me parecem assim, se não mexermos nisso, o resto não faz muita diferença, apesar de ser importante. O resto, de alguma maneira, vai ter o resultado que a gente já teria sem o plano. Ou seja, nós queremos resolver o conjunto dos problemas da educação brasileira e, portanto, pagar a dívida histórica. Para isso, nós precisamos de um choque. Um choque que tem como base ter o gasto de 10% do PIB na educação e um processo de gestão, como o Luiz falou, por exemplo, muito articulado com o desenvolvimento do Sistema Nacional de Educação e o controle por parte da sociedade civil na implementação desses planos. E aí eu fico muito preocupado com o seguinte, nós temos avançado bastante no monitoramento, quer dizer, se eu pegar a série histórica do IDEB, nós vamos ver que tem alguns limites que nós não conseguimos avançar. Ou seja, nós temos um problema estrutural do aprendizado, ou seja, da qualidade da educação brasileira. E aí não adianta fazer mais prova. Quer dizer, faz mais prova, vai constatar que nós não temos sido bem-sucedidos nisso. E aí, de novo, né, a experiência da Coreia eu sempre acho muito interessante. Não tem jeito se nós não enfrentarmos a questão docente. E é absolutamente chave termos uma política nacional de formação docente que englobe 3 dimensões. A primeira delas, a atratividade da carreira docente. É baixíssima a atratividade da carreira docente. Eu vou contar um exemplo para vocês, que uma vez eu estava em Cuba, visitando escolas, e eu perguntei para eles, como é que vocês fazem a formação docente? Eles falaram, em primeiro lugar, nós selecionamos os melhores alunos da escola média para serem professores. Eu falei, mas no nosso país nós não conseguiríamos isso. Por quê? Porque a atratividade é muito baixa. Os melhores alunos da escola média não querem ser professores. Exatamente porque tem outras opções mais atrativas do ponto de vista de condição de vida e do ponto de vista de remuneração. Nós temos que incidir aí. Em segundo lugar, nós temos que ter uma política nacional de formação de professores. E aí é importante e assustador que hoje mais da metade dos professores brasileiros estejam sendo formados em cursos à distância de baixíssima qualidade. Até o Ministério da Educação impediu a criação de novos cursos, porque a gente está abrindo cursos de formação à distância sem nenhuma experiência de formação. E veja, eu não sou contra a formação à distância, mas tem que ter experiências bem-sucedidas de formação de qualidade, porque simplesmente, se nós não tivermos este cuidado, nós simplesmente vamos proliferar uma quantidade de pessoas com diploma de doutor, até com nível de professor com nível superior, sem a menor condição de dar aula. Ou seja, nós temos que ter uma política nacional de formação de professores que seja estratégica. E aí eu gostaria de lembrar que a melhor experiência de formação de professores que nós já tivemos foi o projeto Cefam, um projeto de formação de professores em tempo integral, com bolsa em escolas públicas bem equipadas. E veja, era uma formação em nível médio, mas de longe foi a melhor experiência que nós temos. Nós temos que ter uma política do Ministério da Educação para formar nacionalmente em grande escala no setor público professores, que garanta qualidade. E o terceiro ponto é nós temos que ter política de retenção de professores. Se nós olharmos as estatísticas, o número de professores na educação brasileira que abandonam a profissão é altíssimo. E o que significa abandonar a profissão? O professor se forma, faz concurso. 15 segundos. E depois de uns 10 anos abandona a profissão, exatamente no momento em que ele teria a melhor condição de trabalhar, ele já não é inexperiente, ainda não está cansado, né? É aquele momento em que ele teria as melhores condições de produzir e neste momento ele abandona a profissão, exatamente porque a profissão é muito pouco atrativa e nós temos que enfrentar este desafio do ponto de vista de política. E, portanto, eu gostaria de reafirmar aqui a ideia de que nós deveríamos dedicar bastante tempo na discussão deste novo plano nas questões que fazem diferença, ou seja, quanto nós vamos gastar em educação? Nós temos cálculos que mostram que é necessário 10% do PIB. Nós temos que discutir como é que vamos efetivar isto. E aí eu encerraria chamando a atenção para, digamos, uma engenhosidade que existiu no projeto do Fundef e que existiu no projeto do Fundeb, que é um mecanismo de transferência de recursos que
passa ao largo da ingerência deste ou daquele governo. É uma coisa desse tipo que nós teríamos que pensar para efetivar um aumento substantivo do gasto em educação. E o segundo ponto que me parece estratégico é nós conferirmos à sociedade civil e aos organismos de acompanhamento do plano capacidade de fazer valer este plano, não ficar à mercê do governo de plantão. Sem isso, nós provavelmente teremos algum avanço inercial até 34, mas não teremos conseguido um impacto que faça mudanças qualitativas na educação brasileira. Muito obrigado. Quero agradecer também a você, Romualdo, me permite chamar você, né, com todo o respeito, né? E nada impede que vocês me chamem de você também, estou muito satisfeito também. Romualdo Portela de Oliveira, representante do Centro de Estudos Educação e Sociedade, SEDES. Eu quero dizer que eu poderia ficar escutando a fala por mais 15 minutos, meia hora, uma hora, que foi muito interessante também, muito didática, muito assertiva. Inclusive, eu já solicitei para a Secretaria da Comissão de Educação que nós transcrevêssemos depois a fala, já que foi uma exposição, para que ela oriente, de fato, os debates, né, sobre o Plano Nacional de Educação. Passamos, obviamente, o texto para sua apreciação, para ver se reflete, né, que se não estamos cometendo erros, na verdade, né? Mas muito obrigado. Antes de passar novamente a palavra aos expositores, expositoras, para considerações finais, algum acréscimo, reforço em algum argumento, eu só leio rapidamente as contribuições que vieram pelas pessoas que estão nos acompanhando. O Francisco da Paraíba: o que pode ser feito para melhorar a formação continuada dos professores por meio da melhoria dos programas de pós-graduação? Gabriela, do Rio de Janeiro: como o novo PNE propõe garantir financiamento adequado e expansão dos programas de pós-graduação com foco na equidade e na permanência. Eu só quero dizer aos que nos acompanham que todas essas perguntas ou comentários fazem parte do relatório. Então, todos os senadores e senadoras têm acesso a essas contribuições que vêm, porque às vezes é num debate ou no outro, né, mas sempre são levados em conta o que vem, sempre é levado em conta o que vem como contribuição do Brasil inteiro. Giliene, de São Paulo: quais são os avanços em relação à seguridade dos estudantes da pós-graduação? Lucas, do Paraná: como o governo pode promover parcerias eficazes com a indústria para aumentar a empregabilidade dos egressos dos programas de pós-graduação? Maurício, do Goiás: quais são as principais mudanças neste PNE? Suelen, de Santa Catarina: quais as garantias de bolsas para estudantes da rede pública e de baixa renda conseguirem se manter nas universidades estaduais e federais? Até, olha, o programa de assistência estudantil, né, que foi aprovado no outro dia. E faço uma análise, Suelen, né, que se tiver contribuições, obviamente, para melhorar, sempre a legislação pode ser aprimorada. William, de Minas Gerais: como serão implantadas novas formas de facilitar o acesso dos servidores públicos aos cursos de pós-graduação? Comentários. Anderson, do Ceará: é preciso repensar a educação e as avaliações nacionais, que possuem uma cobrança desproporcional à realidade das escolas pelo país. Mais algumas perguntas. Britney, de São Paulo: como o plano aborda a internacionalização da pós-graduação brasileira? A Paola, do Rio Grande do Sul: de que forma o PNE pode trazer uma carga horária dedicada às discussões e compreensões sobre eventos e mudanças climáticas?
Emanuel, do Rio de Janeiro, como garantir financiamento público para uma educação universal, inclusiva e laica, né, que tem sido, aliás, bastante abordado no dia de hoje, né? Sandro, de Pernambuco, quais são as perspectivas para os institutos federais? Observa a ampliação da rede, ao passo que acompanha a falta de investimentos nos campi. Também a Denise, de Minas Gerais, quais garantias a comunidade universitária terá de que as propostas trarão melhorias na qualidade do ensino e mais investimento na pesquisa? Lucas, de Pernambuco, a educação do campo é uma realidade em nosso país. Quais são as estratégias de investimento para as escolas campesinas, quilombolas, indígenas do campo, ribeirinhas, né? Toda essa riqueza da diversidade que também tem que estar presente, né, nos planos estaduais e municipais. Gentil, de São Paulo, em 2022, no ENAD, cerca de 853 mil estudantes do ensino superior privado tiveram conceito 2, como melhorar a qualidade do ensino privado. E um último comentário do Eduardo de Alagoas: precisamos de uma vez por todas reconhecer, valorizar e incluir disciplinas de senso crítico, como sociologia e filosofia. Agradecemos as perguntas e comentários e passamos agora, então, às considerações finais. Passo, em primeiro lugar, invertendo inclusive a ordem, para a senhora Lúcia Maria Teixeira, que é presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo. Com a palavra, Lúcia Maria. Então, agradecendo o nível das perguntas e das colocações, não é? Falo a respeito também de como melhorar essa questão dos calouros, não só nas licenciaturas, como no pós-graduação, citando, inclusive, uma pesquisa do SEMESP que fala que nós podemos ter um apagão de professores, né? Que até 2040 nós podemos ter um déficit de 235 mil professores, né? Diminuindo 20% até 2040. Então, a necessidade de nós atrairmos há diversas propostas do SEMESP para a formação de professores, baseando-se nos nossos trabalhos, iniciativas nacionais, internacionais, claro, e poder aproximar, né, novos modelos de educação, fortalecer a escola, fortalecer o papel do professor e a valorização do professor, né? Há vários caminhos, né? A bolsa docência, tornar obrigatório o estágio e também essa falta de reconhecimento social, né? Depende de vários insumos, carreira valorizada, boas condições de trabalho, salários condizentes, mas a formação inicial em nível superior e também a progressão na carreira e também possibilitarmos no pós-graduação, que foi uma das perguntas, não é? Formarmos também no pós-graduação com esses incentivos, não é? Seria também um dos caminhos a respeito disso. Foi citado também sobre as notas 1 e 2, não é isso? Recorri aqui ao nosso censo da educação superior e também verifiquei que 71% dos cursos das instituições privadas tiveram nota 3, 4 e 5, que quer dizer satisfatória, não é? E 29% desses cursos tiveram nota 1 e 2, que devemos realmente cada vez mais minorar, não é? E verificar porque uma das outras perguntas também, e eu estou sendo bem breve, fala dessa questão de termos nas avaliações um só meio, né, de avaliar, não tendo ideia em termos das diversidades nas nossas instituições de ensino, né, com relação à avaliação, regulação. Então, que a gente possa também
que essas avaliações não se destinem apenas à construção de um ranking de instituições, porque às vezes a IESC tem diferentes condições, naturezas, modelos de instituições de cursos, respeitando a diversidade, a regionalidade, a inovação, que atualmente não é tão avaliada, mas que estamos junto com o INEP com diversas sugestões, e sabemos que o INEP é esse instituto de pesquisas que realmente se dedica à melhoria da qualidade da inovação, e é isso que nós queremos para o Brasil, né? Essa melhoria da qualidade em todos os níveis. Não sei se eu respondi todas, mas estou à disposição também para o que for importante mais. Agradecemos a você novamente, obrigado pela presença, pela participação, e as portas da Comissão de Educação e Cultura estão à sua disposição, assim como dos demais expositores e expositoras, né? E da sociedade em geral, como já reforcei várias vezes durante esta audiência pública e das demais audiências. Obrigado, Lúcia Maria. Passo a palavra à minha colega da Universidade Federal do Paraná, Ângela Maria Scalabrin Coutinho, que hoje está aqui na condição de vice-presidente da região sul da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ANPED. Com a palavra, Ângela. Muito obrigada, senador Flávio Arnes. Eu vou aqui aproveitar também esses 5 minutos para fazer comentários sobre 3 questões aqui que foram apresentadas, porque também me permitem retomar aspectos importantes sobre o PNE. Uma primeira é da Britney, de São Paulo, que ela pergunta sobre a questão da internacionalização da pós-graduação no PNE, né? E aí eu aproveito a pergunta dela, né, para chamar a atenção que nesse momento a gente também está construindo no Brasil o Plano Nacional de Pós-Graduação, né? Então, nós falamos aqui bastante da articulação do Plano Nacional de Educação com os planos, né, estadual, municipal e também distrital, mas também lembrar que a gente está com uma discussão em caminho, né, sobre o novo Plano Nacional de Pós-Graduação. A ANPED fez uma contribuição aí bastante específica, fazendo uma análise da primeira proposta de texto de plano, e é importante a gente olhar também essa articulação entre o PNE e o PNPG. No Plano Nacional de Educação, de modo geral, a internacionalização ainda aparece muito vinculada a um aspecto que tem sido o aspecto central, assim, um aspecto mais propulsor da internacionalização dos nossos programas, que é a mobilidade acadêmica, né? Mas a internacionalização não se limita à mobilidade acadêmica. Então, é importante que a gente também avance nesse debate, pensando em internacionalização na relação com a educação básica, por exemplo, que é algo pouco discutido e pouco efetivado, também pensando nas relações sul-sul, né? Então, nós temos aqui países irmãos, países vizinhos que a gente pode pensar numa relação mais intensa, e também pela proximidade das fronteiras isso se torna mais possível, e o próprio processo de internacionalização em casa. Então, eu diria que a gente ainda tem uma tarefa aqui no PNE, que é de fazer um maior diálogo com o PNPG e também pensar essas outras dimensões da internacionalização. Queria comentar também sobre a questão que foi apresentada em relação à educação, né, as escolas campesinas, sobre as estratégias de investimento. Esse PNE, com esse foco nas questões, né, de equidade, justiça social, de mitigação das desigualdades, ele traz metas que vão tratar especificamente de territórios e de contextos. Então, tem uma meta, a meta 8, aliás, que vai discutir a questão da educação no contexto do campo, da educação quilombola. Então, eu sugiro, né, Lucas, que também tu olhes e outras pessoas aí que estão interessadas na temática com atenção para essa meta, e assim como para outras estratégias que vão aparecer em várias metas do plano que remetem para a educação do campo e também pensando aí nas suas especificidades das águas, das florestas, né? Então, o plano, do meu ponto de vista, ele, né, do que a gente tem discutido na ANPED, ele avança em relação a essas questões, mas a gente precisa olhar com atenção, de fato, em relação a isso. E, por fim, a pergunta do Eduardo, que trata, né, da importância da gente valorizar e incluir disciplinas de senso crítico, como sociologia e filosofia, né? Esse debate tem vindo muito à tona o tempo inteiro,
na discussão sobre o novo ensino médio, mas não só, né, uma diminuição significativa da carga horária dessas disciplinas, e a Amped tem feito também uma discussão um pouco mais próxima agora, a convite, né, da Federação de Arte e Educadores do Brasil, a FAEP, para pensar o lugar da arte também, né, no Plano Nacional de Educação, porque há aqui, né, uma especificidade de uma discussão que por vezes fica secundarizada, embora está lá anunciada nas diretrizes, em outros espaços. Então, como a gente está num momento importante de debate, eu acho que a gente pode ampliar aí as nossas interlocuções e também convocar outras pessoas que podem contribuir no sentido do fortalecimento da presença de disciplinas que têm sido disciplinas marginalizadas dentro do processo de formação humana, né, que é o foco da nossa educação. E dizer também que a Amped segue aí nessa tarefa, né, e também nesse desafio de pensar o plano no diálogo com outras entidades, com outros atores, chamar atenção para a importância das entidades científicas, dos sindicatos, dos movimentos sociais, dos fóruns, né? A gente tem os fóruns aí como espaço de debate e atuação, vamos procurar os fóruns dos nossos estados, dos nossos municípios e seguir nessa interlocução. Agradecer mais uma vez o diálogo aqui com os colegas e com a colega, com o senador Flávio Arnes, e a oportunidade, o trabalho que a Comissão de Educação e Cultura tem desenvolvido em torno do PNE. Um abraço para todo mundo e até uma próxima. Obrigado pela participação, Ângela. Maria Scalabrin Coutinho, também pela forma didática, né, e clareza também, e desejamos todo sucesso a uma instituição tão importante como a Amped, né? Continuem firmes na caminhada. Parabéns. Passo em seguida a palavra ao Luiz Fernandes Dourado, né, presidente da Associação Nacional de Política e Administração da Educação, ANPAE. Bom, primeiro, agradecer, que são questões absolutamente importantes, né, que acho que colocam a agenda das políticas educacionais. Né? Então, nós precisamos avançar nessas políticas, saindo de uma dinâmica, uma concepção que, por vezes, tem sido vigente, né, de que a descontinuidade seja a marca da continuidade nas políticas educacionais. Então, esse horizonte de sairmos de política de governo para políticas de Estado significa repactuar todo o processo da educação nacional. Quero concordar com o Romualdo, né, de que nessa direção é necessário que o projeto de desenvolvimento nacional se articule a políticas intersetoriais. No nosso caso, educação, ciência, tecnologia, né, são basilares nessa tessitura política. Aliado a isso, é necessário, sim, pensando aí os desafios que foram impostos na perspectiva de formação de professores, né, de nós pensarmos a valorização enquanto categoria mais abrangente. Né? Nós temos discutido que é necessário que nós tenhamos política nacional de valorização dos profissionais. Somente a formação não é suficiente, é preciso pensar essa articulação entre formação inicial, formação continuada, carreira, salários e condições de trabalho. Quero destacar também, com relação à pós-graduação, eu estou acompanhando, inclusive coordenando um dos eixos do Plano Nacional de Pós-Graduação, que faz a conexão entre a pós-graduação e a educação básica. Eu acho que tem aí uma fertilidade muito grande para nós pensarmos políticas, né, e tem sido encaminhado políticas nessa direção, tanto pela CAPES quanto pelo MEC, né, de se avançar nessa perspectiva mais ampla, inclusive incluindo o conjunto dos profissionais da educação, em articulação ao artigo 61 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que consideram também os funcionários com formação técnico-pedagógica profissionais da educação. Então, é preciso pensar nos professores, mas pensar também os funcionários nesse desenho, né, de uma política nacional de valorização. O outro aspecto, parece-me que foi o Anderson, né, que destacou a necessidade de se repensar a educação e as políticas de avaliação. Acho que esse é um ponto crucial, né, à medida em que nos coloca diante do desafio que é de pensar processos avaliativos mais amplos, né, com a complexidade que se requer da própria avaliação, e que esses processos avaliativos se articulem a projetos educativos democráticos e emancipatórios. Ou seja, é fundamental avançarmos face ao desenho que temos hoje predominante na avaliação, que, lamentavelmente, ainda é uma compreensão de avaliação como medida de 15 segundos. que se traduz
a instrumentos de controle, ranqueamento e competição institucional, né? Então, penso que esses são pontos fundamentais. Quero uma vez mais agradecer a possibilidade desse debate, né, e dizer que a ANPAE aposta nessa construção participativa, né, e de que o PNE possa ser, de fato, um grande pacto federativo e democrático na área educacional. Muito obrigado, senador Flávio Arnes, por essa oportunidade. Agradecemos de novo ao caro Luiz Fernandes Dourado, já presente também permanentemente nos debates, como os demais expositores e expositoras. Muito obrigado pela participação, contribuição das mais importantes e de uma instituição como nacional, como a ANPAE. Passo em seguida a palavra ao senhor Nelson Cardoso Amaral, Fineduca, presidente da Associação Nacional de Pesquisadores em Financiamento da Educação. Parabéns pelo trabalho também. Só algumas contribuições a mais, em função das perguntas que chegaram. A gente nota nas perguntas que chegaram o tempo todo a necessidade de financiamento. Cada item que é atacado, a gente vê a necessidade de financiamento. Eu vou destacar aqui alguns aspectos, para não me perder muito também, é que a parte de eventos e mudanças climáticas foi totalmente negligenciado na proposta do projeto de lei. Tem um eixo exatamente sobre essa questão no documento final da CONAI. E o PL não tem. Então, essa é uma expectativa que todos nós temos, das entidades, de que ele seja incorporado no metas e estratégias em relação a esse assunto, seja incorporado no PNE. Com relação à graduação, realmente a maioria, né, 77%, o último censo, dos estudantes estão matriculados nas instituições privadas. Mas na pós-graduação é investido isso. E muitas perguntas estão relacionadas à pós-graduação. Tanto é que apareceu na discussão o Plano Nacional de Pós-Graduação. Então, esse é um assunto importante. E com relação à educação superior, nós temos que pensar no novo Plano Nacional de Educação uma forma permanente de financiamento das universidades públicas, né, tanto federais quanto estaduais e algumas municipais, porque elas não podem viver como elas vivem. Inicia-se um ano, você não sabe até o final do ano se vai dar para pagar a conta de água, luz e telefone. Isso é um absurdo, né? Todo esse patrimônio que a sociedade brasileira construiu ao longo do tempo, ele não pode se perder em deterioração das condições dos prédios, né? As condições de laboratórios e tudo mais, que exatamente suportam a maioria da pós-graduação brasileira que está nesse setor. Outro aspecto é com relação às necessidades da educação básica. A Fineduca e a campanha, conjuntamente, têm desenvolvido exatamente o estudo sobre o custo aluno qualidade inicial que o senador falou num determinado momento. A gente já divulgou um estudo sobre o CAQI, né, o inicial, em 2023. Nós acabamos de divulgar agora, no Dia do Professor, dia 15 de outubro, o custo aluno qualidade inicial referente a 2024. E reparem, para a gente implantar esse custo aluno qualidade inicial no Brasil inteiro, seria necessário mais 50 bilhões de reais que eu vou gastar só. Isso é 0,5% do PIB. Falência 0,5% do PIB. Então, são aspectos importantíssimos. E como o senador falou, esse custo aluno qualidade, ele considera as condições para que as escolas melhorem em termos de funcionamento, o salário de professores. Só para a gente ter uma ideia, né? O salário de professores dos médios dos países da OCDE, $43 mil poder de paridade de compra em média. E no Brasil, 14 mil. Então, essa é uma desigualdade muito grande, né? E você faz essas comparações. O Romualdo falou bastante da parte de ciência e tecnologia, e o valor médio dos países da OCDE é $1.418 poder de paridade de compra para aplicado em ciência e tecnologia por habitante, quando se divide o total do dinheiro por habitante. E no Brasil é 174.
Então, é muito desigual a situação e talvez a gente tenha que caminhar para uma análise do CAC mirando esses dados da OCDE, como o Romualdo também comentou em algum momento aí da fala dele. Só posso agradecer muito e teremos, claro, muitos encontros ainda daqui até a votação e aprovação do PNE, e será sempre um prazer estar com a Comissão de Educação e Cultura. Nesse momento, agradeço muito ao senador. Um abraço a todos e todas e vamos tentar ver se o fundo público se dirige mais para os lados das políticas sociais, como a gente viu, a grande repercussão em PIB, desigualdade e crescimento, diminuição do valor do Gini, no fim, né, das desigualdades brasileiras. Bom dia a todos e todas. Agradecemos de novo, Nelson Cardoso Amaral, pela bela apresentação, aliás, uma audiência pública das mais ricas, né, que já tivemos também, fruto, assim, da presença dos expositores e expositoras, mas também das entidades que representam no Brasil, que são referência para todos nós. Passamos em seguida a palavra ao senhor Romualdo Portela de Oliveira, que é representante do Centro de Estudos Educação e Sociedade, SEDES. Eu queria iniciar agradecendo o convite ao SEDES, a oportunidade de participar aqui, saudar a Comissão de Educação do Senado pela realização da audiência, e eu vou fazer breves comentários que eu não tive a oportunidade de desenvolver. Eu acho que o combate às desigualdades é fundamental, e acho que, ao mesmo tempo, nós temos que estabelecer critérios para tratá-las, porque se tudo é desigualdade, nada é desigualdade, né? Eu sempre acho que a gente tem que buscar aquilo que tem mais impacto, né? O John Rawls tem uma frase que eu gosto muito: a gente tem que combater primeiro as desigualdades inaceitáveis, né? E uma das que eu acho que é assustadora no Brasil é o seguinte: da população na idade correspondente à educação básica, que está fora da escola, 90% vive em famílias com renda per capita de até um salário mínimo. É pobreza. Ou seja, nós temos que atacar, ou seja, o motivo fundamental pelo qual as pessoas estão fora da escola é pobreza. Ou seja, nós temos que ter políticas de ingresso na escola que estejam associadas a políticas de renda cidadã. Sem isso, nós não vamos pagar uma dívida que tem quase 100 anos. Que na primeira Constituição, na Constituição de 34, nós já dizíamos que todo mundo tem direito à educação. Nós temos que pagar essa dívida com a população brasileira, né? O segundo ponto que eu queria mencionar é que nós temos... A gente fala muito da importância dos docentes, né? Mas eu fico estarrecido que todo ano, quando se discute o piso nacional salarial dos professores, tem ação de prefeitos e governadores no Supremo Tribunal Federal para não cumprir. Eu acho um escárnio isso. Quer dizer, porque se a educação é uma prioridade, este é o primeiro ponto que nós temos que cumprir. Nós sabemos que não há possibilidade de termos educação de qualidade sem professores com boas condições de trabalho, bem formados e bem remunerados. Se nós não enfrentarmos isso, né, nós não vamos ter uma política educacional que melhore. Eu me lembro sempre do meu orientador de mestrado, o saudoso professor José Carlos de Araújo Melchior, que ele dizia o seguinte: conversa todo mundo tem, mas prioridade está no orçamento, né? Acho isso importante, a gente fazer essa discussão. Quer dizer, se você tem prefeitos e governadores que não querem pagar o mínimo que é estabelecido na lei do piso nacional salarial, é óbvio que a educação não é uma prioridade. Nós temos que fazer com que ela seja de fato, pelas razões que foram aqui largamente expostas. Nessa linha, eu gosto sempre de pensar no CAC, porque o CAC, além de estabelecer condições mínimas de funcionamento para as escolas, né, e aí está embutido a remuneração dos professores, o CAC é uma inspiração direta do artigo 74 da LDB, que diz o seguinte: nós temos que estabelecer o padrão de qualidade, e estabelecido o padrão de qualidade, temos que criar as condições para que todo mundo o cumpra.
O Fundef, nesse sentido, é uma inversão da lógica, porque o Fundef é uma distribuição dos recursos que existem. É claro que ele é um avanço, mas, digamos, o avanço mesmo é a gente falar assim, de quanto é que nós precisamos ter para termos uma educação de qualidade. O que está previsto no artigo 74, que, na verdade, a opção para a redução de desigualdades que nós tomamos na ocasião foi essa. E que só tinha um jeito hoje de ser atacado, né? Que era aumentar a complementação da União para diminuir as desigualdades entre as redes. E aí nós temos que chamar a atenção que existem desigualdades no interior de uma rede. Quer dizer, se você for ver o valor gasto por aluno numa mesma rede, eu tive um aluno que fez um estudo, agora ele é professor da Unicamp, né? O Fernando Visotto Galvão, em que ele fez um estudo para a rede municipal de São Bernardo do Campo e ele chegou a gasto real por aluno de 1 para 2. Ou seja, na mesma rede, em algumas escolas se gastava 2 vezes mais por aluno do que em outras, na mesma rede. Ou seja, nós temos que enfrentar as desigualdades a esse nível, né? Por último, eu acho que essa questão da ciência e tecnologia também é estratégica. Pelas políticas do último governo, nós tivemos um desastre pelo qual nós vamos pagar muitos anos essa conta, que foi a fuga de cérebros. A quantidade de pesquisadores brasileiros de padrão internacional que abandonaram as universidades brasileiras porque não tínhamos políticas estáveis de financiamento à ciência e tecnologia foi brutal. Isso é um prejuízo sem tamanho para o país. Nós estamos exportando gente com capacidade de produzir conhecimento 15 segundos. no século XXI. E, por último, eu acho que tem uma questão que nós precisamos dar muita atenção, que é a evasão no ensino superior. A gente tem investido corretamente na questão da expansão da oferta, mas nós temos tido muitas perdas com evasão. Nós precisamos ter uma política nacional de combate à evasão no setor público e no privado, mas no público ele é muito grave, porque, na verdade, onde a gente gasta o substantivo de dinheiro público no ensino superior, né? É isso. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e desejo a todos um bom dia. Agradecemos de novo a Romualdo Portela de Oliveira, que está nesta audiência pública representando o SEDES, que é o Centro de Educação e Sociedade. Parabéns, parabéns a todos os expositores, expositoras, todos muito didáticos e importantes, trazendo um conteúdo de muita riqueza para esse debate, não só do Plano Nacional de Educação, eu diria, mas para reflexão, né, de toda a importância que a educação no Brasil merece, precisa, prioridade absoluta, e da creche ao pós-graduação, né? Toda a caminhada educacional do cidadão pela vida. E as entidades aqui representadas hoje, como já mencionei algumas vezes, são de muito prestígio, tem muito prestígio no Brasil, fruto de um trabalho exemplar de muita gente, de muitos anos, e isto também para todo esse debate é essencial. Parabéns, obrigado, quero agradecer sempre, e faço isso de maneira assim, muito consciente, todo o trabalho da Comissão de Educação, na sua secretaria, Andréia, todas as demais pessoas que organizam também essas audiências públicas, a consultoria do Senado Federal, os meios de comunicação do Senado, que permitem com que esta audiência, os debates, os pensamentos de vocês, né, possam ir para todos os cantos do Brasil. E quero agradecer a participação das pessoas que nos acompanham à distância, refletindo, pensando. Por favor, enviem à Comissão de Educação todas as sugestões e contribuições que desejem fornecer. Inclusive, incentivo a revisita ao portal da Comissão de Educação para ver, assim, assistirem às audiências públicas do ano passado. Todas elas têm um sumário executivo de umas 4, 5, 6 páginas, o que as pessoas lendo os sumários executivos já vão ver se algum assunto interessa mais ou menos, né? Estão todos disponíveis no portal. Lembro a todos e todas que a Comissão de Educação e Cultura é composta de 27 senadores e senadoras titulares e 27 suplentes. É a maior comissão do Senado Federal.
Então, vamos juntos sempre trabalhar. E todos os senadores e senadoras recebem o sumário executivo também, porque há muita audiência, muito debate, mas também para saberem, né, assim, sinteticamente, o que foi discutido, e vários desses senadores e senadoras são também líderes na área da educação, como, por exemplo, a nossa vice-presidente, que é a professora Dorinha Seabra, que é uma pessoa reconhecida no Brasil pela sua liderança, né, e também pelo seu trabalho. Agradeço novamente a vocês, expositores e expositoras, e penso assim, conseguido alcançar os objetivos desta audiência pública, que foi o debate, a discussão, a apresentação de sugestões, e esses objetivos tendo sido, penso, alcançados também, e têm que ser alcançados permanentemente, porque a discussão continua, eu diria, a vida toda, né? Declaro encerrada a presente reunião. Obrigado. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, hoje o Cidadania vai falar sobre um tema atual e polêmico, o celular na sala de aula. Vamos conhecer o ponto de vista de um educador. O nosso convidado é Rafael Parente, fundador de Empresas de Educação e Tecnologia e ex-secretário de Educação do Distrito Federal. Muito obrigado, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Paulo, é um prazer poder ter essa conversa sobre algo tão importante nos tempos atuais. Bom, o governo, através do Ministério da Educação, cogita enviar um projeto de lei proibindo o celular nas salas de aula. No Sistema Municipal de Educação do Rio de Janeiro, desde 2023, os celulares não são admitidos. Bom, existe uma necessidade, no seu ponto de vista, de que isso vire uma lei, essa proibição? Paulo, essa discussão e essa decisão é compreensível dadas as consequências que nós temos visto com o uso que tem sido muito mal feito dos celulares e das redes sociais pelas crianças e pelos jovens. Então, o que vem acontecendo dentro das nossas escolas e fora das nossas escolas está sendo muito grave. A gente tem visto os problemas seríssimos de saúde física, saúde mental, de perda cognitiva, perda de capacidade de concentração, e isso tem gerado resultados em todo mundo. Tanto é que quando nós avaliamos, por exemplo, os resultados do PISA, que é o principal teste de avaliação da qualidade do ensino em todos os países, a gente vê que a partir ali de 2015, alguns países até antes, que foi quando os smartphones chegaram na mão das crianças e jovens, a gente começa a ver um decréscimo nos resultados de aprendizagem de matemática, de linguagens e de ciências. Então, já existe uma correlação da chegada dos smartphones com menos aprendizado nas escolas. Isso, e também a gente viu agora, inclusive tem um livro bastante famoso que foi lançado há pouco tempo, chamado A Geração Ansiosa, que fala sobre os problemas da utilização dos celulares por crianças e jovens. E isso a gente já estava vendo, inclusive eu participei de 2 governos, fui subsecretário no Rio e fui secretário por algum tempo aqui no Distrito Federal, e a gente já tinha começado a ver que alguns problemas, por exemplo, que a gente via só nos anos finais,
gestacionais, quando as crianças já estavam entrando ali na puberdade, na adolescência, 12, 13, 14 anos, como problemas de ansiedade, síndrome do pânico, automutilação, esses problemas começaram a vir para os anos iniciais. Então, às vezes, crianças com 8, 9, 10 anos já estavam começando a demonstrar problemas sérios de sociabilidade, de ansiedade e de saúde mental. E isso também, as pesquisas já demonstram que esses problemas também estão relacionados à má utilização das ferramentas tecnológicas. Só que existe um problema, Paulo, de que adianta a gente... Aliás, vou fazer algumas provocações aqui. A primeira é que as crianças e jovens, elas utilizam os aparelhos celulares muito mais fora da escola do que dentro da escola. A escola é uma microsociedade, mas o tempo que elas passam dentro da escola é um tempo limitado. De nada adianta a gente limitar essa utilização dentro da escola se fora da escola, no espaço social, nas famílias, em sociedade, a gente não fizer um trabalho de, como exemplos, como pais, como cidadãos, a gente aprender a usar os celulares e as redes sociais de forma adequada. E isso nós sabemos não tem sido feito. Nós todos estamos viciados nos celulares, nas redes sociais e o comportamento do brasileiro em geral não é adequado, não é feito de forma responsável e crítico. Essa utilização das tecnologias não é feita dessa forma. É comum a gente ver, inclusive, casais quando vão ao restaurante com crianças pequenas, colocam lá um desenho animado no celular, algo ligado, evidentemente, ao entretenimento e não interagem com os filhos. Né? Existe, inclusive, aquela frase do tablet é a nova babá. Né? Então, para algumas famílias de alguns locais, na verdade, existem várias famílias que têm utilizado os celulares e os tablets como forma de ter menos trabalho, e isso é muito triste, né? Porque isso, inclusive, desagrega e faz com que você tenha menos relação, você seja menos pai ou mãe daquela criança e daquele jovem. A outra provocação, Paulo, está relacionada ao papel da escola. Né? A gente sabe pela nossa própria Constituição que o papel da educação e o papel da escola é formar o cidadão na sua integralidade, ou seja, formar em todas as dimensões humanas e formar também para uma vida em sociedade, formar inclusive para o mercado do trabalho. Nós sabemos que nós temos aí uma nova era chegando, com a inteligência artificial se acelerando muito, e nós sabemos que a automatização, inclusive, já está substituindo uma série de empregos. Nós sabemos, inclusive, que os profissionais de agora já estão tendo de se atualizar numa velocidade muito rápida, e as crianças e jovens de hoje já provavelmente... com o celular na mão, às vezes são até mais hábeis que o professor na sala de aula. Sim. No manejo do celular. Né? Mas as crianças e jovens de hoje provavelmente vão ter de se adaptar e se readequar 2 ou 3 vezes na vida, porque aqueles empregos que elas tinham provavelmente vão ser completamente substituídos por máquinas ou por inteligências. E aí elas vão precisar se reinventar. Como é que nós preparamos as nossas crianças e os nossos jovens para uma realidade completamente diferente da nossa realidade de hoje, se não é com a escola exercendo um papel protagonista na utilização correta dessas novas tecnologias? Então, é claro que em algumas leis, inclusive na lei municipal do Rio de Janeiro, existe aí uma exceção que é permitida a utilização com intencionalidade pedagógica dos celulares e dos tablets. Ao mesmo tempo, é preciso lembrar que os governos municipais, estaduais e federais precisam prover uma política integrada, olhando para todos os detalhes para que isso aconteça. Então, é preciso olhar para a infraestrutura, para a formação dos profissionais, para os conteúdos digitais e para toda essa integração de fatores que muitas vezes não está só na educação. Você precisa de políticas intersetoriais que casam políticas da educação com a saúde, com a assistência social, porque tudo isso está interligado. Mas a gente não vai preparar as nossas crianças e os nossos jovens para um futuro que é muito diferente do que nós estamos vivendo hoje. E lembrando que
A única coisa que a gente tem certeza é que a mudança vai ser cada vez mais acelerada, a gente vai ter desafios maiores relacionados ao clima, relacionados à saúde mental, relacionados à empregabilidade e muitos outros, pandemias, por exemplo, se a gente não ensinar dentro da sala de aula, dentro das escolas, com os nossos educadores também sendo prontos, por mais como você falou de forma brilhante, que os nossos jovens e as nossas crianças vão sim já saber mais da utilização das tecnologias do que os nossos professores. Inclusive, tem uma história muito interessante, se você me permite, que um professor da Universidade do Arizona, que é a universidade, uma das mais inovadoras do mundo, ele criou um curso para que os seus alunos pudessem utilizar da melhor forma a inteligência artificial, para depois de um ano ele entender que aquele curso já estava ultrapassado. E aí o que ele fez foi o seguinte: como avaliação final de cada semestre, os alunos têm que ajudá-lo a atualizar aquele curso. Ou seja, são os alunos que têm a obrigação de fazer uma atualização do curso para os alunos do semestre seguinte. E aquilo faz parte da avaliação final do curso dos alunos. Ou seja, ele saiu da posição da pessoa que define o currículo para os estudantes e passou essa responsabilidade para os próprios estudantes, entendendo que eles, melhor do que ele, professor, conseguem se atualizar tecnologicamente mais rapidamente. Bom, aí vamos pensar em termos práticos, como fazer essa intervenção de limitar ou disciplinar o uso do celular dentro das escolas. Certo. Na Europa, eu percebi, nas minhas leituras, que o professor é empoderado. O professor, a sala de aula, ele é empoderado e cabe a ele estabelecer. Isso me traz duas perguntas. Primeiro, será que é necessário mesmo colocar dentro da lei, judicializar, o que, por outro lado, daria maior segurança ao professor face à posição dos pais dos alunos? Não, como é que vai tirar o celular do meu filho? Eu quero ter um controle sobre a vida dele e tal. Bom, e a segunda pergunta é assim: será que aqui no Brasil funcionaria da mesma forma ou vamos partir para aquela judicialização de pequenas coisas? Esse é outro ponto importantíssimo. A aplicação dessa lei é extremamente complexa e, em vários casos, a gente vê que a proibição ela não funciona e a proibição vai no caminho contrário ao caminho da educação, que é um caminho de conscientização, de informação e de ensino de como fazer a melhor utilização. Então, na maioria dos países, de fato, como você acabou de mencionar, existem problemas sérios na hora de se implementar essa lei. As crianças e principalmente os jovens, eles burlam as regras e eles dão conta de fazer a utilização dos celulares, mesmo as leis valendo naqueles países. Inclusive, a gente tem, por exemplo, alguns cursos de universidades famosas, como Harvard, no curso de engenharia, por exemplo, acho que é o de engenharia, que já proibiu também a utilização de celulares e os alunos voltaram a fazer os cálculos todos à mão, porque, inclusive, existem pesquisas que demonstram que a gente aprende mais quando a gente está escrevendo... cursiva, né? Sim, cursiva, mas existe um processo de conscientização. Ou seja, antes da proibição, e talvez mais efetivo do que proibir, é você mostrar para as pessoas aquilo que é o correto e por que é correto. Na hora que as pessoas compreendem o que é correto, por que é correto e o mal que vai causar se você não for naquele caminho, isso é muito mais efetivo e isso é um processo educacional. A proibição é um processo mais fácil, mas muitas vezes, como a gente já viu em vários casos, historicamente, aí a gente pode fazer analogias, por exemplo, na tentativa da proibição do consumo de álcool nos Estados Unidos, a própria proibição de drogas ilícitas ainda no mundo todo, né? A gente tem uma guerra às drogas ilícitas que a gente não consegue vencer. E por mais que a gente invista... Só torna mais caro o preço da própria droga, né? Exatamente. E o custo para o Estado fica gigante. Ou seja, as proibições, implementar as proibições, né? Se a gente vê até se a gente puxar a questão do cigarro, o Brasil é um caso de sucesso da diminuição do consumo do tabaco no mundo. Isso foi dado pela proibição? Não. Foi dado pela
educação, por tratar a questão como uma questão de educação, de conscientização e de saúde pública. A gente informou mais, a gente mostrou para as pessoas quão mal o cigarro fazia para elas e aquele custo todo que estava envolvido à saúde, ao Estado, a tudo, todos os problemas que eram causados pelo cigarro. Então, se a gente mostra para as pessoas, para os pais, para as crianças, para os jovens, todo o problema que está envolvido com a má utilização dos celulares, isso talvez fosse mais efetivo do que tentar fazer a proibição. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, como algo emergencial é compreensível. Se é efetivo ou não, já é outra história. Provavelmente não. Bom, uma pesquisa do IBGE do ano passado apurou que 97% dos alunos da rede privada têm acesso às redes sociais e 89% dos alunos da rede, sabidamente, pessoas de menor poder aquisitivo. O problema seria, então, disciplinar limitar o uso do celular, tirando fora, elidindo o acesso às redes sociais? E isso é possível? É possível você bloquear as redes sociais, mas se você tiver, por exemplo, só a utilização de aparelhos tecnológicos da própria escola ou do próprio sistema dentro da sala de aula. Já exigiria outro tipo de programação e equipamento específico? Sim, você pode fazer essa programação nas escolas. Então, você pode, dentro das escolas e com os computadores e com os celulares que estiverem dentro das escolas, você pode falar, olha, isso daqui, essas redes sociais, você não pode acessar. Você pode acessar esses sites, como os filtros acontecem de pais que controlam aquilo que as crianças e jovens assistem ou deixam de assistir, o que eles acessam ou deixam de acessar hoje. Então, existe essa possibilidade tecnológica de fazer essas limitações. Desculpa. Por favor. Agora, ao mesmo tempo, é aquilo, né? A gente precisa, de novo, pensar de que forma que a gente vai utilizar o desenvolvimento, especialmente com a inteligência artificial, que está chegando, inclusive em sistemas educacionais. Está vindo muito devagar aqui no Brasil, apesar de que a gente já tem alguns casos de sucesso, como, por exemplo, o estado do Espírito Santo, que conseguiu sair de 9º lugar para o 1º lugar nas notas de produção de texto, de redações dos seus estudantes, por conta da utilização de inteligência artificial. Ou seja, passou a corrigir os textos que são produzidos pelos alunos com a ajuda de inteligência artificial e aí conseguiu fazer com que os seus alunos do estado do Espírito Santo saíssem da 9ª posição e fossem para a 1ª. Então, a gente está começando a fazer um bom uso das novas tecnologias, mas isso poderia ser muito ampliado. O problema está que a gente está olhando só para os problemas e não para as soluções. Com a inteligência artificial, a gente poderia, por exemplo, utilizar sistemas adaptativos que pudessem fazer um mapeamento daquilo que cada criança e cada jovem sabe e não sabe e criar trilhas formativas personalizadas para cada estudante. Mas isso exige uma formação top para os docentes, né? Para os professores, inclusive da rede pública. Seria um cálculo realista, isso possível de ser feito? Ao mesmo tempo, Paulo, a gente sabe que hoje já é possível termos uma conversa natural como essa que estamos tendo com uma inteligência artificial. Então, provavelmente, muito rapidamente, nós teremos tutores complementares que vão atuar ao lado dos professores e vão ensinar os professores a fazer essa melhor utilização das plataformas adaptativas. Ou seja, ao mesmo tempo em que a utilização é feita e os tutores virtuais auxiliam os professores de verdade, os professores estão aprendendo e estão se atualizando em tempo real. Bom, vamos voltar um pouquinho no tempo, à época da pandemia, quando os alunos, quando tinham aula, eram aulas remotas e tenho certeza que, de alguma forma, talvez não muitos, um percentual não muito significativo, tenha obtido ensino razoável através dos telefones celulares, mas eles foram importantes. Se acontece uma nova pandemia, onde a gente falhou, onde o ensino através das redes sociais, através através do aplicativo no celular falhou, poderia ter sido melhor, teve bom resultado?
Qual é a sua avaliação sobre isso? Bom, nosso principal erro foi não prever que a pandemia seria tão longa. A gente ficou muito tempo acreditando que a pandemia duraria 1 ou 2 ou 3 meses ou 6 meses, até a gente se dar conta que seria um processo longo de anos, até que a gente se mobilizasse para criar as estratégias que foram criadas e que a gente mobilizasse o aparato governamental para implementar essas estratégias, a gente levou muito tempo. Agora, por outro lado, assim, então, essa é uma coisa. A gente demorou muito tempo para criar as estratégias e para implementar as estratégias. A nossa desigualdade social e econômica também tem um impacto forte aí, porque a gente sabe, por exemplo, que tem famílias que têm um celular, que é um celular pré-pago, e que a família toda precisa usar aquele mesmo celular para acessar as atividades e para fazer as aulas online. Se o Estado não prover um aparelho para que a família e para as crianças e os jovens utilizem no caso das aulas à distância, e que na maioria dos casos não aconteceu, né? Você teve distribuição de apostilas e a utilização do que a própria família tinha à sua disposição. O Estado não ofereceu materiais como celulares ou equipamentos para que essas aulas fossem assistidas ou houvesse essa interação com os professores. Foram raros os casos que a internet ou computadores ou equipamentos fossem oferecidos. Por outro lado, Paulo, quando a gente olha para os resultados do PISA, o que é impressionante é que o nosso resultado ele caiu menos do que o resultado dos outros países. Então, comparado com o resultado aqui do Brasil? Sim. Com quais países nós os comparamos? Na média dos outros países. Todos os países mais avançados, inclusive, eles caíram bastante. E o nosso, ele caiu pouco. Inclusive, as nossas posições, elas melhoraram no PISA logo depois da pandemia por conta disso. Agora, o que a gente não sabe explicar é o seguinte: se isso aconteceu porque as nossas estratégias foram efetivas durante a pandemia, ou se logo depois da pandemia a gente conseguiu se recuperar muito rapidamente. Então, isso a gente ainda não tem pesquisas suficientes para explicar o que aconteceu. O que a gente sabe com certeza é que os resultados pós-pandêmicos, os nossos, foram menos piores do que a média dos países que estão muito melhores do que nós na educação. Bom, então vamos voltar um pouco mais no tempo aqui, porque eu também sou de outra faixa etária. Eu me lembro que, não sei se hoje ainda é assim, mas naqueles cursinhos para vestibular, para concurso, sim, tem aquele professor que é quase um entertainer. Ele conversa, faz piada com os alunos para dar um certo molho naquilo que está sendo. Será que o professor que vai dar uma orientação com relação aos alunos, principalmente aqueles mais jovens, do correto uso do celular, será que isso não vai exigir também que ele seja um professor sedutor desse tipo assim? Certo. Aí eu estou falando um pouco contra a inteligência artificial. Você está vendendo o peixe do educador. Né? Tá certo. Eu vou fazer outras provocações para você aqui. Mas eu também fui um professor de cursinho pré-vestibular e tive de fazer esse papel aí, Paulo. E, de fato, quando a gente para pensar quem teve a chance de ter bons professores durante a vida, a gente sabe que, além dos nossos pais, bons professores também são capazes de nos influenciar para o resto da vida. Então, são pessoas que, de fato, nos transformaram, né? E foram importantes na nossa formação. Isso é muito difícil, a inteligência artificial. Ao mesmo tempo, Paulo, a capacidade de transmitir conteúdo que não é o todo e nem a parte principal da educação, ela provavelmente vai ser feita da melhor forma pela inteligência artificial. Por quê? Porque a gente vai poder ver uma pessoa em um vídeo dando uma aula tão bem quanto Einstein, ou tão bem quanto os melhores professores de qualquer matéria, só que aquela pessoa não é real. Então, a inteligência artificial ela vai ser capaz de imitar e de aprender com os melhores professores do mundo, pegar qualquer assunto do mundo, e hoje a gente já sabe que, desde a última atualização do GPT, por exemplo, ele já consegue passar nas provas mais difíceis do ITA. Ele já chegou no nível de PhD.
inclusive de química, física, matemática. Antes o GPT era burro em exatas, agora ele já é um PhD em exatas, inclusive, né? Então, para essa explicação de conteúdo, transmissão de conteúdo, a inteligência artificial provavelmente vai fazer um papel melhor do que nós humanos. Aonde que vai ser a nossa parte? Na parte relacional, na parte que está nas nuances mais da subjetividade, das relações, do brilho no olho. Uma sedução pela atenção de quem está nos observando. E também no que faz de nós humanos. Então, na parte criativa da resiliência, do socioemocional, de você tocar outra pessoa, de você fazer ela entender que ela é importante, né? E que você enxerga ela e que você enxerga o potencial que ela tem, que você consegue identificar o potencial e que você está ali para ajudá-la a desenvolver o seu potencial plenamente, de encontrar um sentido para a vida dela, né? Essa parte é algo que provavelmente eu acho que nunca vai acontecer, mas as máquinas e a inteligência artificial nunca vão conseguir substituir os professores. Quais são, rapidinho aqui, as principais qualidades do educador? O bom educador, ele tem primeiro, ele gosta daquilo que ele faz, né? Mas ele tem essa capacidade de mostrar para cada um dos seus estudantes o quanto ele pode, o desenvolvimento, além da autonomia, de pensar criticamente, de agir criticamente, de atuar sobre o mundo e de poder criar a sua própria visão sobre si, sobre o seu país, sobre a sua realidade, mas de conseguir identificar e desenvolver o potencial de cada pessoa. Rafael Parente, muito obrigado pela sua genial visita aqui ao nosso programa. Eu que agradeço, que eu Paulo. aprendi e os telespectadores também. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, especialista em voto informatizado do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Não percam. Mais tecnologias, mais criptografia de dados, para garantir cada vez mais que a manifestação do eleitor é aquela que será apurada sempre pela Justiça Eleitoral. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Olá, o Senado Notícias está no ar. O plenário realizou sessão especial para celebrar o Outubro Rosa, mês destinado à prevenção do câncer de mama. Foram discutidas as dificuldades de acesso ao SUS e o receio de muitas mulheres em procurar o diagnóstico. As estatísticas alertam. A cada ano, mais de 73 mil novos casos de câncer de mama serão diagnosticados no Brasil.
E o Outubro Rosa é um mês dedicado a lembrar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. A incidência do câncer de mama no Brasil, ela gira entre um caso a cada 12 mulheres e um caso a cada 8 mulheres em algumas outras regiões. Então, fatalmente, todos nós vamos conviver com mulheres que estão passando ou vão passar por um tratamento de um câncer de mama. É uma incidência muito alta e existe muito a ser feito. Durante a sessão, a líder da bancada feminina lembrou diversas leis aprovadas pelo Congresso Nacional para garantir tratamento para as mulheres com câncer de mama, além de exames periódicos. A lei dos 30 dias, essa lei que estabeleceu que todas as pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, com suspeita de câncer, devem realizar os exames necessários no prazo de até 30 dias a partir da solicitação médica. O objetivo é acelerar o processo de diagnóstico, garantindo que o tratamento comece o mais rápido possível. A representante do Ministério da Saúde lembrou que é importante garantir os recursos para o cumprimento dessas leis. Não é possível aumentar os exames, aumentar toda a parte de contratação de pessoal, sem aumentar também o aporte financeiro para o nosso Sistema Único de Saúde, que, como todos nós sabemos, é subfinanciado. É nítido que existem muitas mulheres que ainda não estão tendo acesso a um tratamento. E isso se dá por fatores interseccionais, de mulheres negras, pretas, indígenas, né? Então, eu acho que esses momentos de celebração, e eu creio que um dos grandes desafios de negação da ciência é que a gente teria que ter processos mais eficientes que, de fato, tragam uma conscientização, que é o tema dessa sessão de hoje, como um aspecto de emancipação. A diretora-geral do Senado contou que o câncer de mama foi a causa da morte da mãe dela e que tentou ensinar a filha, que herdou o nome da avó, a importância do autocuidado. Ensinar para ela como os seios são importantes, esses seios que estão no nosso hino nacional, né? Esse seio que significa a liberdade, que o hino quer dizer, esse seio que significa a primeira alimentação da criança, e aqui foram falados nos fatores, né, que podem diminuir a incidência do câncer de mama, e a amamentação é um importante fator para falar da importância do autocuidado, do toque. A maioria das mulheres, ao fazerem exames de mama, ficam ansiosas aguardando o resultado. Essa apreensão está relacionada ao estigma do diagnóstico do câncer de mama. Para algumas mulheres, o diagnóstico é como se fosse uma sentença de morte, e a maioria delas acredita que os tratamentos sempre serão mutiladores. Infelizmente, baseado neste conceito, neste pensamento, algumas mulheres preferem não fazer exames, para não terem que lidar com o resultado, caso ele seja de malignidade. É aquele velho conceito popular de que quem procura acha. Ora, então, eu não vou procurar. Mas eu garanto que a evolução tecnológica dos aparelhos, os equipamentos radiológicos hoje, produzem imagens mais detalhadas, com uma resolução maior, o que facilita sobremaneira o diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce do câncer de mama traz tratamentos cirúrgicos menos agressivos, mais conservadores, e propõe uma cura de até 90%. A gente deixa aqui uma provocação para os parlamentares. A senadora Leila já ficou interessada no assunto, é que seja criado um projeto de lei que determine que haja centro diagnóstico do câncer com resultado no mesmo dia em cidades que tenham até mais de 100 mil habitantes. São cidades que já dispõem de mamógrafo. Então é importante, né, a pessoa conseguir o diagnóstico no mesmo dia. Vamos falar agora de educação. A Comissão de Educação realizou na manhã de hoje a 9ª audiência pública para debater o novo Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034. As metas para o Plano Nacional de Educação, que termina este ano, previam que o Brasil teria a metade de suas crianças estudando em creches. Mas o país só conseguiu alcançar pouco mais de 37%.
Era também para que todas as crianças brasileiras em idade de pré-escola estivessem matriculadas. Mas o país estagnou em 93% delas. É desastroso nós chegarmos ao final da vigência de um plano e constatarmos que ele não foi cumprido. Ou seja, nós temos que ter mecanismos intermediários que permitam corrigir metas, corrigir implantação, né? Essa ideia de uma CONAI intermediária que faz um balanço da aplicação do plano e ajusta rumos é muito importante. A proposta de um plano decenal de educação tem como objetivo dotar o país de uma política mais constante para o setor, criando uma proteção contra questões político-ideológicas. Que essas questões relativas ao PNE nos coloca diante dos desafios que é de avançarmos de um cenário de políticas de governo para um cenário de políticas de Estado para a educação, tendo o PNE, como eu já disse, como epicentro dessas políticas. Como é que nós vamos fazer para que os pontos centrais do plano, e aí eu diria financiamento e gestão, sejam de fato cumpridos, que eles não estejam à mercê de uma mudança de governo, porque a essência da ideia de plano é que nós construamos uma estabilidade, uma espinha dorsal da política educacional que transcenda os limites de um governo. E a nossa experiência tem sido, às vezes até o próprio governo que aprova o plano não cumpre, né? Quanto que nós temos que investir na creche, na pré-escola, no ensino médio, para que seja de qualidade, né? A creche, qual que é o tamanho da sala, tamanho da escola, equipamentos, materiais, água, luz, professor, profissionais da educação, carreira. E a Comissão de Comunicação e Direito Digital realizou uma audiência pública para debater um projeto que estabelece diretrizes para a divulgação de crimes violentos em escolas. O debate contou com a participação das empresas de redes sociais e de representantes da sociedade civil. Pesquisas apontam que de 2010 a 2020, a violência no ambiente escolar cresceu mais de 180%. Dados mostram também que 20% desses atos são influenciados por divulgações na mídia. O projeto em debate no Senado quer estabelecer diretrizes para a divulgação desses crimes. Na audiência pública, representantes de empresas de comunicação alertaram para a necessidade de não afrontar o direito constitucional à informação e alegaram que as empresas já têm protocolos para a divulgação de atos violentos em escolas. Foi divulgado, por exemplo, em abril de 2023, quando teve uma outra audiência pública, que os veículos do Grupo Globo, né, já tinham há anos como política publicar apenas uma única vez o nome e a foto de autores de massacres, como aquele ocorrido em Blumenau, sempre com o objetivo, né, de evitar glorificar essas pessoas e esses atos, e que hoje a política ela é ainda mais restritiva, né? O nome e a imagem de autores de ataques, eles jamais serão publicados, assim como os vídeos das ações. Sempre que uma matéria vai ao ar na televisão ou no rádio, seja ela sobre economia, saúde ou infelizmente em casos de violência, essa matéria sempre irá passar pela análise e crivo dos profissionais de jornalismo, para que a população tenha acesso à informação de forma clara e objetiva e não recheada de sensacionalismo ou até mesmo desse fenômeno mundial que aqui no Brasil ganhou uma expressão em inglês, as tais das fake news. O coordenador-geral de combate a fraudes cibernéticas da Polícia Federal alertou que a maioria desses atos criminosos começa com discursos de ódio nas redes sociais. Essa retórica inflamada de redes sociais, estimulada por algoritmos e monetizada, como bem disse o Dr. Samir, que me antecedeu, tem insuflado a visão de que o diferente é, na verdade, o inimigo. E o passo seguinte é um risco enorme de desumanização. Desumanizar quem é diferente, é o imigrante, o nordestino, o negro, o homossexual, o judeu, conforme temos visto nos nossos casos lá da Polícia Federal. E isso tem ocorrido abertamente em redes sociais.
Os especialistas concordaram que é preciso regular e responsabilizar as plataformas, mas sugeriram mudanças nessa parte do texto. Aqui nós defendemos que a solução mais eficaz para lidar com a violência escolar e a disseminação de seus impactos nas mídias envolve uma combinação de protocolos preventivos, responsabilização bem calibrada e uma abordagem educativa. A necessidade de uma reflexão em razão da complexidade jurídica envolvida num comando legal com um conceito indeterminado, né? O que não significa dizer que não seja importante a criação de um protocolo eficaz, ágil, né? E a ser debatido, mas esses limites eles não estão claros no texto legal como ele se encontra. Os representantes de plataformas disseram que já seguem regras para tornar a internet um ambiente seguro. De janeiro a junho desse ano de 2024, a gente já removeu proativamente mais de 1,6 milhões de vídeos que violaram as políticas do YouTube no Brasil. As observações aqui colocadas irão melhorar o projeto. E aí eu solicito que enviem ao meu gabinete as suas observações que dizem respeito a pontos que não estão da melhor forma dentro desse projeto, de modo que a gente possa criar um substitutivo e, consequentemente, ter um projeto que seja adequado para combater o que nós queremos combater, com uma técnica legislativa mais correta e, principalmente, que ele seja execuível. O plano de trabalho para o principal projeto de regulamentação da reforma tributária deve ser apresentado pelo relator na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. O texto já recebeu mais de 1.400 emendas. A regulamentação da reforma tributária está em debate no Congresso Nacional. O projeto mais importante está em análise no Senado e já recebeu mais de 1.400 emendas. O relator da proposta, senador Eduardo Braga, deve apresentar o plano de trabalho para análise do texto na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. A reforma prevê a substituição de 5 tributos por 3. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços e o Imposto Seletivo. O projeto de regulamentação traz uma longa lista de exceções e alíquotas especiais. Em evento em Roma, na Itália, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que ainda não há consenso sobre a proposta, mas adiantou que o texto deve ser aprovado ainda em 2024. Nós estamos otimistas de que tenhamos a aprovação até o final do ano desse projeto de lei complementar e possamos virar essa página, aguardar o período de transição e fazer valer um sistema tributário melhor do que o anterior, que é nisso que verdadeiramente nós acreditamos. Eu creio que até o final do ano a gente quer ver pelo menos essa parte da regulamentação, lembrando que é 108, esse é o PL 168. 108 ainda está na Câmara, portanto esse dificilmente será aprovado até o final do ano. Mas a parte mais consistente que está concentrada no 68, eu creio que nós acabaremos dentro desse ano. A Comissão de Assuntos Econômicos criou um grupo de trabalho que realizou 21 audiências públicas para debater a proposta. O senador Exalci Lucas, que coordena o grupo, defendeu que o projeto seja votado também na CAI e não apenas na CCJ, como está previsto. Mas eu entrei com requerimento para a gente oficialmente tramitar pela CAI. A CAI é a Comissão de Assuntos Econômicos, é de mérito. A CCJ é constitucionalidade. Não tem sentido o governo e o presidente Rodrigo insistir em que essa matéria só tramite na CCJ. Então nós vamos botar esse requerimento em votação. O texto tramitava em regime de urgência constitucional e chegou a trancar a pauta de votações do plenário do Senado, mas o governo decidiu retirar a urgência. Nós tiramos, mas isso não pode ser lido como vamos deixar para quando quiser. Nós queremos votar a reforma e o senador Rodrigo Pacheco tem esse compromisso com ele próprio, com o governo e com o país, porque a reforma é boa para todo mundo, de a gente terminar essa votação até dezembro. Lembrando que, como ela iniciou na Câmara, ela volta para a Câmara. Alguns pontos de destaque da reforma tributária.
Cesta básica. A lei complementar vai definir a lista de produtos que terão alíquota zero. Remédios para doenças graves, como câncer, devem ter alíquota zero. Medicamentos e produtos de cuidados básicos à saúde menstrual terão desconto de 60% no imposto. Combustíveis e lubrificantes terão tratamento diferenciado. A cobrança será monofásica, quer dizer, em uma única etapa da cadeia produtiva. Passarão a pagar IPVA os veículos aquáticos e aéreos, como jatos, helicópteros, iates e jet skis. O imposto será progressivo conforme o impacto ambiental do veículo, ou seja, quem polui mais, paga mais. Profissionais liberais pagarão 70% da alíquota padrão do IVA. Nós precisamos facilitar a vida de quem trabalha no Brasil, principalmente dos exportadores, do empresariado brasileiro. É muito importante a aprovação da reforma tributária brasileira, criando novos conceitos de tributos no Brasil. E nós vamos ver agora as outras atividades que estão programadas aqui no Senado para esta semana. Nesta terça-feira, às 10 horas da manhã, a Comissão de Infraestrutura vota o projeto que cria o Programa de Aceleração da Transição Energética, o PATEM. No mesmo horário, a Comissão de Assuntos Econômicos faz reunião deliberativa. Na pauta, um dos projetos garante o fornecimento de alimentos a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Às 2 da tarde, nova reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Desta vez para discutir o projeto de lei sobre o perdão de dívidas da Conta Social sobre o lucro líquido, a CSLL. Na quarta-feira, a Comissão de Meio Ambiente debate as perspectivas e os objetivos do Brasil na 29ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, a COP29, que vai ser realizada em novembro no Azerbaijão. Às 10 horas, tem sessão solene do Congresso para celebrar os 70 anos da Confederação Nacional dos Transportes. No mesmo horário, a Comissão de Constituição e Justiça vota projetos. Um deles é o que cria percentual de vagas para a contratação de mulheres em situação de violência doméstica ou vulnerabilidade social em contratos de terceirização da administração pública federal. E na sexta-feira, o plenário do Senado faz sessão especial para comemorar os 25 anos de fundação da Associação Brasileira de Magistrados Espíritas, a ABRAME. A dívida bruta do governo deve crescer 12,4% nos 4 anos de mandato do presidente Lula. Os números estão no relatório de acompanhamento fiscal de outubro, produzido pela IFE, a Instituição Fiscal Independente do Senado. No documento divulgado esta semana, a IFE lembra que a dívida atingiu 78,5% do PIB em agosto, crescimento provocado pelo aumento dos juros. Com isso, a dívida bruta do governo deve subir 12,4% nos 4 anos de mandato do presidente Lula. O resultado representa não só o endividamento do governo federal, mas também de estados e municípios. A projeção da Instituição Fiscal Independente é que o país deve fechar o ano com a dívida chegando a 80% do Produto Interno Bruto brasileiro e com tendência de alta. As previsões são de 82,2% em 2025 e 84,1% em 2026. Isso porque as taxas de juros estão muito altas e o Brasil não está produzindo superávites. Então tem que fazer emissão de dívida nova, líquida. Então, esses dois principais fundamentos, vetores, provocaram a ampliação da dívida. E uma questão importante não é só a fotografia do momento, é o filme. E o filme tem viés de alta. A nossa expectativa é que a dívida em 2025 bata no final do ano em 82,1% e em 2026 chegue ao patamar de 84,1%. E agora vamos falar das eleições municipais. Elas representam 52% do eleitorado brasileiro, mas não conquistaram nenhuma prefeitura das capitais no primeiro turno das eleições. Entenda como foi a participação feminina e o que esperar do segundo turno. As mulheres são maioria da população brasileira e do eleitorado.
uma proporção ainda não refletida no resultado das urnas. Neste primeiro turno das eleições municipais, 13% das vagas nas prefeituras e 18% nas câmaras de vereadores foram para candidaturas femininas. Se comparado a 2020, os números cresceram discretamente, de 1% a 2%, mas ainda muito longe de refletirem um equilíbrio de representatividade. Nas capitais, nenhuma mulher foi eleita como prefeita em 6 de outubro. Para o segundo turno, das 15 capitais em que a eleição ainda será definida, 7 têm mulheres na disputa. Porto Velho, Curitiba, Aracaju, Campo Grande, Natal, Porto Alegre e Palmas. Durante a coletiva de imprensa realizada ao fim do primeiro turno, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, lamentou a ausência de mulheres nas capitais. Eu acho uma pena e acho muito triste que mesmo com todas as campanhas que já são feitas e nós já melhoramos, nós somos mais um ou outro movimento de mulheres, somos nós hoje mulheres em permanente movimento para que a gente tenha a efetividade dos direitos, do direito principalmente à dignidade e respeito igual a todos os outros. Mas a despeito disso, nós ainda temos uma situação como essa. No primeiro turno, nenhuma mulher eleita nas capitais dos estados. E nesse cenário que a gente está vendo hoje, a gente tem potencial, que temos aí mulheres concorrendo em pelo menos 5 capitais, mas a gente só tem certeza de que teremos uma mulher eleita em Campo Grande, porque temos ali Rose Modesto concorrendo com a atual prefeita, que é a Adriane. Nas câmaras municipais, das 58.309 vagas em todo o país, 10.603 foram ocupadas por mulheres. Kalinka Meirelles levou uma dessas vagas. Ela foi reeleita vereadora em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. A partir do próximo ano, ela vai atuar no parlamento ao lado de outras 2 mulheres. Juntas, elas representam cerca de 14% das cadeiras da Câmara Municipal. E hoje, na Câmara Municipal, nessa reeleição, nós temos 3 mulheres, o que é um fato histórico na cidade de Rondonópolis. Nós nunca tivemos 3 mulheres representando Rondonópolis. Sempre ou era uma, ficamos 12 anos sem nenhuma mulher, e depois 2 e agora 3. E a gente vê que as mulheres têm tomado gosto pela política e a gente precisa incentivar com que as mulheres venham fazer parte desse quadro feminino para que a gente tenha equilíbrio entre as decisões. Mas a subrepresentação da mulher nestas eleições foi reforçada antes mesmo do voto nas urnas. Segundo o levantamento do Observatório Nacional da Mulher na Política da Câmara dos Deputados, mais de 700 cidades não cumpriram a cota mínima de 30% para candidaturas femininas. Nas eleições municipais de 2020, a cota foi desrespeitada por quase o dobro de municípios. O que isso pode implicar? Pode implicar numa rejeição, por exemplo, de toda a chapa e com esse indeferimento da chapa, o indeferimento de todos os registros de candidatura que são vinculados àquela chapa. Então, essa é uma primeira possibilidade. E a gente também tem a possibilidade de ter ações por fraude à cota de gênero, que podem ensejar a cassação daqueles e daquelas que foram eleitos, porque quando você tem a cassação por uma candidatura fictícia, uma candidatura que não foi real, a gente tem essa possibilidade, então, de ter posteriormente uma ação que pode ensejar, pode ter como consequência a cassação de toda a chapa, gerando a inelegibilidade para os envolvidos. Quem por algum motivo não votou no primeiro turno das eleições, será que pode votar no segundo turno? Pode sim, mesmo que ainda não tenha justificado a ausência. Em 51 municípios brasileiros, as eleições ainda não acabaram. No dia 27 de outubro, os eleitores vão voltar às urnas nesses locais para escolher o prefeito entre os 2 candidatos mais bem votados no primeiro turno. As orientações para o segundo turno são as mesmas do primeiro. Depois de se informar sobre os candidatos e decidir para quem você vai dar seu voto, confirme seu local de votação e compareça entre 8 e 17 horas pelo horário de Brasília, levando um documento oficial com foto. Quem estava viajando ou por qualquer motivo não participou do primeiro turno, também pode votar, mesmo que ainda não tenha justificado a ausência. O prazo para justificar é de até 60 dias após cada turno. A justificativa pode ser feita pelo aplicativo para celular e-Título ou apresentando um formulário de requerimento de justificativa eleitoral, que pode ser impresso a partir do site do Tribunal Superior Eleitoral ou dos tribunais regionais ou obtido nas unidades de atendimento da Justiça Eleitoral, além dos próprios locais de votação.
Quem não votar nem justificar pode pagar uma multa de cerca de R$ 4,00 e regularizar a situação. Os 80 anos da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino foram celebrados em sessão especial do Senado na última sexta-feira, com a presença de representantes da organização e alunos de escolas filiadas à Confenem. A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, a Confenem, é a principal entidade representativa das instituições de ensino privado no Brasil e congrega cerca de 45 mil instituições de todos os níveis educacionais. A Confenem defende a coexistência do ensino privado e público e a autonomia das instituições de ensino. Os representantes da Confederação ressaltaram a importância da Confenem. Celebrando 80 anos em 2024, a Confenem destaca-se não apenas como uma entidade sindical, mas como um movimento político-ideológico em prol de uma educação democrática, livre e inclusiva, em oposição às limitações impostas por regimes autoritários e ditatoriais. Nossas escolas têm investido fortemente na implementação de programas de educação socioemocional, que proporcionam o desenvolvimento de competências como empatia,